what you build, better burst your pipes, pipes. Nailed it! Have them stripes, would you go hard to have? Whatever you can do, we beg you. Will you save us? Will you make them suffer? Can your shadow be our light? Will you fight the darkness? Please end their terror! Hurry. They have a beat, so I made them. Threw my Jason like Tatum. If they gon' sleep, I'ma wake them. I already know who they hate them. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Quer deixar a sua gameplay ainda mais pro? Veja a nova linha Logitech G Pro, produtos feitos para atletas de esporte de elite que vai melhorar o seu desempenho competitivo, sem fios e sem complicações. Tem o mouse Pro X Superlight 2 para quem quer precisão, o teclado Pro X TKL agora na versão sem fio, tem o headset Pro X2 Lightspeed para quem gosta de imersão e o Logitech G Power Play para você carregar o seu mouse enquanto joga. Todos nas cores preto, branco e rosa. A nova linha Logitech G Pro, tecnologia wireless para elevar o seu jogo. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle mudslider. Like a rock! Let's show these fine folks some Badland hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me.
Blizzcon 2023 would like to thank our partners: Omen, Game Life, Xbox, Power Your Dreams, Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4. NVIDIA GeForce RTX 40 series and NVIDIA Reflex, the highest FPS and lowest latency on PC. Secret Lab, award-winning comfort engineered to support your every move. Experience the ultimate performance gaming seat. HyperX, we're all gamers. Okay, BlizzCon, our next presentation's ready to deploy. Here's Warcraft Rumblings. All right, hello, welcome to Warcraft Rumblings. Also, welcome again to BlizzCon 2023. I'm Tom Chilton. I'm the game director of Warcraft Rumble. Today we're going to do a deep dive into what Warcraft Rumble is, some of its history, and of course, what's coming next. To do that, I'll be accompanied by two of our key team members, Jackie Bacall-Head, our production director, and Jeremy Collins, our art director. But before we get started, since there might be some folks in the audience that are new to Rumble, pretty easy to be new to a game that just came out, we'd like to kick the presentation off with a montage of videos that just kind of quickly showcases a little bit about what this game is about, some of its history, some of the gameplay feels. So with that, let's roll it. Warcraft Rumble! It's a action strategy game that takes place in the basement of the Hearthstone Tavern. Originally constructed by gnomes, the machine prints miniature toy versions of the iconic heroes of Warcraft in a specialized mold chamber deep in the guts of the machine. A massive, overarching experience. We've managed to add more zones to it and more experiences for players to enjoy. The player's base is down at the very bottom here, and you're going to make your way up and try to take out the boss at the top. We've got ourselves a meeting stone on the left and a tower on the right, and then we have these gold nodes. And the gold nodes can be harvested by mining units in order to collect gold, which is sort of your core resource for deploying units. YOLO! It's do or die here, YOLO folks. It's do or die. Yeah, the sappers. Woo! Joyful chaos, folks. That's joyful chaos right there. Enjoy the joy. Enjoy the chaos. The chaos, it never ends! Hello, BlizzCon. My name is Jackie Bacall-Head, and I'm the production director of Warcraft Rumble. I'm here today to talk about what Warcraft Rumble is. So as you can see from the video we just watched, Warcraft Rumble is all the things. We wanted to make a game that had a lot of different things for many different types of players. So I'm here today to talk about just a few of the things that make up Warcraft Rumble. So first off, we are a tower defense and offense game. Not only do you have to protect and worry about your base, mine for resources, source your army, but you must also attack your opponents or boss to claim their base. You get to collect a whole bunch of mini versions of Warcraft heroes you love. We've got a large campaign, and once you get high enough level, we have a challenging heroic campaign mode. We also have PvP for those who love competing against others. And for those who are most solo players, like myself, you can hit up a dungeon or play Arclight Surge. You can sync up with friends in a group chat and join a guild. And then once you're in a guild, you can work together with your guildmates to win the guild war chest each season. So these are just a few of the areas that I'll touch on in more depth, but otherwise, please feel free to head over to our Rumble area and check out the game yourself. One of the fun things you get to do is build strategic armies. Armies in our game are made up of troops, spells, and leaders.
We'll be launching with over 65 minis in 5 different families with multiple leaders in each. The families are Alliance, Horde, Beast, Undead, and Blackrock. So you'll have plenty of opportunity to test out and try different playstyles. There's lots of choice in deciding which minis you want to collect. You might want to go wide, collect a whole slew of different minis, or go deep and level up a smaller number of minis, focusing in on increasing their power. When strategizing your deck or your army, which is based off the rock, paper, scissors mechanic, you'll be able to pick from melee, ranged, flying, or squad minis. For example, when picking which mini to play on the field, flyers take down a melee type, and ranged minis will take down flyers. And on top of collecting minis, you can also collect talents for them, which adds additional abilities. So for example, one of my favorite leaders is Undead Baron Rivendare, which you might remember from Stratham in Lordaeron, who will summon skeletons at your base or towers you control. I tend to go with Skeletal Frenzy for Baron's talent, which gives Bloodlust to nearby skeletons, increasing their movement and attack speed. I find this gives me an advantage as I personally love being fast in the game and I aim to control as many areas of the map as possible. So now you have an army you've built up, where are you gonna go? In Rumble, you're gonna go on a journey through Azeroth, moving through all the old zones you know and love, including Elven Forest, the Barrens, Westfall, Stranglethorn Vale, Darkshore, and many more. There are over 70 levels at launch, with 5 levels divided into zones, with the final level Super Mario Bros. Wonder, exclusivo para o console Nintendo Switch. Level of each zone being a harder mission and requiring a higher level army to defeat. Each level and boss have a unique mechanic, so will require a different strategy, a different army to be successful. In Stranglethorn Vale, for instance, we have King Mookla's map. It kind of feels like a sports ball field where Mookla tosses bananas onto the field, and when any minis walk across them, they level up. So it's a fun way to add more strategy, deciding if you want to boost up some of your weaker units or go for your stronger ones. And then once you've beaten the campaign, you will reach Onyxia's lair. Onyxia is the hardest challenge and final boss in the game. Few have beaten her. Please let me know when you do, because I sure haven't. And now to talk some game modes. So Arclight Surge is a super fun solo feature where you get to replay levels you've completed, but with an electric twist. Every few days, a rotating selection of levels that you have completed will be lit up with Arclight energy. In one of the twists, you'll be given an army of minis to play with. You will have to use specific families with minis you may not own or have tried out in the past, so you get to try out different playstyles. It's kind of like a try before you buy. I've personally collected new minis based solely on the fact I've tried them out on a Surge map. In another Surge mode, you will get a modifier on the maps of a particular zone. So for example, where kobolds gain 10 levels for every gold they mine. It's a guaranteed mini that will not only help you source your army, but will fight back with some force too. And on top of the campaign mode that I've mentioned before, we have an even harder version with the heroic campaign. So once you get to 50 sigils, you unlock the heroic campaign, which I find to be extremely difficult. It is essentially the normal campaign, but with a higher level requirement and a harder twist on the map. So for example, Elven Forest is our starting zone. You only need a level 1 army. But once you unlock heroic campaign, you're going to need a level 11 army in order to complete them, and then also you'll get to encounter different twists. The Dreadnought, for example, if you have played it, has 2 cannon reticles roaming the map instead of just 1, which you would find on the normal campaign. These levels are another opportunity to get more XP to boost your armies, as you get extra rewards for winning with each family, and another bonus for completing the entire zone. And a side note for a bit of insider information, as the team was developing this feature, we started calling it the mean mode. And because we love all things mini, our take on dungeons are mini versions of WoW dungeons.
These are a series of 3 maps with 3 bosses. Each week, we rotate the family required to enter the dungeon. So essentially, you'll pick a leader from from the family that's selected for that week that you can use to enter into the dungeon. And then before jumping into each level, you will get to pick a relic, which is just like a talent, but it could apply to either an individual unit, or it could be a buff to part of your army or your entire army. You will be able to stack 3 relics, 1 for each of the 3 levels of a dungeon. So for example, before you enter into the first level of the dungeon, you'll get a selection of 3 different relics. You get to pick one, jump into the dungeon. Once you complete the boss, you'll be brought up back to the screen, presented with another 3 relics, pick one, jump in. And then when you're playing the second level, you'll be able to use both relics from level 1 and from level 2. And then one important note, you only have 2 lives or Ankhs of Resurrection to get through the 3 levels of the dungeon, or else you'll have to start over from the beginning, which totally sucks. You can repeat dungeons and try out different relics and different leaders within the family for that week, collecting more rewards. But only the final boss win gets an army slot upgrade, which bumps up levels of special mini types that you can apply to your leader's army. Now, let's jump into some features that have human interaction. Are you super competitive? Maybe you do awesome defeating campaign missions? How about against players across the world? Did you happen to catch our Rumble Mania event today where we showcase PvP? In our PvP mode, we match you up 1v1 according to your rank. And as you get better and better, climb the ladder, you will play against harder and harder opponents. Our seasons are 6 weeks long, each with a different tower, map, and map modifier. It keeps the game fresh by changing up the challenge, just like many other features in our game. Everything rotates, modifies, and adds new twists. And then on the social side of things, we have guilds. You can group up with new people, group up with friends of old, chat with them, or work together to obtain your guild's war chest. You can have up to 15 people per guild, which has been a challenge for the team as we've been fighting to see who can be part of the best team guild. And taking a moment to dig into guilds, there's a feature called War Chest, which resets every season. This is a group effort from the guild to play Arclight Surge missions and PvP matches to collect points to turn in for rewards. You get to play with, so if you use different family leaders, you will collect points for each of those families, and together that will combine for an even bigger reward. You can keep track of who is helping to gather points in the War Chest screen. Push your friends to go, 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 do their fair share of the work so everyone can reap the rewards. And with that, this is the end of my quick summary of Warcraft Rumble. We have tons of features for you to try out, learn, and master, and many more ideas yet to come. The team and myself are super proud of the game we get to share with you all and hope you enjoy it as much as we do. Next up, I'd like to hand it over to Jeremy, our art director, who's going to go over the history of the game and a little bit behind the scenes. What's up, Blizzcon? What's going on? Hey, everybody. Thanks, Jackie. What's up, everybody? I'm here to chat a little bit about discovering the art style and gameplay of Warcraft Rumble, and a little bit about the team who kind of put it all together. Warcraft Rumble, like many game projects, began with an idea. What if we could make a game that miniaturized Azeroth into an experience that celebrated the epic majesty of the Warcraft universe and the fun moment-to-moment gameplay of modern mobile games? Making RTSs has always kind of been part of Blizzard's DNA, stretching all the way back 1994. Some of you may have not even been born back then. Orcs and humans. The strategy genre has been evolving ever since then, and we wanted to evolve with it. Tabletop war games were a very big early influence, as were physical board games, like those childhood games that you had that had components of dimensionality to them, where, you know, instead of it just being a little wooden cylinder, you're actually picking up the object molded out of plastic or something like that. Games that had pieces you could pick up and that weren't flat cardboard representations of a thing, but the thing itself. As you can see on the side screens here, we started with digital pencil and paper, often scrawling out those ideas in notebooks or on whiteboards at the studio. In those early days, the goal was really just to lay out all the ideas on the table and then start sifting through those choices that would support Rumble's core gameplay loop.
But before we get too deep into making the game, most importantly, I wanted to introduce you to the talented artisans that have helped create Rumble, and let's take a short trip down memory lane with me. So here's the team. The original, some of them in the audience today. The original group of developers that started Rumble were originally comprised of Blizzard PC developers from various games at the company. Some of us came from World of Warcraft, others came from StarCraft, Hearthstone, Heroes of the Storm. But what we quickly realized as we began making the game is that we needed to bring in mobile developers from outside Blizzard to kind of round out our knowledge and learn from some of those best mobile practices. These developers educated us in so many ways on what mobile development looked like from the inside out, and it was incredibly helpful to the team to have those developers join us. You don't know what you don't know until you get the experience brought in to teach you about it. So we all shared that one thing in common, though. The team was all united by our love and passion for mobile games. I think we all remember that one magical summer where we were all chasing around cute little magical creatures all over our local neighborhoods. Our team truly believes that mobile games can create incredible and compelling gaming experiences, and that has fueled us as we launch Rumble towards the rest of the world. And lastly, and probably most importantly, we're all bound together by our love of Warcraft. Some of the earliest developers, including myself and our game director, Tom, who you just saw a little while ago, had already contributed to the world of Warcraft in significant ways already, and all of us were already huge fans of Warcraft going into this experience. As a little kind of fun fact, my parents bought me the Warcraft 2 battle chest for getting good grades in school. My dad was like a die-hard Mac guy, and so we didn't have a PC growing up, which basically equated to me not being able to play PC games at all. But thankfully, in those days, Blizzard ported everything to Mac, and so I was basically able to kind of grow up loving the game worlds of Azeroth. Loving Warcraft and copying the drawings out of the manuals, and it kind of began my love of art. Being able to kind of contribute back to Warcraft, the Warcraft universe in general, has been a really incredible experience. And while we've grown as a team throughout the years, it still feels very much like those early days in many ways, when we were all just a couple of us sitting in a little room in the back of Blizzard Entertainment working on a game prototype. For our early prototypes of the game, we used Warcraft 3 and WoW models and animations and VFX as substitutes for final art. We do this to save time while we're developing the art style, including characters and environments, but we need to stand things up really, really quickly, so we use assets that we have to kind of find the fun inside of the game. Early art experimentations had the entire play surface carved out of all wood or molded from a single piece of plastic. This became a little bit problematic because it was a bit too much of a limited palette to deal with and how large we wanted to make our campaign. We knew we wanted a giant PvE campaign, and if everything was made out of wood or everything was made out of molded plastic, it loses some of its specialness. And so in this kind of first video here, we experimented with a 45-degree camera instead of the vertical camera that we ended up landing on for the game. You can see here in the art style how a lot of the old look of the game leveraged the more kind of hand-painted World of Warcraft look before we adopted as a team what's called a PBR, or a physically based rendering pipeline. And that's just a fancy way of basically saying that materials have their actual real-world physical properties kind of added to them: shininess, metalness, etc. Also, the 45-degree camera kind of limits how much gameplay can be on the screen at any one given time. The top left and bottom right corners are filled up with set dressing, and we really wanted to make sure the gameplay was front and center with the camera for the game. In this second example, you can see the old style of our orc and some of our older inventory screen iteration that felt a little bit more like box toys on a shelf.
The older character design style was a level of detail higher than what we ended up landing on, but we learned a lot about the style and tone of the game from these early tests. And lastly, we experimented with kind of like a medieval style 3D world map, which if you're a child of the 90s like I was, may have been inspired by a certain game from your childhood where you had to race against a timer to put little different shaped blocks into their corresponding slots, and if you didn't do it in the timer, they would spray back at your face. We took a little bit of inspiration from that for this map. This was the all-wood exploration of the game board, which was a test of really just how many orcs we could populate on the screen at any one given time, and the answer is a lot. We were able to get a lot of orcs on the screen. This was, you know, interesting for us to see for the first time our 3D units kind of marching around a map. And this was our first iteration of mini deploys, which we knew we wanted something fun that really kind of lended to the physical nature of toys. That's an art pillar of ours on the Warcraft Rumble team, but why not slamming them onto the game board? Wasn't that really fun? So these were kind of the first initial tests of that, basically. We actually do a lot of employing what are called smear frames in the animation of Warcraft Rumble. And that's because there's no motion blur in the game. We simulate motion blur by stretching out the characters so that when in fast movements, your eye kind of connects the different frames together and it becomes one smooth animation without the need for motion blur inside the scene. Smearing the geometry of our minis basically allows us to kind of fake that blur by stretching the model out. One of the first things the artist did on the project was what we do best at Blizzard, which, well, we made a bunch of orcs. Orcs were the palette by which we painted. We played with silhouettes and character proportions. We knew we wanted to have a top-down game, and that the detail would mainly be focused in the top third of the characters, because when you're playing in the gameplay, you're looking down on top of them most of the time. But we needed to balance that level of detail out quite a bit. These early animation tests that were done were kind of like tests to carve out who the personalities of the different characters were. We always knew we wanted to be very stylized because of the platform we're heading to. Mobile games, you could be outside, you could be inside. We wanted to make sure there was a really clear read on the characters very, very quickly. And we learned what we didn't like. Certain proportions felt truer to Warcraft orcs, and we didn't want to change that. I mean, we could not get rid of the massive shoulder pads. This is like endemic to the Warcraft art style. The game really needed to feel authentically Warcraft, but viewed through the lens of a mobile phone screen. Kind of familiar, but new. Since we knew we were going to be a top-down camera game, we put a lot of effort into the design of the top third of those characters. And that's where kind of color blocking comes in. We kept the color blocking for our characters, which is basically just like the overall local color of the character, very simple, to 2 or 3 colors for quick and easy gameplay reads from our top-down camera angle. One of the main pillars of the look and feel of Warcraft Rumble is tactility. So much of the Warcraft art style is about that kind of handcrafted imperfection. We wanted to make a game that very much felt like a living piece of Azeroth, where the materials of the game felt real in their representation, but also captured the kind of over-the-top personalities of some of Azeroth's famous and infamous characters. Here's our earliest iteration of the orcs. These are some of those early animation tests I was talking about. You can see there's a lot of different proportion attempts, a lot of different styles being represented here. This was us trying to find out what proportions work best for us. My background is in character animation. I came to Blizzard after working for about a decade on feature animated films in Los Angeles. And so these early art style examples began with motion for me, because that's what I know really well. But the other early artists on the project were encouraged to explore in whatever medium they felt most comfortable with. And as you can see, we got some pretty varied results. So let's talk a little bit about environment art. So for the environment team, trees and Elwyn were their orc. We needed to figure out what the style of the environments were going to look like, and we needed to do lots of visual exploration around shapes with strong, recognizable silhouettes, but with an additional kind of toy touch.
A lot of our environmental assets are built like toys with seams where the branches of the trees meet with trunks. We wanted to make it feel like not only were the characters toys, but the environment that they lived in were also toy play sets. And we wanted to impart some of that manufacturing process of toys into the actual final models in our game. And so that's really cool for us. Everything in Azeroth has character, and we wanted to make sure it wasn't just the characters that had character, but the environments themselves were a character in their own. The same thing is true for the UI of our game as well. Getting our mini representation down for both environments and characters was really essential to kind of understanding the art style of what we were creating. And this is typically what's called a vertical slice, which is really just kind of a fancy term for a small amount of polished gameplay that represents the broader visual look and core gameplay loop of a new game. It's basically like a little piece, a little corner of a game where we can see, okay, I get it. I see what the final product could look like. That's why you do a vertical slice. So I want to talk a little bit about the box, the actual Rumble arcade machine. We actually designed the Rumble arcade machine from the inside out. This was a very early collaboration with the story and franchise team, who make the incredible cinematics you've seen here today. And they did some visual development inside the Warcraft Rumble arcade machine. These renders right here are by an artist named Tony Bratinchevich, who we affectionately called Tony Renders on the team. I don't know if he knows that, but now he does. Thank you, Tony. Beautiful what-if concepts of the playfield and the exterior of the Rumble game machine with lots of nods to the visual language of the Hearthstone Tavern, which is we're underneath, and gnomish gearworks, basically all that kind of fun, steampunky looking gnomish stuff that populates all sorts of fun areas of Azeroth. In these examples, we tried kind of more porcelain style materials, but at the end of the day, porcelain just wasn't the right material. It felt a little too fragile, like the minis. We knew we wanted them like scrapping them up on the field, and we knew we wanted this handcrafted quality to them, and they needed to take a little bit of a beating, and porcelain didn't really feel like the right choice for that necessarily. This is a bit of a lower angle where you can kind of see that even in the early days, it still felt very Warcraft, with the distressed metal and the wood, but this version of the game was maybe a level of detail too great for what we were going for, or maybe too great for the medium that we were also on as well. Smaller screens require less detail. We had to balance the visual style for the mobile platform. Mobile game screens vary widely in size and aspect ratio, and it was very important to us to make sure that the art looked beautiful, and most importantly, communicate gameplay on those smaller screens, big from the beginning. Here are some screenshots from the all-plastic era of Warcraft Rumble. Sabe todo o amor que você tem pelo Mac? Agora, você vai transformar ele em mais Mac. Chegou meu Mac, o programa de fidelidade do Mac. E você já ganha desde a primeira compra. Meu Mac é Mac e ponto. This felt a little bit too much like those board games that I mentioned earlier that were molded or vacuum formed from that single piece of plastic. It didn't feel quite right. We found that by creating different types of plastic, some more matte, some more shiny, some rougher, some smoother, that was our way of creating the material variation for the collectible minis inside of our game, and it was a way to kind of vary up the overall materials in general. In the same way that all Warcraft games are kind of lovingly handcrafted, we took that a step further and added some surface detail to our characters, which we affectionately called chipping. So in our game's fiction, the Rumble game machine basically prints out these kind of figures down in the creation chamber, which is like the mold at the bottom of the machine. And that's where all the minis are created, and they're pushed up to the kind of playfield. But we asked ourselves, like, who made the positives of these molds? You know, to make a mold negative, you need a positive first. We thought kind of about, you know, what tools that they might have used in Azeroth. And if gnomes made the positive sculptures that all these minis came from, maybe they used wood to make those positives. And maybe while they were making those positives out of wood, the chisels would have left little surface imperfections all over the place, leading to that more kind of handcrafted art style.
But chipping basically allowed us to have details that went away when you're looking at the character from the top-down gameplay view, but when they're right in your face when you're looking at them celebrate in the UI of our game. And so we had to kind of balance that a little bit so that there was some interest and appeal for the characters when you're seeing them celebrate, but that they were also very instantly recognizable when they're out on the playfield. An extra level of handcrafted detail that is just very endemic to the Warcraft universe. And, well, here's where we are today. We are a bunch of very passionate developers, very eager to support this game with new content and features on a regular cadence. And while we've had a lot of fun over the years, Warcraft has always been our North Star. We wanted to make a game that fit in your pocket, where you could relive some of those classic moments from Warcraft's past in miniature form. We wanted a game that felt authentically Warcraft, a game where we could play in this massive sandbox that's been created for us. We hope you have as much fun playing it as we did making it. Next up, our game director, Tom, is going to tell you a little bit about what's coming up for the future of Warcraft Rumble. Thanks, everybody. Thanks again. All right, so that brings us to what's next. And it should come as no surprise that we have a ton of new content, new features that we're currently either experimenting with or in production on. We thought it would be fun to give a preview of what the current roadmap looks like. However, it's worth keeping in mind that, as all of you play the game and you develop opinions about what should come next, seems like that happens with some of you, we expect that things in the roadmap will change to account for your feedback. Believe it or not, I still hear about the dance studio in World of Warcraft that we talked about back around BlizzCon 2007 or so. But maybe it'll come next year, right? Who knows? So, if we're all together again next time and something in here hasn't happened, just remember this fantastic disclaimer. But with that said, let's take a look at what the current plan is. All right, so this is a high-level view of some of the big beats that we're working on. For starters, we're going to cover new seasonal content. For those of you that are starting the game today or yesterday perhaps, Season 1 just got underway. But given that our seasons are 6 weeks in duration, you can expect updates for every coming season. In addition, we have a variety of new features planned, and those will help round out the game, and we'll cover those in just a bit. We have new map content in the form of a new dungeon and a new zone that are already underway, and those will be making their way into the game in the coming months. And of course, we've got a few updates to the PvP system coming soon as we continue to refine, balance, and spice things up on that side of the game. All right, so with a high-level look covered, let's talk about the seasons. Now, that, of course, starts with Sylvanas. As I noted a few moments ago, Sylvanas has been introduced as a new undead leader for Season 1. Sylvanas features a rapid-fire single-target attack that deals physical damage. And of course, given that Sylvanas is the Banshee Queen, it's only properly natural, or unnatural, I guess, that once she dies, she's not really dead. She turns into a Banshee and then attempts to possess the nearest enemy unit. Now, as with every mini in the game, she also has 3 talents available to her for you to decide exactly what flavor of gameplay you prefer. So you could go with the Black Arrow talent. That turns her single target attack into an elemental piercing shot that can also carry through behind enemies behind the primary target, doing a bunch of additional area damage. Or you can choose Banshee's Wail, which causes Sylvanas to stun all nearby enemies once she dies, making it a lot more difficult for all of those characters that just killed her to then kill the Banshee before the Banshee can actually possess an enemy. And then last but not least, you could go with Forsaken Fury, which grants fury to nearby undead and horde units. And that really kind of plays into, of course, Sylvanas having been both leader of the Forsaken and eventually becoming leader of the horde. Now, as of now, she's exclusively available this season, both through the PvP ladder, through the war chest, and a bundle. And of course, as new minis that come into the game are featured as part of the season, as the next season rolls around, they become available in the grid once that season has ended.
So for now, for those of you that want her and really kind of want to earn your way to Sylvanas, the PvP ladder and the war chest with your guild are the way to go. So that brings us to Season 2. Now, as you can see, with each season for the foreseeable future, we plan to add a new mini to the game. In Season 1, it was the leader, and in Season 2, it's a troop that can be added to any army. And so, the Chimera, it's a highly territorial beast from the forests of Kalimdor. The Chimera has a long history of felling foes in battle. I mean, it may not have been as deadly as a Defias pillager, hiding out in a Westfall farmhouse, but, don't sleep on the Chimera. So it's 2 heads, spew death from above. One of them with, area of effect poison attack, and the other one has a chain lightning area attack. Now, both of these attacks are elemental in nature, but she can be talented in some interesting ways that emphasize different aspects of the Chimera. So for example, you could select Corrosive Breath, and that talent will deal significantly more damage to towers, buildings, and armored enemies because it turns into a siege attack. Or you could go with Jolt, which adds a stun to the lightning part of the attack, interrupting enemy attacks and movement so the Chimera's poison has a chance to build up to more devastating degree. Or you can just keep it simple and go with the dynamic duo talent, and that adds fury to the Chimera's attacks, which makes the Chimera attack faster and faster and faster as it continues to attack. Either way, the Chimera adds significantly to the options that are available to beast armies because it adds a solo, which is non-squad, flyer option to the beast family, which is something that the beasts don't have right now. Right now, all their flying units are squads, and so if there's area effect anti-air, then it really kind of handles anything that's beast flying, but not once the Chimera comes out. All right, so next up, we have a sneak peek into some of the minis that are coming for Season 3 and beyond. On the screen to your left, hailing from the depths of Blackrock Mountain, we've got Emperor Thorson, and he really kind of rounds out the Blackrock family as its 3rd leader option. We are working on a few different options for Emperor Thorson's abilities as we continue to iterate on him during our kind of gameplay testing. But the current frontrunner is that he'll be an armored mini with a fiery weapon and a lava spike attack. The fiery weapon is going to be his melee attack, and the lava spike is actually a ranged area damage attack. And then as for Season 4, we expect the Fairy Dragon at the center concept to be the new seasonal mini. One of the things that we feel like the overall mini landscape is missing is a flying troop that's resistant to elemental attacks. So the Fairy Dragon is the perfect mini to really kind of fill that role, given its history in Warcraft 3, Heroes of the Storm, and of course, World of Warcraft. Then on your right, we see Ragnaros himself. Unlike other minis described earlier here, Ragnaros is not going to be part of the normal seasonal content. Instead, Ragnaros is going to be tied to the release of the Molten Core raid. And not surprisingly, the reward for defeating Ragnaros will be Ragnaros. Now, we do expect that Ragnaros is going to be an extremely unique leader that has some very unique mechanics, one of which involves his summoning via a Majordomo Executus mini. And of course, that'll happen none too soon. Now, as it happens, the topic of Ragnaros leads us to our path towards raids and those supporting features. So, from the game's original Eu não vou ficar sustentando quem não quer fazer nada da vida. É só confusão, é só problema. Reclamação na escola. Eu não vou ficar ouvindo o xingamento dos outros sem reagir. E tudo pra você reagir? Tudo pra você brigar? Initial conception, we've really viewed Warcraft Rumble as a co-op game. One that would be really fun to play on your own, but also even more fun to play in a party with a friend. So to finally realize that dream, we're planning to create the ability to party with a guildmate and do some end game content and engage in co-op battles via the raid feature that I'll get into a little bit more in just a minute. But in addition, the development of parties and raids really kind of opens up the potential for additional modes of co-op play in the future, like questing, Arclight Surges, and of course PvP.
So, why play alone and absorb all the blame for your losses when you could rightfully point your finger at your teammate? Now, naturally, with the reveal of Ragnaros and co-op raids, it makes sense to spend a little time talking about how raids will actually work. So as I describe the raid system and how it's going to work, you might notice that there's a UI looping in the background and shows off a little bit of how this functionality looks and works in practice. For starters, raids will require the player's party with one of your guildmates in order to take on the raid. And if it takes 3 or maybe even 5 gigantic monitors to get the full effect of a 40-person raid in World of Warcraft, then partying with one mighty guildie is the pocket-sized equivalent. As you enter the raid UI, you might notice that the Molten Core will be split up into 3 wings and then a final boss encounter. Each wing is going to host 2 of the raid's bosses, and each one of those comes with a unique reward. We currently expect the first wing of the Molten Core to begin at level 26, the second wing at level 27, and so on. Then raids will be available for a limited time each season. As more raids are introduced, then they're going to come back into cycle in a similar way that the dungeons work right now. However, during any given raid cycle, you're going to want to consider what leaders to bring to which raid encounter. Not only do you want to pair an effective leader against a particular encounter that you're facing, but in the long run, you're also going to want to think about which leader matches up best against the different encounters. And this is because once a leader defeats a raid boss successfully, it's going to get locked to that map for that raid cycle. So early on in your Molten Core adventures, this won't be much of a hurdle because you're probably just going to be using your best army to kind of learn the encounters and learn to beat the early encounters. And then later on during future raid cycles, once you're getting to the point where you can take them all down, then you'll start to more specifically plan which leader you want to use versus which boss. So with the raid system described in a little bit of detail, let's jump into the first wing of the Molten Core. All right, so before we get into the details of these 2 specific bosses, some of the aspects of raids that you're going to find that are common between all the different maps are that some lanes are actually shared between you and your teammate, but there's also typically at least one lane that has deploy zones only for you and one for your teammate. So there's some crossover in some areas, but in other areas it's really up to you to handle what's happening in that lane. In addition, all gold income is shared by both players, or actually given to both players. So as you mine gold, capture chests, etc., you're both going to reap the rewards, reap the benefits. There's no need to race your guildmate to the nearest treasure chest or gold node or anything like that. You can do whatever benefits the team the most. So now onto the specific maps themselves. The Luciferon encounter features 2 Dominator Lieutenants. It's those big flame wakers that you see on that left map there. The Dominator Lieutenants mind control the first enemy unit that enters their massive area of control. So be careful about what minis you send toward them. One of the main challenges here is to figure out how to bring the Dominators down effectively. The moment the mini that they've taken control of is killed, then another one is immediately dominated. So, for example, one might think that sending an entire coop of chickens at the Dominator to tank it while a sneaky Worgen, stabs the Dominator from the back is a clever strategy, but that all falls apart the moment the first chicken is dominated, is immediately murdered by all of its angry chicken brethren, causing the Dominator to then turn around and take over that Worgen that you thought was going to be doing a great job doing stabby in the back of the Dominator. So you're going to have to consider sacrificing a mini that has a little bit of survivability to a Dominator so it doesn't go down too quickly. So maybe Footmen, perhaps, for example. Also, keep in mind that while these Dominators don't respawn quickly, there are new ones that are summoned at various points in the battle. So that brings us to Magmadar. Now, Magmadar, the deadliest of dogs, for him, you're going to have to deal with a trio of ancient core hounds before you can actually do much to Magmadar himself. You can expect to have to bring down the ancient core hounds within a short time of each other, fittingly enough, because they resurrect each other when one falls in true core hound fashion. So make sure you bring a mighty death ball on your way to Magmadar. Otherwise, the ancient core hounds are just going to keep respawning before you get much done to Magmadar. It's definitely not the best plan to try to chip away at Magmadar while trickling in some sort of half-hearted death ball. We demand a passionate death ball here. Only that will do. So that brings us to wing number 2.
Now, on wing number 2, Gehenna and Shazra and the Gar encounter reside. The Gehenna and Shazra map has the interesting twist that Shazra actually counterspells any spells that are cast by either player. Now, Shazra, which is the boss closer to the front in blue in the screenshot above there, it can be killed before Gehenna in order to remove that restriction. So, don't bring decks or armies that have too many spells that might clog up your hand until Shazra is actually down. Or you can attempt the map without any spells at all. Choice is yours. All right, as for Gar, be prepared to bring armies that feature a lot of elemental killing ability. The streams of elementals are summoned anytime a tower is destroyed by Gar. And you might notice on his map that there are a lot of towers there. There are 6 towers on that map. So you're definitely going to want to hold off on assaulting a tower until you're sure you can keep control of it. Otherwise, things are going to quickly snowball out of control, as any loss of a tower is going to create yet another wave of earth elementals. So in the event that you accidentally take a tower, it can be very valuable to be able to quickly deploy some unbound units to defend it, regardless of where that tower is on the map. So keep that in mind. Now, the third wing of the Molten Core are where Baron Geddon and Golemag are. Now, Baron Geddon's fiery lair of lava strongly encourages players to bring armies that are heavily stacked with flying minis. After all, the floor is lava. Danger, danger. And as for Golemag, beware the incineration runes around every tower. These runes are really kind of significantly alter the strategies for taking a tower. It's not just as simple as throwing any old tank at them to get the job done. You're really going to need to more carefully plan which combinations of minis you bring to these towers. Otherwise, you're going to watch your push really kind of melt back down into the gold dust that came from. And of course, what would Molten Core be without its iconic final boss, Ragnaros? Now, after you defeat the first 3 wings, then Ragnaros unlocks. And Ragnaros is a 4-phase encounter that will test us all. Phase 1 occurs when Ragnaros is submerged, and that includes the summoning of Ragnaros by Majordomo Executus. In Phase 2, we're going to face off against Ragnaros's core abilities of Blast Wave, Meteor, and then also Lava Wave. In Phase 3, Ragnaros submerges for a time and spawns many Sons of Flame. Let me know if you've ever seen that before. And then finally, in Phase 4, Ragnaros returns and gains some additional abilities in the form of Immolation Aura. And all this combines to create an encounter that is very similar in difficulty and complexity to Onyxia herself, maybe even more so, but co-op. And so, that's going to bring an entirely new dimension to kind of what it feels like to beat one of these really complex encounters, and a lot of extra fun. So now that we've had a chance to cover the raid system and the maps that are involved, I'm guessing a lot of you want to know, what rewards there are going to be had to be earned in the Molten Core. So let's cover some of that. Now, each wing features powerful and in most cases unique rewards. For example, for clearing the first wing, you'll unlock a boost slot for an army of your choice. The boost slot allows any mini that's placed into that slot to be boosted to a base level of 20, which is the maximum level obtainable via XP. And this gives you massive army flexibility. If you want to try out a mini you don't normally use, no problem. If you just bought a new mini from the grid and you haven't leveled it up yet, no problem. Just slot them into that slot and have fun. Gives you massive amount of flexibility for really kind of playing around with different army compositions. Also, for clearing the second wing, you'll unlock a legendary tome and a legendary core. The raids in the PvP ladder are really the way to earn legendary cores that you'll need in order to finally upgrade a mini to its highest rarity. Conheça a Ilha do Bradesco, criada no modo criativo do Fortnite. Peraí, aqui a galera do game vem primeiro. Vamos upar nesse mapa juntos. Uau! É isso, vamos, time. Aqui tem picos do Bradesco que existem no mundo real e vários jogos surreais. O melhor Arena X1, não tem jeito. Eu só vou passar na agência pra dar um up nas minhas moedinhas. E aí, bora upar? Bora upar com a gente. Game, rapaziada.
In addition, for every 2 raid bosses that you bring down, you're going to earn some valor, and you can use that valor to upgrade one of your gold army slots that you earn via the dungeons up to a platinum slot. And then, of course, for the final reward, as I already mentioned, you're going to be able to unlock the Ragnaros leader and earn additional star points for defeating Ragnaros, and increases rarity up from uncommon to rare, eventually epic, legendary, etc. So prepare some subtle but effective ways to tell your favorite guildmate to stop standing in the fire, so you can get more cores from the Molten Core. All right, so with raids covered, let's move on and talk about some of the new Dungeon and Zone content that's coming on the near horizon. Now, as you might expect, we have some new challenges in store for you as we introduce one of WoW Classic's most iconic dungeons, Scholomance. Scholomance features 3 of the most memorable bosses from that dungeon. We have Jandis Barov, Rattlegore, and of course, Darkmaster Gandling. As you build an army that's designed to take these encounters on, you're going to want to prepare for Jandis and her ability to clone herself, Rattlegore's endless waves of graveyard spawns, and Darkmaster Gandling's propensity to teleport your army into rooms full of enemies. Gandling's rooms feature different groups of enemies that you're going to want to strategize around and make sure you're prepared to handle for any of the minis that get sent into those rooms. You wouldn't want to, get the wrong mini trapped in the wrong place. It'd feel a little bit too much like what happened a lot to our guild in Classic WoW. So keep your eyes open for the introduction of Scholomance and one of these content updates that's coming in the coming months. Now, as we continue to add new content for dungeons, we also wouldn't want to forget about the final Kalimdor zone. Moonglade is going to come into the game as the final zone of the campaign, at least for now. It'll come after Blackrock Mountain. And we have 5 maps that are in progress for the zone, with both normal and heroic versions, of course. The bosses that we're featuring for the zone are Brightwing, Fairy Dragon, a pair of Druids, one of the Claw and one of the Talon. We've got Brumaron and Ysera, and also Cenarius. And so the normal version of Moonglade is actually going to range from level 16 to 17, and that's going to put the heroic version starting at level 26 and ranging up to 27. So with a lot of the new PvE content covered, let's actually move on to our next topic, which is PvP. Now, we've got a handful of updates and improvements that are in store for PvP that we'd like to cover today. For starters, we're updating the seasonal rotation system to actually randomize which map gets selected on a per map, per battle basis, rather than featuring the same map for an entire season. In addition, we're adding a new modifier category to replace the current map category that signifies which map lasts for the entire season, and that's going to be in the form of the Siege category. The Siege category features a few new modifiers that are cycled on a bi-weekly basis. And those modifiers are very much designed to kind of alter what the kind of meta feel is of these mechanics. Now, one of them, this one that's currently named Crumbling Towers, that modifier causes captured towers to turn into meeting stones for the rest of the match. Whereas the collateral damage modifier actually causes damage to the opponent's main base anytime one of the towers is destroyed. Now, both of these modifiers are designed to really kind of alter some of your strategic choices about, what armies make a lot of sense for that particular section of the season, and also kind of alter some of the pacing of the PvP battle and kind of creates a very different arc and flow of the battle than what you would otherwise see for that kind of couple of weeks. Now, for instance, the collateral damage modifier really helps emphasize map control, and it diminishes strategies that are based around focusing attacks toward an enemy's base exclusively. Those of you who did a lot of that in beta and soft launch, you know who you are. In addition, changes to the cycling of maps and introduction of new modifiers. We're also in the process of adding global leaderboards. So, that's to support the PvP community and their never-ending quest to know who the best of the best are. Now, along with these updates to the PvP system, we actually have a feature in store that a lot of players have been asking for a long time now. A staple of the RTS genre for decades now on PC and more recently on mobile has been the ability to view and share replays.
Fortunately, this is one that we also have and expect to support in Warcraft Rumble. So this is something that has been actively worked on so far. Not only do replays help players share strategies with each other, given that these replays can be easily shared with others, but they also help players analyze their own play and better understand improvements that they can make. So we're looking forward to being able to add these features to the game over the course of our upcoming feature updates. And those will really kind of roll out over the course of the next year or so. So having discussed some of the new content and the features that are coming to the game, it's time to kind of circle back to some of the cosmetic collectibles that we've been working on. Each 6-week season actually will feature the ability to collect new cosmetic items via the war chest and also via the PvP ladder. In our current rotation, every other season is going to feature a tower skin as one of the war chest cosmetics. With the current upcoming season is actually the Judgment Tower set, so you'll see that in season 2. And then you'll also see some additional tower sets coming with every other season that happens after that, season 4, etc. Now, as one might expect, we're also going to want to see some of the classic Warcraft tower architecture from the Horde, the Undead, and other races, and we'll be seeing those also soon enough. Then to go along with the tower skins, we also have a ton of new emotes in the pipeline. In our current plans, the new emotes will be added to the PvP ladder each season. And every other season, there's also going to be an additional emote in the war chest. Now, maybe not surprisingly, the overriding focus for emotes is actually to just create emotes that feel really fun and expressive of the characters that are in question. In the middle screen behind me, you can see some of the new emotes that we're planning to introduce soon, whether it's the Mecha Kobold, Garrick Padfoot flexing his favorite tattoo of himself, Murloc's Mighty War Gargle, Safe Pilot meme, Board Nixia, Steaming Pile of Reek. You can expect an emote for every occasion. Now, that actually brings us to our final type of cosmetic, which is our first foray into skins for characters within the game. And we're going to be starting off with the Lowly Kobold, since that's a mini that everybody has right from the start of the game's earliest moments. And to do that, we're guessing that a lot of players would enjoy having the ability to theme their Kobold along the lines of the primary families of the game. And so we'll be making the family-themed Kobolds available for collection soon. And of course, as we continue our additions of new content, we're also going to be exploring ideas like leader skins. But that's a story for another day, so stay tuned for that. So that really kind of concludes our look into Warcraft Rumble, its history, and what's coming on the near horizon. We honestly couldn't be more excited for everyone to get their hands on the game, and we'd especially like to thank everybody here for joining us here today. If you haven't had a chance to check out the Warcraft Rumble area yet, it's over there in the Warcraft section of the convention. Have yourselves a great time with the game itself, photo ops, and of course community events. And more than anything else, I'd like to thank you again and just say good luck with all your rumbling. So thank you all. Blizzcon 2023 would like to thank our partners. Xbox, power your dreams. Omen, game life. HTC Vive Mars, virtual production made simple. Intel, push your gameplay beyond performance with 13th Gen Intel Core processors. Check out MSI's wide array of monitors, from Nobel Prize-winning quantum dot technology to 4K OLED panels. They've got you covered. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction is Direct Relief.
Vanish sem surpresas, seja a primeira lavagem, né? Whatever you can do, we thank you. Will you save us? Will you make them suffer? Can your shadow be our light? Will you fight the darkness? Please end their terror. Hurry. They have a beat, so I made them. Threw my JSON like Tatum. If they gon' sleep, I'ma wake them. I already know who they hate on. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle mudslider. Let's show these fine folks some Badland hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me.
You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something, someone, is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I am not that person anymore! I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. They're getting worse. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. As melhores animações e as estreias mais esperadas. Meu nome é Miles Morales. Estão na HBO Max. Sorry to keep you all waiting. But
now that I'm here, let's have some fun. Yep, that's my name, all right. And this right here is Gunny. And she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire them both, it's double trouble. Actual gameplay footage. Going so soon, I'm gonna miss ya. Don't tell me that's it. Both hearts pumping. I got your back. For now. Here I come. Say quick Kiki. We got him where we want him. Unbelievable. So was I worth the wait? We're gonna have a hell of a time. Woo! When it comes to power, performance, and style, you can't do better than an MSI monitor. Rapid IPS and Rapid VA displays provide gamers with the quickest response time on the market, giving you a competitive edge. HDR400 technology provides a more immersive experience for creators. With crystal clear images, 1440p resolution, and 1 millisecond gray-to-gray response, check out the latest MSI monitors to give you the advantages you need.
show pipes. Whatever you can do, we beg you. Will you save us? Will you make them suffer? Can your shadow be our light? Will you fight the darkness? Please end their terror. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No! Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me, just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle butt slider. Let's show these fine folks some Badlands hospitality. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. E aí, galera, voltei! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Muito obrigado, Ebrock! Obrigado por virar membro do canal, voltei na hora certa aí.
Valeu mesmo. Galera, vamos lá. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vai começar em meia hora, tá? Deixa eu ajeitar as coisas aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Como é que tá o som? Me falem, por favor, como é que tá o som da live. Tá tudo ok? Vamos dar uma olhadinha aqui agora em tudo. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Aqui deve mostrar o cronograma. Por favor, me respondam. Vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som da live? Ó, esse é o cronograma. Estão conseguindo ver as imagens? Só o seu áudio está saindo muito alto? Meu áudio está saindo muito alto? Ué, não mudei nada no meu áudio, tá normal. Até afastei um pouco o microfone da boca. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? Ó, vamos lá, vamos ver o cronograma aqui, galera. Cronograma dia 3 e 4. Estamos no quarto dia, tá? Quarto dia. Então, primeiro teremos meio-dia, no caso, pra gente, às 15 horas, o World of Warcraft Exploração. Depois, 15 horas, aí vem às 16h30, tá? Às 16h30. Vai ter Overwatch 2, o que está por vir. E depois, às 17h30, que seria 5h30 pra gente, né? Vai ser Conversa na Fogueira de Diablo. Às 5h30 da tarde e vai 2 horas e 15 de diferença. Então acredito que devem ser 2 horas de diferença, mais 15 minutos aí de propaganda até começar a noite da comunidade. E depois, para finalizar, vai ter a apresentação de Le Serafim. Essa noite da comunidade eu não sei o que se trata. Pode ser que seja pergunta da comunidade, e aí eles podem perguntar sobre o Diablo 4, sobre o World of Warcraft, sobre o Overwatch. Tá legal? Então vai começar agora às 15 horas, tá? Temos meia horinha ali para a gente trocar ideia. Tá ótima a qualidade da live? Show de bola. Então sejam todos muito bem-vindos. Não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal. E comenta aí, galera, o que vocês esperam da live de hoje. Será que, com certeza, mano, se ontem eles já mostraram um trailer da expansão, já falaram sobre o evento da temporada, eles devem mostrar imagens, não da expansão, mas devem mostrar imagens do novo evento, que vai vir agora dia 5 de dezembro. Talvez mostre imagens do evento de Natal do dia 12 de dezembro. Deve mostrar quais são os anéis únicos que vão chegar pra gente. Cara, muito legal, gente. Muito legal. Eu não esperava nada de ontem. Achei que não ia ter nada demais ontem sobre o Diablo 4. Porque o cronograma deles, do dia 3, realmente não fala nada de Diablo 4. Como vocês podem ver aqui, ó. E acabou que teve muita informação de Diablo 4. Se num dia que não era pra ter, teve muita informação, imagina num dia que realmente é pra ter, galera. Imagina só que da hora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Blizzcon está ao vivo, mas não tô vendo aparecer nada, só fica essa imagem. Aí, Blizzcon. Ué, tá? Caraca, vai começar mais tarde, não é? Vai começar mais tarde, galera. Não vai ser agora não. Vai ser daqui 1h30. É, eu me enganei.
Aqui, ó. Vai começar só daqui 1h30, galera, na verdade. Por causa, o cronograma realmente tá um pouco... Eu confundi, não é às 15 horas, é às 16 horas que vai começar. Tem 1 hora a mais pra começar, então dá pra gente trocar uma ideia. Dá pra gente ver mais coisas aí de... Pode jogar um pouquinho, se vocês quiserem. O que vocês preferem, galera? Ah, dá tempo de eu ver o negócio que eu queria ver. Dá tempo de eu ver o negócio que eu queria ver, galera. Eu queria ver um vídeo do Reich. Do Reich, sei lá o nome dele. É um youtuber gringo aí, famoso. Reicher, um negócio desse. Que ele fez uma entrevista de 1 hora com o Joey Celli, né? Um dos produtores aí do Diablo 4. A gente pode ver esse vídeo. O que vocês acham? Querem assistir? A qualidade tá uma merda do vídeo que ele postou, mas pelo menos é um podcast, né, uma entrevista aí de 1 hora, e vai ter várias perguntas e tal, a gente pode ver legendado e vai analisando, e é o tempo aí de 1h30, o vídeo tem mais ou menos 1 hora, dá tempo pra gente ir pausando e vai dar 1h30 certinho pra gente ver. O que vocês acham? Quem aí topa, galera? Nada por um char level 100. Top, estou viciado demais nessa segunda temporada. Larguei o COD pra jogar Diablo e minha sanidade mental ficou em dia. Aí sim, mano. Tu acha o COD muito mais perturbador? Né? Porque esses jogos competitivos, eles tendem a ser tóxicos, né? Tendem a ser muito tóxicos. Mais comunidade BR, mano. No mundo inteiro imagina no Brasil, né? Valeu, Davigum. Muito obrigado pelo seu sub, mano. Seja muito bem-vindo aí. Obrigado pela moral. Valeu pela sua ajuda. Tamo junto. Valeu por acreditar no meu sonho. Quer viver dessa bagaça aqui. Ah, você também é o Evoque do YouTube. Valeu, mano. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Olha só, virando membro de todas as formas. Falando nisso, galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Vamos assistir, então? Eu separei o vídeo aqui, olha. Eu separei o vídeo aqui pra gente ver. This is Riker, streaming live from Blizzcon. Botar a legenda. Ah, agora a imagem tá melhor. Ah, porque quando ele postou, a imagem tava uma merda, a qualidade da imagem. Deve ter postado logo depois que fez, antes de carregar. Tá vendo? São 51 minutos de vídeo. Eu vou botar a legenda. Ei, pessoal, aqui é o Riker, transmitindo ao vivo da BlizzCon, da BlizzCon, né? Vamos lá. 2023. And sitting with me right now we have Mr. Joe Shell. Ah, eu tô na cara do Joey Celli, calma aí. Deixa eu tirar minha câmera da frente aqui. Vamos ver essa entrevista aqui de 1 hora com o Joey Celli. Vendo, dropei o anel de Mendelin, mas estou no 71 fazendo build de Infinite Mist. Vale a pena focar em trocar a build para alguns minions por conta do anel? Não, cara. Não é porque tu pegou o anel que vai trocar a build inteira. Tu pode deixar o anel guardado e depois fazer uma outra build. Termina a sua build primeiro, joga com ela, e depois você finalizar ela e deixar ela ok, aí você vai e cria uma nova build e testa outra build. Não fica parando build no meio porque achou. Imagina, aí você começa a fazer build minions, aí no meio do caminho tu acha um anel, um item mega raro da build Otto. Vai parar de novo pra build Otto? Não. Escolheu fazer a build de Infinite Mission? Termina ela. Depois você vai pra outra. Pô. Não parem no meio que vocês começam, galera. Vão até o final. Existe algum método de farmar os materiais pro Varchan mais eficaz? Não, cara. É árvore de lamentos e o Old Boys. Tamo junto, DKR. Tá, vamos lá, gente. Como é que tá aqui? Todo mundo me ouvindo bem?
A temeridade funciona como? A causa temerity, galera, nada mais é do que quando você tiver de vida cheia, qualquer cura que você ganha vira barreira. Até o máximo de 80% da sua vida. Tu consegue manter a sua vida mais 80% de barreira ligada o tempo inteiro. E você ainda te dá o direito de você usar poção de cura enquanto está de vida cheia para ativar mais barreira. Eu vi que porões de árvore aparentemente parecem mais demônios que dropa os itens do Vachan. Então, não é porões de árvore, é as missões da árvore de julgamentos, as DGs que tem árvore de julgamentos. Tá, vamos lá, vamos ler aqui. Game director of Diablo 4. O diretor do jogo Diablo 4, beleza. So we got a number of exciting D4 reveals at opening ceremony, more than I was expecting, than I think anyone was expecting. We're gonna talk through what we can about those, but before we dive into any of that, it's been 4 years since we've had an in-person BlizzCon. What's it like to be back? Yeah, it's been incredible. I was here in Hall A. There are several halls here, and I was in the Diablo Hall here, which has this incredible Tree of Whispers, like an in-person Tree of Whispers, and it was, during the opening ceremonies, we had Chris and Tiffany were up there, and Rod were up there announcing some really cool stuff, and so I was here in Hall A with many of the fans of Diablo, hanging out and getting to hear all the reaction to it. So it's been really cool. Yeah, and feeling that energy of the crowd and the audience. Yeah. That Tree of Whispers. We're gonna, I'm sure y'all are gonna see footage and photos. Is there any particular special head on that tree? I'm told that there is Rod Ferguson, our general manager. I'm told that his head is up there. So I don't know what deal he made. The deal with the tree is you make some kind of bargain. So I don't know what kind of bargain. Tá, tem uma árvore de julgamentos lá na BlizzCon, né? Cinematográfico. We'll find out. All right, so a number of reveals. They're sort of coming in different chronological order. Why don't we talk through in order? Sure. So the first, I think, is it those 5 rings? Right. Now, I want to caution here. Quero alertar aqui. We in the opening ceremonies, we announced a bunch of stuff, and we didn't go into as much detail about it as we're going to go into in our Diablo 4 campfire chat tomorrow. And aí, ó, ele tá falando que durante a cerimônia de abertura do dia anterior, né, de ontem, eles falaram de um monte de coisa de Diablo 4 e não chega nem perto do que eles vão falar no dia de hoje. Muito legal, cara, muito legal. So I would love to tell you all the things we're going to tell you in the campfire chat, but I'm going to have to limit it to the stuff that we've talked about so far, because we want you to show up for the campfire chat too. Oh, absolutely. But yeah, the Malignant Ring. So one of the things that is really cool about the seasonal model of Diablo is that everyone can start fresh each season, right? So if you didn't play in Season 1, then you're not coming back in Season of Blood and thinking like, oh no, I have to go catch up here, and now I get, what do I have to, like, what's even happening? And so that sort of fresh start really provides the opportunity for players to jump in every season. If you missed a season for some reason, no big deal. Now, at the same time, when we have cool stuff like, let's see, we did talk about this, so the Necromancer powers, we heard, I think all of the Diablo players, literally everyone, including some rogues, were like, yeah, the Necromancer power that automatically triggers some of your core skills. Aí, ó, o poder do necromante que aciona automaticamente alguma de suas habilidades vai voltar, foi o que eu falei no vídeo de hoje. Quando eu falei quais anéis que deveriam voltar, já escolheram, é claro, né? Todo necromante gostaria que isso voltasse. That needs to come back, and the other thing about the seasonal model that's great is that because we can sort of confirmado que o do necromante é esse. We've released previously, the seasons, things from previous seasons can come into future seasons in cool and interesting ways. And legal que eles falaram, né, desde o começo, que várias coisas da temporada anterior poderia vir para as próximas temporadas, mas que os corações malignos não iriam. E acabou que tá indo, né, de qualquer forma. Acabou que tá indo, então tá valendo. Tá valendo. And so seeing the Malignant Rings come back, seeing the boss ladder too, right? Like having Varshan come back
having the malignant, like it's also the theming around it, having those malignant elements, like feel like it's like, yeah, I remember. O áudio do vídeo tá baixo, mas é o vídeo mesmo, tá? Tá no máximo aqui no YouTube, tá no máximo, mas no vídeo que é muito baixo. I was playing in Season 1, I remember the Malignant Hearts, and you know, getting to have that sort of carry forward, it's so cool. Yeah, and it's like all this like dev effort goes into making the seasons, and like it's nice that we get to keep some of it. You know, it's a nice testing grounds to see like what are the features that hit best, that are best to be integrated into the base game. And, I'd say personally, Caramba, Davi Gomes está dando 10 inscrições de presente. Muito obrigado, meu mano. Valeu pela moral, cara. Que isso, fera. Olha só. Parabéns aí, ó. Parabéns aí o Vaco Onimus. Parabéns ao Trinity Astral. Parabéns ao Vulcano Lord. Ao Fer 6 Coffee. Parabéns ao Blade Obscure. Parabéns ao Cyranex, Murdoch, Ushoabe, Live in Death e Goguinhask. Parabéns, mano. Tamo junto. Deixa eu só até... Eu vou até atualizar aqui, ó. Já ganhamos 11 Primes. Pô, muito obrigado, mano. Tamo junto. Vou atualizar a meta aqui. 81. Estamos chegando nos 450. Estamos chegando, cara. Estamos chegando. Fico muito feliz. Deu azar, não. Deu azar, não pegou. Quem sabe na próxima outra pessoa vai e doa aí uns subzinhos, você ganha, mano. Deu azar. Vamos continuar. Muito obrigado aí. Valeu, Davi. Tamo junto. So, what was the decision to, I guess, roll out more content during the season? Well, it's a sort of combination of a few things. One is esquece de entrar, o Davi, no grupo dos membros do WhatsApp, tá bom? Não esquece de fazer parte dele. É só ir na aba de comunidade do YouTube, você vai descendo e vai ter uma postagem lá. Parabéns por virar membro, clica nesse link e pronto. É quanto um sub? Acho que é uns R$8, né? And then the other element really is that Diablão mandou R$40. Caraca, muito obrigado, Diablão. Tamo junto. Obrigado pelo Super Pix. Valeu por acreditar no nosso sonho. Obrigado aí por ajudar aí. Tamo junto, viu? Muito obrigado por ajudar a meta também. 8,90 aí, ó. 8,90, galera. Achava que era 8, mas é 9. Pra dizer a verdade, eu nem sei quanto que eu ganho de verdade desse valor. Porque eu ganho uma parte, tipo, eu ganho 40%, 50%, e depois não é tirado uma parte na hora que eu vou sacar como imposto, tá ligado? Uma taxa de por saque. Ainda tem o valor que vai ser retirado da conversão na hora de passar de dólar para real. Então, assim, no final, vou ganhar bem pouco. Mas ainda assim, a gente ganha um dinheirinho legal, né? Dá pra pagar as contas. Valeu, Nau. Obrigado, mano. Valeu por virar membro. Tamo junto. Obrigado por acreditar no nosso sonho. Ajudar aí. Muito obrigado, viu, mano? It really made sense for it to come out just a little bit ahead of Midwinter. All right. Would you characterize it as pinnacle content? I would, absolutely. Yeah, okay. It's not messing around, and I would say that in particular, you're going to have to bring all of your skill with the game, but on top of that, you're going to have to bring your absolute best builds. Like, okay. It's not. This is not. Por enquanto tá só enrolando. Não teve nenhuma informação que tu olha e fala, meu Deus, que legal. Every build will be able to complete. I see. So for people that feel like, oh, like, you know, I have a level 100 character on day 2, the game's too easy, is this going to challenge them? You know, I am always impressed by the ingenuity of our players in finding new optimizations and new ways to you know, push the. Eu fui um desses caras que pegou level 100 em 2 dias. Eu fui um desses caras. Mas não tá fácil não, assim. Mechanics of the game. Só Deus sabe o que eu ralei. Yeah, I think so. I'm willing to say that's going to challenge players, and you can jump on social media and tell me I'm wrong if that doesn't happen. But it's hard. Yeah, we've been testing it internally, and it's very challenging. We say as we're literally watching a ball lightning sorceress. Yeah, we know that players are going to bring their ball lightning sorceress.
into Abattoir, and we're ready for it. And so way early into the season, you put out a message on Twitter saying, and I don't think you made a specific reference to anything, but you just said we're glad people are enjoying Season 2. We have no plans to nerf it. Yeah. Were you hinting at ball lightning? Temos plano de nerf, Well, you know, sim. one Você of the things estava that ensinando um I raio wanted de to communicate with that bola. is that we're also all fans of the game too, and so I think sometimes you can feel like maybe the devs and the players are like on opposite sides somehow, and the devs are like trying to be the gatekeepers of fun in some way. And we really are not. That is not our mission at all. We want players to have fun, and so a lot of the changes that we see in Season 2, I mean, even Viu? Não, even falaram things que não vai like, ter nada de nerf nessa temporada. Já sabia disso. Nerf é só na próxima temporada. Ah, bode, Baulight está roubado, mano. E os bárbaros dando hit kill, não tá não? You're spending between those quarter levels is a big factor in how the frequency of those Paragon points feels, right? So e o bug tem que ser consertado. O bug da T-Bout aí com a Rogue tem que ser consertado. É consertado. É bug, não é coisa que tá forte, é bug. So we want players to have fun. We want players to discover things about the game. Sometimes things that are intended, and sometimes things that maybe were not exactly intended all the time. But the key for us with Season 2, of course, from season to season, we're going to introduce all new. Muito obrigado pelo seu Prime, Hélio. Items, Arranges. Muito obrigado pelo Prime, valeu aí por acreditar no nosso sonho, por ajudar aí a comunidade, tamo junto, viu? And so, a build that is awesome in Season 2, it's probably going to be a different build that you're excited about in the next season, right? So definitely expect that. But in terms of Season 2 itself, we really just want players to have an opportunity to own things in a really cool way. And so, what I wanted to indicate with that tweet is we don't want to get in the way of that right now. Fair. Caraca, o YouTube ficou atrasadaço, né? Porque essa live já tem mais 2 horas right já. Now or ever. Later. No, but later. Tamo junto, Diablão. Obrigadão. Tá vivendo. Qual foi seu nível de exaustão? Ficou tomando remédio ou recuperando só dormindo muito? Cara, eu me recuperei. Eu me recuperei só descansando mesmo. Eu tive que ficar uns 4 dias botando o pé pra cima, porque o meu pé ficou inchadão assim. Mas eu me recuperei só botando o pé pra cima mesmo. Não tomei remédio. Não tomei remédio nenhum. Foi só melhorando a circulação mesmo. Tive que me exercitar, dar umas caminhadas pra poder, sabe, voltar. Eu fiquei muito tempo sentado, né? Eu vou fazer de novo temporada que vem, mas agora dessa vez não vou ficar tanto tempo sentado. Quando eu quiser pegar alguma coisa, não vou pedir pra minha esposa trazer, eu vou levantar e vou buscar na cozinha. Entendeu? Vou dar, tipo, a cada hora eu vou tirar 5 minutinhos, levantar, fazer alguma parada, pra pelo menos não dar esse problema. And you never hear about ways that you can improve the game unless people are passionate about it. So, we really appreciate the passion of our fans in coming out and saying hey, it's really important to be able to preview the enchanting, for example, or hey, I got to 100 and I want more content, so that's really something where, and I think, we developed Season 1 alongside the launch of the game. And so we didn't have as much opportunity to react to a lot of the no. Oh, there we go. Fix this time. We didn't have a lot of opportunity to react to as much opportunity as we would have wanted to react to all of the things. Coloco mais metas na próxima, coloco mais metas na live próxima de tipo certa quantidade de sub, você dá uma descontraída, faz polichinelo, pode ser verdade. Realmente é uma ideia mesmo, Davi. Realmente me ajuda, né? Que aí dá uma alongada, dá uma esticada. Faz sentido. And so what we're seeing with the current season of we don't just get everything at the start. Some stuff might roll out in the midst of a season. Is that something that's going to be like a formula for future seasons? Is this a one-off thing?
Well, you know, I think we'll see how it goes with Season 2. With Season of Blood, I keep calling it Season 2, but it has a name. Yeah, you know, I think that it's really cool to be able to have things that come out as you're sort of progressing through the season. Conforme você progride a temporada, é uma das coisas que são legais. Quero dizer, alguns casos que naturalmente fazem sentido, como temos as férias de inverno chegando. So that's just sort of like a sort of really straightforward. Vai ter o evento de férias de inverno, tá ligado, né? Falou que é um cara de gorro vermelho, um cara de capuz vermelho atrás da gente. Será que teremos o Butcher Papai Noel, cara? There's just so much stuff that the team is working on at any given time. Sometimes it makes sense to have it in sort of a mid-season patch. Makes sense, makes sense. And the midwinter event, do we... Ainda não, Patrick. Só acho que 16 horas pra começar. As propagandas. Essas propagandas é engraçado porque é sempre um cara muito ruim jogando, mano. Eles fazem de propósito, eles botam um cara muito ruim jogando e você fala, pô, esse cara é muito ruim, deixa eu fazer melhor que ele. Tá ligado? It lasts over the holiday period. Okay. It's roughly 3 weeks, I think, something like that. Alrighty. And then Season 3 comes next with leaderboards. That's right. And the activity was called Gauntlet. Yes, yes. So leaderboards are going to take place in the Gauntlet. We're going to talk. Ó, a tabela de classificação, tá vendo? Eles vão falar hoje, ó. Eles vão falar hoje sobre a classificação. Mais detalhes sobre isso. Mostramos alguns modelos. Legal, vamos ter modelos hoje sobre as classificações que vai ter na temporada 3. A big part of the leaderboard is the UI. And so we have some mock-ups from that from Season 3. Legal, legal, mano. Vou compartilhar isso no bate-papo de hoje. The team did a great job on these. They look awesome, but they are not completely final. So there could be some small changes between what you see tomorrow and what you see when Season 3 goes live. Alrighty. And I think they mentioned something about a weekly cadence to them? Yeah, so, you know, we think that there's some cool opportunities within a season to have... Essa vez o druida é bravo, mas que tá carregando é o mago elétrico, tá? Vou deixar claro, Clóvis. Que tá carregando ali é o mago elétrico. O cavalo em chamas é drop? Sim, o cavalo de chamas é pega do Duriel. Vendo, qual build de druida você recomenda para... Eu nunca joguei de druida. Faz a build que eu quero fazer, cara. Eu quero fazer de terremoto. Você tem um verme que quando ele... veneno dos inimigos e prende, cai um terremoto. E aí você bota que os seus lucky hits fazem os vermes ficarem sem cooldown, né? Os seus minions. E aí tu fica usando o terremoto o tempo inteiro sem cooldown, todo segundo, causando muito dano. E você causa dano extra de terra, inimigos envenenados, dá um combo absurdo, milhões e milhões de dano subindo na tela o tempo inteiro. Muito forte. Postei essa build ontem. Muito obrigado, André Segato. Valeu pelo Prime, mano. Tamo junto. Valeu por acreditar no nosso sonho e ajudar a comunidade do canal. Muito obrigado, viu? Plus 20 permanent hell. That wouldn't be that significant in Diablo 4, but... Sabe o que eu queria fazer? Sabe o que eu queria fazer? Criar uma meta. Criar uma meta pra conseguir ir pra Blizzcon do ano que vem, cara. Tá ligado? Juntar uma grana pra ir na Blizzcon do ano que vem. Só em novembro do ano que vem, né? Tipo, pegar o ano inteiro juntando pra poder ir pra lá. O que vocês acham? Fazer uma meta assim. Espero um dia como convidado, né, mano? Imagina. O produtor de conteúdo de Diablo 4 BR. Caralho, ia ser muito foda. Mas tá muito pequenininho ainda pra isso, mano. Tá muito pequenininho. Se você chamar alguém, teria muita gente na nossa frente ainda. A gente tem muita montanha pra escalar. Sim, faria uns vlogs da hora. Very interesting. And how likely is it that there's going to be some
as part of like a marketing trailer, Welcome to the Jungle playing. Oh, well, we should have maybe a few different. You know, one of the things that's cool about Diablo is that we have players who have been playing since Diablo 2, and we have new players. Yeah. And they have all kinds of different musical tastes. So, Welcome to the Jungle is. Welcome to the Jungle. Imagina botar essa trilha sonora, Welcome to the Jungle. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. So what are you most excited about? Pra que essa meta, mano? Ano que vem você será convidado pra ir. Deus te ouça, MDA. Deus te ouça, mano. Vamos continuar trabalhando, fazendo 8, 10 horas de live todos os dias, conteúdo todos os dias. Tentar melhorar a qualidade, bater todas as metas. Tentar ser sempre o primeiro BR a pegar level 100 em todas as temporadas. Ficar no ranking de tudo pra gente ser enxergado e ser convidado aí pra Blizzcon do ano que vem. Imagina! Anyway, no one cares about this because what's really important is procura assim, Clóvis. Vendo qual build é melhor, Redemoinho ou Martelos Ancestrais? Martel tá mais forte. Mas é mais forte pra matar boss. Redemoinho é melhor pra farmar. Sort of small moments where I'm just sort of taking a break, and it's cool to be able to take a break in the world of Diablo 4 and just sort of look at all of the hard work that the team has done. I mean, it's been many years. You're seeing this thing come together. Passaram muitos anos, você está vendo essa coisa acontecer. Você provavelmente viu isso para sempre no bloco. Em algum momento em que ponto você percebeu como se tivéssemos feito um jogo como este, e isso finalmente tudo se encaixou. Você sabe que eu era quando estava jogando pela mesma área que construímos para a demo da Blizzcon 2019. And it was cool to see it in the final game. Not everything is the same, but it kind of gave a sense of perspective of like, you know, because you kind of lose track with imagina que muitas coisas que eles fizeram desde começar a produzir o jogo ficaram de fora, tá ligado? Nunca entra todas as suas ideias, né? Quando você produz um jogo, sempre tem um monte de coisa que você faz, depois você fala, isso aqui ainda não ficou tão bom, vamos deixar pra próxima. E aí põe numa expansão, põe no futuro. Provavelmente deve ter até classe pronta já, galera. Vocês acham que eles estão criando classe? Já deve ter umas 2, 3 classes prontas que eles só estão ainda mexendo pra poder botar no futuro, tá ligado? All the people who care about Diablo that we care about Diablo too, and we're going to bring the game in a good direction. Awesome. And that I would say that it's something where, you know, player investment, like, because you when you spend time with the game, you're sort of investing in the game and your character, and also kind of in the future of the game, right? Because you want to be able to come back and have more cool stuff. And so, you know, for us, it's really about demonstrating that investment is worthwhile, you know? Makes sense. We also heard that we're getting a new class with Vessel of Hatred. Estamos recebendo uma nova classe com Recipiente de Ódio, que é uma classe totalmente única. Vamos ver o que eu vou falar. Agora, todas as classes anteriores são uma classe de retorno. Acho que vocês honraram muito bem a tradição de Diablo. A Rogue, quero dizer, tem tudo, exceto o nome. Basicamente, manter a tradição e tal. Vamos ver o que eu faço da classe. Minha esperança é de que eu sempre contaria as pessoas para a quinta classe, uma das duas, espada e personagem do tabuleiro, porque isso muitos fãs realmente querem. Capaz de deixar sua marca na franquia com sua própria classe única. Sim, com certeza, né? É importante que o Diablo 4 crie uma classe nunca antes vista, porque todo Diablo, ele tem que ter uma classe dele, entendeu? Porque assim, Diablo 1 foi o Diablo mais genérico, né? Tinha guerreiro, mago e arqueiro, não tinha classe. Era só estilo de arma. Era guerreiro, mago e arqueiro. Não era classe guerreiro, classe mago, não. Tanto que o guerreiro podia colocar um arco na mão dele. O guerreiro podia usar um tomo e tacar umas magias do mago.
e assim por diante. O arqueiro também, se não me engano, não lembro direito. Mas eu lembro que o meu guerreiro invocava a Hidra de fogo, mano. Pra vocês terem noção, no Diablo 1, muitos anos, não lembro direito. Mas no Diablo 2 começou criando sua própria marca. Praticamente o Diablo 2 que trouxe o Necromante como uma classe heróica pro mundo dos games. Antes do Diablo 2, só se via Necromante como um vilão. Ah, olha o Necromante ali, tem que matar que ele tá invocando os seres das trevas pra deter os heróis. Não, você transformou o Necromante como um herói, muito da hora. E aí trouxe o Druida também, que já era falado, mas ainda não era uma coisa jogada, né? Ninguém nunca tinha visto você jogar com o personagem Druida, não que eu lembre. E tal. Antes disso, só coisas como, tipo, vampiros, né? Porque o Druida é quase um lobisomem, né? Então só tinha visto mais ou menos o vampiro, como Castlevania, etc. E aí o Diablo 2 trouxe essa inovação e tal. Por mais que a Amazônia seja uma inovação também, não é a mesma coisa que trazer um Necromante ou um Druida. São classes muito, sabe, existenciais, muito diferentes, que você... Mano, tu bate o olho e já fala, caraca, isso aqui é novo, isso aqui é legal. E aí no Diablo 3, eles quiseram também trazer novidades, né? E eles trouxeram. Eles trouxeram o Cruzado e o Feiticeiro. O Feiticeiro era para substituir o Necromante. Mas o Necromante era uma paixão tão grande que eles tiveram que trazer de volta por pressão do público. Mesmo achando que não precisava, porque acabou que o Necromante que veio nem era focado em Minions. Os Minions ficaram para o Feiticeiro. Inclusive deveriam trazer o Feiticeiro para o Diablo 4. E aí o Diablo 4 acabou que não trouxe nada de novo. Ah, eles trouxeram a Rogue, mas a Rogue é uma cópia, né? Porque a Rogue é uma mistura, eles já falaram, que é a mistura da Amazônia com Assassina e com o Caçador de Demônios de Diablo 3. Então eles pegaram 3 classes e misturaram numa só. É novo? É, mas não é ao mesmo tempo. Agora, eles trazendo essa classe que eles prometeram aí, não falaram o nome ainda, devem falar hoje, devem mostrar alguma coisa da classe, com toda certeza eles devem mostrar essa classe, acredito eu. Pelo menos só falar por alto, um trailerzinho. Essa classe, com certeza, eles devem mostrar mais ou menos por alto. Cara, vai botar a marca do Diablo 4, né? Olha a classe que a gente inventou. Que não trouxe só a classe dos jogos antigos. Necro ainda é vilão, né? Não, pô. Não é mais nada de vilão, não. Pode ser em alguns jogos e tal, mas não é mais não. Come up with something that is thematically appropriate to what's happening, or... Well, I would say that the... Os anéis que vão entrar vão ser itens Uber? Não, Ricardo, vai ser item normal. Salve, Ricardo. Salve, Leonardo Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Vão ficar comigo hoje até 9 horas da noite, 10 horas da noite. 8 não para até ver tudo da Comic Con. Da Comic Con. Da Blizzcon. Necromante, mais conhecido como Mr. Catra de Santuário. Por que Mr. Catra, mano? Para Selby tivemos brincando, logo seria meio estranho. Não é realmente sobre... Quero dizer, certamente nós temos tantas maneiras de expressar nossa criatividade. Eles não focam no que eles querem, sim no que eles acham que é melhor para os jogadores, né? Assim, o clássico é um jogo enviado, sabemos que existem algumas outras classes que você mencionou que os jogadores adoram. E exatamente como você disse, você sabe que queríamos lançar o jogo com as classes que refletem todas as coisas incríveis que aparecem nos jogos. And with the expansion, we want to show some of the new things that Diablo 4 can bring. Com a expansão, queremos mostrar uma das coisas novas de Diablo 4. Pode trazer com certeza, mas isso não é uma mudança. We're not sitting in the office thinking like, okay, now let me show you, my vision. Like, I don't care what you guys want. We're gonna give you the pumpkin class, right? Like, there's no designers who are back there like, it's time for the pumpkin class. But we think that the class that we're working on is incredibly cool. Brings incrivelmente legal, tomara, mano. Traz um novo jogo para Diablo. Tô falando da classe nova. And we're really excited to talk more about it in the future. I think that was next summer. We're going to hear more about the expansion, right? Yes. Yeah. Alrighty. Looking forward to that. Ansioso por isso. So
I believe Rod had mentioned in an interview yearly annual expansions. Was that meant literally, or? Well, I think what we can what we're committing to right now, right this instant, is a Vessel of Hatred coming out in late 2024. Fair. You know, we need to balance the work that we're doing with expansions with the work that we're doing to support the live game. Right. We have a big team. The team can do more. The team can do more than one thing at once. But at the same time, we need to make sure that the people who are playing the game right now are having a great experience and not, you know, not sort of go too far into a perspective where it's like, well, you know, maybe come back in the future and the game will be fun. The game needs to be fun now. The game needs to be fun in the future. Right, right. And so, for anyone who might not know, you are a veteran of the Diablo team, many years. Did you start at Blizzard with D3 or even before that? I was working at Blizzard. Ele começou na Blizzard com Diablo 3, olha só. Trabalhou no outro Warcraft. Depois do Diablo 3, que da hora, mano. Reaper of Soul. Melhor patch Diablo 3. Diablo 3. I wrote all of the reactions. Pacote Necromante do Diablo 2. One of the things we did with the Necromancers, we added the oh no. The skill. Caraca, que maneiro, ele trabalhou com Necromante do Diablo 2. Yeah, exactly. Thank you. How did I not remember the word revive? I'm playing a Necromancer in Season 2. Pera, dá um help aqui. Tô level 90 e parece que meu jogo parou de subir XP. Qual sua dica? Cara, de preferência jogar em grupo, fazer DGs 10 levels acima de sigilo. Usar poção de XP e andar junto, que vocês têm os bônus de XP absurdo. E verifica se você botou os... No passe de batalha, né? Você ativou os bagulhinhos lá, as poeirinhas, pra poder ganhar bônus de XP. I don't know, 500 or so, like different variations of them. So yeah, I worked on that, and then worked a lot on Diablo 4 and on the. Óbvio, vendo, acho que a build de sangue dessa temporada do Necro tá muito quebrada. Cara, não tanto quanto tá Bárbaro e Mago Elétrico. Bárbaro e Mago Elétrico tá mais quebrado ainda, mas tá forte sim. Necromante mais conhecido. Ah, porque é o pai de todos. Ballight tá carregando demais nessa DG, sim. Eu comentei isso mais cedo, o cara falou, nossa, a build de druida é quebrada. Eu falei, não se engane, quem tá carregando é o Mago Elétrico. Coordinate. I mean, like, let's say someone's working on the expansion, and then you're making some like pretty serious core changes to the base game. How does that like not mess up what they're doing? And yeah, it's a great point. It's especially important for our system design team and the people who are working on changes to the live game that sort of really reverberate forward to the expansion. So. You know, it's less... Eu não sei se passou batido, mas eles falaram, tá? Me contaram que nessa conversa aqui com o Riker, eles falaram o seguinte, que todas as expansões vão ter classes novas, nunca antes vistas. Uma classe que o Diablo 4 vai trazer nas expansões. Mas talvez, durante as temporadas, eles podem trazer classes retrô. Classes dos jogos anteriores da franquia. Então pode ser sim que entre um feiticeiro, que entre um cruzado, um paladino, uma amazona. Pode ser que entre essas classes em alguma temporada e chegue assim, de graça. Toma, pá, pra vocês. Mas, durante as expansões, a apresentação de cada expansão na Blizzcon vai ser sempre uma classe completamente nova. Isso pode mudar com os anos? Pode ser que sim, mas pode ser que não. For folks who are doing sort of terrain topography, for example. Eu amava Paladino no Diablo 2 também, cara. Pronto, dessas coisas que você disse, agora vou testar uma DG de level 98. Bora ver, tamo junto, testa aí e me diz. And there's, you know, it's really sort of a constant thing, like every day as we make changes to the live game, the team working on the expansion needs to know about those changes, and they need to be able to, we need to really coordinate so that we're sort of working toward the same
end, and we're not sort of going in different directions. So yeah, it's I want to call out I think our producers are really sort of the linchpin of that effort. Awesome. And I guess speaking to your personal journey from Reaper of Souls. Jornada do Reaper of Souls, vamos lá. I guess what are some of the biggest changes, or anything in particular that you'd like to talk about your journey throughout all this? Yeah, it's one Toda a história dele, né? Ele trabalhou no Diablo 3. Deliver the audience for a Diablo game. He has a lot of different kinds of players in it, and cara, pra vocês terem uma noção do quanto eu sou viciado em Diablo, eu leio tudo que sai do Diablo há mais de 4 anos. Tem noção disso? Há mais de 4 anos que eu simplesmente leio tudo que sai de Diablo 4. Desde que eles estavam, mano, fazendo nada praticamente. Eu já tava lendo todos os fóruns, todas as matérias, tudo que fazia de Diablo 4, eu lia. Eu nem sonhava em ser youtuber de Diablo 4 nem nada, entendeu? Diablo pra mim era um hobby. Eu jogava Diablo 3 por 8 anos, joguei Diablo 3 por 7 anos e meio. E sempre foi um hobby pra mim. Eu cheguei a pegar top 15 global no modo hardcore, jogando de feiticeiro, de nível de fenda desafio, né? E mesmo assim, não era um bagulho que eu olhava tipo como profissional, porque eu não jogava todo dia, eu jogava quando dava, sacou? Porque eu trabalhava em outras paradas e tal. E aí quando eu comecei a carreira de youtuber, comecei a jogar outros jogos de celular e tal. E aí anunciaram que o Diablo Immortal ia chegar também, antes de Diablo 4, eu comecei a me planejar. Cara, já sei, eu posso jogar Diablo Immortal. O Diablo Immortal também é um jogo de celular, vai ter a ver comigo. E aí eu consigo grana pra comprar um computador e jogar Diablo 4. Porque na época eu era youtuber sem ser de Diablo. Eu era youtuber sem ter computador, eu era youtuber só pelo celular. Eu não sabia que ia ganhar um dinheiro pra comprar o computador. E aí eu tava me planejando, tipo, 2 anos antes do Diablo Immortal lançar, eu já me planejava, quando eu comecei meu canal, em lançar Diablo Immortal, vou fazer 1 ano jogando Diablo Immortal, criar o público, quando lançar Diablo 4 já tem um público para poder crescer na comunidade, ficar grande no YouTube. Eu planejava isso. Só que acabou que Diablo Immortal atrasou 1 ano, então foi 3 anos depois do que eu me planejava, e eu consegui dinheiro não graças ao YouTube para comprar o computador. Eu consegui dinheiro graças a um processo de 10 anos que eu tinha numa empresa, 10 anos não, uns 7 anos que eu tinha processado uma empresa que eu saí, fez umas merda comigo, eu fiquei, tipo, 4 anos na empresa, a empresa não pagava um monte de coisa e tal, um monte de merda. E aí eu consegui um dinheiro, e esse dinheiro eu comprei meu computador, e aí meu canal passou de ser de jogos de celular, passou para computador, comecei a procurar várias paradas, investir NFT e etc. E aí chegamos onde chegamos, cara. Muito legal, mas eu amo Diablo há muitos anos, e já planejava ser um produtor de conteúdo há 5 anos atrás, olha que da hora, né? Será que é possível matar Lilith com a habilidade de metamorfose? A minha tá dando 1 milhão de dano brutal, caraca. Cara, acho difícil porque a metamorfose, ela não garante um gol brutal, né? Tem chance de sair igual brutal, mas sabe quanto é a chance? É 3%. Acho muito difícil, cara, porque você não tem muitos bônus pra focar. Você teria que ter, tipo assim, por exemplo... Ué, ficou sem som o áudio. Ficou sem som o áudio, tá vendo? O vídeo. Propaganda. Tô resolvendo o som, tô resolvendo. Então, assim, acho difícil matar com a metamorfose, porque a metamorfose não é uma habilidade, e é muito difícil escalar coisas com ela. Não adianta, tipo, você botar... Talvez a única coisa que escale com ela é atributo principal, dano contra inimigos próximos e tal, coisa assim, tá ligado? Mas nada, de repente dano enquanto Berserker pro Bárbaro, dano a inimigos afetados por magia de sombra, coisa assim, entendeu? Mas é difícil escalar muito dano nesse poder pra dar hit kill, entendeu?
Vou esperar eles voltarem aqui. Saudade do Bomb Crypto. Eu joguei Bomb Crypto, joguei Cryptomines, joguei Plants vs Undead, joguei um monte de coisa no NFT. Queria uma arqueira raiz? Pô, eu queria muito o It Doctor, VL, mano. Pô, Vielimir. Será que vou colocar a skin retrô? Deve colocar, né? Estou com 20 entradas pro Duriel. Se quiser colar, só avisar. Ô, Michael, me chama quando acabar a live. Pode ser? Quando acabar a live, não. Quando acabar a Blizzcon, tu me chama que eu logo no personagem meu te faz junto. Fechou? Não dá pra entender. Quando era a temporada passada, o mago era fraco em comparação com outras classes. Agora entra a season, o mago fica tier S. Nivelamento tal. Mas esse que é bom, Clóvis. Tu tá reclamando, mas na verdade é isso que deixa o jogo bom. Porque se no momento a classe tá fraca, no próximo momento ela continua fraca, dá uma sensação de abandono. Tipo, poxa, essa classe nunca é boa. Agora, se uma temporada é fraca, na outra é boa, você fica, tipo, querendo saber, e na próxima temporada, quem que vai mandar? Qual que vai ser a melhor classe? Qual que vai ser a melhor build? É legal ter esses altos e baixos, entendeu? Só joguei com isso, com o It Doctor. Saí do WoW pra ir pro Mifor. Eu também só jogava de It Doctor, cara. Joguei com tudo, mas jogava mais de It Doctor. Só não voltou ainda. Vamos dar uma pulada aqui no vídeo. Voltou. We were thinking about doing the rest of the stream in chat. O som deles é muito baixo, né? It's more convenient this way. Yeah. Oh, what were we talking about at the time? Chat, what was the last thing you were hearing us say? Tá no máximo o volume aqui, tá no máximo. 30 seconds or so. Meanwhile. E aí, Monge Player? Tudo bom, mano? Tudo ótimo, e com você? Tudo certinho? Galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, valeu? Temos algumas metas aí do canal, meta de Prime Sub na Twitch, meta do Live Pix. Então toda ajuda é muito bem-vinda, faz toda a diferença pro canal, a ajuda de vocês aí, viu? Graças a Deus, hoje a gente vive o nosso sonho, a gente vive só de YouTube e Twitch, mais nada. Toda a minha renda, da minha família, da minha casa, meu aluguel, pago tudo por isso aqui. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu vivo o meu sonho. Ainda não tenho minha casa própria, gostaria, não posso fazer viagem com a minha família como eu gostaria. Tem 5 anos que eu não tiro férias. Se eu fiquei 2 dias sem trabalhar, foi muito desses 5 anos. Assim, de ficar 2 dias direto sem trabalhar. Nunca tirei uma férias de uma semana sequer. Mas estamos na luta, correndo atrás, a gente vai chegar lá. Eu faço live ano novo, faço live Natal, faço live tudo, você vai ajudar. Sabe o que eu queria? Fazer um cruzeiro, mas eu enjoo, cara. Eu tenho medo de enjoar. Dizem que não balança muito. Outros já falam que balança pra caralho. Então, não sei se eu me acostumaria. Eu tenho maior vontade de fazer um cruzeiro, sabe? Pegar uns 15 dias, passar no mar, deve ser da hora. Mas acho que até lá eu ia querer fazer live do cruzeiro. Nunca gostei de magos, mas nesta temporada estou utilizando a build Ball Light, enfim. Acho fascinante essa dinâmica do Diablo também, cara. Acho muito da hora eles ficarem botando builds fortes aqui, builds fracas ali e tal. É bom demais o cruzeiro, Lorde? Nunca fiz na minha vida um cruzeiro, cara. Oh, electric imbue. Oh, interesting. Lightning imbue. That's a cool idea. I think, you know, it's been interesting to see how the imbue system has interacted. One of the things we spend a lot of time working on is que horas começa? Cara, vai começar só às 16 horas. Hoje começa 1 hora mais tarde. Vai começar às 16 horas o evento de hoje, tá? Daqui 40 minutos. Aí, enquanto isso, a gente está transmitindo aqui o podcast, né? Que teve 1 hora atrás. Teve ontem, do Reich, ele falando, ele confirmou que o anel que vem do Necromante vai ser o anel de ativar os minions sozinhos, explodir os cadáveres sozinhos e tal. Confirmou que vai ter classe nova toda a expansão.
Vendo, eu gosto muito dos teus vídeos e tenho acompanhado de Portugal. Que da hora, Fábio. Muito obrigado, viu? Tamo junto, mano. Valeu aí pelo elogio. É muito bom, cara. De vez em quando receber uns elogios assim, sabia? Gosto muito. I believe we touched upon potential new skills coming, and Joe P said maybe as an expansion thing we might see new skills. Is that the same general sentiment on if we were to get new skills at some point, it would be in an expansion as opposed to a seasonal rollout? I think that you know. O frigobar vertical compacto e potente para bebidas de R$ 799,90 por apenas R$ 169. Ó, barato, hein? Caraca, sempre quis ter um frigobar do lado do meu escritório, mas aqui nem cabe, é muito pequenininho onde eu passo. Mas futuramente, mano, quando eu puder ter uma casa própria e tal, eu vou querer ter um frigobar do lado. Aí que eu não saio do quarto pra nada, né? Aí que eu faço 300 horas de live direto. You know, we've got a lot of stuff coming with season 3. It's been interesting to see some of the different ways that the folks working on seasons have, you know, looked at ways to augment the classes, and skills are certainly one way to do that. You know, we saw the Malignant Hearts in season 1, and in season E aí, Tapinho, salve, seja bem-vindo, mano. And so it'll be interesting to see where we go. Olha o golpe. I'm being sort of, I know where we're going. Não pode, sai desse quarto. Sort of coy about it, but you know, I think Qual a novidade? Vai começar ainda o evento, cara. Vai começar 4 horas, daqui meia hora. The way that your class build feels. Part of that comes from itemization, and part of that comes from effects on the class itself. Makes sense. So you've been working on ERPG. A gente tá vendo a entrevista com o Joe e Chelly falando sobre aí. Landscape of the ERPG changed since 10 years ago, and where do you see it going in the future? Yeah, you know, I think it's interesting that one of the things that's really cool about ARPGs is that, and actually sort of paradoxical, I guess, is that they're both a game type that's very easy to pick up and play, and also one that has the opportunity for a tremendous amount of depth through systems and itemization. And so, you know, it's been really interesting to see. You know, certainly other games in the genre. It's been. I think it's cool to see. You know, I think sometimes folks, it can feel like, you know, maybe we're like, are we Nós gostemos. Other games, or like, you know, like oh, players should only play our game or whatever. But you know, we're all players too, and we all love playing ARPGs, so it's always cool to see other studios' takes on things, and you know, we certainly all learn from each other and from players. Do you feel the seasonal cadence of kind of about 3 Você sente uma cadência sensacional de cerca de 3 meses. Yeah, it's a 109 bear. All right, a little trickier now. Yeah, so we've kind of across all it feels like across the genre now, every ARPG is sort of settled on a 3-month cadence of seasons. Do you feel like the rotation through A rotação através de argumentos diferentes é como o gênero está se movendo, onde as pessoas gostam ao invés de apenas jogar um jogo desde que o início da temporada seja escalonado. Is that kind of how you see the landscape shifting, or because like I feel like in the D2 days, right, it was like it's just D2, like that's all. I go back home and I play D2 every day for the rest of my life, like just grinding bail runs and that's it. Yeah, I would say that, you know. Tá fazendo uma temporada, né? Como é começar de novo e tal, o que ele sente. So many games out today that are awesome, and it's awesome to have more options. O legal da temporada é que você não é obrigado a se prender só a Diablo 4, né? Você consegue jogar Diablo 4 e jogar outros jogos. Joga aí 2, 3 semanas, joga um mês e meio e vai para outro jogo. Simplesmente. Always be able to be introducing new stuff to it. So I think our take on it. Tá, Vinal, vai começar às 16 horas, galera. Vai começar às 16 horas. Por enquanto a gente tá vendo só a entrevista aqui. Players will make their own decisions about what they're excited about, and we want to have exciting stuff for them to check out. Fantastic.
Oh man, there was something, and it just slipped my mind as I got distracted by that ancient there. Yeah. That was a man. Those. It's a nice like new event that pops up. Like the butcher like is always an exciting moment, and the sound cue, it's so good. Yeah, like so now Nossa, sonora da açougueira é sempre muito bom. Exciting difficulty spikes that happen in the midst of these. Yeah, it's been really cool to see the blood seed. Cara, isso é muito legal, ter do nada, tipo, tu tá num nível de dificuldade, nada aparece açougueira e a sua dificuldade sobe, mano, muita coisa. Ou entra os Cavaleiros do Sangue, né, também. Isso é muito da hora. Quero que eles façam isso toda temporada. Toda temporada tem alguma coisa que pode invadir tua DG e te meter a porrada, sabe? Você cria conteúdo adequado com amor. Outros criadores já fizeram por amor. Hoje se nota que é mais por obrigação do que amor. Tu acha que, pô? Eu acho que sim, cara. Eu acho que realmente está certo, mas não tudo, né? Alguns ainda são por amor que nem eu. Mas tem outros que claramente, mano. Eu não sei como ainda tem gente que, tipo, que assiste. Não vou falar nomes, óbvio. Mas tem gente que você sabe que o cara só tá ali porque ou tá sendo patrocinado, ou, sabe, é o que tá dando público, porque lançou a nova temporada e vai dar público. Porque muitas vezes tu vê que o cara nem queria estar jogando aquilo ali. Ou quando joga, ele faz uma horinha e já muda de jogo. Sabe, só pra dizer que teve Diablo 4, ó. Entende? Sei lá, mano. Enjoou do jogo? Pô, beleza, cara, vai pra outro jogo. Mas idiota quem assiste, né? Hoje eu descobri que tu também tem tempo pra matar o Butcher. Como assim tu também tem tempo? Eu não tinha dano pra soar ele rápido, mas também eu não morria. Cara, então, vai depender do seu objetivo. O Butcher apareceu. Aí, travou o som de novo. O Butcher apareceu. Ele dá muito dano e tal, ele é muito bom pra XP, mas ele dá trabalho. Se você não tiver uma build extremamente quebrada no nível fácil, que você simplesmente explode o açougueiro, cara, o legal é que você fuja, tá? Não é demérito fugir. É porque se você tiver uma corrida pra upar, ele vai tomar muito tempo, vai ficar ali 5 minutos, era o tempo de se acabar de jeito e estar na metade da outra. Agora, em grupo, já acelera esse processo, né? Mas solo, o ideal é que você fuja. Mas, se você não tá ali pelo, tipo, caraca, quero upar rápido, rápido, não. Se tá pela diversão, vale a pena o desafio. Vale a pena perder os 5 minutos correndo pra lá e pra cá, batendo, fazendo isso, aquilo, outro e matando o Butcher. Pela diversão, matar Butcher sempre vale a pena. Pela diversão, correr atrás do Goblin sempre vale a pena. Mas pelo XP, pela aquela coisa de quero ficar forte, não vale a pena você ir atrás de um Goblin que foi pro lado contrário da DG, se você não tem muita movimentação. Não vale a pena você matar o Butcher se você não tem um dano muito explosivo que explode ele em alguns segundos. Entende? Não vale a pena você nem ir pra World Boss. A chance de que é uma coisa boa é muito baixa. Tudo bem que agora melhorou, né? Cai itens de 925 e tal. Mas no geral, você quer level, mano. Então vai depender do que você procura, né? Tem espaço pra todo mundo. Ele sumiu na linha da frente. Metade da vida. O chat do trade no hardcore é muito engraçado. Por quê? O que tem de engraçado lá, Moto? You know, I was talking earlier about how we have a lot of different kinds of players in Diablo 4, players who came from Diablo 3 or Diablo 2, or players who are new to Diablo. And, you know, some of those folks really love the way that in Diablo 3 it feels like every time you log in you can make, you feel like your time was sort of accounted for. You know, you feel like you made, you did something, like, yeah, maybe you didn't get an upgrade for your build, but you're making progress against something, and that can feel really Sim. Another an effect of that. Cara, o Diablo, ele causa uma adrenalina.
o Diablo 4, ele causa uma adrenalina, uma satisfação muito grande. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu consigo matar a Lilith com uma build que eu crio, com uma build diferente, com uma raça, com uma classe diferente, cara, dá uma sensação de trabalho bem feito, sabe? Às vezes eu faço a live, aí a live não rende o que eu gostaria, sabe? Questão de monetização, da galera fazer doação e tal. Tem live que eu não ganho nada, tem live que, pô, às vezes eu fico 8 horas de live e não recebo um Prime, não recebo um sub, não recebo um superchat, um Pix, nada. E dá pouca gente na live, tipo, sei lá, foi um dia ruim. Todo mundo tem seus dias ruins. Mano, às vezes eu tô num dia muito ruim, que, pô, os vídeos que eu postei no dia não estão dando muita visualização, a live ninguém tá assistindo, mas eu consigo matar a Lilith no final da live e eu tenho aquela sensação de, caraca, meu dia valeu a pena, sabe? Foi um dia bem feito, foi um trabalho bem feito. Isso é doideira, mano. Porque, mano, em teoria, pô, na prática eu me fudi, né? Pô, só trabalhei e não ganhei quase nada. Mas por eu ter conseguido evoluir no jogo, sabe? Conquistar aquele objetivo, mano, é muito bom, é muito bom. Dá a sensação de, caraca, mano, consegui. Valeu a pena ter ficado, sabe, upando até o level 100 pra conseguir matar essa condenada. Adrenalina é jogar no hardcore, que é uma loucura. Já perdi 3 personagens no level 70. Já perdi 90, ô MDA. Já perdi no 90, no 85, no 70. Só jogo hardcore de novo quando eu tiver rank novamente, quando eu tiver umas paradinhas novas pra me incentivar. PQP não dá pra jogar Diablo 4, não, trava demais. Jogo Warzone, DMZ e MW2 e não trava como tava no Diablo 4. Cara, o meu tava travando assim, mano. Mas o meu parou, cara, o meu parou, deu uma melhorada. Sim, eu peguei level 100, parei por uma semana pra jogar outra coisa e estou voltando hoje. Cara, com os novos eventos vai querer jogar com certeza. Salve para o melhor canal de Diablo 4. Valeu, Nando Studios. Seja bem-vindo, mano. Vai ficar até o final aí, assistindo todas as novidades da Blizzcon? Quero ver, hein? Eu acho que você tá amando. Rapaz, imoral. Bot de pulverizar no level foi triste. Imagina, cara. Já Brasil é Microsoft vendo essa live do Venom, falando tudo isso. Se prepara que em breve tem um patrocínio bom chegando. Se Deus quiser, Engrove. Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser, ele há de querer. Mais propaganda, aguenta uma propaganda, mano. Muito obrigado e acabou. Já acabou. Já acabou. Muito obrigado, Tagordes. Valeu pelo seu Prime, mano. Tamo junto e misturado. Aqui, tamo aqui. Ó, 25 minutos pra começar, galera. Falta pouco. Vamos aproveitar, vamos trocar aqui uma ideia. O dia eu serei grande assim, ó. Que nem mando imp, tá vendo? 500 pessoas assistindo, cara. Esse cara é brabo. Nem começou. Quando começar, até deve bater as 800 pessoas, mano. Quando começar, deve bater as 800 pessoas. O Dijon, 2.300. Rob, 3.700. Caras são brabo demais, mano. Os caras são bravos demais, cara. Os caras são bravos demais. Se eu não seguir, a gente segue agora. Fiquei errado? Tô ligado, pô. Mano Imp é muito mais antigo que eu. Mano Imp é muito mais antigo que eu, pô. A prova é isso aqui, ó. Mano Imp, ele tem 62 mil seguidores, pô. 62 mil seguidores é coisa pra caralho. 62 mil, mano. Não tem como eu me comparar com alguém que tem 62 mil seguidores, sendo que eu tenho 5.400, pô. Não tem como eu querer que eu tenha o mesmo número de views que o cara, tá ligado? Não dá pra me comparar. A minha Twitch, eu comecei a mexer nela quando lançou Diablo 4. Então, assim, tem 4 meses que eu realmente
trabalho com a Twitch todo dia. Antes disso era só YouTube. O meu canal no YouTube não tá tão longe quanto do Mano Imp. Tá longe, tem o dobro de seguidores. Tem 60 mil, sei lá. Mas na Twitch tá muito mais longe. Tipo, de 60 para 5 mil, olha a diferença, né? Olha a diferença. Procura Zacral. Zacral. Caraca, o maluco tem 56 mil. Caraca. Ué, mas é o... Não é... Quem tá transmitindo? Eu não sabia que... Esse é o tweet dele mesmo? Doideira. Caraca, eu não sabia que o nick dele... É o nome dele? O nome dele é Zacral? Não, tô ligado, eu conheço... Cara, o... Esqueci o nome dele agora, mano. Esqueci o nick dele agora, o... Qual é o nick dele, gente? Eu já esqueci. Vou ficar e já estou no Discord. Show de bola, Nando. Cadê a turma que quer revezar? Entra no Duriel aí, ó. Israel já vai fazer Duriel. Rapaz, vamos lá. O Asmogod, isso mesmo, Asmogod. Me deu branco aí. Asmogod. Eu sabia que o nick dele era Zacral, não. Achei que era só Asmogod. Tá, vamos voltar. Falta pouco, galera. Falta pouco. 20 minutinhos. Cara, na moral. Diablo 4 tá mudando a minha vida, cara. Antes eu só fazia conteúdo de jogo de celular. Aí meu canal demorava muito pra crescer, eu tinha um público muito limitado. E aí eu fui pro NFT, aí deu uma crescida grande. Aí os NFT afundaram. Aí começou Diablo Immortal, meu canal voltou a crescer pra caramba, mas a Blizzard fez merda. Não sei se foi a Blizzard, foi a Activision Blizzard, se foi as duas juntas, fizeram merda. Porque eles abandonaram o jogo por 6 meses. Diablo Immortal ficou 6 meses abandonado, galera, literalmente. 6 meses sem ter uma atualização decente. Só depois que eles perderam cerca de 75% de todo o seu público do Ocidente, que eles falaram, acho que é melhor te dar uma atualização que o público realmente quer. Mano, eles passaram 6 meses só fazendo atualização porca de coisas que eles queriam botar sem dar ouvido a nada que o público pedia. Não interessava se você queria A, eles entregavam Z. Mas a gente quer B, eles entregam Z de novo. No terceiro mês a gente quer C, eles entregam Z de novo. Vai tomar no cu, mano. Resumindo, eles perderam simplesmente 75% do público do Ocidente. No Oriente, a galera continua em massa lá assistindo, porque a galera gosta de coisa pay to win lá no Oriente. Mas no Ocidente, mesmo a galera não gostando de pay to win, o jogo é divertido, o jogo é legal. Mas, como eles afundaram o jogo sem dar atualização, o Diablo Immortal afundou junto. E aí, quando eles resolveram começar a dar valor pro jogo, já não tem mais público. Anunciou Diablo 4, a galera só esperou entrar Diablo 4 pra sair do jogo. E aí, hoje tá bem as moscas Diablo Immortal no Ocidente. Tá bem as moscas mesmo. E aí, eu fui pro Diablo 4 também. E, mano, meu canal nunca cresceu tanto como cresceu com o Diablo 4. Quando começou o Diablo 4, eu tinha 19 mil seguidores. Então, passaram 5 meses, eu tô com 30 mil, cara. Olha a diferença. Olha a diferença. Muito obrigado, Vielimir. Obrigado aí pelo sub, mano. Valeu por acreditar no meu sonho. Valeu por acreditar na comunidade do canal. Tamo junto. Às vezes, dentro das pessoas que elas dão sub de 6 meses direto, sabe? Pra ela ficar 6 meses direto como sub. Mano, isso eu acho que não tem prova maior de confiança, tá ligado? Porque você entra num canal. Não sei se o cara já me conhece ou não. Mas entra no canal e dá um sub de 1 mês, você gostou do canal, quer ficar assistindo, prestigia e não quer ver propaganda, beleza. Mas tu dá um sub de 2, 3, 6 meses,
Mano, tá pagando adiantado, tu não sabe nem se o canal vai existir daqui tantos meses, sabe? Você tá confiando demais que aquele cara vai continuar transmitindo diretão por esses 6 meses, vai continuar sendo um conteúdo que você vai continuar gostando. Mano, é foda, é foda. Quando alguém entra e dá, tipo, 6 meses de sub. Mano, eu penso, caraca, esse cara é meu fã, tá ligado? Esse cara realmente acredita no meu trabalho, tá ligado? Uma última vez que joguei, melhoraram muito o jogo. O meu celular fosse bom, eu estaria jogando. Não, cara, ficou maravilhoso o Diablo Immortal. Eles começaram a trazer atualização todo mês certinha, sabe? Sempre o que o público quer. Trouxe um monte de coisa legal, classe nova. Diablo Immortal tá muito bom. Só que eles perderam 75% do público que não confia mais no jogo. Ficou um jogo muito bom, mas com o público 100% reduzido. 100% reduzido, entendeu? Quase ninguém mais tá jogando Diablo Immortal. Infelizmente, afundou muito o jogo. Era pra ser um jogo, cara. Diablo Immortal no primeiro mês. Nos 2 primeiros meses, eu pegava 250 pessoas por dia de live. Toda live minha no YouTube tinha 250 pessoas assistindo no mínimo. No mínimo. Dava 10 minutos de live, tinha 150 pessoas na live. Com 10 minutos. Ia subindo e ficava mais de 250 todo dia. Todo dia. Mano, era absurdo a quantidade de gente que amava aquele jogo. E eles simplesmente abandonaram. Por quê? Não sei. Ah, a última vez que joguei... Na China, a Blizzard foi tipo banida lá. Não tem mais jogo da Blizzard. Tem, pô. O Diablo Immortal tá na Ásia, pô. O Diablo Immortal continua na China. O que não tá lá é o World of Warcraft. Mas o Diablo Immortal continua lá. Não sei se ele continua só como Activision. Mas ele tá lá. O Diablo Immortal tá. Tenho certeza. Inclusive, o Diablo Immortal é mega famoso. Ele é tipo o novo World of Warcraft de lá. Pra você ter noção. Diablo Immortal na Ásia é muito famoso. Tem, mano, tem cartaz em ônibus. Tem latinha de refrigerante. Tem campanha de fast food, McDonald's. Tem Burger King direto com campanha de Diablo Immortal. Tem cosplay, cara, direto de Diablo Immortal. Mano, tem muita coisa, cara. Gestão de projetos deficiente. Desde os tempos de memoriais, o que você não gerencia, ele genera. Provavelmente é isso mesmo. Pois é. Vendo, cadê seu corpo? Ah, é porque eu subi a câmera pra não atrapalhar na outra gameplay. Vamos botar aqui do lado agora. Por enquanto eu vou ficar aqui grandão aqui, por enquanto. Valeu, Giovanni. Tamo junto, mano. Salve, Paulo Marreiro. Venom, eu parei com o Diablo Immortal porque ficou muito pay to win o jogo. Cara, então, ele não ficou, ele sempre foi. Só que o jogo ele é pay to win pra PVP. O PVE do jogo sempre foi maravilhoso. Pra mim, o PVE do Diablo Immortal é maravilhoso. Só que a mecânica que eles escolheram pro jogo, ela não tem desafio. O único desafio é chegar no nível. Como assim? Lá, as mecânicas de Diablo Immortal é tipo assim, você precisa alcançar tanto de poder para matar tal bicho em tal nível. Até você chegar nesse desafio, até você chegar nesse poder, é difícil. Então você fica correndo, lutando, fortalecendo para conseguir chegar nesse poder. Depois que você chega, fica fácil. Aí é só você andar, apertar qualquer botão e explodir tudo na tela. Fica completamente sem graça. E para você chegar nesse poder, basta você pegar qualquer item superior e colocar. Você não precisa nem sequer analisar os itens. Ah, caiu um item. Olha, tem setinha pra cima. Coloquei. Ah, mas ele dá o quê? Não importa, tem setinha pra cima. Coloquei. Por quê? O que importa é a taxa de combate no Diablo Immortal. Então você consegue uma taxa de combate legal. Você vai lá, você já tem a sua build toda guardada. Só pega e transfere os afixos para os itens que você colocou novo. Bota a build sem precisar se preocupar com nada. Já tá com o poder necessário e vai ser feliz. E espera eles lançarem mais uma nova meta de poder. O desafio real do Diablo Immortal tá no PVP, tá na disputa de guildas, tá na competição entre os jogadores. O problema é que isso é pay to win. O maior desafio do jogo tá no pay to win. Então, sim, complica, entendeu?
Mas o jogo é divertido, é legal, mas perderam 75% do público, o jogo é pay to win pra caramba, então já era esperar que não ia ter tanto tempo, né? Alguém vende entrada de Doriel por Gold? Cara, vai no Diablo 4 Trade, tem geral vendendo lá. Eu queria tanta classe druida para o Diablo Immortal, só queria isso. Cara, talvez venha no futuro, talvez venha. Diablo Immortal, eles estão evoluindo muito, cara. Evoluindo muito. Que eu sei, a parceria que a Blizzard tinha com a empresa na China acabou. E por isso que não tem mais nenhum jogo da Blizzard na China. Então, não, mas tem o Diablo Immortal tem na China. Quer ver, ó? Vou mostrar a vocês. Vocês não estão acreditando em mim? Ó. Chinês, tá vendo, ó? Site chinês. Esse aqui é o site chinês do Diablo Immortal. É o site chinês do Diablo Immortal. Olha as atualizações. Vou traduzir aqui, ó. Site chinês do Diablo Immortal. Porque tem na China, né? Aí vem a atualização do dia 31. Os eventos. As skins. Aqui é site chinês. Ó, mais uma atualização. Constantemente sai atualização no site chinês. Inclusive, tem várias atualizações que saem no site chinês, mas não saem no site BR. No site ocidente, no caso, né? Não no BR. Mano, eles já fizeram sorteio de iPhone, mano. Tem vários sorteios da hora no site chinês. Ó, isso é tudo site chinês, né? Toda hora sai mais atualizações diferentes. Eu queria achar os eventos que eles fizeram que mostram desse sorteio pra vocês verem. Tá vendo? O Diablo Immortal tá na China sim, pô. E tá bombando, tá? E tá bombando, só pra deixar claro. Você tava acreditando? Assim, eu particularmente gosto de assinar os canais que eu gosto de assistir, mesmo fora do horário de live. Como o trabalho atrapalha um pouco a rotina, às vezes vejo nos horários alternativos. Então, eu pelo menos, eu deixo todas as minhas lives salvas. Todas as lives que eu faço, elas ficam salvas no YouTube e na Twitch. Então, se você gosta de assistir por algum desses lados, você pode sempre assistir, não tem problema. Muita gente que eu conheço gosta de ver as minhas lives e de outras pessoas enquanto joga. Então, o cara fica ouvindo a live e jogando, que às vezes o cara joga sozinho, e aí ele deixa rolando a live, vai jogando e vai, sabe, só de se distraindo. Eu mesmo fazia isso antes de eu ser produtor de conteúdo. Eu adorava jogar enquanto eu ouvia uma live, porque eu não sou muito de ouvir música. E aí eu gostava de ouvir na época estava muito famoso o Flow Podcast. Então eu sempre jogava ouvindo o Flow Podcast. Jogava um Dota ouvindo o Flow Podcast. Entendeu? Sempre que eu tava jogando sozinho, que era a maioria das vezes, eu fazia disso. E aí, depois que eu virei produtor de conteúdo, mais produzo do que jogo, né? Não tem mais tempo. Assim, eu particularmente, salve vendo, inclusive, em vazamentos recentes indicam que o Diablo Immortal é extremamente lucrativo pela Blizzard. Sim, mas assim, absurdamente lucrativo, absurdamente. Vera, já saiu o resumo do dia 1 da BlizzCon? Já. Postei ontem, tá? Postei ontem todas as novidades que vão sair aí relacionado à BlizzCon do primeiro dia. Boa tarde, Diablo 4 ainda tem que catar todos os itens amarelos? Parei de jogar por causa disso. Então, agora você pode não catar mais itens amarelos, depois você chega a certo nível e só pegar item lendário. Pelo menos nessa temporada, porque o drop de lendário ficou tão absurdo que eu não pego mais item amarelo, só pego lendário. Eu só pego amarelo quando eu faço Duriel ou World Boss, porque lá é garantido que os itens vêm 920 de poder ou mais, mais ou menos.
Então eu não pego mais item amarelo depois que eu chego lá pro level 60, por aí. É o que tô fazendo. Largo sua live no segundo note, enquanto no principal tô telando o play, jogando no Horizon. Da hora, maneiro. Ricardo, é isso que faço, velho. Eu fico jogando e escutando a live. É top. Valeu, mano. Tamo junto. Salve família, salve Apocalipse. Eu jogo assistindo suas lives, tá vendo? Aí, ó, Gabriel também. Cara, mano, é uma forma de você se distrair. Muitas pessoas jogam sozinhas. E aí, cara, é uma alegria a mais, sabe? Eu sei porque eu fazia isso. Quando você joga ouvindo alguém falando sobre o jogo, zoando no Discord com outras pessoas, tipo, quando você vê, você tá rindo das piadas do cara, você tá ouvindo uma dica legal, sabe? Você tá ouvindo mais merdas. Então, assim, você quando vê, tu tá jogando e nem vê o tempo passar. Quando você só tá jogando, sem ouvir nada, sem ver nada, às vezes acaba ficando um pouco chato, porque tem partes do jogo que são tediosas. Tem parte do jogo que, pô, tu fala, caraca, já fiz 300 vezes e não caiu meu item, mano, tô de saco cheio. Mas quando já fez 300 vezes, não caiu o teu item, mas o áudio tá legal, sabe? Você tá ouvindo uma música maneira, você tá ouvindo um som de um podcast, você tá ouvindo uma live interessante, te motiva a continuar mais, tá ligado? Continuar mais jogando e tal. Entendi nada, sapinho. Qual dica para pegar renome rápido? Preciso dos pontos de excelência. Cara, missão secundária, abrir o mapa 100%, fazer as DGs daquele lugar e fortaleza. São as coisas mais rápidas de você fazer, cara. 6 minutos, galera. Falta muito pouco. 6 minutinhos, 6 minutinhos. Confesso que faço isso mesmo. Curto jogar e ouvir seu canal. Valeu, mano. Pô, cara, eu espero que eu esteja agradando. Espero que seja legal, que eu consiga fazer vocês se entreterem. Eu sei que nem todas as lives vão ser supimpas, né? Quem fala supimpa, mano? Mas eu sei que nem todas as lives vão ser as mais legais de todas. Nem todas vão ter dicas tops, mas todo dia eu tento superar, tento... Mano, eu posso estar num dia horrível. Eu posso estar num dia horrível, que eu tento sempre demonstrar um bom humor, porque eu sei que... Mano, se você tá aqui me assistindo, você não quer alguém pra baixo, sabe? Alguém reclamando da vida. Alguém, sabe? Porque pessoas depressivas atraem pessoas depressivas. Pessoas alegres atraem pessoas alegres. E pessoas alegres tornam o dia de outras pessoas alegres. Então, mano, eu posso estar no pior dia da minha vida. Eu tento ser a pessoa mais alegre do mundo, sabe? Porque eu sei que tem outras pessoas que não que dependem de mim, mas que estão aqui para se distrair. Entende? Que estão me assistindo porque querem se distrair, querem tornar o dia delas mais legal. Quando termina a minha live, eu vou pra sala sozinho. A minha esposa já dormiu, a minha filha já dormiu, não tem mais ninguém em casa, são meia-noite, 2 horas da manhã. Eu vou pra sala, boto minha janta, pego meu celular, boto num vídeo geralmente de xadrez e fico vendo um vídeo de xadrez enquanto eu tô comendo. Sabe qual é? Porque aquilo ali me distrai minha mente, entendeu? Distrai minha mente, relaxa meu dia. Eu não penso se a live foi boa, se eu ganhei dinheiro, nas contas para pagar. Eu só penso naquele jogo de xadrez, no quanto a comida tá gostosa e pronto, sabe? Me distraio. E quando as pessoas me assistem, eu me sinto como se fosse eu vendo meu vídeo de xadrez. Eu quero que as pessoas, quando assistam a minha live, seja igual a mim vendo vídeo de xadrez. Que não pensem nos problemas. Só pensem aí o quanto tá legal, o quanto tá divertido, e o quanto eles estão esquecendo das coisas lá fora, e só pensando que aquelas horas ali estão sendo boas. Que tá valendo a pena, entendeu? A live do Venom é o suprassumo. As balas da Xuxa, alguém lembra? Balas da Xuxa? Mano, eu sei que a Xuxa já teve tênis, já teve roupa, boneca, agora bala? Nunca soube que a Xuxa lançou bala. Galera, o Venom, alguém pode me responder. Existe algum lugar que pode fazer compra de ingrediente do Uriel? Sim.
Diablo 4 Trade. Escreve Diablo 4 Trade no... Lá em cima, né? Na parte você digita o site, que vai aparecer o site oficial de trade do Diablo 4. Você pode comprar por ouro as coisas. Rafael Chess. Eu assisto Xadrez Brasil, cara. É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. Esse Rafael Chess, ele é engraçado e tal. Mas, mano, ele é muito doido, cara. Ele fica pulando na cadeira. Eu acho que é esse, né? Ele fica assim, ó, na live dele, ó. Mano, ele fica assim o tempo inteiro. É muito doido, mano. Eu comecei a ver ele. Tava tendo campeonato de xadrez. Aí ele tava assim. Aí eu vi 5 minutos e eu falei, porra, tá maluco, vou ver essa merda não. Esse cara é um idiota. E saí. E fui ver outro cara narrando. Aí o outro cara narrando, ele ficava... E o bispo foi para casa C3. Vamos analisar a jogada. Eu falei, pô, tá me dando sono, vou voltar pro Rafael. E fiquei vendo o cara lá. O cara, mano, na moral, acho que ele tem alguma doença, não sei. Ele tem algum probleminha. Que ele não fica sem falar um segundo. Ele fica pulando, ele fica não sei o que lá. Mano, no começo tu acha que o cara é retardado. Mas depois tu gosta e fica ali assistindo. O cara é maneiro, entendeu? Mano, é da hora, é da hora. Eu adoro xadrez, mano. Eu adoro xadrez, cara. Eu adoro xadrez. Xadrez é muito maneiro. Inclusive, eu tô querendo comprar um tabuleiro de xadrez, não desses de mármore de R$1.000, mas um tabuleiro bem feitinho pra ensinar minha filha, cara. Ela fazia propaganda da bala supra-sumo? Ah, entendi. Eu nunca gostei muito de frigel, não. Eu gostava do frigel, daquela de hortelã com recheio de chocolate, tá ligado? Essa eu gostava. Todo o resto eu não gostava, não. Mas o que eu gostava mesmo era da House Verde. Eu adorava House Verde. Quando eu saía pra balada, era o House Verde ou era House Preta, né? Tinha que ter House Preta pra balada. Mas fora da balada era House Verde. Começou! Olha só, galera! Já começou mostrando, hein? A skin. O sapinho. O palhaço. Blizzcon 2023. House da impotência? Mentira. É sério? Eu não como house há muito tempo, mano. Nunca tive impotência, não. Toda vez que eu ia pra balada era o house... Mano, tinha que ter house preto. Pra ir pra balada, mano. Se você não comia o house preto, você não tava pronto pra ter o desempenho, mano. House preto, na hora, era o supra-sumo da parada, mano. Beijava uma menina com house preto, mano, ela nunca mais esquecia de você. Inclusive, se tu beijava ela sentiu o gosto de house preto, ela já sabia que tu tava pra jogo, mano. Ela já sabia, mano. Todo mundo sabe que house preto, mano, é o caminho, é o caminho. Hoje eu parei, né? Sou casado e tal. Mas, porra, house preto era a parada. Era pra dar potência. Pois é, house preto era o caminho, mano. O lugar que tu vai era muito bacana beijar? Ah, entendi, entendi. Mano, aqui na minha cidade, house preto é pra beijar outra boca da mina? Que doideira, mano. Vamos lá, galera, vamos lá. World of Warcraft. House, olha o que o João Vitor falou. Olha o que o João Vitor falou, galera. Sabia que house preto... Não, sabia que house nos Estados Unidos e Europa só vende em farmácia? Olha que doideira. Vai considerado pastilha pra garganta, que da hora. Vendo menino inocente, ele quis dizer bala house preta. Eu tô ligado, eu entendi, Midé. Eu sei disso. Eu entendi que ele quis dizer isso.
They are role agnostic, so it doesn't matter if you're a couple DPS, if you're a healer and a tank, if you're a solo healer. We're going to make it work. We're going to meet you where you are, how you want to play. Valeu, Viper Games. Are a new endgame Eu não sou tradutor. Deixa eu diminuir minha câmera aqui. World of Warcraft going forward and represents kind of a capstone to the outdoor world experience. We've had dungeons, we've had raids, we've had organized PvP. Cara, de começo vai ser World of Warcraft, tá? Depois do World of Warcraft vai ser Overwatch e aí sim vai vir Diablo 4. Então daqui 2 horas e meia tá programado para vir Diablo 4. No entanto, é capaz de vir... Deixa eu diminuir aqui para falar. So structuring this, really we want to approach it as something that you are going to be engaging in all season long with variety and flexibility. No entanto, é capaz de vir o quê? Como foi no primeiro dia. Antes deles começarem tudo de World of Warcraft, de Overwatch, Diablo, é capaz que eles deem tipo uma aberturazinha falando o que vai rolar em cada um deles. Mas não sei se só teve no primeiro dia. Talvez eles sigam o cronograma certinho hoje, para começar 1 hora mais tarde. Vamos ver. Mas a ordem é essa, o Diablo 4 daqui 2 horas e meia. Dá pra gente trocar ideia, analisar direitinho, ver as coisas. Cara, eu acho que eu cheguei a falar com ele sim, MDA. Eu acho que eu cheguei a falar com ele sim, não lembro. Eu cheguei a falar com outro cara que concordou e deu pra trás. E acabou ficando por isso aí. But we've also learned, based on your feedback, about what not to do in some cases, in terms of how we structure it, how we present it. I think a key aspect of saying this is an endgame pillar is that it's an offering in parallel. O Nando que tá no chat, se ele concordasse, ele podia vir pra sala da live comigo e ele me ajudava, porque ele mora nos Estados Unidos há 1000 anos aí. Ele traduzia umas paradas do Diablo 4. Seria legal, se ele puder. Sim, o Coroa é o Nando, pô. O De Silva também, se ele aparecer. The philosophies that Morgan touched on yesterday and how we're approaching designing and evolving World of Warcraft. We want to meet you where you are. Não falaram sobre isso, ô Rocha. Ontem teve praticamente a BlizzCon inteira de World of Warcraft, não falaram sobre ir pro Xbox. O marketing vai diferente também, João? Deve ser mais caro, né? Vendido como remédio. Ué? Comeu imagem do nada? Que doideira. These are not dungeons. Every dungeon is ultimately about killing a series of bosses or boss-like encounters, and the dungeon is over when you kill the final baddest boss at the end of the dungeon. Viper Games, meu amigo Luiz é teu fã, mano. Um salve pro Luiz então, pô. Salve Luiz, mano. É quase impossível ter o WoW em console, a não ser que façam o WoW novo. É difícil, né? Usar todos os botões, é muita coisa pra usar. De boa, MDA, de boa. Todo dia te mando meus vídeos, da hora, vai. Falando nisso, postei 2 vídeos hoje, hein, galera. Dá uma olhadinha depois. 2 vídeos hoje no canal. Dá uma olhadinha, dá essa moral, já deixa o like, curte lá, por favor. 2 vídeos hoje, curte aí, galera. E me sigam, né? Me sigam no YouTube, me sigam na Twitch, no meu Instagram, Elton Venom, tudo junto. Espero vocês. We want to make sure this really feels like part of and an extension of the outdoor world. Então, vocês que estão jogando aí, só estão esperando lançar Diablo 4, dá uma curtida lá no vídeo que eu postei hoje, por favor. Só curtidinha já ajuda pra caramba. Ou não me importo muito porque sou jogador de Xbox, mas vamos ver isso. Também não gosto, cara. Também não ligo muito, é só encher linguiça até esperar vir lançar Diablo 4, né? Valeu, Viper. Muito obrigado pelo Prime, mano. Muito obrigado por acreditar no nosso sonho. Tamo junto, viu?
Salve, Quintil. Não, cara, nenhuma novidade, mas hoje provavelmente teremos mais informações sobre a classe nova, teremos mais informações sobre a temporada. Já falaram que vão deixar claro como vai funcionar melhor o leaderboard da temporada 3. Deve ter mais coisa falando sobre a expansão. And customize his abilities to complement what you or your friends are bringing to the group. Whether you want more survivability, whether you want help with someone to tank, whether you want more control, this can help us balance the experience as well and give you another vector. Por enquanto tá rolando a WoCon, né? Now, I know this has kind of been very high level. I want to just a pá do Diablo vai começar 6h30. Mais ou menos mais 6 horas. Não deixa pra vir 6h30, não. Mas, cara, não duvido que eles lancem algumas coisinhas antes de começar o Diablo. Ontem foi isso. Não tava no cronograma que ia ter Diablo e teve coisa pra cacete de Diablo, tá? Teve umas meia hora direto só de Diablo e não tinha nada no cronograma. Então não duvido que eles lancem de vez em quando algo de Diablo. Quer fazer outra coisa? Deixa a live ligada, porque pode ser que venha coisa de Diablo, hein? Nós vamos perder. Because they tell you, and Brad is among them, mind you, they tell you this place, there's an unnatural, there's a disturbing darkness that has Daqui a pouco eles falam do único jogo bom de Diablo da Blizzard. Can't proceed. Fortunately, they have in their possession a relic that they have brought that is an enchanted candle that can light the way. It has a little light radius around it. If you think back to the Vault of the Warden's dungeon, if you remember that in Legion, what the basement was like, where it really felt like just like a dark, scary place, but you could have this beacon in the darkness to guide your way, you have one of those. But, they tell you, it has very limited fuel, they dare not proceed on their own, because they worry they're just going to get trapped in the Temos emotezinho novo aí, ó, no Hype Train, da hora. But you, of course, being the champion who's come along, you're up to the task. So you take that candle with its light radius that will begin to shrink progressively as your limited fuel burns, and you take some steps into the delve. Now, who do you find in here? Well, as it happens, you run across... Cara, sabe quem eu fiquei muito feliz, mano? Sabe quem eu fiquei muito feliz? Eu fiquei muito feliz pelo Thursday, cara. Vocês sabiam que o Thursday foi para os Estados Unidos pra fazer as coisas lá, né? Não sei exatamente por que ele foi. Só sei que ele foi por causa do conteúdo dele de Hearthstone. Ele postou os conteúdos lá no Reddit, no Instagram e tal. Ele adendo o evento e tal. Eu só sei que foi por causa do Hearthstone. Mano, o cara ganhou passagem, ganhou estadia, a porra toda, cara. Imagina, mano, muito foda, cara. Fiquei muito feliz por ele, cara. Fiquei muito feliz. Acho que o Ted não vai aparecer na live não, MD. Porque hoje nem tem nada falando sobre Hearthstone. Hoje nem tem no cronograma sobre Hearthstone. Se era aparecer, seria ontem. Eu fiquei muito feliz, mano. Um brasileiro representando aí a comunidade BR lá. Pô, cara, é maneiro, mano. É maneiro vendo o sonho dos outros se realizando, sabe? Primeira vez que o cara vai na Blizzcon e vai como convidado ainda, mano, com tudo pago. Olha que foda, cara. Olha que foda, mano. Muito obrigado, Hirokuroshin. Muito obrigado pelo Prime, mano. Valeu aí por acreditar no nosso sonho, a apoiar a comunidade do canal. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Mano, ele merece muito, mano. Ele merece muito. Não sei há quanto tempo que ele faz conteúdo de Hearthstone, mas o cara é famoso, tá, no Hearthstone. Mano. Da hora, da hora. Espero chegar nesse nível, só que com Diablo 4, né? Da hora, mano. Aí tem que se inspirar, cara, em pessoas como essa. Tem que se inspirar em pessoas como essas. Now, maybe not being the wisest adventurer, that sounds like a great place to enter, so you take a few steps forward. In here, you might find an environment where, whether it's due to unusual ores or whatever in the walls... Qual o momento certo de ir para sigilo? Tô com a comp quase feita. Faltam alguns únicos que não consigo dropar. Então, Otávio, no ideal, o sigilo só começa a fazer na dificuldade 4.
Cheguei em dificuldade 4, tô level 60, só faço sigilo. Sigilo, maré infernal, área verde quando eu preciso pegar algum aspecto, alguma coisa assim. E boss, e World Boss, só isso. Chefes, World Chef, chefes mundiais, sigilo, maré infernal e um pouquinho de área verde. Pronto. So actually, before we talk about the loot, sorry, these are the 12 delves that we currently have planned. Estamos com a meta agora de 10 mil seguidores na Twitch, galera. 10 mil seguidores na Twitch. Se você não conhece meu canal na Twitch, link na descrição da live do YouTube. Me segue lá também. Conseguimos chegar a 5.400. Estamos chegando lá aos 10 mil. Pô, a gente tem 30 mil no YouTube, não tem nem 10 mil na Twitch, cara. Vergonhoso. Salve, Rony. Seja bem-vindo, mano. Tudo certinho? Já vai ser você, vai sim, Marte. Eu acredito, vocês acreditam, então nada vai superar, nada vai ficar no nosso caminho. É sua primeira BlizzCon? A cerimônia de abertura sempre mostra as novidades de todos os jogos. Sim, Everton. É minha primeira BlizzCon, cara. Primeira BlizzCon que eu transmito mesmo. You'll be able to unlock some of these slots doing select outdoor world activities, as well as, of course, delves with better rewards from higher difficulty delves. Ele já postou o vídeo, maneiro, depois eu vou dar uma olhada. Depois eu vou dar uma olhada, Celso. Legião também, Legião também. Vendo, por que você não ganka sempre alguém que também está em live sobre Diablo 4? Pra um dia, quem sabe, ele também gankar. Eu ganko MDA. Sabe qual é o problema? É que, na maioria das vezes que eu vou gankar, os caras já pararam. Quase todas as vezes que eu termino as minhas lives, os caras foram dormir. E aí não tem mais ninguém fazendo Diablo 4 direito. Entendeu? Quando eu termino minhas lives, Tesda já dormiu, Radomancer, Mano Imp, Vigia. Geral já foi. Dificilmente eu vejo alguém transmitindo. A maioria dessa galera termina cedo e eu vou até de madrugada. Como eu filtro aqui no Diablo 4 Trade para achar os invocadores? Cara, no site eu não sei mexer muito bem não, porque eu não uso. Eu não gosto de comprar e vender coisas no site. Não acho a coisa mais prática do mundo, não. Aí tem que se virar aí. Eu fiz um vídeo mais ou menos ensinando. Mas tem umas áreas que você pode mexer. Se não me engano, no lado esquerdo tem os filtros lá que você pode botar o que você quer. Do site. Quase chegando a 100 likes no YouTube, galera. Dá essa moral. Aproveita que o like tá de graça hoje, hein? Hoje. Silly hats, World of Warcraft. Less silly, just as, let's say, Mythic Plus players have a mount that they can earn over the course of a given season. This customizable flying mount will be exclusively available through thorough completion of the delve experience. Essa porcaria desse sino não tá funcionando. Tenta tirar e botar de novo. Tenta tirar o sino e ativar de novo, mano. Esse sino é uma porcaria mesmo. Diablo 4, ô Lucy, tá marcado só às 6h30. Mas espero que eles comecem aí já a falar alguma coisa antes disso. Porque de vez em quando eles trazem alguma coisinha. I feel like I could probably just save 10 minutes of this panel by just saying account wide everything and like just click through the next slides. But mas vai ter World of Warcraft, vai ter World of Warcraft e vai ter Overwatch antes de Diablo 4. Vai ser 1h30 de World of Warcraft, 1 hora de Overwatch, para depois terem 2 horas e 15 de Diablo 4. E aí vem a noite da comunidade, e aí eu não sei se eles vão falar, continuar falando sobre Diablo 4 ou sobre coisas no geral. Tô de boa, fica aí, Lutz, foge não. Tem alguém na minha live que se interessa por World of Warcraft?
recognize as well the infrastructure and the architecture that was built. O WoW é muito complicado? Cara, não, mano. Pô, um jogo de 20 anos, mano. Tem mecânicas bem de boas. Só que assim, é outro sistema, tá? É um MMO, não é um ARPG. É um MMO, de fato um MMO. E com tem aulas de PVP liberado, aulas sem PVP liberado. É uma história de facções que que brigam, tipo, lado A, lado B, né? Cara, é de boa, mano, é de boa. É bem de boa. É um jogo muito bom, cara. É um jogo muito bom. Só que é antigo pra caramba, né? Não, eu não. World of Diablo só. Eu tenho interesse de saber quando termina. Eles falando do... Pô, Nando, não quer virar meu tradutor hoje não, Nando? O que você acha de ficar Discord eu e tu, Nando? O que você acha? Eu e tu no Discord, trocando ideia, e você traduz pra mim aí quando começar o Diablo 4. Só quando começar o Diablo 4 você traduz algumas coisas. O que pega no WoW, mano, o que pra mim mais pega no WoW é que tem que pagar mensalidade, cara. Se eles pelo menos tirassem a mensalidade do WoW e deixassem no Game Pass, de repente eu jogaria. O WoW é um jogo preferido, é meu jogo preferido, mas é complicado jogar por causa do preço. Pois é, mano. Mensalidade que pega todo mundo, cara. Mas ele envelheceu bem? Cara, jogabilidade sim, graficamente não. O WoW é um dos jogos, eu acho que, se não for um dos jogos, é o jogo mais completo que existe da atualidade de MMO. Cara, dá pra fazer tudo no jogo. Eu não jogo o jogo, eu sei. Tu voa, você nada, você pula, você tem raid, você tem missão em grupo, missão sozinho, você tem umas quests secundárias. Mano, dá pra fazer tudo no jogo. Você pode ter, acho que pode ter sua casa. Mano, é literalmente substituição da vida real por uma vida medieval, tá ligado? É um bagulho muito completo, muito foda. Mas graficamente é 20 anos atrás, né? Venom, meti um Poison Rogue sem nada de crítico e full golpe de sorte. Acha que com crítico melhora ainda mais ou nem? Ah, tu já até matou a Lilith, pô, tá ótimo, não precisa não, pô. Dá pra você botar crítico porque você deve usar o anel do X-Fall. O anel do X-Fall, ele pega seu dano de dot e causa uma explosão de dano em área. Essa explosão de dano em área ela pode dar crítico. Então vale a pena botar crítico por causa desse anel, tá ligado? Estamos falando de 24 horas de live? Quem tá falando isso? Só jogo final de semana, daí a mensalidade quebra, assim. Eu gosto muito de SC2, não sei o que é SC2. A casa não tem, ó, múltiplo casa não tem. Man, juntar 20 cabras pra fazer o desafio é tensíssimo. No sentido de divertido ou de difícil juntar 20 pessoas? O WoW tem o PVP mais incrível dos MMO. Aí, que maneiro. Do WoW eu só sei Leroy Likes. É aquele cara, né, que sai com... Eu lembro desse meme, mano, eu lembro. Todo mundo preparando 50 cabeças pra fazer a raid mais difícil do jogo. Daqui a pouco o cara grita, Leroy! Sai correndo, vai sozinho. Fudendo todo mundo, caraca, tem que ir atrás dele. Eu lembro disso, mano, eu lembro. Ah, StarCraft. Mas tem uma coisa muito top sobre mensalidade nele. Tem como comprar, sim, tô ligado, dá pra comprar com Gold, né? Mas tem que jogar papo, falar, tem que jogar de papo mais 8 horas por dia, né? X-Fall no Necro tá super roubado, tá top. Qualquer um, pô. Se você botar X-Fall em qualquer build de DOT, fica muito legal.
E eu botei no meu Mago de Fogo, que nem é focado em dot. Mano, eu tô dando 100 mil de dano em área, assim, ó, parado. Buf, 100 mil de dano, buf, 100 mil de dano, 100 mil de dano. Bizarro, mano. Eu já dei uns 300 mil de dano, 500 mil de dano quando sai crítico com um golpe poderoso. Mas o meu dano mesmo é na porrada. Boa, segui você no YouTube também. Já acompanho os vídeos, mas esqueci de seguir. Aproveito para lembrar o pessoal não cometer o mesmo erro que eu. Valeu, Mamba Negra. Isso aí, galera. Verifica aí se você está me assistindo, mas se você não me segue. Se você gosta de conteúdo de Diablo 4, saiba que eu faço vídeos e lives todos os dias de Diablo 4. Então assim, você quer alguém que traz conteúdo legal, divertido, de qualidade, e que você sabe que todo dia que você entrar vai ter conteúdo, eu sou o canal certo, cara. Eu sou o canal certo. Eles poderiam fazer um servidor de WoW, tem mensalidade. Mas aí a galera que paga vai se sentir prejudicada, né? O cara que paga vai falar, poxa, eu não vou pagar, vou sair desse servidor e vou pro outro. Você não pode dar para um e cobrar de outro, né? Velho, eu tô fazendo um bárbaro com sua build de fogo, level 35. Já começo a olhar as estatísticas dos itens, ou pego o level 50 para começar a prestar atenção. Cara, no começo não se preocupa com isso não. Só começa a se preocupar quando você for para a atividade 4. No começo, só pega os aspectos, pega os itens melhores que aparecerem com a setinha para cima verdinho, bota os aspectos legalzinhos para poder fazer, para passar para a atividade 3 na Catedral da Luz. Na atividade 3, pega level 55 por aí, perto do level 60, para fazer o tempo decaído. E aí no 60 que você começa, depois de chegar na atividade 4, começa a olhar todos os itens para poder pegar os afixos legais e aspectos legais. Mano, comento na live sobre os novos eventos que vão acontecer na segunda temporada. Então, eu fiz um vídeo hoje, Ricardo. Eu postei 2 vídeos hoje. Um vídeo é só sobre os novos eventos que vão acontecer na segunda temporada. Eu fiz um vídeo só sobre isso, mas vamos falar também agora. Vai ter 2 eventos agora. Vai ter primeiro dia 7 agora, né? Que não vai ser evento, vai ser só a chegada dos Anéis Únicos, com poderes dos Corações Malignos. Vai ter dia 5 de dezembro o evento Baltair Lord Z, negócio desse. É um evento onde você vai para algum lugar, vai começar a aparecer uns bichos muito fortes, de nível 100 para cima. O evento é recomendado que você já esteja no level 100 e já tenha matado Duriel. Para você ver como é que o evento vai ser nível alto. Ele recomenda que você já esteja level 100, já tenha matado Duriel. E vai começar a surgir os bichos de algum... Não sei se vai ser uma torre, uma sala, vai ser numa área, numa região. Mas vai começar a aparecer uns bichos muito fortes. E ele vai ficando cada vez mais difícil. Não sei se vai ser um evento sem fim. Se vai ser tipo um recorde para você alcançar níveis de ondas de desafio. Ou se vai ser tipo um nível que você alcança. Acho que vai ser um evento sem fim, tipo uma torre que você vai matando cada vez mais difícil. E tipo um recorde. Acho que vai ser isso, depois vou passar isso também pra temporada 3 com leaderboards. Eu sei que vai ser um evento que você pode ficar repetindo infinitamente, quantas vezes você quiser. Logo, mano, mano, eu tô muito animado. Já o evento que vai acontecer no dia 12 de dezembro é um evento de férias. É um evento de férias, onde eles falam que vai aparecer alguém com um capuz vermelho e vai atrás de você. Será o Butcher com capuz vermelho? O Butcher Papai Noel? Com skin de Papai Noel? Não sei. Será o novo chefe representando um Papai Noel do mal? Não sei. Só sei que vai ser um evento. Eles não deixaram claro. Talvez na Blizzcon de hoje eles falem melhor. Mas vai ter isso.
Nem tanto, porque na época que eu jogava Mu Online tinha um servidor para os caras que pagavam a mensalidade, que tinha bônus de drops XP e tinha o que era grátis. Então, mas é diferente, pô. Mu Online era diferente, era outra pegada. O Mu Online ele sempre foi grátis e quem paga tem vantagem. O World of Warcraft ele sempre foi pago. Se você pega e bota o servidor grátis, você sai da ideia original. Entendeu a diferença? Venom, já te vi falando do Dota 2 e o Dota 1, quando a gente baixava e extraía o mapa 6.27 lá em 2008. Que saudade. Cara, até hoje eu lembro, a primeira versão que eu comecei a jogar de Dota foi a 5.19C, mano. 19B. 5.19B, mano. A primeira versão que eu comecei a jogar. Dota 1. Mano, eu sou da época das relíquias, cara. Muito jogo piratão. Antigamente o Mu Global era muito bom, mano. Muito bom. Já foi Diablo? Ainda não, tá, Gods? Ainda não. Deve ser parecido com o evento de tours do Lost Ark, não conheço. É maneiro esse evento do Lost Ark? Pode ser Andariel, né? Imagina. Trazer Andariel aí. Ia ser maneiro, hein? We figure there's 4 specs, 3 roles. We figure let's try some of the hardest cases first. Possivelmente o drop desse evento vai ser top. Se Deus quiser, mano. Se Deus quiser. Mas pra você aprender era melhor o piratão que o original. Sim, não. Piratão você pegava reset em um dia, pô. Balloons chosen is available to balance and guardian. The former focuses on calling the forest to your aid, on summon treants, and augmenting their abilities and what using that cooldown means for your gameplay. Já todos pegar o reset um dia. Tá numa fome já. O Nando não me respondeu, infelizmente não vai poder me ajudar aí com a tradução. Ele deve estar trabalhando também, não tem problema. Só vou pedir uma coisa, galera. Meu inglês não é dos melhores. Eu vou entender por alto, né? Principalmente vendo as imagens. Mas quando começar a live aí do Diablo 4... Calma aí que do lado bugou aqui. Quando começar a live do Diablo 4, vocês puderem me ajudando no chat e tal. Tipo, poxa, entendeu alguma coisa legal que viu que eu não falei? Já comenta, que eu leio os comentários, a gente vai e continua. Não, Diablo 4, agora, só mais à frente. Agora não. Ainda não, notei. Enquanto isso, mano, tirem suas dúvidas. Eu tenho que aprender, eu tenho que ficar com inglês fluente pra ir ano que vem pra Blizzcon, mano. Ano que vem é nós na Blizzcon. Admiro sua coragem, mesmo não dominando o idioma, fazer a transmissão. Parabéns. Valeu, tamo junto, mano. Tamo junto, Niton. Cara, eu tô aqui não só como produtor de conteúdo. Eu tô aqui como fã, mano. Eu tô aqui como fã, entendeu? Não é a live mais profissional do mundo e tal, tradução simultânea e pá. Mas independente, mano. Eu sou fã como vocês. Vai tendo minhas reações. Vou tirar as dúvidas, vai trocar ideia. É isso, pô. O meu inglês é se tem o lixo, o meu é o esgoto. Eu entendo umas coisinhas ou outras quando eu me esforço, tá ligado? Eu entendo umas coisinhas ou outras quando eu me esforço. Mas geralmente, essas BlizzCon da vida e tal, esses eventos, ele não precisa muito entender não, porque eles vão mostrando as imagens e você vai sabendo sobre o que se trata, tá ligado? Tipo isso aqui, World of Warcraft. Se eu fosse traduzir essa porra, eu ia ver que eles estão falando, já sei que eles estão falando das skills, né? E aí você vê, ó,
as skills da lua e tal, dos deuses da lua, acrescentam o seu controle poderoso da lua e as estrelas infundidas nas suas habilidades com os astrais e chamam uma mágica potente, tá vendo? Dá pra entender alguma coisinha, Não é o melhor inglês do mundo, mas dá pra entender alguma coisinha. E aí as passivas também tu consegue entender mais ou menos, né? Ó, pra cada habilidade arcana que você usa, pra cada habilidade arcana que você usa, aumenta o dano da sua próxima habilidade arcana em 2% e pode destacar em 5 vezes. Então a gente vai entendendo umas paradinhas. All 39 of the hero spec, so one per current specialization. Some cool fantasies here to explore. Falta pouco. Community feedback on all these. Vou beber uma água, galera, já volto, tá? Vou beber uma água, um segundinho aí, aproveita para deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e me ajudar nas metas. Tamo junto. D4 lá ele? Tu prefere de 3, de 2, de 1? O que prefere? Aceita. Não prefere de 4 não? De 4 tão legal, tão bom. Já volto. Triple super underscore. The example talents I just gave are work in progress, very subject to change. Probably no part of the game is more prone to iteration. And for no part of the game is the community input more essential than class design, spec design. To that end, when we move into our alpha, probably in the spring, we want to have as many, if not all of these hero specs playable from the start, so that we have the entire alpha and beta window to iterate on them, to replace the things that aren't working, to dial them all in to where everyone's going to be excited about what they're getting in War Within. It's a long road ahead. We can't wait to share that journey with you and really just collaborate, discuss back and forth every step of the way. Right. Now some other stuff. Some you've heard about, some you haven't. First off, Aladrace, you get to be an Earthen. Awesome blinged out dwarves, or maybe not so blinged out if you want to customize them differently. These are going to be earned just by playing through the War Within campaign fully. There's no rep to grind here, nothing else beyond that. You are meeting the Earthen as, it's a first contact in essence. You're going to learn about the nature of their problems, the nature of their culture. You're going to work with them to overcome those problems, win their trust. And at the end of that journey, it will make sense. It will be a natural next step for them to lend you their aid and join you as either Horde or Alliance. So yes, Horde Dwarves. We haven't yet finalized what their racial abilities are going to be, but the available classes, 10 out of the 13 available classes. Voltei! Everything but Druid, Demon Hunter. Não é mobile, Rony. O World of Warcraft não é mobile. O único problema de transmitir a minha live no YouTube é que eu perco toda a monetização do YouTube, sabia? É como se eu estivesse trabalhando de graça no YouTube hoje. Sabiam disso? Toda a monetização que eu ganharia na live, eu não ganho nada. Tirando o Superchat, é claro, né? Superchat eu ganho normalmente. Superchat, Pix, essas coisas eu ganho normalmente. Mas, por exemplo, pode aparecer 2.000 pessoas da minha live do YouTube. Eu não vou ganhar um centavo. Porque esse conteúdo que eu estou transmitindo não é um conteúdo é um conteúdo protegido por direitos autorais. Tipo, a live de ontem desmonetizou, entendeu? Eu já sabia que isso ia acontecer. Na Twitch já não tem esse problema. The key point being, we want to expand this to the broader array of mounts that you have Meio available. esse I think the daqui. only downside of dragon riding, as it exists today, is that you don't have much reason to use so many Aqui em casa, that are your a gente favorite comprou iogurte a minha filha. Acho que ela não gosta, eu tomo. Isso é o que ela não gostou. Vera, matei a Lilith de Bárbaro Rota no nível 80 de hit kill. Tomara que arrumem a life da Lilith. O que você acha da Lilith atualmente? Tá muito fácil, né?
Acho que a lista tá muito fácil. Just fly the way you've always, enjoyed with your dragons. Eu espero que eles não precisam botar a mesma vida que tinha antes. Mas eu espero que eles alcancem o meio termo, tá ligado? In fact, not just in the War Within, a little sneak peek, I think in our upcoming 10.2.5 update, you'll be able to drag and ride. Muito fácil, nunca matei a Lilith. Essa é a melhor temporada, o Spider. A Lilith, ela tinha 240 milhões de vida. Ela tá com 30 milhões de vida na primeira fase e 40 na segunda, cara. Tá muito fácil. Espero matar ela no hardcore, daí pode arrumar ela. Deixa o papel atrás, senhores. Nada, Davi, tamo junto. Bem-vindo de volta. Dragon riding or let's call it TBC flying. Up to you, whatever you prefer. Já viram como é que meu dedo é torto? Naturalmente assim, ó. Muito torto meu dedo, mano. Quando eu me esforço, eu consigo botar ele mais ou menos assim, ó, vai ficar retinho, ó. Quando eu me esforço. Se eu só esticar, fica assim. Retinho. Esticado. Normal. Esticado. É bizarro. Não tô aguentando nem DG 90 ainda, nem precisa, cara. Lilith é level 100, cara. Tu não precisa ter feito uma DG level 100 pra fazer a Lilith. São dificuldades completamente diferentes. Uma build que faz Lilith não é uma build que faz Tier 100. Pode ser que faça? Pode ser. Tem builds que fazem Lilith e Tier 100. Mas muitas das builds ou fazem Lilith ou fazem Tier 100, sabia disso? Tem suas vantagens, dedo torto? E aí, Eduardo Alexandre, salve, seja bem-vindo. Instead of BFA, Dragonflight will be the new leveling experience that you merge into as a new player after you leave Exile's Reach. And so you're going to get dragon riding very early in that experience as you just level up, gain player levels. Aí, ó, o Hiro Kuroshi falou, eu faço Lilith, mas não tanco nível 100. É o mais normal. Nessa temporada, o mais normal é você fazer Lilith, mas não tancar Tier 100. São poucas as builds que tancam o Tier 100. O meu Bárbaro tanca Tier 100, por exemplo. A Morante está cobrindo o evento. E com certeza tem 10 mil pessoas assistindo ela, né não? Ela tá lá e deve estar lá como convidada ainda. Pode chamar de EACO? Não entendi o que é EACO, não entendi. Aí, ó, o Rogue do Léo faz Tier 100 Lilith, tá bom, pô. Eu tive que fazer uma build pra fazer nível 100 e juntar outros dias pra fazer a Lilith. Pois é. Começou agora, 10 minutos. 4K. Porra, mulher, já tem 4 mil pessoas assistindo em 10 minutos de live. Absurdo, né? Mas também, quantos seguidores ela deve ter, cara? Quantos seguidores a Morante deve ter? Deixa eu ver. Ela tá com 3 mil pessoas assistindo ela. Ela tem 6,4 milhões de seguidores. Agora apareceu. 3.800 pessoas assistindo. Mano. Tem 6 milhões e meio. 6 milhões e meio de seguidores. Mano, se eu tenho 1 milhão de seguidores e não tem pelo menos 1.000 pessoas me assistindo, eu acho que eu tô no fundo do poço, mano. Otherwise, we have, a few ongoing interface updates that we're continuing to work on, Boa, Velmir, é isso aí, pô, tudo no seu tempo. Overhauled the HUD, the action bars, the unit frames, the baseline UI experience. Retorno na minha live, o que tá acontecendo? That was just the beginning. This is something we want to continue chipping away at.
updating different pieces of the UI to be more streamlined, better reflective of the modern gameplay experience. So just a couple of examples here. Right. So the spellbook, we are looking to modernize, update, actually make use of, more than like a 1024 by 768 monitor resolution. Não, era Twitch mesmo, ver se melhorou. Ideally, you're not going to have to, flip through multiple pages to find. Ah, tá, eu tinha mutado, era bug. Tava marcado que tava mutado, mas não tava mutado. Look at the tabs at the bottom. You have spec. As lives de biquíni na Hydro que você ganha muitos seguidores? Não sei não, cara. Eu não sou dos caras mais com físico mais sarado pra conseguir atrair muita gente, não. Engraçado, sabia que é proibido fazer live sem camisa na Twitch? Tu não pode fazer live sem camisa na Twitch. Mas de calcinha e sutiã pode. Como é que pode, né? Não entendo muito bem as regras da Twitch, não, cara. Se eu tirar a camisa, pode vir um moderador e parar minha live. We also have a full pass in progress on our quest iconography to make it easier to differentiate between daily and weekly quests and remove, our reliance on just shades of color. Empoderamento feminino, será que é isso? It is a color blindness issue for, the range of quest bangs where the only difference is what color it is. And again, this is just a couple of examples of ongoing efforts. A live da Morante não vai ser top, ela tá muito vestida. Ela tá lá no evento, né? Não tem como ela ficar muito... Quer dizer, não sei, né? Se colocar um X na tela já pode? O meu conteúdo, mesmo não tendo sacanagem, eu boto que é só pra conteúdo adulto. Mesmo não tendo sacanagem. Porque de vez em quando eu mando alguém pra puta que pariu, sabe? Eu falo, não vai tomar no cu de vez em quando. Então eu boto que é conteúdo adulto pra evitar. Não existe regra para as mulheres? É só você usar no topzinho, verdade. Muito simples, você prefere um cara sem camisa ou uma mulher de calcinha e sutiã. Mas a questão não é o que eu prefiro. A questão é... dane-se também. Tanto faz, não vai mudar nada na minha vida se mulher pode ou não usar biquíni, calcinha, sutiã, tanto faz. Sim, por isso que não vai ser top no evento. Ela não pode ficar como fica nas lives, verdade. Vendo, faz igual ao Coringa da Loud, que a live dele está aí embaixo. Ele chama a namorada dele para aparecer na live só com a parte de cima de biquíni. Aí a live dele começa a bombar. Pois é, tô me explicando à toa. Ai, ai. Que assunto aleatório, né? So that brings us to the end of this whirlwind tour / deep dive of War Within features. Mas te falar, esse negócio de é só a mulher ficar sem roupa que ganha público é mentira, cara. É claro que ajuda. É claro que ajuda. Mas se você for pesquisar na Twitch, você vai ver um monte de mulher com pouca roupa, com uma caralhada de seguidores, uma caralhada de gente assistindo, mas você vai ver umas também que estão fazendo isso e não tem ninguém assistindo elas. Tem 10, 15, 20 pessoas, 100 pessoas. Entendeu? 100 pessoas parece muito, mas para alguém que está fazendo isso, não. Entende? Quer dizer? Então também não é só simplesmente mostrei o corpo, fiquei famoso, sabe? Pior que não, ô Laos. Pior que nem todas são feias, não, mano. Às vezes tem umas que são umas beldades, cara. E também tem caras, sabia? É muito menos, mas também tem caras. Tem caras que fazem esse tipo de live que a mulher faz, que é live de alterofilismo, tipo, os caras fazem live malhando, com as regatinhas que fica aparecendo até os bicos do peito pra fora, tá ligado? Os caras fazem as lives assim, quase sem camisa, só tem um fiapo assim, ó, tampando a roupa. Os caras tudo bombadão, assim, ó. Assim, ó, que nem eu, tá vendo? Tudo fortão que nem eu. Bombadão, assim, ó. Tudo assim, ó, na live. E fica um monte de viado mandando comentário. Tem as mulher também, mas a maioria é gay. E aí os caras tem lá 1000 pessoas assistindo, 2000 pessoas assistindo, bombado. Cara, tem uma mina que já vi
Foi com o peito de fora, só com tapa-mamilo. Que doideira, mano. Game Live. Doideira, cara. HTC Vive Mars. Virtual Só sei que Diablo 4 tá chegando. Diablo 4 tá chegando. Intel. Como chegamos nesse assunto, pessoal? Cara, a gente tava falando dos outros streamers, né, que são maiores ainda e tal. Eu tenho um caminho longo pra chegar. E aí a galera tava falando que tem streamers que estão grandões. E aí falaram da Amorante. E aí começou a chegar o assunto de, não, a Amorante é porque mostra o corpo e tal. Eu tô falando que não, pô. E não é só mostrar o corpo que pronto, né? Ela tem o carisma dela. Ela tem a fama dela, pô. A Amorante, cara, é quase uma atriz famosa, mano. Mano, pra você chegar ao nível de ter 6 milhões de seguidores, 6 milhões e meio de seguidores só na Twitch, tem que ser muito famoso, cara. Tem que ser muito famoso. Não importa o que ela faça pra ser famosa. Ela é famosa, entendeu? Cada um é famoso do seu jeito. Eu tava vendo outro dia, eu cliquei numa live dela pra ver aleatoriamente. Ela tava num evento... Ela tava num evento não sei de quê. Mas ela tava num evento, tirando foto com as pessoas. Aí vi uns caras que tiravam foto com ela. Teve um cara que ela mandou o cara ficar de 4. Ela pisou em cima dele e tirou a foto dele como se ele fosse o cachorro dela, mano. Tipo, tu vê as fotos, tipo, humilhando os caras, tá ligado? Tu olha, caralho, mano. Tu paga pra ir no evento pra tirar foto pra isso. Maluco. Mas cada um tem seus fetiches, né? Nossa, fui humilhado pela Amorante. Deve ter, sei lá, um fetiche doido pra isso. We beg you. Will you save us? Xbox, poder dos seus sonhos, olha. A marca de fogo, olha, vamos ver a Hydra. Caralho, muito bem feito, né? Hydra não, né? Não é serpente, né? Falei besteira. Essa Necro, boa, adora também. Meus minions podiam fazer isso, né? Bem que meus minions podiam fazer isso, pular nos inimigos, fazer acontecer. Parece umas batatas os minions do Necromante. Tem gente que curte tudo, a verdade é essa. Não, a verdade é que você não deve ficar julgando, galera. O que é certo, o que é errado, o que é moral, o que não é moral. Mano, cada um é diferente de cada um gosta do que gosta, cada um ganha dinheiro do seu jeito, não tá roubando ninguém, não tá enganando ninguém. Tá valendo, mano. Não importa como você ganhe dinheiro na sua vida. Se você não tá prejudicando outras pessoas, eu bato palma pra você. De coração. Não importa o que você faça na sua vida para se sustentar, se você vive bem ou se você vive mal, você ganha seu dinheirinho, mas você não engana ninguém, e você não passa a perna em ninguém, sabe? Você não prejudica ninguém. Mano, eu bato palmas pra você, parabéns. É um trabalho digno. Não importa se você vende o corpo, vende a alma. Mano, você não tá prejudicando ninguém. Parabéns. Ganhe seu dinheiro e seja feliz. Só isso. Vendo, acho que pra ano que vem vai vir um filme do Diablo 4. Podia vir uma série, mano. Podia vir uma animação. Mas eu não quero live action, não. Live action eu acho que não combinaria muito bem com o Diablo 4, não. Mas uma série animada tipo Castlevania de Diablo 4 ficaria muito foda, cara. Ficaria muito foda, muito foda. Aleatoriamente. Aleatoriamente, pô, porque assim, eu fico clicando em vários streamers, antes de eu abrir live, eu vou e clico em vários streamers pra ver o que eles estão transmitindo, entendeu? Mas eu não fico assistindo, quando eu assisto alguém, eu tipo, fico 2 minutos lá e saio, entendeu? Nem fala, Eduardo, nem fala. Pronto, vendo, acho que a roupa que tu precisa usar, regatinha sexy, é isso aí, pô. Tapa mamilo pode, aí. A estética de Diablo é meio tensa pra série. Tinha que ter 18 mais. Ué, pode ser, uma série 18 mais. Game of Thrones é 18 mais, não é?
A putaria até dizer chega, Game of Thrones, olha o sucesso que foi. Cara, lore, Diablo tem demais. Eu só espero que pelo menos eles sejam fiéis. Porque se eles forem fazer igual Dota, mano, Dota foi inventar uma série que não tem o cu a ver com a bunda, mano. Não tem nada a ver, mano. Nada a ver. Tu olha a série de Dota 2 e tu fala, caraca, mano. Por que isso? Tem como desver o que eu acabei de ver? Que é uma porcaria a série de Dota 2. É uma porcaria. Não tem nada a ver com a história. Os personagens são representados de forma completamente diferente. Mano, é bizarro, é bizarro. Tinha que ser HBO, né? Netflix é ser paia demais. É, pode ser, né, HBO. Na verdade não pode não, porque eu não assino HBO. Eu só assino Netflix e Amazon Prime. Então tem que ser nos dois. Amazon Prime, Netflix, me patrocinem. Amo vocês. Como se alguém respeitasse o 18+. A questão não é se eles vão respeitar ou não, Vitor. A questão é que o aviso foi dado. Entendeu? Se você pega e deixa o seu filho, a sua filha, assistir um conteúdo que é para menor de 18, é problema seu. O que não pode é um programa de TV, um programa de YouTube, Twitch, o que for, passar um conteúdo dizendo que é para todos os públicos, quando na verdade é mais 18. Tipo um domingo legal da gata molhada. 2 horas da tarde, tu acabou de almoçar com a família, vamos tocar a música do Tiaguinho e olha só, a gata molhada. Daqui a pouco tá a mulher com os peitos de fora, os mamilos assim, ó, e ela pulando no chuveiro. 2 horas da tarde, você olhando aquilo ali, tampando a cara do teu filho, tipo, para de ver, moleque! Para de ver, moleque! Sabendo que teu filho vê essa coisa muito pior na internet. Mas entende o que eu quero dizer, mano? Entende? Ai, ai. Que série de Dota 2? Não sabia. Vou me traumatizar com ela mais tarde. Na Netflix tem a série do Dota 2, pô. Na Netflix tem a série do Dota 2. E eu não sei se é na Netflix ou na Amazon que saiu a série do League of Legends. A do League of Legends é muito melhor. Eu não sou fã de League of Legends, prefiro muito mais o Dota, mas a série ficou muito melhor. Tinha a banheirinha do Gugu também. Tinha a banheirinha do Gugu. E não era mais 18 na época. A Arcana é massa, pô. A série a série da League of Legends é muito bem feita, cara. Muito bem feita. Até quem não conhece o jogo gosta. Mas a série de Dota ficou uma porcaria, mano. Uma porcaria. Assim, se você só assiste como quem não conhece Dota, é uma série normal. Mas não tem nada a ver com o mundo de Dota. Nada a ver. Os heróis que aparecem na série são representados de forma completamente errônea. A história é completamente aleatória. Não tem nada a ver com o jogo. E dá uns saltos temporais na história também muito bizarro. Não gostei. Melhor build, né? Pra fazer tier 100, eu acho que é Infinity Mist, ô Fábio. Pra fazer tier 100, eu acho que é melhor é Infinity Mist. Você fica sem cooldown, fica vulnerável o tempo inteiro. Acho que é Infinity Mist. Sininho. Lembro quando eu era mais novo, tinha um filme que passou na sessão da tarde que a mulher colocou o peito pra fora. Ficou minha família toda de cara. Teve um quadro no Gugu que eu fui ver, mano. O Gugu, ele chama a mulher no palco, a mulher sem camisa, com os peitos pra fora, e ele chama, acho que o Dr. Ray, sei lá, e o cara fica analisando o silicone dos mamilos da mulher. Tipo, 3 horas da tarde. Tá uma loira, gostosona, com os peitão pra fora, e o cara palpando os peitos dela. Não, muito bem feito, dá pra ver os ml, olha a marca aqui. E a mulher não tem tarja preta, não tem nada, é só a mulher com os peitão pra fora assim, ó. Tu fica, caraca. Tinha que ver mais Gugu, hein? Ai, ai. Tá na hora de vestir o biquíni. Parada, adaptação de série, fielmente. Acho que a HBO manda muito melhor. Cara, a Netflix mandou muito bem agora com o live action de One Piece.
Mano, ficou muito perfeito. O One Piece ficou muito bom. Se eles pelo menos fizessem... Eu não entendo porque as pessoas são burras e simplesmente querem dar o toque deles. Acho que é mania de grandeza do diretor, cara. Só pode ser isso. Vamos fazer Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que eu vou mudar a história. Eu acho que eu vou mudar o personagem. Mano, por que tu vai fazer isso? Porque vai ficar melhor. Os filha da puta dos fãs estão indo assistir o que eles já assistiram quando era moleque. Os caras querem ver o que eles já viram. Eles não querem ver uma adaptação nova da visão do diretor. E aí virou vexame que virou o Cavaleiro do Zodíaco live action, cara. Cara, simplesmente copia. Faz igualzinho. Faz igualzinho. Pega qualquer coisa. Mano, pega X-Men. Pega Naruto. Pega qualquer coisa. Qualquer anime, qualquer desenho, qualquer porra. Escolhe uma saga, uma história e copia idêntico e bota no cinema. Todo mundo vai falar, caralho, que foda, adorei. Mas não teve nada de novo? Não, nada de novo. Mas eu gostei porque eu vi o que eu queria ver. O diretor não quer dar pro público o que ele quer ver? A Blizzard das cinemáticas é surreal. Se tiver uma série na mesma produção, seria show. Outra coisa é o filme do Warcraft que não teve continuação. Achei triste. É porque não fez sucesso, né? E o filme do Warcraft não foi feito pela Blizzard. A Blizzard apenas cedeu os direitos pra fazer o filme. Vai jogar não, Veno? Hoje não, Cauã. Hoje eu vou transmitir a Blizzcon. Daqui a pouco vai ter Diablo 4, Cauã. Vai ficar transmitindo a Blizzcon. E aí, quando acabar a Blizzcon, se eu tiver fôlego ainda, a gente joga. Senão vai ser só transmitir a Blizzcon e a gente joga amanhã. Agora eu vou ver o jogo, secar pro Flu perder. Valeu, Chuninho. Tamo junto. Deixa a aba aberta aí pra dar moral. Para adaptação... A série de Halo no Paramount Plus ficou perfeita. Aí, ó. Particularmente, eu não curto One Piece, mas vejo que a mão do diretor ali no roteiro e filmagem, o cuidado com a obra original foi a chave. Exatamente, cara. Não tem problema você tentar mudar um detalhe para poder... Não para mudar a série, mas para conseguir trazer aquilo de um anime para um live action. Eu entendo isso. Mas mudar a história, mudar, sabe, a aparência dos personagens, não faça isso, cara. Tu não gostou do Rumble, Cauã? Eu gostei, cara, eu gostei, mas tá muito travado ainda. Tá muito demorado pra você sair de uma partida pra outra. Tem uns probleminhas que eu não gostei, não. Filme que não acerta Mortal Kombat. Cara, eu já vi umas animações de Mortal Kombat muito maneiras, muito bem feitas. Mas os filmes sempre deixam a desejar mesmo, cara. Estou doido por uma animação do Dark Souls. Seria melhor se fosse com o gráfico tipo do Immortal. O que seria melhor? Ah, tá, o do Rumble, você fala? É porque eles pegaram uma ideia desse Warcraft Rumble. A ideia deles é fazer um Clash Royale, tá ligado? Um bagulho mais bonitinho, pra todos os públicos e tal. Esses comerciais repetidos toda hora quebra a Blizzcon. Porém é bom pra trocar bastante ideia. Sim, a gente pode conversar e tal. E também vamos combinar, né? Ninguém tá ligando muito pra World of Warcraft. Então eu prefiro os comerciais do que ficar falando do World of Warcraft toda hora. Atualmente eu não curto One Piece, mas vejo... Ah, não, já li esse comentário. Galera, deixe seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Quer e pode ajudar o canal com a sua contribuição? Mano, faz toda a diferença. Agradeço muito. É graças a essas metas que a gente bate, graças aos primes e subs, eu consigo focar no YouTube 100% do meu tempo. Se não fossem os membros do canal, se não fossem vocês que assinam o canal ou que ajudam periodicamente, eu não conseguiria viver disso aqui. Eu teria que estar fazendo outras coisas.
Então eu não poderia estar fazendo 8, 9, 10 horas de live, mais 3, 4, 5 vídeos direto. Então, mano, vocês que ajudam que o meu sonho seja realidade, eu consiga me dedicar 100% a essa vida. Então, muito obrigado aí, principalmente aos membros do canal e quem me assiste todos os dias, é claro, viu? Obrigadão. Mas o One Piece, seriamente, só não mudou pela exigência lá do criador, senão iam lascar com ele. Será, Gabriel? Mas todo criador deveria exigir essa porra, cara. Todo criador deveria exigir essa porra. Muito obrigado, o Apum BR, valeu pelo Prime, mano. Muito obrigado por acreditar no nosso sonho. E muito obrigado, Budon Games, valeu pelo Prime também, valeu por acreditar no nosso sonho. Os dois aí ajudando o canal, muito obrigado mesmo, gente. Valeu mesmo, viu? O que você acha que deram no nerf da Elite? Não gostei, cara. Mas pra casual tá ótimo, mano. Tinha muita gente que nunca matou a Lilith na temporada 1. Nunca matou a Lilith na pré-temporada. E agora tá conseguindo matar a Lilith. Então, tipo assim, pô, tu jogar meses e meses e meses, ver os outros conseguindo, e você não conseguindo porque você não se dedicou tanto e tal, porque não tem tanto tempo a se dedicar, é legal, sabe? É legal. Eu, sinceramente, gostaria que eles fizessem de uma forma meio termo. Ao invés de passar de 240 milhões para 40 milhões, poderia ter uns 70, 80 milhões de vida. Poderia ser mais ou menos, né? Mas tá bom, os casuais estão gostando, é o que tá valendo. Tamu tá chegando, corre que o maluco tá doente. Por que, Tapinho? Eles poderiam dar mais atenção para nós, o povo do Immortal, até porque tem muita renda nesse jogo, sim, cara. Mas infelizmente eles cagam pro Immortal. Pode ver que o Immortal, tanto o Immortal como o Heroes of Storm, eles não são nem sequer citados na Blizzcon. Diablo Immortal e Heroes of Storm, eles não são sequer comentados na Blizzcon. Pra você ver como é que o jogo tá abandonado. Galera, estamos no Ripe Train. Muito obrigado aí, quem puder ajudar no Ripe Train aí, pra terminar e ganhar os emotes. Ah, eu agradeço. Tem alguma build necro que dê skip às primeiras mecânicas da Lilith? Cara, a minha build dá. Você não viu o vídeo eu fazendo a Lilith com o meu necromante? As primeiras mecânicas, você consegue pular de uma certa forma, porque quando está muito dano, ela já sobe, não invoca os espinhos, desce com minions, se der mais dano ainda, ela sobe de novo, desce com os minions, e ela tomando espinho uma vez. E aí esse espinho, você não precisa fazer nada. Você só aperta o botão e fica invulnerável. O espinho passa batido e ela cai morta. E aí você pulou as mecânicas. E na segunda parte, dá tanto dano no início, que ela já vai direto pra destruir o cenário, sem invocar bolha, sem nada. Muito obrigado, um Shadow. Valeu pelo Prime, valeu por acreditar no nosso sonho. Chegamos a 94% do Hype Train. Qualquer coisa vai fazer a gente conseguir ganhar esse emote. Falta 6% só do Hype Train. Muito obrigado aí, valeu pela moral. Dá uma olhada, Fábio, dá uma olhada. Bloodlance, Blood Spirit, esquiva fácil também. Cara, praticamente todas as builds nessa temporada consegue esquipar a Lilith. É só conseguir focar pra deixar ela bem forte, entendeu? 1 minuto de silêncio. Esse ganso foi afogado nessa live. Afogaram o ganso de tanto like, nossa. Vera, mas tá certo pra galera casual uma boa mesmo, sim. Eu não posso pensar só em mim, né, cara? Tipo assim, o jogo foi lançado. Eu gostaria que fosse difícil algumas coisas, porque, tipo assim, eu fiz o difícil na temporada passada e mais difícil na pré-temporada. Eu queria que continuasse na mesma pegada, mas eu sei que eu fui minoria, entendeu? Então é melhor que eles ajudem a galera mais nova. Tá com fome? Usa o cupom do Venom pra ganhar descontos. Grande Venom, melhor conteúdo de Diablo da atualidade, sucesso. Valeu, meu mano, muito obrigado pela moral, viu? Valeu pelo elogio, tamo junto. Hoje, galera, teremos muita novidade de Diablo 4. Muita novidade. Se preparem que hoje é o dia, galera. Hoje é o dia. Can your shadow be our light?
Salve, Walter. Salve, Walter Magalhães. Boa tarde. O que achou dos anéis malignos? Não chegou ainda, né? Mas a ideia eu achei maravilhosa, cara. A ideia eu achei maravilhosa. Please, end their terror. E se realmente vier o anel da Rogue que eu quero, já vai entrar na minha build Rogue, vai ficar perfeito. Salve, T-Vírus, seja bem-vindo. Caraca, por pouquinho eu não consegui pegar o Ripe Train, perdi o Ripe Train, mas tá de boa. Muito obrigado, irmãos. Valeu aí pelo Prime, mano, tamo junto. Obrigado por ajudar e acreditar no nosso sonho, viu? Tamo junto, mano. A minha build Rogue seria melhor, a de imbuição. Mas eu acho que o de imbuição é supremo, não é? É coração supremo, é o coração cinza, não é? A de imbuição. Então, mas o coração do decriptar, ô Chuninho, eles colocaram a calça, então você não precisa do coração do decriptar. É só você botar os minions que eles aplicam o decriptar sozinho. Em teoria, você não precisa ter maldição, só botar os minions que eles aplicam a maldição. Cada minion tem 7% de chance de aplicar maldição. De boa, irmãos, foi de boa, mano. O que importa é que você ajudou o canal, tamo junto. Quase ganhamos, mas tá de boa. É o cinza, não é? Então, não tem como, pô. Não tem como, por isso que eu não vai vir esse coração da ebuição. Vendo, seu canal é o melhor de Diablo 4 no mundo. Você tem se dedicado muito, parabéns. Valeu, né? Falei. Muito obrigado pelo elogio, viu? Muito obrigado, mano. Será que eles vão colocar o World Boss novos? Porque falaram que iam colocar, mas nada até hoje. Cara, se for, deve vir só na próxima temporada. Acho que pra essa temporada não. Mas quem sabe, né? Talvez coloque aí pro dia 12 de dezembro, né? Engraçado, né? Eles terem abandonado o Hearthstone, né? Hearthstone não, desculpa. Teria abandonado o Heroes of Storm. Será que não dá mais lucro pra eles? E o Diablo Immortal dá lucro pra cacete. Mesmo assim eles não falam mais do jogo. Que estranho, né? Mas o Infinity Mist não fica muito bom. Fica porque a calça... A calça vai dar... Não, na verdade não fica porque a calça é em cima do golpe poderoso, né? A calça é em cima de golpe poderoso. Você aplica golpe poderoso, os seus golpes poderosos ficam 70% mais fortes em inimigos afetados por maldição. E aí você tem que botar o decriptar na sua build pra usar, ao invés de ativar sozinho. As novidades do Diablo de hoje foram anunciadas? Ainda não, Guilherme. Ainda vai ser anunciado. É só ficar na live que vai anunciar. Fala, Veno. Top demais seu conteúdo. Fiz o tutorial 7 vezes com um grupo essa madrugada. E o X-Fall não veio. Caraca. Mano, eu já devo ter uns 10 X-Fall guardados no baú. Sem sacanagem. É muito fácil de cair pra mim, cara. Vamos, que hoje é o dia de Diablo 4, galera. Hoje é o dia. Lembrando que eu postei 2 vídeos hoje. Se vocês pudessem fazer um favor pra mim, assim, coisa boba. Mesmo que você nem queiram assistir, mas clica lá no vídeo que eu postei hoje. Deixa uma aba rolando ali do lado. Sabe qual é? Assistindo ele do lado, só pra contar a visualização. Deixa o like nos vídeos, nos 2 vídeos que eu postei hoje. Só chega lá, dá o like e fecha. Tá valendo. Mas dessa moral, curte lá os vídeos que eu postei hoje, tá bom, gente? Me ajuda aí, por favor. Um vídeo é sobre os eventos que vão começar nessa temporada, sobre os 2 eventos que vão chegar. E outro vídeo é sobre os anéis únicos, né? Que vão ter os corações e tal, vai ser muito da hora. We stayed away. But time by itself heals nothing.
You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. Sou teu apoiador e espero que seja no mínimo mais forte nesse evento de dezembro, BR. É o mínimo que espero. Valeu, Dario Cunha, mano. Cara, o que eu vou fazer? Estamos no dia 4. Hoje é o último dia. Eu vou botar a minha Rogue level 100. Vou logar o druida, botar ele level 100 e vou escolher uma das classes. Para só jogar com ela, deixando ela o mais forte possível, para quando lançar o evento, a gente tacar pau no evento com essa classe. Não decidi ainda se vai ser de NECRO, se vai ser de BARBARO, o que vai ser. Mas a gente vai fazer desse jeito. Eu vou terminar todas as classes level 100, e aí mais ou menos no máximo meio de novembro, a gente já vai escolher uma das classes e focar. Ou eu mantenho a build que eu já tenho e melhoro, ou eu começo uma outra build e deixo ela o máximo possível de forte. Só para esse evento. E obrigado por acreditar em mim. Vou dar os likes lá, vendo. Tu merece. Valeu, Guilherme. Obrigado pela moral, viu? Já deixei meu like nos 2 vídeos lá. Obrigado, né? Falei. Tamo junto. Staff of Crone não dropa? Esse Staff faz o quê, VLM? O que eu queria dessa empresa também era um StarCraft 3 ou um reboot dos antigos. Seria da hora. Um Diablo ou um Warcraft 4 também, né? Também seria da hora. Será que vai ser o evento nível 100? Com certeza. O evento do dia 5 agora é um evento de nível 100. Valeu, Dario Cunha. Obrigado, mano. Voltei agora. Qual evento que é? Então, são 2 eventos. Vai ter um evento agora dia 5 de dezembro, tá? 5 de dezembro. Esse evento... Ainda não rolou o Diablo, Leandro. Esse evento dia 5 de dezembro, ele vai ser tipo uma torre, onde você vai matar um monte de bicho e vai ficando cada vez mais difícil para ver até onde você consegue chegar. É o que espera-se. Só que para esse evento, você já tem que estar level 100 e já tem que ter matado o Duriel. São as recomendações mínimas do evento. E o outro evento dia 12. Esse evento dia 12 é um evento de férias do jogo, onde fala que vai aparecer alguma criatura de capuz vermelho indo atrás de você. Evento de Papai Noel? Provavelmente. Vendo, tu acha que com o tempo vai ter um aumento de nível? Eu, na minha opinião, gostaria da mecânica de level infinito, modo Diablo 3. Eu acho que não, cara. Eu acho que vai ser igual o Path of Exile. O Path of Exile tem 10 anos e é sempre o mesmo máximo de nível 100, entendeu? O que pode mudar, de repente, é coisinhas extras que você vai acrescentando e vai ficando cada vez mais forte, mesmo chegando no nível 100. Ah, do Storm Strike. Ah, da garra, entendi. Eu acredito em você, velho. Eu acredito que esse Bárbaro de Fogo está fazendo agora vai ser meu boneco pro evento. Da hora, da hora. Qual o melhor item? Chaco pra mago? Cara, Chaco é bom pra todas as classes, né? Chaco é excelente pra todas as classes, sem exceção. Tô doido que chegue um Tier 5, 6, 7. Tier 5 já deve chegar, cara. Provavelmente temporada 3 já deve ter Tier 5, acredito eu. Depois da live de hoje, eu vou fazer um vídeo falando de tudo que eu acho que vem na próxima temporada, tá? Eu vou fazer um vídeo de tudo que eu acho que vem na próxima temporada. Porém, eu acho que nessa live já deve falar coisas que vem na próxima temporada. Então, por isso que eu não fiz ainda. Porque se eu fizesse o vídeo hoje e depois sair um monte de coisa diferente, ia ficar feio o vídeo. Então eu vou esperar a live de hoje inteira, da Blizzcon, para amanhã postar um vídeo de tudo que vem na terceira temporada. Tanto coisas faladas, quanto coisas que eu acho que vão vir. Entendeu? Valeu ter visto pelo like, chateado, queria o feiticeiro, também queria, Leandro. Poxa, um sonho, mano, jogar de feiticeiro. Mas não veio fazer o quê? Tell me that's it. Both hearts pumping.
A sua build de Necro sem o Ring of Mendelin roda na mesma? Tenho todos os únicos menos esse, sim. O Mendelin fica mais forte, mas eu fiz a Lilith a primeira vez sem o Mendelin. Pra você ver. Eu fiz a Lilith a primeira vez sem o Mendelin. O capacete você fala qual? Aquele que quando você acerta um elite puxa os inimigos? Se não me engano ele dropa do Duriel, cara. Ele cai fácil no Duriel. Rapaz, Diablo 4 Imortal é pesadão. Calma aí, Diablo Imortal ou Diablo 4? Qual você tá falando? Tá vendo? Late game faz sigilo com quantos levels de diferença do meu personagem? E você, o ideal é que você faça sempre 10 levels acima para passar de level do personagem. Para passar level dos glifos, quanto mais level acima melhor, passa mais rápido. Mas você tem que analisar, tipo, minha build faz 20 levels acima com facilidade. Mas eu boto 25 levels acima, já fica mais demorado, vale mais a pena fazer só 20 levels acima. Porque você tem que pegar o custo-benefício de acordo com o tempo que você demora para fazer mais rápido e upar mais rápido. Então, Quintil, você tem que ver suas resistências, cara. Bota suas resistências no 70%, bota mais armadura, que tu consegue fazer as paradas melhor. Essa tá sendo a temporada dos itens únicos, cara. Que bonequinha dançando, mano. Ai, ai. When it comes to power, performance, and style, you can't do better than an MSI também tá fazendo 40 levels acima, vai ser difícil mesmo. VA displays provide gamers with the quickest response time on the market, giving you a competitive edge. HDR400 technology provides more immersive experience for creators with crystal clear images, 1440p resolution, and 1 millisecond gray-to-gray response. Eu quero, Check hein? out the latest MSI monitors to Eu give quero you esse the monitor, advantages hein? you need. Eu quero, hein? Dá pra mim. Breeze Entertainment apresenta Warcraft Rumble. Essa animaçãozinha é legal, cara. Esse trailerzinho aqui é legal. Olha só. Eu só não entendi muito bem porque eles botaram essa parada de arrancar cabeça e braço. Porque no jogo não tem como você ficar mudando, tipo, a cabeça de um em outro, o braço em um em outro. Não sei porque eles botaram essas paradas. A Crystal Maiden. Vou atacar o... Não, estão chegando. Muito maneiro, mano. Muito maneiro, muito maneiro. Ai, ai. Também acho que saiu do hype, bot. Eu também acho que tá atrasado. Lançaram tarde demais. Mas tá valendo.
Essa cachorra aí de gelo. Que cachorra de gelo? Ainda não começou, Kevin, sobre Diablo 4. Vamos matar esse dragão no clássico, iniciar. Podia sair um anúncio que Hortz vai voltar. Podia. Eu acho que esse jogo está bem atrasado. Cara, o jogo é legal. Instalei no meu celular, tô jogando de vez em quando. Ainda tá muito mal equilibrado. Tem os mapas que é extremamente difícil. Os mapas que, tipo assim, tem cada... Eu só faço campanha, não ligo pro PVP não. Tem muita campanha. Aí a campanha tem mapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem tipo assim, o mapa 25 extremamente difícil. Aí tu faz o 26, 27, 28, 29, 30. Tu chega no 40, faz tudo fácil. Mas o 25 tu ainda não consegue fazer. Porque eles fazem de um jeito... O equilíbrio do jogo ainda tá muito mal feito. Algumas coisas. Aí, coragem, viu? Mostrou rapidinho coragem. Dois anos de comercial, mano. Nem fala, cara. Puta que pariu. Semana que vem vou pegar a 3070 Ti aqui e aposentar minha 1660. Boa, Everton. Vai vender a tua? A antiga? Você já pegou alguma grande fase? Se sim. Quantas vezes você precisou matar o Duriel? Nunca peguei, Verônica. Nunca peguei. Já fiz mais de 40 vezes Duriel. Nunca peguei. Mas vai chegar nessa vez. Can your shadow be our light? Ah, eu também, ô Botchon, eu também manjo do Clash Royale. Eu peguei 6.000 e poucos troféus, pô, no Clash Royale. Mas ainda assim, tem um mapa ou outro que eu tenho dificuldade. Tem um mapa que eu tô, se não me engano, eu acho que é mapa 40 e pouco. Que você já começa a partida vindo três lunas em cima de você de um lado, um exército de guerreiros com um Bat Rider em cima. Mano, muito difícil, cara. Porque tu começa com 5 de energia e o cara já começa gastando 40 de energia em cima de você. A probabilidade de dropar um Chaco, cara, é poucos por cento. É tipo 1% por Doriel, coisa assim. In the beginning, I was all alone. Vai dar pra um amigo top, Everton. Fico imaginando a build de osso com a grande fada. Os caras estão levando a sério o negócio de a propaganda é a alma do negócio. Qual o melhor nível da SGL deve vir o martelo de chamas único mais fácil. Pois só dropa 2 espadas únicas, isso é louco, coleção já. Graças a Deus eu peguei todos os únicos que eu precisava de todas as minhas builds até agora. Só falta agora a build Rogue. Tô de Necro, já fiz. Não sei quantas Doriel, tô com 8 Ubers. Caraca, já pegou 8 itens únicos Ubers? Caraca. Mas nenhum é o avô, o Chaco? Mas porra, já pegou 8 Ubers, tá bom. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally Tem gente que falou assim pra mim, ah, eu dropei um Chaco na minha conta, vou vender a conta. Cara, quem vai comprar uma conta só porque eu tenho um Chaco é besta. É um jogo de temporada. Daqui 2 meses tua conta não vale mais nada. Ah, legal, comprei a conta que tem um Chaco. Beleza. Daqui 2 meses não vale mais nada, porque eu não tenho um Chaco na próxima temporada. Já tô de quê?
Item Uber e Chaco não é a mesma coisa? Não. Item Uber é o tipo de item, a raridade do item. Chaco é um dos itens Uber. Meu martelo é o único do Bárbaro no hardcore e não dropa de jeito nenhum. Quase dá também. Homem 16, ó. Guloso ele. Cavalo 16. Mano, acabou a propaganda, tá bom já, cara. Pelo amor de Deus. Não acaba não, mano. Em teoria, vão ter mais 4 minutos de propaganda. E aí vai começar Overwatch. Aí, ó, acabei de ver aqui, ó. Overwatch, tá vendo? 1h30. Seria daqui 4 minutos. Overwatch. Podia aparecer, tipo, cortado, que já foi, né? Podia cortar mesmo que já foi. Agora vai ser Overwatch pra depois Diablo 4. Não, Bardock. Todo item único não é Uber. Existem únicos normais e únicos Uber. Uber significa melhorado, superior. São os itens mais raros. Deixa eu mandar mensagem pra patroa pra ver se ela vai fazer um lanche legal. Queria comer um cachorro quente hoje, cara. A patroa que quer comprar ontem não comprou. Como você vê a diferença? Cara, eu acho que não vem escrito, não. Só no site mesmo, você sabe que um é mais raro que o outro, a gente sabe que é a diferença, entendeu? Mas acho que não vem escrito, não. Um amigo meu dropou o Hellhammer depois de matar o boss de gelo umas 40 vezes, caraca. Só fazendo um lanche, né? Aí, ó, Nefalentes que pegou o Chaco na 4ª tentativa do Duriel. Vendo, pra assistir essa Blizzcon, faz a pipoquinha, rende bastante. Não suja a mão, não atrapalha. Assistir é saudável e engana a fome, verdade. Verdade. Blizzcon 2023 would like to thank our partners. Omen, Game Life. Xbox, power your dreams. Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4. NVIDIA GeForce RTX 40 series and NVIDIA Reflex, the highest FPS and lowest latency on PC. Secret Lab, Desanima não, pô. Sorte todo mundo tem, cara. Faz parte. Performance gaming seat. HyperX, we're all gamers. É verdade, né? Agora o Zuba vem com o status no máximo, tem isso também. E eu que tava aqui fazendo sigilo de boa e abri um baúzinho e veio uma calça de Tibalt. Caraca, boa. Aí sim, Vinícius. Tibalt é rara.
Pronto, galera. O que todo mundo queria ver. Overwatch. Mentira. Tem alguém que tá aqui na live que realmente fala, caraca, Overwatch, que foda. Ou só querem que acabe logo pra começar Diablo 4. During yesterday's opening ceremony, Aaron showed off a few things the team is working on. It feels great being up here with these brilliant people, working on all of the fantastic things coming soon to Overwatch 2. I'd like to kick things off this session with a quick intro. I've been Overwatch franchise GM since November 2021. While I spent most of my first year as a impressão que dá é que ele tá falando tipo com num velório, sabe? Não parece? A cara dele, tipo, ele fala e depois ele faz. Parece que ele tá lamentando as coisas, sabe? The company made the decision to move forward with a project codenamed Prometheus. I remember sitting in the room that day and seeing the look of wonder in the eyes of everyone around the table. It wasn't about numbers or até o apresentador tá triste, mano, exatamente. No. The magic in the room was created by imagination. Imagination of the adventures to come in the Overwatch universe. I had a similar feeling again at Blizzcon in 2014. I sat in the crowd at opening ceremony and I literally held my breath. Ele perdeu no Paroim para ver quem ficava com o Overwatch. And as that Overwatch logo came up at the end of the first ever cinematic, the love in the hall felt as close to tangible as I've ever experienced. Since then, we've shared Overwatch as team-based PvP in the original game and now in Overwatch 2. And we also shared stories about our heroes in our cinematic pieces. Como faço para resgatar o Prime pela Amazon Prime? Se eu conseguir, consigo mandar um Prime para ti. Você tem que vincular a sua conta da Amazon na conta da Twitch. Você consegue vincular, você consegue passar esse Prime. Tá bom? Só jogar no Google. Como vincular Amazon Prime na Twitch. Pronto. Vai mostrar um passo a passo em 3 etapas rapidinho. We're going to show you stuff that's very much work in progress. And perhaps tell you things that would make marketing Diablo 4 é assim que acabar essa parte aqui. Ô Yuri, acabou isso, começa Diablo 4. Mano, toda frase que ele termina assim, ó. Some high level context on where we're taking Overwatch 2 and our goals for the next year. Parece que ele tá resmungando, tá vendo? Ele termina a fase e fala. Tipo, tem que fazer essa merda de novo. Ah, essa bosta é uma droga. Repara. Inimigo da animação, né? O cara da vez acredita no game. Tema de mineração de cripto daria certo em Diablo 4, velho. Isso depois de um bom tempo. Sei lá, viagem minha. Por que isso, vírus? Do nada? Salve, Jean. Salve, tudo bom, mano? Não, o Diablo 4 é assim que acabar esse cara chato aqui. To go through it all, we have members of our fantastic team here. I'd like to hand it off to Game Director Tá de castigo, ele quer o Diablo. Valeu, Fá Vinícius. Muito obrigado pelo Prime, mano. Valeu por acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado pela moral, mano. Tamo junto, viu? We are excited to share as many of the exciting things that our team has been working on as we can. I'm Aaron, and I am joined by our lead character concept artist, Daryl Tan. Game producer, Monica Lee. Boa, Guedes. Muito obrigado, mano. Conseguiu, foi fácil, foi rápido. Parabéns, mano. Tamo junto. Obrigado pelo Prime. Valeu por acreditar no nosso sonho. Tamo junto, entendeu? Okay, so let's kick things off and get into it. Peter, can you talk to us about Clash? All right. Hello, Blizzcon. I wish I have a Chris Metzen voice. Rapaz, diga aí no encontro dos Blizzard Devs e o cara trabalha em Overwatch, deve ser full zoado. As you can see, I am super excited to be here and share some of the content that we prepared. Pô, mas tem uma galera que joga Overwatch, não tem não? So, before I jump in, let me share a cool video with you guys. So can we play the video?
All right. Is this map looks familiar to everyone? O novo cenário? Cool. Yeah, Hanamura is one of my favorite map. Templo Shaolin, we'll será? talk more about that, but before I jump in, everything we are going to see today is very work in progress. Dragão comendo o próprio rabo simboliza o capitalismo, tá ligado? Look at this, screenshots Selvagem. and videos and concepts, as that, inside of your mind. Comendo o outro. Building in the back looks pretty familiar. Ficou bem estranho, né? Esquece que eu falei. Dissolve. Awesome. And we'll talk more about that. Yeah, so our original 2CP maps were absolutely gorgeous. Exatamente, pô, exatamente. Só critica quem não conhece, pô. Overwatch conheço uma galera que joga, pô. O jogo parece maneiríssimo. Mas o 2 tem sido muito mal falado. O Overwatch 2. Beautiful, like lots of beautiful maps in our game. Ouroboros, o fim é o começo. Olha, aí sim, temos alguém culto na live para compensar a burrice do apresentador. Muito obrigado. Tamo junto, Loki. When you are trying to create a world that no one has seen before, there's a little bit of uncertainty and a lot of question, as you can imagine. Like, am I doing it right? What is the world that we are trying to build? O que aconteceu com os jogos foi ter essa merda de cripto e NFT. Por isso é uma viagem, você tá certo. Joguei e achei desbalanceado pacas algumas coisas. É que Over morreu em 2018? Alguém chapado, isso sim. Overwatch 2 não existe, pô. É igual 1. Me diz o que muda, eu não vi. Não tem mudança nenhuma do 2 pro 1, mano? Nada? Zero? I was walking down the back alley of, the Japan street with the Google Map. And I got obsessed about. É que nem CS2, pô. O que mudou do CS2 pro CS1? Tirando a granadinha que a fumaça ficou diferente, de resto é a mesma coisa. Só ficou mais bonitinho o gráfico. CS2 não é merda. E a W foi nerfada, né? Já basta, ô Verônica. Diablo 4 Dota 2, caraca, tu joga as mesmas coisas que eu. Só que Dota 2 eu parei, tô produzindo tanta coisa de Diablo que eu não consigo mais jogar Dota. After we retired some of those iconic maps, mudou nada, o povo só reclama agora porque não pode comprar mais caixinha que era um roubo. Como assim caixinha que era um roubo? Eu quero que alguém que jogou o diga que mudou. Mesmo mapa, mesmo gráfico, mesmo personagem, nada. Só tem os eventos que poderiam ter no 1 normalmente. Lootbox. Mas o que é? Pay to win? O Overwatch? Eu não entendi. O Overwatch é pay to win? Pô, eu jogo Dota 1, mano, desde a 5.19b, mano. Tem noção? Joguei Dota 2 desde o lançamento antecipado. Because identity is so important in our game. Antes você ganhava caixa com skin, hoje é tudo pago. Por isso o hate. Ah, tá. De resto é tudo igual. Entendi. Eles fizeram 2 só pra galera não ganhar mais skin de graça. Eu não jogo Dota porque eu acho muito sério o jogo. Muito profícios. Eu jogo arando LOL casual do casual, entendi. As you can see in this screenshot, there is a famous Rikimaru ramen shop. Entendi, Eduardo. And you can see the gate right behind it, right? We all know what that gate is. Defensa financiante, isso aí. Yeah. Jogou 3 anos direto? 10 pessoas full animadas nessa live. Pô, essas roupas da loja poderiam ser mais baratas. 140 conto é pouco. Do Diablo ou do Overwatch, tá falando? Ou dos dois?
also Kiriko's yokai group, and many others. So as an example, what you're seeing on the screen, the tiger represents Hashimoto clan, and the dragon represents the Shimada clan in our story. So we created this new wall painting, so subtly melting Diablo the tá bom, story que into assim não our compro nenhum. environment. Eu não sou muito ligado em skin não, cara. E eu acho as skins que você ganha no Diablo muito boas, cara. Mano, essa skin de cavalo de pegando fogo é maneiríssima. E você ganha ela, cara. Pô, o Diablo eu acho que tá muito bom pra skin, mano. Tá dando muita skin de graça, cara. Maneiro esse fundo aí do tigre e o dragão, hein? Maneiro. That joy that Peter and his team have put into the Hanaoka map really is infectious. And we're very excited for players that love Eu acho muito fora essa cultura do Kung Fu, né? Da China. That are new to feel that wonder for the first time. All of our maps are these beautiful works, and Hanaoka pushes that even further. Thanks, Peter. Thank you. Esse cara de óculos, esse o outro de cabelinho ajeitadinho, de azul, ele não parece o Leonard do The Big Bang Theory? Esse não parece o Leonard. Não lembro o Leonard, tá ligado o que eu tô falando? Esse de azul aí e colete preto. Each time we do it, when we build a map for a known game mode, one that we already have, we can only make so many changes to that map. Like an escort map, it's always going to have 3 sections, and we use really hard corners in those to provide choke points for the offense to get through. O primeiro cara da esquerda, eu acho que ele tá em depressão. É sério, ele tá sofrendo. A qualquer momento eu acho que ele vai chorar. Certeza. Entirely new types of game modes. Like if you look at something like one of our escort maps like Dorado, and then you compare that to something like our Flashpoint map like Suravasa, you can see those are very different levels, and they provide different a different type of gameplay. Sim, Verônica, eu jogo Dota desde essa época, mano. Época da Lan House, isso aí. Eu jogo Dota, pra ter noção, desde a época que você tinha que entrar pelo Battle.net e lá pesquisar os jogos do Battle.net da Lan House, tá ligado? Da época do Angel Arena, da Football Wars, lembra dessa época? O que pega essa skin? Cara, tem várias skins. Você mata Butcher, pode cair uma skin. Você mata Duriel, pode cair skin. Você mata Lilith, cai skin de cavalo. Você mata não sei quem, faz... A skin dropa, só matando bicho. A do cavalo de fogo é matando Duriel. Bora, vamos tomar uma pra animar a cara de vocês e deixar o diabo vir. Começou pelo Garena, Xerim? Eu joguei muito antes de lançar o Garena. Ele já tá até camuflado de camisa cinza no fundo cinza pra não ser chamado de novo. Mudaram o fundo, ele se ferrou, ele vai ser visto. Ah, não, agora tá o fundo mesmo. Ó, sorriu! O Leonard aí do The Big Bang Theory. Sério, Bigão? Foi campeão de torneio? Maneiro, hein? Dota 1, eu cheguei a jogar contra o BRTT, tá ligado? O BRTT do League of Legends. Ele já foi na minha Lan House participar de um campeonato estadual que a minha Lan House fez na época do Rio de Janeiro. E o time do BRTT ganhou, eu fiquei em segundo lugar. I'm assuming most of you know what it is. If you're new to Overwatch 2 and didn't play the original game, 2CP was a game mode where there was an offense and a defense, and the offense would try to capture 2 control points in a row. And we had a lot of issues with 2CP that we were never really able to solve. And the 2 biggest ones, they're já jogou com ele também, Odete? Já jogou com o BRTT também? Sometimes we just get stalled out at the first choke point in an assault map. And the way those maps were designed, because there's only 2 objectives, eu nunca joguei com ele, só contra. Mesmo assim, foi só essa partida, nunca mais.
But sometimes the offense would make no progress in the Tô ligado, map. tô ligado, Time pô. would run out, they would lose. It felt like the Tu chegou a jogar GC? Eu cheguei a jogar GC, que era uma liga fora do Garena, que você só entrava se você fosse convidado. Eles realizavam partidas e aí você, nessas partidas, eram analisados e eles convidavam quem eles achavam bom para chamar para essa GC. Antes de lançar Dota 2. Eu não lembro, era RGC? Eu não lembro, faz muito tempo. Eu lembro como GC, pode ser RGC, mas eu não lembro. Já joguei muito, mano, joguei muitos anos, cara. Eu tenho até hoje, não lembro a conta, mas eu tenho até hoje é GM que fala? Aquele que não pode usar capacete, esqueci o nome. Eu tenho ele level, tipo, 400 e pouco, no mundo global mesmo, global. Eu não jogava pirata ou não, jogava só o global. Não, do World of Warcraft não, do Warcraft. O Dota era o modo do Warcraft, o World of Warcraft não. O World of Warcraft veio do Warcraft. Eu sou carioca, pô. Primeiro era o Warcraft, aí virou Warcraft 1, 2 e 3. Não sei se era esse Games Club. Aí virou Warcraft The Frozen Throne, a evolução. Eu jogava Warcraft The Frozen Throne, eu tinha rank na internet também que eu jogava e tal, competia. De construir base e tal. Eu jogava muito de elfo, tinha um combo de elfo muito foda, de hidras com hipogrifos, Demo Hunter e a Luna que manda o Starfall. Jogava muito com eles. Quando dava, eu botava o terceiro herói também. E aí, nos modos do The Frozen Throne, do Battle.net, tinha os jogos feitos pelas comunidades. Deixa eu diminuir o volume aqui. Aí, nos jogos feitos pelo próprio Battle.net da comunidade, criaram o Footman. O que eu mais adorava era Footman Wars e Angel Arena. E tinha vários outros modos, e um deles foi o Dota. Criaram o modo do Dota. E aí, Dota 1. E aí ficou muito famoso e tal. Eu sou da época, mano, que... Tipo, tinha na X que não tinha skill, só tinha ultimate. Todas as skills dele eram passivas. Tinha os bonecos muito diferentes, cara. Terrorblade tinha ultimate do Pugna, só que não era ultimate, era uma skill que ele ficava sugando a vida dos oponentes. Mano, era muito diferente. Aí foi evoluindo, né? Ficou muito famoso. Aí teve a briga com a Blizzard, os desenvolvedores. Metade dos desenvolvedores de Dota se dividiram. Uma parte correu e criou League of Legends mais rápido. A outra metade criou Dota 1, criou Dota 2, desculpa. E a outra metade criou ROS. Acabou que League of Legends ficou mais famoso no Brasil. Dota é mais famoso em outras partes do mundo. No Brasil, o League of Legends disparado. Mas na América do Sul, se não me engano, no Peru, por exemplo, o Dota é muito famoso. Eles vão direto pro Mundial e tal. Você lembra da ovelhinha do Dota Arena? Do Angel Arena o nome. Era uma ovelhinha que você conseguia dar... Dava entangle no bicho, né? Saiu os tentáculos, prendia o bicho e ficava atacando o Blizzard em cima, não era isso? Pelo menos a versão que eu lembro da ovelhinha era essa. Aquela versão tinha uma skill diferente. Igual o Leon, isso aqui na versão China, né? Isso mesmo. Isso aí, MG, Mesh Gladiator, isso mesmo. Fala, meu bem. Aceita débito, aceita. Eu não sei, mas leva meu débito, é. Tá aqui, ó. Por que tu não leva o meu? Tá aqui, ó. Traz pra beber também. Você acha melhor, meu bem. Vai lá e compra um matinho Coca-Cola, um cachorro quente. Ó, sem passas e sem molho o meu. O resto pode botar. Sem passas e sem molho. Eu não gosto do pão molhado, não.
A patroa foi lá comprar o cachorro-quente. Aí sim, mano, aí sim. Teremos cachorro-quente hoje. E traz a pipoquinha. E eu no Mobile Legends. Eu joguei Mobile Legends também, mas não curti muito não. Muito desbalanceado. No Mobile Legends tem um lá que você cria um espantalho e tu mata os outros da base, mano. Vai tomar no cu. Spirit Break eu jogava só no começo do Dota 2 ou ainda Dota 1? Dota 1. No começo do Dota 1, o Spirit Breaker, ele tinha um buff, numa das versões, ele recebeu um buff que quanto mais move speed, mais dano você tinha. Tu saía da base no level 1 com uma bota, tu já batia mais 50, mano, era absurdo. Eu usava ele de HC, mano, era absurdo, era absurdo. Aí depois tiraram isso aí, caiu, virou suporte 2. Passa no Dogão não, pô. Não, aqui no Rio de Janeiro a galera põe, pô. No Rio de Janeiro eles põem passas. Eu não gosto, não. É, o Baratum, isso mesmo. É o Baratum. Chegou a jogar com o Abaddon quando tinha charge. Tipo, joguei. Aqui na minha lan house eles chamavam de Roubadon. Tu marcava o cara, o Abaddon ia atrás e, mano, já era. Porque ele ficava com 200 de move speed, 200 de attack speed. Ele ficava recuperando a vida, tu matava os outros na fonte, mano. Era absurdo. Eu não consegui ficar no LoL porque me acostumei à dificuldade do Dota 2. Aí cheguei no LoL, espanquei os caras e achei fácil. Nunca mais voltei. Verônica, tu fala isso, mas você não chegou no nível mais difícil do LoL. Eu também falava isso. Ah, LoL é muito fácil. Eu chego lá e ganho de todo mundo, fica fácil demais. Só que quando você chega no LoL e você enfrenta os caras, você enfrenta quem tá começando agora. E como você veio de experiência de outro MOBA, você já sabe muito mais do que as pessoas que vieram de experiência de porra nenhuma. Então você passa a sensação de superioridade, que você é muito melhor. Mas não é que você é melhor que os jogadores de LoL. Você é melhor que os jogadores que começaram agora no LoL. Entendeu a diferença? Tanto que quando você vai jogando LoL, eu cheguei na liga, cheguei em ouro alguma coisa. Mano, começa a ficar difícil, porque tem várias mecânicazinhas. O LoL, ele não é fácil, ele é prático. Ele é um jogo fácil de aprender. Só que do mesmo jeito que é fácil pra mim, é fácil pros outros. Entendeu? É fácil pros outros. Mas também nunca cheguei no nível mais alto de Dota? Pode ser também. No Dota, o máximo que eu cheguei foi 4.500 de rank também. E assim, no começo, na época, que o máximo era 6.000. Tipo, o cara que tinha 6.000 era o melhor do mundo. Eu cheguei a 4.500. Agora não, agora já vai pra 7, 8.000. Depois eu nunca mais joguei ranqueado. Eu jogava mesmo quando eu era novinho, que eu participava de campeonatos e tal. Fui pro quartel, voltei, já comecei a ficar ruim. Mais alto que eu cheguei no LoL foi Diamante 1. Não, no LoL eu sempre joguei pouco. Dota que eu jogava mais. Nossa, jogar de Invoker no Dota 1 era muito triste. Mas também... Pô, quando lançou o Invoker, ele veio com um bug que você tacava meteoro e bumerangue. O bumerangue ia arrastando o cara com o meteoro, era hit kill. Tu acertava o meteoro e tacava o bumerangue. Tu matava o Tide Runter de hit kill, mano. Quando lançou o Invoker, né? Assim que lançou. Aí logo depois, no mesmo dia, eles já lançaram o negócio e mudaram o... Consertaram, né, o bug. Meus preferidos de Dota 1 era o Bara. Pô, Sniper é muito forte, Só nostalgia, Dota é mais trancado que o LoL, isso que deixa mais divertido. Pra alguns, cara, eu costumo falar que Dota é o xadrez e League of Legends é a dama. Isso transforma a dama em um jogo ruim? Não. Continua sendo um jogo muito bom. Mas tem quem prefere o xadrez porque é mais complexo. E tem quem prefere a dama porque é um jogo mais simples. Pra mim, Dota é xadrez e League of Legends é dama. Simples. Mas nenhum é melhor que o outro por causa disso.
Indo fazer um rango porque tá demorando vir Diablo. Cara, só 6h30. Vai dar 6 horas agora, vai ter mais meia hora ainda. Me irritou muito o fato de no PC, não, de não poder denar no script, sim. Até acostumar que não pode dar deny no LoL. Vera, não me respondeu. Como tá o inglês aí pra dublar? Pô, tá maluco. Vou dublar nada, galera. A gente só vai assistir, trocar ideia, tentar adivinhar algumas coisas, me concentrar. E o que eles forem falando, eu vou percebendo e vamos indo. O LoL é muito mais dele, Dota mecânica? Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que não, mano. Dota também é mecânica, Dota também é dedo. Dota também tem altos combos, mano, que você tem que fazer em coisa de meio segundo. Se você não fizer em meio segundo, você morre. Entendeu? LoL, Dota tem muito combo de stun infinito. Porque se você tomar o primeiro stun, você morreu. Porque o cara vai te dar stun, vai vir outro cara te dar outro stun, vai vir outro cara te dar outro stun. Tu morre sem se mover. Então tem muito dedo envolvido. Se você não apertar o botão na hora certa pra ativar a barreira, pra esquivar, já era. Eu já sou mais agressiva nessa fala. Dota é faculdade, LoL é creche. Aí tá sendo preconceituosa também, Verônica. Por isso, Venom é top. Ele é exatamente como quase todos aqui. Pois é, mano. Eu sou a imagem de vocês. A representação. Pergunta básica. Eu cheguei literalmente hoje na Twitch. Nunca usei. Pra que serve o Squad Venom? Cara, era pra servir pra algumas coisas legais. Era pra eu ter uma lojinha do Venom, tá ligado? Inclusive, eu vou fazer isso um dia. Uma lojinha onde você pode comprar coisas. Por exemplo, posso botar pra vender uma camiseta minha, uma caneca. Pra vender emotes. Pra vender, tipo, geralmente é usado mais pra você fixar uma mensagem. Tipo como o MDA tá fazendo. Aí tu bota pra fixar uma mensagem. Mas o certo seria eu ter uma lojinha do canal. Pretendo fazer isso? Pretendo. Mas por enquanto sou muito pequenininho pra poder dar algumas coisas pra vocês assim. Boa noite, amigo. Vou começar a jogar agora no Diablo. Vale a pena muito, Gabriel? Vale muito a pena, mano. O jogo é sensacional. Pois é, Micra, bota pra força, senão você morre na hora. Pô, quem lembra da... Esqueci o nome agora, cara. Tem tempo que eu não jogo Dota. Qual é o nome daquele? Mordigan. Pô, mano, ficar ligando e desligando a Mordigan pra não morrer. 3 caras te bateram, você ataca, liga a Mordigan, desliga, liga de novo quando vai apanhar, porque a Mordigan você ganha 400 de vida. E quando você liga, tu ganha 400 de vida e vai perdendo vida. Só que ela não te mata, ela te deixa com 1 de vida. Aí fica com 1 de vida, o cara vai te atacar, tu liga a Mordigan. Aí tu ligou, o cara te bate, tu morre, tu desliga de novo. Só que ela não tem cooldown, mano. Mordigan é foda pra caralho, mano. Só que tem que saber jogar, tem que ter muito dedo. Imagina tu brigando sozinho contra 3, ligando e desligando a Mordigan. Mano, tem que ter muito dedo, cara. Eu sei que fazer isso, só que contra veneno não dá, não. Salve, Primitivo, você já vem vindo? Qual serve pra upar mais rápido? Não tem isso no Diablo 4. Não tem negócio de server, não. Ah, você tá falando do Diablo Immortal, não, Gabriel? Diablo Immortal que tem server. Aí você... Cara, o ideal do Diablo Immortal é você focar em server mais antigo, né? Tem mais gente, com Gorgotra e tal. Pode ser, Bigão, pode ser. Colocar pra vender uns rushes, ajudar em boss, levar pro level 50. Pode ser, é uma ideia, Vou pensar nisso. NVIDIA patrocina o 3PV, isso aí, Verônica, isso aí. Falta pouco, galera, falta pouco, meia horinha. Galera, aproveitem, deixem seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E quem quiser e puder ajudar patrocinando o canal, você pode estar patrocinando através dessa meta aqui de cima, de Live Pix. Para você mandar o seu Pix, você só precisa apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Não tem que entrar em aplicativo de banco nem nada.
É só apontar a câmera do celular para o QR Code e aí sim você vai escolher a frase que você quer falar e e o quanto você quer doar, mínimo de R$2. E aí sim você vai ser levado para o seu aplicativo para você poder fazer sua forma de pagamento. Mas para ativar é só pela câmera do celular. Pode estar ajudando com o Super Chat do YouTube, Super Stick do YouTube, Prime ou Sub da Twitch ou Bit da Twitch. E também tem o sistema de Apoia-se, que é uma ajuda mensal do canal. E todas elas, seja Prime, Sub, seja Membro, seja Apoia-se, todas elas te dão o direito a fazer parte de um grupo do WhatsApp exclusivo para membros do canal. Caso você seja membro e não faz parte desse grupo do WhatsApp de membros, me manda mensagem no meu Instagram, Elton Venom, tudo junto. Me chama no privado do Instagram e fala, Venom, eu sou membro lá pela Twitch, eu sou membro pelo Apoia, eu sou membro do YouTube. Me manda o grupo dos membros que eu te mando e você faz parte, tá bom? O grupo dos membros do canal é um grupo mais seleto, que tem mais 100 pessoas, e nesse grupo aí eu dou mais atenção, porque o grupo do WhatsApp Diablo 4, oficial, o que eu já abri, né, ele já lotou. Cabe só 1.024 pessoas e já lotou. Inclusive eu tô pensando em criar o grupo de Diablo 4 2, porque tem muita gente que está querendo entrar e tá de fora. Então eu acho que eu vou criar um segundo grupo de Diablo 4 aí do WhatsApp pra galera conseguir entrar. Quem aí gostaria de um segundo grupo? Tu torce pra qual time de futebol? Tô assistindo a final da Libertadores aqui na segunda tela. Eu não torço, capitão. Quando eu era mais novinho, que meu pai ainda morava com a gente e tal, antes do meu pai levar o pé na bunda da minha mãe, que ele sacaneava a gente, eu era botafoguense por causa dele, né? Até meus 12 anos. Meu pai foi embora, eu fiquei botafoguense ainda por um tempo, até eu perceber que eu não torcia. Que eu era botafoguense só porque eu achava que todo brasileiro devia ter um time. Chegou um dia que eu olhei e falei, caraca, tem 2 anos e meio que eu não assisto uma partida de futebol. 2 anos e meio. Como é que eu sou botafoguense? Eu não sei nem o nome do goleiro do meu time. Eu acho que eu não tenho time. E aí eu percebi que eu não gostava de futebol. E aí eu parei. E isso faz, sei lá, uns 10 anos, sei lá. Tem muito tempo. Que eu percebi que eu não gostava de futebol. Eu assisto uma live inteira de Dota, de LoL, de CS, de Diablo, do que for. Mas não consigo assistir uma partida de futebol. Para dizer que eu não assisto, eu assisto quando é Copa do Mundo. Nem Olimpíada eu assisto, mas se for Copa do Mundo eu assisto. E só se tiver o Brasil jogando. Eu nem vi a partida, nem vi a final da Argentina, pra você ter noção. Como é que eu não ligo pra futebol? É raro, né? Um brasileiro, principalmente um carioca que não gosta de futebol. O Fluminense tá ganhando Libertadores, aí sim. Eu gosto pra caramba de futebol, de assistir e jogar, top. Eu não gosto nem de jogar nem de assistir. Mas eu não gosto também de jogar porque quando eu jogava, eu descobri que eu tinha um problema de coração na época do quartel e aí eu não conseguia mais correr. Deu problema. Valeu, Yoguetes. Tamo junto, mano. Vai lá. Quando eu era pequenininho, eu sonhava, cara, ser jogador de futebol, né? Eu jogava futsal, eu jogava na zaga, né? Era Becker que fala, acho que era isso. Beck, não lembro como é que era o nome. Aí eu jogava na zaga, aí depois fiquei mais velho, fui pro ataque. Só que quando eu era moleque, tipo 14, 15 anos, fui pro ataque, eu era muito bom. Mas sabe quando você espicha e do nada tu fica muito alto? Cara, eu era baixinho, eu era tipo assim, o mais baixo da minha turma. Um dos mais baixos, era baixinho. Do nada, mano, tipo, de um ano, eu cresci tipo 10 centímetros. Eu fiquei um dos mais altos da turma, eu comecei a ficar desengonçado, acho que eu cresci muito rápido. E eu comecei a ficar desengonçado, não conseguia mais correr direito, sabe? Eu não sei o que, eu acho que foi isso. Eu era muito bom antes, e do nada, tipo, em questão de alguns meses, eu fiquei muito ruim. Comecei a crescer muito rápido, fiquei muito desengonçado. E aí, como eu era ruim, fui até pro basquete não. Fui pro goleiro e depois fiquei deixando de lado. É raro não, eu sou carioca e não vejo futebol desde o tetra. Aí, tá vendo? Ah, você é mulher, Verônica.
Mulher é mais comum você ver mulher que não liga pra futebol. Homem, mano, 90% gosta e 99% tem time. São muito poucos os caras que você olha e fala, caraca, tipo, como assim você não tem time, sabe? Mulher é mais comum você ver não ligar muito pra futebol. Odeia futebol, Lankov? E eu da vida fiquei com quase 2 metros e fiquei perdido. Pois é, cara. Eu tenho hoje 1,85 m de altura. Eu tenho 1,85 m de altura, mano. Belesadão. Sorte que eu sou alto, bonito e forte. Senão, tava ferrado. Brincadeira, gente. Vendo, tá com qual idade? Quantos anos você acha que eu tenho? Fala aí. Quando eu tiro a barba, as pessoas me dão 17 a 20. É muito bom, Sininho? Ah, mas normal não é comigo, já que sou gamer há 40 anos, aí sim. Tem 1,96? Porra, abusou também. Na hora que você fizer um grupo 2 de Diablo, eu vou tentar entrar nele, velho. Vou ver se eu faço hoje, depois da live, me lembra? Eu vou fazer. Pô, vocês estão zoando, gente. Pelo amor de Deus, 42, 54, todo sacanagem, mano. Ah, vocês estão me zoando muito, pô. 35, 30... Tu tem 29. É baixinho mesmo, 1,69 é baixinho. Se você for homem, é baixinho. Abaixo de 1,70, homem é muito baixo. Mulher é 1,65. Mulher, a média é 1,65. Homem, a média é 1,75. A média do homem é 1,75 e a média da mulher é 1,65. É isso mesmo. E o que você falou do Dota 34 e 36. Um anão. Eu tenho 34, galera. Eu tenho 34 anos. 62 chutando baixo. Ele tem 24 anos, é 5 anos que faz 24. Eu tenho 34, galera. 34. Internally, we are already testing all 3 of these heroes in their various states. Quando eu tiro a barba, parece muito mais novo. Eu tenho 34. Always more. Even though they're already undergoing E eu, o que? Um ser superior? Ah, porque um anão tem esse 65? É, por aí. Chutava os 23? Carinha 17 com olho 32. Achei que tu tinha a minha idade por aí. Pô, geral fala, cara, que eu pareço uns 25 por aí. A maioria, a galera, me dá 25 anos por aí. Mas não, eu tenho 34. Às vezes eu esqueço da minha idade. Mais uma coisa que eu não sou normal, eu tenho 2,05 m. Caraca, Verônica. Você é jogador de basquete? Meu tio-avô tinha 2,16. Caraca, Verônica tem 2,5 de altura, mano. Você é casada, Verônica? Se for casada, quantos anos tem seu cônjuge? Ou a sua cônjuge, né? Heroes of Storm é bem mais jogo que Overwatch. Pode até ser, mas ninguém liga, porque eles nem falam do Heroes of Storm na Blizzcon. Literalmente, eles fingem que o jogo não existe. É absurdo. Eu tenho uma filha, mas você? Eu tenho uma filha de 5 anos. Teve gente que acertou 34, eu acho. Eu tenho a sua idade, velho. De qual mês? Não, de qual mês você é? Eu sou de agosto. Eu sou leonino. Eu gosto de ser o centro das atenções. Eu não acredito nessas paradas não, mas por coincidência, a maioria da galera que eu conheço de leonino é chato que nem eu. Por coincidência, é muito difícil eu ter qualquer relacionamento com pessoas leoninas. Porque leonino tem de ser chato, leonino quer chamar atenção, sabe?
quer falar o tempo inteiro, quer ser o destaque da parada. E eu sou exatamente assim, cara. Eu não acredito nessas porra de signo. Não acredito. Pra mim, mapa astral é minha pemba. Não acredito em nada disso. Mas, em algumas coisas, realmente faz sentido. Yeah, okay, so we have some early gameplay footage of Venture from a recent playtest. Here we go, this is the loading screen. Que horas é o diabo? Assim que acabar isso aqui do... Assim que acabar essa parte aqui. Fui por um tempo, sou casada só com o diabo mesmo. Solteira com orgulho, aí sim. Aí sim. Mulher empoderada. Eu fui cedão, velho. Eu tenho 23 e 2 filhos já, um de 5 e um de 3. Tá bom, pô. Dizem que a melhor idade pra ter filho é 25 anos, você curtir melhor o seu filho. Eu tive com 30, tá bom. Ou seja, a Leonina é chato pra caralho. Minhas horas de outras. Eu sou leonino e sou totalmente oposto disso. Sério, Chuninho? Então não tem nada a ver ser leonino. Eu acho engraçado essa parada de leonino. Deixa eu contar uma história pra vocês. Eu vi a matéria do Fantástico, não sei se vocês já viram essa matéria. Desculpa aí quem acredita nessa parada de horóscopo e tal. Vou falar uma parada pra vocês. Eu vi a matéria do Fantástico, diminuiu um pouquinho o volume aqui. Que era assim. Eles chamaram uma pessoa de cada signo, tá? Tem até no Fantástico, eles pegaram uma mesa grandona, chamou 12 pessoas, acho que é 12, né? Uma de cada signo. Leonino, touro, peixe, aquário, virgem, tudo. E botou todas elas na mesa, assim, ó. Na mesa redonda, lá. Uma mesa oval. E aí, eles fizeram o seguinte. Eles pegaram e falaram, ó, a gente traçou o mapa astral de cada um de vocês. O mapa astral de cada um dos signos e a gente vai entregar para vocês. E a gente quer ver se realmente faz sentido. Se o que a gente botou aqui no mapa astral corresponde com a sua personalidade. Por exemplo, você é leonino. O mapa astral do leonino, você vai ler e vai falar, caraca, ó, realmente tem tudo a ver comigo. Ou você vai falar, não, pô, isso tá errado, eu não sou nada a ver com isso. E a galera concordou. Eles pegaram e criaram um mapa astral para cada um deles e entregou para todas as 12 pessoas. Fica olhando, presta atenção. E aí, olha que da hora. Eles pegaram uma das pessoas e falou, e aí, você leu o seu mapa astral? Aí ela, eu li. E o que você achou? Ah, eu adorei, tem tudo a ver comigo. Cara, me descreveu perfeitamente. Aí o apresentador, pô, legal, cara. Você pode dizer uma das coisas que você mais gostou? Só uma. Aí ela falou, ah, tem tudo a ver comigo, porque fala que eu sou muito carismático, eu gosto de receber a atenção das pessoas e tal. Quando ela falou isso, todo mundo olhou de cara estranha pra ela. Todo mundo olhou assim, tipo... Aí ele pegou, beleza, vamos pra outra pessoa. Aí pegou outra pessoa aleatória dos 12. Aí falou, ó, e você, o que você achou do seu mapa astral? Aí a menina, cara, é muito a minha cara, me descreveu perfeitamente, adorei. Pô, que legal, descreve uma das coisas que você mais gostou desse seu mapa astral. Aí ela falou assim, ela olhou e falou, cara, eu mais gostei disso aqui, olha. Aí falou, olha, eu gostei disso aqui porque fala que... Aí escreveu alguma coisa lá. Quando ela terminou, todo mundo ficou olhando, tipo, estranho. E aí o apresentador falou, olha, eu sei por que vocês estão achando estranho. Deve ter a mesma coisa no papel de vocês, não é? Aí os caras, é porque, literalmente, é o mesmo papel entregue para todo mundo. Simplesmente eles pegaram um papel, descreveu uma pessoa aleatória como a pessoa gostaria de ser descrita. Tipo, o que eu gostaria de ler num papel, tá ligado? Porque todo mundo é igual, caralho. Não todo mundo é igual no sentido de igualzinho. Mas todo mundo comete erros. Todo mundo tem seus defeitos. Todo mundo quer atenção. Todo mundo quer alguém que te ame, sabe? Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ser famoso. Todo mundo tem certas coisas. E dependendo da palavra que você use, encaixa com qualquer personalidade. Encaixa com qualquer pessoa. E eles pegaram o mesmo papel de mapa astral, inventou uma baboseira e botou para todas as pessoas de todos os signos diferentes.
E no final, todos eles se corresponderam. Todos eles acharam e falaram, caraca, tem tudo a ver comigo. Mas na verdade, era a mesma merda pra todo mundo, independente do signo. Tá entendendo a parada? Que bagulho bizarro. E aí, pra mim, depois daquilo ali, eu falei, cara, pra mim essa é a prova máxima, mano. Que as pessoas só querem ser enganadas, tá ligado? A pessoa só quer ser enganada. Ela só quer ouvir o que ela já queria ouvir. E se você chega e fala o que você já quer ouvir, tá valendo. Não importa se você tem o signo. Você quer ouvir aquilo e ouvir aquilo, tá ótimo. Olha só quanto tempo que ele tá falando sem olhar pra Blizzcon e nem pra nenhum dos dois chats. Tendo as atenções mesmo. Nada a ver, pô. Vocês não estão falando nada, pô. Horóscopo é terra plana aceita. Eu não curto muito crianças, somente quando são dos meus amigos. Não sendo minha, fico feliz. Eu também não gostava não, cara. Mas quando eu tive minha própria filha, que comecei a gostar pra caramba. Não das outras crianças, só da minha filha mesmo. Já fiz isso e era exatamente as características de pessoas de peixes. Famoso conversador. Deus é a mesma coisa? Como assim? Você é de setembro, Léo? Setembro também é leonino? Não sei. Rapaz, é e não é sobre essas paradas de signos. Como assim é e não é? Cara, eu acho bizarro esse negócio de signo, mano. Setembro é virgem. Eu acho meio bizarro essa parada de signo, cara. Aí, acabou, galera. Propaganda. É agora, galera. Diablo 4. Depois das propagandas, teremos Diablo 4, galera. Eu também acho, Evandro. Para de signo meio baboseira. Mas vai de cada um. Vai de cada um. Check out MSI's wide array of monitors, from Nobel Prize-winning quantum dot technology to 4K OLED panels. They've got you covered. And the beneficiary of BlizzCon's charity auction is Direct Relief. E aí, galera, será que vão falar mais detalhes sobre a classe nova? Será? Exatamente, mano. Independente se você acredita ou não em horóscopo, quem acredita também tá de boa, mano. Não sou eu nem ninguém que vai dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Cada um com a sua fé, cada um com a sua crença. E é isso aí. Whatever you can do, we beg you. Will you save us? Quanto você cobra pra colocar... Quanto você cobraria... Vendo, colocar o personagem nível 100 ao 70. Então, esse tipo de coisa, Clóvis, é proibido falar em live ou qualquer coisa, porque a Blizzard proíbe esse tipo de serviço por dinheiro. Me chama no privado que a gente conversa. Me chama no privado que a gente conversa. Mas é proibido oferecer qualquer tipo de serviço por dinheiro, tá? Perdeu nada, Patrícia Ozeira. Vai começar agora. As pessoas não gostam de serem responsáveis. Podem ignorar a realidade, mas não as consequências? Como assim, Alexandre? Tá falando de quê? Acordou agora, Patrícia? Tá trocando o dia pela noite? É agora, galera. Compartilha a live. Fala pros seus amigos. Cara, é agora. Live de Diablo 4 vai começar nesse exato momento. Corre que é agora.
In the beginning, Corre que é agora. Vai no grupo do WhatsApp, vai nos teus amigos, chama tua mãe, teu pai, periquito, papagaio, tico-teco. Chama todo mundo. it didn't take long to realize that with the right friends, Depois que parei de acordar às 4 da manhã, meu dia virou todo. Acordava às 4 da manhã, que doideira, mano. You don't know who you're messing Faz achando o Diablo 4 vindo no Game Pass 2024. Gabriel, they knew the townsfolk pelo que eles were up to falaram, something só jogos novos serão pro Game Pass. Então, Diablo 4, se virar Game Pass, acredito só 2025. Eu acho. Salve, Miami. Seja bem-vindo, tudo bom? As it turned out, I had the right backup waiting for me, just when I needed it. É agora, galera. É agora, hora da verdade. Compartilha aí a live, galera. Compartilha. I didn't intentionally pursue leadership. Só tenho você, só DD no jogo. Pode chamar lá, pode chamar onde você quiser, Clóvis. Aqui no jogo eu não olho muito o chat, entendeu? Eu olho mais WhatsApp e Instagram. Pior que MS falou que iria tentar colocar em 2024 o MW2 do Diablo 4 Game Pass. Acho difícil, cara. Sinceramente, acho difícil. Seria da hora. Sinceramente, eu gostaria que viesse pro Game Pass. Mesmo eu já tendo comprado, traria mais gente pro jogo e o jogo faria mais sucesso. Quanto mais gente jogando, melhor. Ainda mais eu que sou youtuber, mais gente assistindo. Mas acho difícil acontecer. Ah, sim, se o jogo estiver meio morto, sim, mas, pô, tá longe de tá morto o jogo. De novo, propaganda do WoW. Em uma semana tá em MW3? Então vai ele também. Salve, botei 100 no druida. Acho que você quis dizer bem divertido, né? Você botou nem divertido, pulverizar, mas ainda não consegui. Limitou. Eu não entendi o que você falou, cara. Salve, botei 100 no druida, nem divertido, pulverizar. Mas ainda não consegui, limitou. Não conseguiu o quê? Falta necro, druida e mago level 100? Seria sacanagem porque quem pagou R$560 na pré-compra de Diablo 4. Lançarei no Game Pass. Mas, então, Verônica, eu concordo com você, mas eu discordo também. Porque, assim, quanto mais gente trouxer para o jogo, mais o nosso jogo vai bombar. E a gente pagou mais caro para poder jogar antecipado, né? Você paga mais caro para ter coisas que ninguém tem. Quem comprar agora o Game Pass, se tiver essas Game Pass, não vai poder ter as coisas que a gente teve, entendeu? Jogar o beta como a gente jogou. Porque a sensação que a gente teve, aquela nostalgia, a novidade que a gente teve de jogar o beta, sabe? De jogar a primeira época do Diablo 4, o primeiro boom de Diablo 4, isso ninguém nunca mais vai ter. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, não joga mais. A gente pagou caro por isso. Entendeu? Pela competição do hardcore. Quem não pagou, quem vai pagar agora, ah, paguei mais barato. Beleza, meu mano, você perdeu 6 meses de jogo. Você perdeu 6 meses de jogo que não voltam mais. Tem skins que não voltam mais.
Aquele berrante da chava, quem pegou no beta, não tem mais, galera. Só eu tenho e quem fez no beta. Quem fez a chava no beta, tá ligado? Então assim, eu tento ver por esse lado também. Ah, beleza, o cara vai pagar só o Game Pass e vai ganhar o jogo de graça, enquanto eu tive que gastar R$450 pra comprar a versão Deluxe. Paciência, mas o que eu tenho, o cara não tem. Entendeu? Not after what I've done. Ah, você tá falando do Orochi, Alexandre? Entendi, entendi. You are not your past, Anduin. I trust you. Sim, o Game Pass tem custo, mas pô. É mil vezes mais barato, né? Afinal, tu paga R$250 por um ano de Game Pass, enquanto só o Diablo 4 foi R$350 do mais básico. A diferença. Só queria uma coisa, que dropasse os itens do Gregório do PVP. Fazer Maré Infernal é muito chato. Eu acho que eles deveriam fazer, sabe o que, na Maré Infernal? Os itens que você consegue na maré não somem quando a maré acaba. E aí na próxima maré você acumula com o que você já tinha. Assim você não precisa correr e fazer 2 horas seguidas de maré e tal, não. Joga meia horinha de maré agora, depois joga de novo e assim vai. Who is it, Thrawn? Who's calling out to us? I'm not sure yet. Eu pago 500 conto no meu Diablo 4. É complicado, mano. Ainda bem que ganhei Diablo 4. Ganhou Diablo 4 de quem, Bigão? E tem o esquema da conta compartilhada para Xbox. Barato até quando, né? O que está acontecendo na Microsoft aí. Os aumentos. Já tá 200 conto. Um mês de Game Pass. Aí é tiro no pé, pô. Fizesse isso com a maré, não seria muito mais fácil? Só de ficar as paradas pra próxima maré? Seria perfeito. 4 minutos, galera. 4 minutos para Diablo 4. Já chamou o amigo? Já chamou o colega? Já chamou o papagaio? Já chamou a égua? Chama todo mundo. Chama todo mundo! Que é agora, galera. É agora. É, Davi, chegou na hora, mano. Aí, ó, 2h30, Diablo 4, Campfire, que é a mesma coisa que 6h30. 3 minutos para Diablo 4. Tem algum narrador profissional aí? Tem algum... narrador não, tem algum tradutor profissional que queira participar e me ajudar aqui? Se não tiver, a gente se vira como pode. Eu tive que comprar 2 vezes, comprei pro PS4, não rodava legal. Depois comprei pro PC, caraca. Se os fragmentos de cinza não sumissem, só acumula pra próxima. Isso seria muito top, porque só tem uma coisa que faz no Diablo 4, Maré Infernal e evento da Árvore dos Souls. Se eu chamar minha mina... É Buy Live Games hoje. Deveria ter itens exclusivos na maré, tipo skin e outras coisas. Poderia ter. Os caras colocam live bem na hora do World Boss. O farma as entradas do Uriel. É, podia dar pra farmar as entradas do Uriel também. Lenha na fogueira. Se for novidade boa, eu dou mais 10 subs. Aí sim, Davi. Caraca, então vou ganhar mais 10 subs porque vai ser boa, tenho certeza. Ô, Davi, já entrou no grupo dos membros do canal? Se não entrou, não deixa de entrar. Me manda mensagem no privado aí, que eu te mando o link dos grupos de membros do canal. Tá legal, Davi? Vou ganhar mais 10 subzinhos do Davi. Aí sim, mano.
Se for legal, mas quem aí vai mandar um sub, se for legal? Vamos ver. 1 minuto, galera, 1 minuto. Would like to thank our partners. Omen, Game Life. Xbox, Power Your Dreams. Mountain Dew Game Fuel Mystic Punch. Redeem points for gaming rewards and exclusive items in Diablo 4. NVIDIA GeForce RTX 40 Series and NVIDIA... Só das reis, só das balinhas. Brincadeira, não usem balinhas. Só de hortelã. Award-winning comfort engineered to support your every move. Experience the ultimate performance gaming seat. É só rolar um trance, sei lá, tech, não sei uma das quantas. Thank you everyone for joining us. Diablo 4! Diablo 4 Campfire Chat. Aplaude, caralho, seus bosta. Seus bosta, aplaude. Queria estar aí, não tô, seus bosta. Eu ia estar pulando a cadeira. E viu, segurança. Pô, mano, fica quieto aí. Welcome to BlizzCon 2023. Vai passar vergonha. Wow, this is crazy. This is awesome, seeing so many people. Very, very different than our streaming studio back in the office for sure. But thank you all for joining us on a very special version of Diablo's Campfire Chat. We kicked off this program as a live stream, as you all know. And it's an amazing feeling to see. Vocês virem coisa legal, comenta aí, porque o meu inglês é muito bom, aí eu posso deixar passar e eu vejo os comentários, ajuda. And before we get into it, I do want to welcome and learn more about our wonderful panelists here for today's Campfire Chat. So, let's go right into it. O Joey Chelly ali, mas não tá o outro, né? Principal. O Ferguson. This is Brent's first time up here. Can you tell us a little bit about yourself? Wardrobe. I know. Look, it's for a very good reason. Don't worry. Green Break a for little color tradition up here. Green for Diablo. Yeah. Yeah. So my name is Brent Gibson. I'm an associate game director on Diablo 4. I was a part of the Vicarious Visions team that no máximo tá baixo ainda, cara. A couple years ago to make Diablo 4. And I'm really excited to be up here today to talk a little bit about the expansion coming up. Yes, the expansion. Ooh. Love you, Diretor associado. Now, I know we have multiple teams, Brent, that are working on Diablo 4. So, and you yourself are going to be talking specifically about the expansion here today. So yeah, it's great to hear that, you know, we have multiple groups working on the game for Diablo 4. But we're all one big team, which is the exciting part. Yeah, very, very big team. And of course, you know, based off of community feedback and everything that we've heard, those groups are going to be working on upcoming items, and then of course the expansion that we have here. Next up, though. Galera, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, vira membro e me ajuda com a meta aí de cima de Pix. Tamo junto. No, we do. Oh, hey, I'm Tiffany. Tá sem graça, tá sem graça. I was not pausing for applause. I'm just awkward. But this is my 14th BlizzCon. It's my 9th as an employee. I first attended as a part of the community in 2005, so it's really special to be up here. I've worked on the Diablo franchise for 12 years now, starting on Diablo 3 12 years ago, and then moving on to Diablo 4 for the past. Ela trabalhava desde o Diablo 3, é isso? Brent and I actually unknowingly worked on the same game back in 2009, Marvel Ultimate Alliance 2. Yeah, that game is awesome. Como é que deve ser escolhida as pessoas que vão pra BlizzCon, sabe? Será que eles fazem tipo um teste quem é melhor com o público? Awesome. Thank Deve you so ter, much, né? Tiffany. We have Kaylee Calder. Não quero ninguém que fique travadão lá na hora, tipo. You may have seen her in some of the videos. Tem que ser pessoa que fica mais à vontade com o público, né, no palco. Yeah, hi everybody, I'm Kaylee Calder and I am one of the lead game producers on Diablo 4. Like Tiffany and a lot of our team, I have been working on Diablo for the last 10 years across both Diablo 3 and Diablo 4. This is my first time on stage at BlizzCon, so while I am so honored, thank you.
I'm so excited to be here with all of you. I'm a little nervous, but it's so good to see everyone in person. And I'm really excited to talk to you all today about some changes coming to Season 2, some additions, and other future developments. Awesome. Thank you so much, Kaylee. And of course, we have Mr. Joe Shelley here, a very familiar face on all our Diablo. Joey Shelley. Joe, welcome again. Thank you, Adam, and thank all of you. I really want to thank all of you for being here and submitting questions. We're going to take questions at the end. And really, for all the feedback that you've given us Não tá com a legenda, tá, galera? and Infelizmente. Season 1, it's incredible to have a campfire chat, but with this huge Não, por enquanto é só apresentação, array of gente. other attendees at our campfire. So it's incredible. Exactly. Thank you so much, Por Joe. enquanto é And of só course, apresentação, I am galera. Adam Fletcher. I'm the Director of Community for Diablo. So weird with an audience. And I will be today's host. Diferença pro Overwatch, né, cara? Que diferença, né? Taking the time to join us on this very special clima Diablo diferente. campfire chat. And I do also want to give a huge call out to this amazing plush campfire that we did bring in for this. Fogueira ali. I joked it's got very soft lighting. Fogueirinha de pelúcia, mano. Que gracinha, cara. We're doing Gracinha, well. mano. But to kick off activities, I know the dev team, they do actually have some news to follow up regarding yesterday's announcements. So let me actually pass it off to the team. So, Brent? Yeah, we're really excited to show the sneak peek for the next chapter of Hatred. We've been on pins and needles to top também, mano. share some of the information from the expansion for a very long time. And it's going to be taking us to a brand new place. And it's really cool because it's actually in contrast to that dark gothic setting that we're used to seeing in the main game. We're going to go to some place that has a bit of a different flavor. So for those of you who are new to the franchise, it's going to be new, it's going to be fresh. But for some of you who have been with us all along, we're going to go take a trip down memory lane and actually go to a place that's a little nostalgic. So with that being said, let's take a look. É agora, galera. Caralho, é agora, mano. Played a part in what has happened here. Esse é o Mephisto falando com a Neireli. Choice to this child. And with every step she takes, I grow stronger. There will be Coragem aí, ó. salvation in the light. Essa é operated. Nova expansão, nova expansão. Já sabíamos desde ontem. Vamos ver o que eles vão mostrar agora além disso. There we have it. It's so cool to see on the big stage. You know, Diablo 4, Vessel of Hatred, coming in late 2024. Yeah. I mean, Brent, what does an expansion mean for Diablo 4? Ah, mano, tinha que ser o feiticeiro, cara. Tinha que ser o feiticeiro. Breaking the color convention. You've been giving me Veio com a mesma cor da temporada, da expansão. Yeah, so, Mano, não parece um feiticeiro Buda ali do lado? Expansions are important because Não parece um feiticeiro Buda? Big vendo? cohesive step forward. You know, when it comes to continuing our dark story, exploring the new region we're going to talk about today, or even new ways to play with new monsters and a new class, we want to make sure that all of these things go Ah, droga, moço, eu tava querendo Lanterna Verde. And I've been joking for a little bit about how this is kind of like making a really good burger, right? You want to make sure that you're pulling in all of the ingredients that you need so that when they all come together, and you take one big bite, all those flavors are working together. And so for us, that cohesiveness is really important. So you say burger. There are a lot of variations of burgers. There's like single burgers or like maybe a double-double from In-N-Out or something like that. I'm so hungry now. What You know, coming from Albany, In-N-Out, I'm down. That's great. So what kind of burger is this year? That's a good question. You know, I guess I look at it as kind of like a bacon barbecue burger. With all the Eles estão falando de hambúrguer ou eu tô viajando aqui? Throw something in that's a little bit spicy, a little bit different. And a little bit green. And a little bit green, that's a good point. Tá falando mó tempo burger, eu pensei, não, eu tô ouvindo errado, não deve ser hambúrguer que eles estão falando, mano. Do nada ela mandou barbecue burger. Já tá falando de hambúrguer. Awesome. E eu tentando falar, cara, meu inglês tá ruim mesmo, mano, eu tô entendendo hambúrguer.
There's going to be some story and lore kind of attached to it. And let's kind of talk a little bit more about the story. What do you think, Tiffany? Yeah, so when we last left off in the main campaign, Nerel was traveling south with the stone with Mephisto. He got himself trapped in there again, as you know, he tends to do. She's been following the footsteps of a prophet of light, looking for a way to deal with this stone and the prime evil that's trapped within. Now, she's a really fascinating character because she's a child, but she's been through a ton of trauma, so spoilers if you haven't played the main campaign of Diablo. But here she is directly challenging the influence of a prime evil, something the Haradrim have always famously failed at. So for players that might be jumping into Diablo 4 for the first time with the Vessel of Hatred, they'll have the choice to either play through the main campaign or jump directly into the new chapter. There will be a recap in the game, so you'll have full context to all the events of Sanctuary that played out in the main campaign. So don't worry, you won't miss out on anything if you want to just see what's happening with Nerel and explore those jungles. Pelo que eu entendi, vai ter a área nova, a expansão com novos eventos, nova temática, nova classe. I think he's just a badass. If you don't know who he is the Lord of Hatred, and he is the father of Lilith. So I believe that makes him... Yeah, granddaddy of Mephisto. Granddaddy of Sanctuary. Yeah, something like that. Yeah. Sounds grouchy too. Yep. So Mephisto did not intend to be trapped in the stone. Like I said, they're very bad at that. It tends to happen. So he's, as you heard in the trailer, every step of the way that Nerel is taking with him, não, estou falando da expansão, né? Her, constantly trying to unravel every single moment that they have together. It's in this next chapter in Vessel of Hatred, we're going to find out what is his fate with this stone and what's going to happen with Nerel. Yeah, so with Vessel of Hatred, you know, we even saw it a little bit in the Esse novo evento, eles estão falando da expansão ou da próxima temporada? Agora eu fiquei confuso. I know you guys have actually mentioned a hora da expansão, isso mesmo, isso mesmo. A little bit more about Nahantu, Brett? É da expansão que eles estão falando. So we're going to a whole new region called Nahantu. Now, for those of you guys who know the history of Sanctuary, you know that heading south actually means going to Torjan. When we started off with the expansion, we decided as a team to really think about how we're referencing cultures moving forward. And for those of you who may not know, the Torjan people are a real people. And they're an amazing culture. They have beautiful traditions. You should totally look it up. But for us as creatives, we want to make sure that we're always in a position where we're being inspired Novo boss confirmado, Ronald McDonald. As opposed to lifting from. And so because of that, we decided to review some of our names and make some changes. So how are we kind of doing this? Caralho, ficou muito foda essa imagem, mano. Olha que foda essa imagem, cara. A entrada de Trahal, como é que fala aquela cidade, cara? Caraca, mano, muito foda. É pra ir pro tempo de Benefícios, mano. A lot of cool art to actually show, like here, right here, we're seeing kind of what looks to be like a river gate. Yes, so everything starts here at the river gate. We look at Nahantu as a place that's been closed off from Sanctuary. It's been closed off from all the things that have been going on with Lilith over the last several moments of our story. And so you can imagine this monolithic statue where the doors have been closed for the last several decades, and now they're open. And we're going to see what happens with Nerel as she passes through these gates. If you look at this next image, we like to look at the jungle as this place that is a wild and dangerous place. We also love the idea that it's a living, breathing character of its own. It has its own personality. It expresses itself in different ways throughout the game. And so this concept is a really good example of where things from the outside may have come in, but the jungle's going to reclaim it, right? So you're going to see these branches pulling back some of the architecture that you would see through the region. But for the things that have been there all mano, along, muito bonito esse cenário, cara. Olha isso, mano. O carinho, o cuidado da parada, mano. Muito bonito. Parece uma pintura, cara.
You know what? This is actually one of my favorite concept pieces. Eu não teria um quadro desse na sua casa? Fácil. Fácil, mano. Fácil. Na parede da minha sala ainda. It really just shows the depth and scale of Ah, the lindo jungle, demais. which is not really like a place we've ever gone to before within Diablo 4 so far. And it really inspired the team as well when they saw it. Just that feeling of like scale and age, I guess, is a good way to describe it. The idea that these roots are so old that they stretch across the chasms in the area. You can see there's a O mapa vai se passar na selva. Não, sim, pô, vai ter floresta, pô. Quer ver floresta? It creates a sense of scale that allows us Deve ser uma região inteira de floresta. Right? So it's not just trees in the area. These trees are actually Ainda não falaram sobre ser paga, não, mas provavelmente que sim. You know, we've seen a lot of environments, and I know there's a lot of also architecture here in the haunt. Entrada de Corais Bazar, sim. Show us a little bit more about that as well. Yeah, so this is a great image that starts to show how we wanted to integrate a lot of the natural features of the world in with the architecture. Tô vendo os lotes, parece de runa ali. This piece right here. Vocês viram ali na barra, tipo uns lotes, parecia de runa aqui. So for those of you who've been with us for a while, Kurast is an iconic place that sits in the heart of the jungle. And it's not just a town, it's not just the capital, it's a sprawling city. So you can imagine a lot of these structural elements popping up all over the place, spreading across the entire jungle. And this is just one piece that shows the Tem o formato de uma runa, certinho pra se colocar, ó. If you take a look at this next one, I love this. This is one of my favorite concepts of the entire package. This is a perfect example on how we're Isso aí, sabe o que é? Lembra que na região do Diablo 2 tinha mais áreas planas, aí do nada tinha os poços que você descia e tinha as entradas de umas caverninhas para você ir para os porões de Kurast? É isso. Essa parte aí é a área que você está indo para o Mephisto, para chegar na... Essa parte aí. É a parte indo para ir para chegar na DG do Mephisto. Eu acho que é. So I know you shared a little bit about like Kurast, and you know it's a very recognizable place. Like, or é só daqui ano, McLaughlin. Like, can you get into a little bit more detail for us of like some of these maybe recognizable places that we'll kind of come across? Yeah, I love to talk about these next few concepts here. So I was a big player of Diablo 2 myself, so you may recognize some of these places. We keep talking about bringing you back somewhere nostalgic. So we're going to start with the dock towns. So you can visit the original Kurast docks from D2 in Act 3. And through time, it's changed. It's been 72 years since the events of Diablo 2 in the world of Sanctuary. It has been 72 years in real life. So I'm excited to jump in there and see what the denizens have been up to, see if there's anybody that's still around from the past 72 years. And like Brent and Kaylee were saying earlier, a concept piece like this really gives me this incredible sense of scale in the world of Sanctuary, and I'm super excited to explore areas like that. We know that locations like this really set the tone for successfully delivering on that nostalgia and embracing that legacy of the Diablo universe. So the capital Kurast is something that we've always wanted to know more about. So this is a clip that's actually from the teaser that we've showed you a couple times now. And this is that incredible ziggurat with really, really creepy Grandpa Mephisto talking over it. So we've always wanted to know what's under this ziggurat. What's amazing about this is that for the dev team, this is one of the earliest sources of inspiration when we started working on the expansion. And so seeing it make all the way from original concept into the actual teaser that we showed this weekend is really exciting. So we've got one more really, really cool place to show you. No mundo 3 do Diablo 2 Resurrect. Sim. It's where the Horadrim originally imprisoned Mephisto in his soul stone. It's deep inside Kurast, and I am so excited to go in there and see what's happened in the last 72 years. Joe, what do you think? I hope I don't get slowed by hostile blizzards again. But it's going to be really cool to dive under Parece que trouxeram a área toda de Diablo 3, do Diablo 2, né? A floresta do Diablo 2 pro Diablo 4, mano. É muito nostálgico, viado. Everyone remembering as they're fighting the council there. So it's great that we can revisit that here in Vessel of Hatred. And of course, a big question I know that people have with Vessel of Hatred, does that mean a new class is coming? Brent, it's
Do you have any more info that you can share potentially? I'm sure a few of you have been on Reddit asking questions about the new class. It's the #1 question we've been getting all week. É para ser uma área rodeada de mar. Porque para você ir para essa área, você vai de barco. No Diablo 2, tu vai do deserto para essa floresta de barco. Então é para ser uma área rodeada de mar. Não uma ilha, mas tipo, tem que ter um caminho longe para o deserto. When we're talking about the expansion, we had a decision to make. We're kind of at a crossroads of, do we do another classic, or do we do something new? And the team really thought about it hard, and we felt we have a responsibility to actually bring new things to Sanctuary. Like, this game is really big, this world is very big, we need to continue to broaden it, and so we made the choice to go with something new. So you're saying new here, and we're seeing a lot of jungle environments, obviously. Yes. So does that for sure rules out something like the Witch Doctor? Yes, that for sure rules out. It's absolutely a brand new class. It is not the Witch Doctor. All right. We've been hearing a lot of like, it might still be the Witch Bora, Doctor. nova classe, fala I'm sobre nova pretty classe. sure we said new class. So awesome. That was great that we got to see kind of like, and get a little bit more information about Diablo 4 Vessel of Hatred. Again, Diablo 4 Vessel of Hatred is coming out in late 2024. We'll actually have more news next summer about Diablo 4. 2024. Green. Green. Great. Going green. I'm glad you're color coordinated for this, Brent. So, but we do want to talk more about some of the other items that we talked about in the opening ceremony yesterday. And so, Joe, I know, wants to talk a little bit about Season 2 and what's coming forward. Yeah, absolutely. So, we've had, as I said here earlier when I welcomed all of you, we've had so much community feedback. Nós somos eventos ainda nessa season agora, galera. For us to be able to release Season 2 and bring a lot of those changes to you. And I think we have a roadmap here. You can see here that on the Season of Blood, some of the things that we brought with Season of Blood. If you haven't played since launch or since Season 1, you'll be able to check out the new boss ladder, leveling, 40% faster leveling, right? The changes, thank you. Boa noite, Potestade. That was all me, no. We have an incredibly talented team of system designers who care deeply about the player experience and the feeling of movement through the levels and being able to capture the objective of reaching level 100, right? And so that change was something that we thought was really important for Season 2. But we also changed things like the way that item power scales, right? So that as you fight more difficult monsters, you can get more powerful loot, including some of those uber uniques from Duriel. Yes. And so many other quality of life changes. The mount, I think, is transformed. And, that's not all. Vai ter Transformers, eu vou ser o Bumblebee. We're talking about in the opening ceremonies, we made some announcements, and we want to get into more detail about those here today, and a little bit of a sneak peek at, you can see here, Season of, I'm going to say the orange text. Yes, that's definitely a final name. Yeah. Final name. No, we're not quite ready to release the season name, but we have a sneak peek of one of the features coming with leaderboards and the gauntlets. So we're Até o really momento excited não, to talk Potestade, about estava those. Let's jump aguardando. into it. Não falaram sobre a classe nova. So we're going to kick things off with some updates to Season 2 that are coming really, really soon. Literally this coming Tuesday, November 7th, we are going to be adding new unique rings, which were called the Malignant Rings. Developing Seasons is an opportunity for us to look for ways to A imagem lateral parecia o T-Doctor, cara, mas não falaram não. It doesn't mean that we'll bring things back from every season, but we will look for opportunities, especially when the community is letting us know how much they enjoyed it. And also, we also had a lot of fun with these. E essa aí morre também? This also is an opportunity for us to kind of revisit those powers, because these are coming not just on to the season, but also to the Eternal Realm. So these powers you're about to see on these rings, we've tweaked them slightly so that they work with the other uniques in the game, but we feel they're really going to add something for each class and kind of continue on building their kit and their fantasy. You're going to be able to get these by defeating Varshan, so I hope everyone's been saving their materials. You do have a little bit of time to farm more if you didn't.
So yeah, with that said, we're actually going to move to the next image, and we're going to take a look at these. So I originally was going to talk to Brent about his robes. Olha, galera. But when we started doing this, he saw the barbarian ring and switched on me. I'm sorry. Just the worst. But so for our rogues out there, for those of you, if use your subterfuge skills. It's going to spawn a decoy. It's going to taunt enemies, and then it's going to explode for a really nice amount of damage. Think you're going to have a lot of fun. Adam, this is for you and the rest of the sorcerers out there. Yes, Ball Lightning crew. Yeah. Well, okay, maybe this will, you'll try something a little different than just Ball Lightning. For the sorcerer, each unique element that you deal damage veio realmente a da trap, tá vendo, ó? And then dealing elemental damage again is just a da trap da Rogue, veio o elementalista do mago, igual eu falei que ia vir. Acertei tudo até agora. We have 3 more classes to take a look at. So next up now is the Barbarian. So for our Barbarians out there, when you use, there you are, I knew you were out there somewhere. When you next cast Hammer of the Ancients, Upheaval, or Death Blow, it's guaranteed to be a crit. And that crit's gonna deal bonus critical strike Gastar 100 de fúria. Por 3 segundos você consegue aí martelo do oficiente, Uberável ou Death Blow. Garante um Critical Strike com 30% de bônus de crítico pro Bárbaro. Druids got the loudest crowd here. Represent Druids. So Caraca, Druids, mano. when you are casting your ultimate skill, it is going to draw enemies in. And Quando o seu ultimate skill, você gasta o ultimate skill, por 5 segundos depois, você puxa os inimigos distantes. E o Duriel fizeram de uma forma diferente, né? Diferente. Total coincidence. So we all love this power, and we know everybody else loves this, so we are bringing back that walking E do necromante de ficar ativando sozinho a cada segundo. Activate one of the following skills, which is Corpse Tendrils, Corpse Explosion, or Raised Skeleton. So yeah, that is that's going to be the Malignant Rings, and as we said, you're going to be able to get them from Killing Varshan starting on November 7th. So next week, everybody. Awesome. Thank you so much, Kaylee. And again, we're super excited about bringing powers from Season 1. Thanks to community feedback and you guys actually wanting these powers back in, we were able to get these in these new rings that will be coming out on Tuesday. And again, patch notes actually are going to be available on Diablo4.com for that patch immediately after this panel. So eles falaram que pode esperar o Witch Doctor para a próxima expansão. On Tuesday, which is awesome to see. So, but we do also have some more information. Para o próximo verão? Yes, we have some more events taking place in early December. Kaylee is going to jump right in. I'll kick us off. Yeah, December 5th is our next update for Season 2. And we've got some additional updates coming in, some quality of life things, and then something Joe is going to talk about. But I'm going to talk about some additional changes to the Occultist. Chris mentioned this yesterday in opening ceremony. So for those of you who may not know, enchanting is what allows you to replace an affix on an item with another. And those that are familiar with it will notice when you go and visit from December 5th. Agora, quando você vai trocar, vai dar para ver exatamente o que vai vir antes de você trocar. O que pode vir, né? It's going to give you a list of the affixes that one could roll into. So that way you're not kind of just blindly guessing and hoping that the one you've picked is going to give you. We think this update, along with the gold changes we have made, is really going to help everybody optimize their builds and continue to have fun in the end. Sim, no 3 é assim, exatamente. Isso é muito legal para saber o que esperar dos teus itens, né? How some of them aren't serving you in the ways you want. É muito importante. We do have plans to talk about both changes to affixes and itemization in the future, but we're not quite ready to talk about it right now. Yeah, that's right. This is a really important change, and itemization is one of the itemization and endgame are the two things that we're laser focused on right now. We're going to talk a little bit more about that right up here next with Avatar Zir. Yeah, and you know, it's awesome to see these occultist changes because obviously community feedback has been, we've heard you guys like that, you know, blindly choosing different affixes has been very, very difficult, but with the changes with the cost plus this,
will be much better. And this update, of course, Ficou hitting mais on barato, December agora 5th. sabendo que vai vir fica mais Other fácil. feedback that we've heard a lot about, and Joe knows this as well, has been about Endgame. And so I know you wanted to talk a little bit about a new kind of Endgame feature that's coming in Season 2. So Joe, yeah, do you want to talk a little bit about it? Yeah, so we want to add more endgame. Aí sim, and then we capitão. want to add some more Vai parar de endgame. colocar crítica na bota. And Some more? we're going to add more endgame. Yeah, we're going to add some more after That's that. right, Okay, that's okay, right, yeah, okay. yeah. Como é que vai ser o evento agora dia and 5 de dezembro, galera? Vamos lá. In particular, permanent or evergreen endgame features that extend the challenges and reward opportunities from 50 to 100 and after you've reached 100. And so Abattoir of Zir is a 100 plus new thing that we're trying here. This is a seasonal endgame event. So it's temporary, and we're really interested in paying attention to how all of you run through it and your feedback on it to, for the future of, maybe we'll bring it back. We'll see how it goes. But you probably want to know more about it. Então, o than budget de staring Papai at the Noel é red só dia world, 12. right? Esse é do dia 5 que eu vou falar agora. We have a chart that used to be on a napkin, but It's very beautiful. This is when you work with a bunch of designers, they like to make these little flow charts, and then they hand them to you on a napkin, and they go, "Can you make them pretty so we can show them to people?" So, designer flow charts. Paint for life. So you can see here how the flow of Abattoir of Zir will work. After you complete the final step of the season journey, you'll be ready to face off against the Abattoir. And this is a very, very difficult area. You're going to need to bring all of your skill, but also you're going to need to bring the very best builds. Not every build is going to be able to succeed in Abattoir of Zir. And that's why it's positioned like after you've really defeated Echo of Lilith, you've defeated Duriel, you've got your Uber Uniques, and you're like, what's next? What's the next challenge, right? And the Abattoir is meant to be that. So you're going to get a recipe for the first tier of Abattoir of Zir. When you complete that first tier, you're going to get a recipe for the next tier. And I want to state that there are 25 tiers of Abattoir of Zir. And that's fewer tiers than there are of Nightmare Dungeons. But each tier of the Abattoir is much more difficult than the tier before. This is not the same as Nightmare Dungeons 70 to 71. And you're also going to get a ton of Paragon Glyph XP. So I know some people have expressed that it can be hard to level up all your glyphs through Nightmare Dungeons. That you're going to get so much from this event. And you're going to need it because you're going to want to level up this new unique glyph that you can get as a reward for completing the Abattoir. This glyph, the Tears of Blood, is tied to the event and is also persistent during the duration of the event. But it will be incredibly useful Para cada for 5 increasing your core character power status so that you can take on those no tougher range, tiers você of the ganha Avatar. You 2% can see de that it increase has a larger damage. radius than other glyphs. It Ganha can grow, 50 de bônus de even todos beyond os that. raros, It has, nódulos raros, multiplicative powers no on it, range e and aumenta it em can be leveled up 10% a cada to 10 200 levels. times. So it is still a capped level, Parece but que é it muito has a lot forte, of viado. progression, in it. Awesome. Lots of stuff coming here, December 5th. Mano, We isso got que é the muito Occultist forte. updates and Abattoir Zero, which is the end game that we just talked about that. And that will run through the end of Season 2. So players can expect, to be able to go through that starting on December 5th, which is great Mano, to isso deixa hear. qualquer But we build also have viável. even more Qualquer build vai events ficar forte com in isso aí. December that we do want to talk about. One that's a little bit more festive. We mentioned it yesterday. Kaylee, I know you want to talk a little bit about Midwinter Blight. Yeah, so for everyone that doesn't live in California, this time of year can be darkening and colder. You might get snow or lots of rain. Agora o evento é de ano novo, galera, de Natal. Basically, you're going to need the winter clothing. As Agora é evento de Natal, galera. Esse glifo único tu consegue fazendo o evento, né?
As you return, you're going to find that it's been enveloped in a storm. It's freezing out the locals. It's eternally dark. And there are new horrors lurking, waiting to, make your lives and the inhabitants miserable. So yeah, I hope you brought some ice scrapers. Aí do gol vermelho, cara. Do gol vermelho. Yeah, we're working on a special Diablo ice scraper. Reaching out to John Mueller to see if we can get that marketed as soon as we can. Yeah, definitely. Okay. So it's going to start in Kyovashad, and you're going to meet Gillian, a wandering bard, and he's here to try and bring some cheer and warmth, which you can see in the video as we go to that. And he is located in the Hibernal Square. And he's giving as well a warning of the storm and the terrors lurking within. And as you can see, this is a classic Diablo holiday space. Kyovashad. Skulls, which we find very festive on the team, personally. Yes, and at its center we have the Totem of Midwinter, which plays a part in the event itself, but I'm not going to spoil that, and we'll kind of go into that. So what's happening outside Kyovashad? Vai ter que ir nessa fogueira de Kyovashad. Explore the zone, and you're going to encounter some sinister snowmen, or what demons consider snowmen, that we're calling frigid husks, which, yes, they're beautiful. Yes, very beautiful. I will note, and I don't actually know if Rod Ferguson, our GM, is here. He is making me insert this wonderful pun. It's all Rod. He was like, as soon as he saw him, so Rod Ferguson, trademark pun, Frosty the Goat Man is what he likes to call these. I thought you were meant to sing that. É, No, we're not. a escultura com os corpos ali, bizarro, né? Okay. All right, so who's building these? I mentioned demons, so you're going to see some familiar faces, but they're under a new allegiance. These blight fiends have Caraca, vai ter glifo único, mano. Terrorize and harass both you and the locals, and they're just generally causing mischief and terror under the orders of their leader, who is the Red-Cloaked Horror. He lives in the darkest corners of Fractured Peaks, emerging only with the storm. And he is going to, be really, really mad at anyone disrupting his plans, and he's going to try and make you dead. I think he looks really jolly, personally. I'm a big fan. Again, another Rod Ferguson pun. Here we go. And this one I will sing. Oh, I will. Okay. Rudy the Red Cloak Terror. Tinha que ser o Butcher, There we go. cara. All right, just leaving now. We're done. He doesn't even have a nose. Yeah. That's the problem. I know. Rod has the worst Tinha puns. que ser o We know Butcher, mas tá that. bom. So what are you going to be doing? You're going to be heading out into Fractured Peaks. So we're going to bring up a video of some of the kind of gameplay a little bit here. You're going to encounter the Blight Fiends having a really jolly time. They are there they cute. are. They are. It's just the cutest little, Yeah, well, we're going to ruin their day. murder them. Yes, exactly. Snow globe of people. Murder, destroy those snowmen. And you're going to engage in a number of events that are unique to Midwinter Blight, destroy Frigid Husk, defeat the Blight Fiends, and if you disrupt things enough, you may end up summoning the Red-Cloaked Horror himself, who's, as I said, very annoyed at you. A vaca gigante and aí. participating in these is going to give you resources that you can take back to the Hibernal Square to progress the event, and And some rewards. Right, Esse é o evento do dia 12. because what's a festive event without presents and gifts and, things in general? So we have a number Esse é o evento do dia 12, new galera. cosmetic rewards that you'll be able to earn through participating on the event itself. Os cosméticos podem cair, galera. Selection of weapons, and then we also have some really cool back trophies. I really Da like hora, that mano, we've os got cosméticos. bells, and there's some wreaths and lots of skulls, because we do like that here. We have a theme and we're going to stick to it. So this starts on December 12th. Really hope everyone comes and slays with us. There we There go. you go. Got A one Kaylee in. pun. There we go. Yeah, I did it. Yeah. So, They clap for it. Good. I was not expecting that, actually. But yeah, that's Midwinter Blight. Awesome. It's great to hear more information about all these updates coming in. Não falaram a classe nova, Tech Zik, eu acho que não vou falar, porque já passaram da expansão. Cosmetic options, and so now you have the ability of actually unlocking some skulls, some bells, some holly that you can actually incorporate to your character with Midwinter Blight. But all this information is going to be available again on a blog on Diablo4.com after the panel. And we're looking forward to getting all these updates in everyone's hands for Abattoir Zir, the Occultist updates, and of course Midwinter Blight. But moving on, we do have
additional information to talk about Season of the Orange Text, as you called it. That's right. Joe. So Joe, can you tell us a little bit more about what's coming there? Yeah, so more endgame. Cabra com espinho de Natal. Minotauro, né? This is such a cool piece. This is relevant to the season. Season 3, galera. Season 3. I'm excited to find out what happens with this guy. But I want to talk a little bit about one part of Season 3. And there will be many more parts of Season 3. We're going to talk about these more in future Campfire chats. But we wanted to talk a little bit about leaderboards, leaderboard-driven trials. He wants it. This guy wants it, and so we're going to make it. Thanks, Guy. We weren't going to make it, but... and so the way this is going to work is when Season 3 players reach World Tier 4, they're going to be able to compete in the Gauntlet, which is a fixed seed, non-linear dungeon where your mastery and your skill are going to be needed to achieve the highest scores. And those best scores are going to appear on the leaderboards. Now, every time you enter the Gauntlet, it's going to be exactly the same. That means the monsters and their positions, the layouts, the affixes. And because it's non-linear, you have some choices about how you're going to progress through to maximize your score. And of course, vários if tipos you're de playing recordes. in a party, you can choose like which direction each party member is going to go, and you really have an opportunity to optimize. Jogar em grupo. Loot will drop at the end of the timer, so you don't have to worry about picking it up on the way. And as you're killing monsters and you're opening chests, you're going to get instead these pickups called Proofs of Might. They drop from all of this types of content, and you'll have a limited amount of time to collect as many as possible to maximize your score. So at the beginning of each week, a new gauntlet is going to replace the current one, and the leaderboards will reset. Now, this is an image of the solo barbarian ladder we can see here. I want to caution that it is in development content, so some things may change by the time we get to Season 3, but we wanted to show off, to really give all of you an idea, a visual idea of like how this is going to play out. And you can also see on this next image that we have a number of filters. So there are solo leaderboards for each class, as well as party leaderboards that vary with party size, of course, hardcore leaderboards. And then when you look at the leaderboards, you'll be able to filter them globally or by platform. You can filter by your friends or your clan. So I know I'm better than Brown. Yeah, I mean... Aí, da semana e do mês, tá vendo? Não, essa semana é a última semana. Ooh. It's fair. Necros are better. That's why we all have know the Barb leaderboard. So, you know, I mentioned that these leaderboards will reset every week, but the very best players from each week's leaderboard are going to be recorded in the Hall of Ancients. This is a permanent leaderboard that Os melhores jogadores vão pro Hall da Fama. And you don't just have to be the very top ranking on the leaderboards to participate in the Gauntlet. All World Tier 4 players will be able to take their shot at participating in the Gauntlet and progressing to the leaderboard. So that means you don't have to be level 100 to participate at all? No, you don't. In fact, if you look at this wonderful UI that we have up here, you can see that as you're leveling up and competing in the Gauntlet and getting higher and higher score, you'll earn these seals. And as you are earning these seals, you'll be able to climb up until eventually you get to the Seal of the Worthy, and then you'll be able to jump into the leaderboard. And you can show these off on your character profile and game. Awesome. Very cool. Caraca, ficar entre os 1000 melhores do mundo, mano. Leaderboards that coming in. Deve ser da hora, hein? Season 3, with all the information that we've been sharing here. Again, I'm just reminding everyone that you can end up checking all this out on the site. Ah, obrigado. Me dá. We'll have all the artwork up there. And of course, all the information that we provided even on the expansion stuff will end up being there. And I just want to remind everyone in the community that thanks to you guys and the feedback that we've actually gotten in for Diablo 4, we've been able to, Tá se despedindo? we were able to get
all these amazing changes in. So providing that feedback through our forums, through social media, through Reddit, wherever you post at, let us know. Even here at BlizzCon, it's a huge help for the whole entire team. So thank you guys again. Thank you, Diablo community, for making the game a better experience for everyone. Tem que... I know we do have some time for Q&A as well. Tá bom. We did Dá um leave joguinho a question box out in Hall A, which is the Diablo Hall here at BlizzCon. And then, of course, we asked on social media for questions through our fans that could not attend BlizzCon. But we Galera, deixa o like, ativa o sininho, se pretty inscreve no canal. regular repeats specifically, so we'll kind of just jump right in on them. The first question, I think this one would be good for Kaylee. Will there be more intermediate progression dungeons and bosses between Tier 4 and Uber Lilith? Yeah, so we had this question a bit, and the short answer is yes. We've already started doing this with the boss ladder, Uber Duriel, and we're looking for even more opportunities with which to give everybody things to tackle as they're working their way towards Uber Lilith, as well as, you know, things for people to pursue once they defeat Uber Lilith. So yes, and as we develop those, we will share more information, probably in the campfire chats or on Diablo4.com. Awesome, thank you, Kaylee. This one's an expansion question. So, Brent, I will give this over to you. Will there be a season journey when expansion launches? Yeah, we know we have a large community with players who like to play in a bunch of different styles. So when Vessel of Hatred launches, we're going to have stuff for Eternal players. We're going to have seasonal content. We're going to have people who want to continue to play vanilla, people who want to jump into the expansion. Basically, we're going to have something for everybody to have fun with. Cool. Thank you, Brent. Tiffany, E ela questiona sobre... Will we have a system to save and switch between builds? A very popular question. Vou ter vídeo para ver sobre a classe novamente. E ela questiona sobre a nova classe, será a próxima classe do próximo verão. O rapaz responde que não será o It Doctor, porque não tem nada confirmado até o momento. Ah, tá. For those of you that played Diablo 3, are very familiar with the Armory. This is something that we brought to the game in patch 2.5. Itens primeiros e conjunto, eu não sei, Clóvis, acho que não. Só bem no futuro, quem sabe. So many activities, like so much room for activities in Sanctuary, and so many different things to be doing, whether you're playing by yourself, playing with a group, PvP, et cetera, et cetera. There's Paragon board customization, there's build customization, there's outfit customization, what gear you're wearing. So we want to be able to have an easy way to switch between those so you can keep playing and keep, you know, min-maxing all of your experiences while you're in the game. So we have nothing to announce in terms of when it's coming, but it's something that we're talking about all the time and hoping to bring to Diablo 4 as soon as we possibly can. Awesome. I know it's a thing that a lot of people in the community have been asking for, and you know, being able to switch between different builds and everything and have that saved, it's something that the team most definitely is working on. Next question we have is from someone who's actually attending here at BlizzCon and is actually a content creator, was in our opening ceremony as well. Was from Don McCrown, and I think he actually made like a decision to come to BlizzCon like 24 hours before BlizzCon started. So he could be here right now. He could be here right now. I really wanted to ask this question. Yes, exactly. But I will say this question also came from a lot of people. But a galera gostaria, né, do It Doctor. Eu gostaria. Of living steel to the game. Oh, yeah. Yeah, that grinning demon, right? Não tinha de linguiça, só de salsicha, felizmente. Yeah, no, it's, you know, that particular summoning material, we've certainly heard and experienced doing Helltides. It feels much more stingy than the other summoning materials, and so we want to make some improvements there. Yeah. Awesome. Yeah, so expect improvements coming down the pipe for that. And by the way, I just want to thank everyone for not putting your names in the box, because I would have completely screwed up half the names in there, as I normally do. So I appreciate people who do not put their names on there. You're the best. Last thing I need to do is butcher that in front of like 5,000 people. Will the expansion feature a group finder or global chats? As social features, I know we've heard a lot of questions about Brent. Yeah. You know, social is a really big part of the game, and we see what everybody's doing with how they're leveraging trade chat to kind of work around some things. Our social team finds this incredibly important,
right? Like, we got a lot of different ways to play the game, and we want to make sure that all of your communities can find each other and come together. And so we actually have to really get some tools in there to get to that point where everybody has a really smooth social experience. And so our goal is to make sure that we get as many of those tools in place before we actually get to the expansion. Yeah, and I really want to make a special call out to, you know, we have an entire part of our team who are focused on social and the player experience, and they are so dedicated and so enthusiastic and are just amazing people to work with, and they're paying attention to the things that everybody's talking about and need and trying to figure out the best plan to get those kind of things to you in the best time frame. Awesome. Thank you, Brent. Thank you, Kaylee. And then we have a Ele é pay to play, você paga para poder jogar. Knox, wherever E you comprar are o jogo. BlizzCon. Não é de graça, não. What are your plans? There we go. There he is. We found him. Importante isso aqui. What are your plans for itemization moving forward? A very, Vamos para a otimização very de popular itemização. The question. The question for Joe Shelley. Yes. Do we have a panel after this, or? No, this is a very serious and important question, right? And while we're not ready to share all of the plans for itemization that we have going forward, the team is working on the problems that we see with itemization right now, right? I think I was watching, what was that, Carbot video, I think, recently. And, Shout out to Carbot. Love his you get, the character gets 2 items, and they're trying to compare it, and pulls out his sort of monocle, and he's going through it. It's too difficult right now to compare items. It takes a lot of time, and we want to make that better. We also there are some affixes that are very conditional or have several layers of conditionality. Sometimes this gets shorthand for this. Nova classe matando a Jura. Like, yeah, really good on a couple days from now, it'll be incredible. But we think that there are too many of those that have really complicated conditional effects, and it's really hard to bring those into builds, and it contributes, as Kaylee was saying earlier, to a feeling of having it be very difficult to customize your items in a way that lets you get exactly the affixes that you want on your build. Get that build you're looking for, you know? Exactly. So that's something that we want to review. We also know that when you are optimizing your gear, the goal of that is to have the effect be that you feel that power. So you are customizing your gear, and then you go out and you want to be able to visually tell immediately. No drop, like, yeah, tá this made a bom, difference, pronto. right? Só isso que eu quero, botar And then, filtro of de course, drop. we also want to add more ways to modify items and add on additional complexity to items, sort of through, this is often talked about in the context of crafting, right? Better ways to modify items in that way, yeah. Awesome. Well, I know I'm going to throw another question at you, though, because there has been a lot of talk about the amount of aspects that are within the game. And so, you know, do we have any plans on what we like for aspects specifically? Yeah, so it's going to take us a little bit of time to get this right. Probably won't see it in Season 3, but soon after that. But we want to get the aspect crystals out of your inventory and into the Codex of Power. I think they agree with that. I think they quite like that. I'm glad. We're starting work on it right now, so we'd have to go back. But no, the Codex of Power is really a great repository of all of the legendary powers, or it should be, we think. And there are lots of opportunities for upgrading it or bringing affixes that you found, and we just really want to make that better. Yeah. Great, that's awesome to hear. I know a lot of people are excited to have an area where all their aspects are, as opposed to, you know, where we are right now with collecting everything with our aspects and having your inventory kind of running back to the stash and putting them all in there and everything. So there we have it for the Diablo 4 Campfire Chat. We do have a lot of awesome things coming down the road. And I do want to remind everyone that, you know, this Tuesday, we have an update with 5 new Malignant rings that will be hitting the game. You can farm Varshan to earn those rings specifically. And those rings are an eternal and seasonal, which is great to hear as well. And then, of course, on December 5th,
We have our abattoir of Zier. Yeah. Google abattoir if you don't know what that is. I did. It's a slaughterhouse. It's a slaughterhouse. Yeah. Cultured Adam. And then we also have cultist updates hitting on December 5th. And of course, December 12th, we have our first holiday event hitting Diablo 4, which is Midwinter Blight, where players can actually end up earning a ton of different new cosmetics. You know, dress your character up in some bells, some wreaths. Very festive. Exactly, get very festive. And I did want to remind everyone that we do have a Diablo blood drive that is currently running. If you go to diablobloodharvest.com, currently the community is at 73% to the goal. Once we hit 100%, good job, everyone. Everyone gets some rewards. Good job. Great cause as well. It's for an awesome cause. You know, we're aiming to have 666 quarts of blood donated. Of course we are. So of course, gotta stay with the theme. So make sure to check out the site for more information. Panelists, do you have any parting words? Thank you for coming to BlizzCon and watching online. We love Diablo and we love you. I can't wait to get back in front of everybody here and have more to talk about with the expansion in the future. So I look forward to seeing you all in Sanctuary. You know, I just want to thank all of our passionate players, and you know, we listen to everything that you're saying, and it's been so awesome to reveal Season of Blood and be able to bring some of those changes back, and then to come here and to be able to tell you about all the things that are, more things that are coming in Season of Blood and in future seasons and in Vessel of Hatred. Yeah, Drew. Yeah, I just want to say thank you everyone for making this an amazing experience to be up here. Also, hi Mum and Dad, surprise, yes, I'm on the panel. I didn't tell them. But I mostly want to call out our amazing team, who many of them are working here at BlizzCon, who you may have met down in Hall A, they're doing signing, and everyone who's actually still back at the office, or well, would be, it's the weekend, they're not working. But everyone across all the spaces that we have and across the team in general. Awesome. And I just want to thank everyone here. Thank you guys, everyone here, everyone at home. We hope you guys have had a wonderful BlizzCon. We're so happy to have you here, and we hope you guys come see us while BlizzCon's still going on for the rest of the day. And we'll see you in the next Campfire Chat. We'll have more Campfire Chats this year. And have an amazing BlizzCon, everyone. Thank you so much. We'll see you in Sanctuary. Thank you. Caraca, eu acertei todos os anéis. Eu só errei o do Bárbaro. Eu só errei o do Bárbaro. O do Bárbaro, eu achei que seria aquele poder que você derruba os oponentes. Mas vê isso aqui, ó. Depois de gastar 100 de fúria, você ganha... Você ganha por 3 segundos, ó. Sua próxima skill de Hammer of Anciente, Upper Ravel, Death Claw, garante Critical Strike. Valeu, Davros. Muito obrigado, mano. Valeu pelos 4 meses. Tamo junto. Virtual production made simple. Intel. Push your gameplay beyond performance with 13th Gen Intel Core processors. Mas, ó, Check out MSI's wide array of monitors from no quando gasta Ultimate, technology to 4K OLED panels. faz skills por 5 segundos depois. And the beneficiary of Puxa os BlizzCon inimigos. charity auction is direct relief. Somente druida. O anel do... Não, tem mais coisa ainda, Léo. O anel do necromante. As skills ficam ativando sozinhas. Olha o Corpus Strand, que é a cada 8 segundos. O Corpus Explosion a cada 1 segundo. E o Raiz Esqueleto é a cada 1 segundo.
Esse anel não vai ajudar na sua build de bárbaro, cara? Pode ajudar sim. Quando eu dou um chute, né? Eu gasto 100 de mana. E aí depois do chute eu ganharia aí por 3 segundos. Ah não, não ajuda não. Porque a minha build não usa a habilidade principal, só usa ataque básico. E aqui tem que estar usando Hammer of Anciente, Unpiável ou Death Blow. Eu não uso nenhuma das três. Pode postar essas fotos no Discord? Posso postar. Não, deixa, calma aí. Will you fight the darkness? Aqui ó, tá o racha. Pra cada tipo de elemento que você usa, 15% de bônus de dano por 4 segundos. Conseguindo 45% de bônus, mano. Isso aqui é muito forte, cara. Isso aqui é muito forte, muito forte. Aqui ó, da Rogue. Gastaram uma skill de subterfúgio. Behind é junto, né? Próximo. Próximo a uma Death Trap. Continua puxando os inimigos. A Decoy Trap explode por 3 segundos, causando dano de Shadow. Pode acontecer a cada 12 segundos. Não entendi muito bem, não. Gastaram magia de subterfúgio. Próximo. Próximo a Decoy Trap. Puxa os inimigos, né? Esse do Rogue é aquele que ele deixa um clone de Shadow e puxa a atenção dos inimigos. Ah, tá. Ah, tá, entendi. É, então o Rogue também não acertei, não. É de deixar o clone e puxar os inimigos. Olha o rank, galera. Looking for a standoff? Careful, it's against me. Esse é o ranking. Se não me engano, ficar entre os 1000 melhores, tu ganha isso aqui. E aí tem, ó. É tipo ferro, bronze, ouro. Não, seria bronze, bronze, prata, ouro, platina e o rank dos 1000 melhores. Seria tipo isso. Aqui o rank, ó. Solo Barbarian Leader. O seu rank, tá vendo? 641 do rank. Aí tem a recompensa na semana. Talvez agora valha a pena ficar jogando com uma classe só e evoluindo ela. Can you feel that? That rumbling of chaos. The growl of a hogger. The insect of a gnome. Expansão de graça, acho que vocês estão delirando, galera.
Esse vai ser o boss de capuz vermelho do dia 12. Esse vai ser o novo glifo, galera. Um glifo único. Esse glifo único, ele vai dar mais, ó, para cada 5 pontos de status na sua status principal, dentro do range do glifo, você vai ganhar 2% de dano multiplicador. Além disso, vai ganhar 50% para todos os nodos raros. To see what build he plays here and if that kind of random strategy ends up working out. Tá tendo competição de Warcraft Rumble, sei lá, acho que é isso. Além disso, vai ganhar 50% de bônus para todos os nódulos raros dentro do range e um bônus de 10% a cada 10 levels. E aí, quando você pôr esse glifo no level 50, ele aumenta o range dele. Veja bem, 2% multiplicador é o valor mínimo. Mínimo. Você consegue pelo menos 10 pontos em core skills numa área. 10 pontos vai te dar 20% de dano multiplicador. No level 1 do glifo. Mano, no level 1 do glifo, tu já vai ganhar 20% de bônus de dano multiplicador. Imagina esse glifo no level 50, cara. Ele vai até o level 50. Quantos por cento de dano que essa porra vai dar, mano? Só que vai ser muito forte, mano. Não, Thales, nada de reino eterno. Vendo, esse do mapa dá pra comprar com aspectos elementos? Como assim esse do mago? Esse do mago dá pra comprar? Como assim comprar, mano? É... Não dá pra você comprar único. É anel único, pô. Cara, esse glifo vai ser muito forte, mano. Esse glifo, eu acho que ele veio pra galera que não tá sabendo montar build do Paragon, tá ligado? Bota esse glifo aqui e resolve o problema. Cara, isso aqui é muito forte, mano. Isso aqui pariu. E aqui o fluxograma, os anéis. E acaba. Vamos ver o... Você tem alguma novidade? Dia 4, galera. Dia 4. Download the game. It is available now on the Apple Store as well as the Play Store. And once again, let us know your thoughts on Twitter. Não saiu o próximo patch. Bye. Ué, Nintendo, tá aqui como novidade. Diablo 4 Notes novembro 4. Aí tu clica e não tem nada. Vai entender. Tu clica e não tem nada. Apareceu, novembro dia 4. Chegou, galera. Deixa eu fazer o vídeo. Chegou o novo patch, galera. Vamos lá. Chegou o novo patch. Vamos gravar aqui rapidinho, gente. E aí, galera, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Venom. Esse é mais um vídeo Diablo 4. E, galera, acabou de sair o novo patch. E, galera, 1.2.2, trazendo todas as novidades que só vão estar disponíveis no dia 7. Mas já está mostrando pra gente o que a gente vai conseguir.
Vamos traduzir aqui a página. Legal, como vocês podem ver, ó. 1.2.2, 7 de novembro. Atualizações de jogabilidade. Vou vir os anéis malignos, tá legal? Os anéis malignos já mostram aqui o que vão fazer. Além disso, sobre a temporada de sangue, correções de bugs e muito mais. Vamos dar uma lida em tudo. Beleza? Antes de tudo, eu quero mostrar os anéis malignos. São esses aqui, olha. Não, os anéis malignos são esses aqui, ó. Aqui, ó. Esses são os anéis malignos, tá vendo? Esses são os anéis malignos. Porém, aqui tá em português, fica muito mais fácil. Vamos dar uma olhada, ó. Primeiro anel. Anel do Furor Vermelho. Anel de Bárbaro. Vai ser um anel para cada classe. Depois de gastar 100 de fúria em 3 segundos. Tem que gastar 100 de fúria em 3 segundos. Não adianta gastar 20 agora, 20 daqui 2 segundos e o resto depois. Não. Tem que ser 100 de fúria muito rápido. Por exemplo, o Bárbaro tem um chute que você gasta sua fúria inteira. Gastaria esse 100 de fúria em 1 segundo. Seu próximo lançamento de Martelo dos Antigos, Revolta ou Golpe Mortal, é um acerto crítico garantido e causa de 10 a 30% de dano multiplicador de dano de acerto crítico adicional. Por que não botaram um tornado? Porque se botasse um tornado, faria um bug. Por quê? Porque se você bota que o próximo skill vai te dar um dano crítico garantido, assim que você ligar o tornado, enquanto você não largar, ela conta como uma skill só. Ela daria crítico em todos os hits. Por isso não botaram o tornado nessa habilidade. Próximo anel, anel do feiticeiro. Esse anel a gente acertou, galera. O anel de tal racha. Para cada tipo de dano elemental que você causa, recebe de 10 a 15% de dano multiplicativo, aumentado por 4 segundos. Causar dano elemental atualiza todos os bônus. Basicamente, chegou na batalha, blinkando com choque, ligando escudo de fogo e mandando uma nova, pronto. Já tá batendo 45% a mais de dano por 4 segundos. Cara, pra mim tá sendo o mais roubado esse anel. É o mais forte. E Mago já tá muito forte essa temporada, né? Vai ficar mais ainda. Vontade inexorável de Airida. Anel único do druida, galera. Ao lançar uma habilidade final, no caso Ultimate, e novamente 5 segundos depois, atrai inimigos distantes e causa de 0 a 1 de dano físico. O que quer dizer de 0 a 1? 50% a 100% do seu dano físico a eles. Este dano aumenta em 1% multiplicador para cada 1 ponto de força de vontade que você tiver. Puta que pariu! Mano, você consegue botar, sei lá, 1000 de força de vontade. Você vai aumentar em 1000% dano. Não, isso tá errado. Não pode ser isso, cara. O dano vai aumentar em 1000%. Caraca. Pelo que eu entendi, só vai acontecer uma vez. Você vai lançar o seu ultimate e, novamente, 5 segundos depois, vai atrair todos os inimigos e puxar pra você. Mas também vai dar um dano absurdo de uma vez só. Mano, 1000% de dano. Vai ser hit com qualquer coisa. Continuando. Bando contorcido de trapaça. Anel único Rogue. Lançar uma habilidade subterfúgio deixa para trás uma armadilha de engodo que continuamente provoque atrás inimigos. Você vai criar um clone seu que fica chamando os inimigos a baterem nesse clone. Até esse clone ser destruído, né? A armadilha isca explode após 3 segundos, causando 200 a 300% de dano de sombra. Isso pode ocorrer a cada 12 segundos. Além disso, para finalizar, Anel da Alma Sacrilégia, Anel único de Necromante. Ative automaticamente as seguintes habilidades equipadas em cadáveres ou ao seu redor. É o Anel do Preguiçoso. Você levanta o esqueleto, usa a habilidade de levantar o esqueleto a cada 1 segundo, explode um cadáver a cada 1 segundo e gravinhas de cadáveres são usadas a cada 8 segundos. É o Anel do Preguiçoso, mas não dá bônus nenhum para nenhuma das habilidades. E aí eles botaram, nota dos desenvolvedores, criar os anéis malignos é uma maneira de pegarmos o conteúdo sazonal popular que ressoou entre os jogadores e reintroduzi-lo de uma forma que possa persistir além da temporada e no reino eterno. Temporada de sangue. Os seguintes ajustes foram feitos para o evento Bateria Sanguínea. A saúde do pilar aumentou de 75% para 85%. E o tempo de reparo do pilar foi reduzido de 3 segundos para 1 segundo.
Correções de bug. Temporada de sangue. Corrigindo o problema é que os inimigos adicionais da luta contra o chefe Lord Zir não ficavam atordoados quando o Lord Zir ficava atordoado. O problema é que Metamorfose não acionava bônus temporário de velocidade de movimento. Um problema é que o poder vampírico de antecipação não exibia redução de tempo de recarga nas habilidades Ultimate quando na cidade. Um problema é que o poder vampírico agitado não reduzia o tempo de espera das habilidades com cargas. Corrigindo o problema é que as missões sazonais Battle of Fear e Fate podiam ser concluídas sem completar o capítulo 3 da Season Journey. Além disso, o problema é que o botão atualização para poderes vampíricos podia ser interagido quando não havia novos poderes disponíveis. Sim, comigo aconteceu várias vezes isso. Edição 25 de sangue potente. O problema é que o Lord Zir não conseguia reaparecer se o jogador entrasse novamente na arena do chefe muito rapidamente. E para finalizar, corrigindo o problema que evasão e habilidades não prejudiciais podiam ativar hemomancia. E realmente qualquer coisa, dava um dash, dava um espaço para frente e ativava hemomancia. Hemomancia, para quem não sabe, é aquela habilidade que você pega 80% da sua vida e ativa como dano. Masmorras e eventos. Corrigindo o problema em que a progressão era bloqueada quando o inimigo aparecia atrás da porta trancada da masmorra Luban's Hesse. Corrigindo o problema em que os monstros podiam surgir de um local do portal do pesadelo após o portal ter sido teletransportado ou destruído. Missões. Corrigindo vários casos em que o marcador de missão poderia desaparecer ao sair da área durante várias missões. Corrigindo o problema que Prava e seus cavaleiros podiam parar de progredir pela área durante a limpeza de Caldeon. Jogabilidade. Mais problemas. Em que a Lilith ainda poderia avançar ataques de área de efeito após ser derrotada, após a primeira fase do Eco de Elite. Toda hora ela faz isso. Isso é desde a pré-temporada que ela faz isso. Corrigindo um problema em que sopro de anjo ou poções podiam aparecer aleatoriamente quando a besta do gelo surgisse. Corrigindo o problema é que os seguidores podiam ficar presos ao ir e voltar em uma travessia. Corrigindo o problema é que a visão interior não era acionada corretamente contra Training Dummies. Ah, tá, contra o branco de treinamento. E corrigindo o problema em que minions necromantes e companheiros de druida não atacavam o boneco de treinamento. Finalmente, agora sim, ó. Agora sim os minions vão atacar o boneco de treinamento, que da hora. Acessibilidade. Corrigindo um problema em que o leitor de tela não lia corretamente os totais de vida acima de 999. Corrigindo um problema em que o leitor de tela do PS4 não lia todo o texto nas exibições de fornecedor e criação. Diversos. Corrigindo um problema em que as conquistas relacionadas ao buff escolhido do ódio não podiam ser acionadas adequadamente e várias melhorias visuais de desempenho e de estabilidade. Esse foi o patch 1.2.2, galera. Que vai só estar disponível dia 7. E ainda vai vir mais coisas. Dia 5 de dezembro tem um novo evento. Dia 12 de dezembro tem outro evento. Daqui a pouco saem mais vídeos, mais novidades. E um resumo de tudo que rolou na Blizzcon segundo dia. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E me segue também no Instagram, Elton Venom, tudo junto. Espero vocês lá. Eu sou o Venom. Valeu. Falou, tamo junto. É nóis. O que vocês acharam, galera? Não, nada sobre o bug da Rogue. Não sei por que eles não tiram essa merda do bug. O que vocês acharam, galera? Vou botar aqui a musiquinha. Esse glifo é do evento do dia 5, ou no bundle. Esse glifo tem que pegar no evento do dia 5. Vendo, esse é do Mago. Já li esse comentário. Acho porque a Rogue é a mais fraca da temporada. Ah, isso tem nada a ver, pô. Não vão deixar um bug só porque o herói não tá muito forte. Nada a ver. Vídeo ao vivo, Zica, você é louco.
Fazer um resumo das maiores mudanças? Cara, mudar não mudou nada não, cara. Só tem novidade, mas mudança não teve nenhuma não. Mudança não teve nenhuma não. O que mudou foi o que eu li agora na correção dos bugs só. E mesmo assim não teve muita coisa não, cara. Falaram sobre a nova região, né? Confirmando que vai se passar todo no mapa da floresta. Não vai ser feiticeiro, novo herói, vai ser um herói novo. Não falaram qual é. E... mais o que? Falaram dos leaderboards, né? O rank vai chegar na terceira temporada. Especificaram como vai ser o evento do dia 5 e do dia 12, né, de dezembro. E só. Basicamente isso. Ah, e parece que vão colocar aí os aspectos agora. Parece que eles vão para uma região do códice, ao invés de ficar no inventário. Isso é da hora. Tô enviando o vídeo agora, calma aí. E vocês acharam? Tendo tanta falta do cubo de Canai, será que ele volta no futuro? Tomara, mano. Também sinto, cara. Eu espero que ele volte igual era no Diablo 3, né? Porque no Diablo 3, pô... era sensacional aquele cubo, mano. Sensacional. Podia usar 3 habilidades a mais, 3 recursos a mais. Já falaram sobre o personagem? O personagem novo, eles não falaram qual vai ser. Cara, eu sou suspeito a falar da Rogue porque eu odeio a Rogue. Não gosto, classe que eu mais odeio. Rogue e Druida é a classe que eu menos gosto. Eu não suporto a Rogue, galera. É a classe que eu menos gosto de longe. Tô vendo atrasado. Não tem caminho longe do deserto. Não é... não há área de mar que atravessa do outro continente para esse no 2. Mas a gente vai descer no mesmo continente, não vai ter mar. Então, o certo seria ter. De acordo com o Diablo 2, você vai do deserto pro mar, né? E aí você tem que viajar de barco para chegar na parte da floresta.
Então tem que ter região de mar perto. Mas pode ser só a fronteira de mar. Nega o que você mais odeia, Rones? Caraca. O que é que vocês acharam? Teve muita novidade ou não teve quase nada? Sinceramente, mano, eu achei quase nada, cara. Porque assim, as novidades mesmo foram faladas ontem e hoje eles só mostraram as novidades. Eles não falaram nada a mais do que eles já tinham falado ontem. Sei lá, mano, não gosto da Rogue. Tem que, sei lá, acho que é muito botão. O boneco me deixa tonto, ficar pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Acho que é isso, cara. Não sei. Trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that with the right friends, everything would change. Eu vou fazer o resumo, cara. Depois da live eu vou fazer um vídeo de resumo e vou postar, tá bom? Mas no D2 saímos de Lotigolen e no outro continente. Agora só vamos descer a pé mesmo, pois já estamos nele. Sim, em teoria sim, né? Em teoria sim. Vai ter mais alguma coisa aí, vai ter a apresentação, noite da comunidade, apresentação da Lê Serafim, encerra. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle mudslider. Eles botaram mais coisa? Não botaram não. Well, looking for a standoff? Careful, it's against me. Botaram mais coisa não. Tu gosta pelo mesmo motivo? Talvez não seja muito preguiçoso. Eu gosto do NECRO porque ele é mais simples de você mexer e tal. Só anda e os minions matam todo mundo. Pelo menos era pra ser assim, né? Pra mim, que eu jogo 8 horas direto, quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Eu gosto de build preguiçoso. Boa noite, Gabriel. Cheguei no level 50, que me aconselha. Vai pra dificuldade 3. Vai fazer Catador da Luz. Depois de lá, você fica fazendo área verde. Pega level quase 60 ou 60. Vai pra dificuldade 4 na tempo decaído.
E na dificuldade 4, já no passado, né, Tier 4, você fica fazendo DG de sigilo, maré infernal e os eventos de chefe e os próprios chefes, né? Os novos chefes. You've seen them. I suspect many have lately. Essa build do monge é aquela que você blinkava e matava tudo do outro lado da tela? Boa, MDA, parabéns, mano. Mais uma conquista aí, parabéns. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. Ih, fiz merda, calma aí. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. Muito obrigado, Carlos Boia. Muito obrigado aí, valeu pelo Prime, mano. Tamo junto. Obrigado por acreditar no nosso sonho, por ajudar aí o canal. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Ah, então eu não vi essa tela não, essa build não, ô Guedes. They're getting worse. Você não é o Gabriel, médico do YouTube? Eu acabei de responder. Look. Whatever's coming. Faz a Catedral da Luz para ir para a dificuldade 3. Em que eu vou achar, depois na dificuldade 3. Fica fazendo área verde até ir para level 60. Who's calling out to us? E no level 60 você fica fazendo DG de sigilo. But that sword was aimed at someone. Fica fazendo DG de sigilo e Maré Infernal, World Boys e os chefes, né? Novos chefes. Mais propagandazinha. Porque a área verde da temporada, pô. Tu não tá jogando na temporada, não? Na temporada tem uma área verde. No mapa. Só você vai ver que no mapa tem uma área verde. Cara, eu admito que eu esperava mais, cara. Admito que eu esperava mais pra hoje. Porque, pô, 2 horas só de Diablo 4, eu esperava mais.
do que só mostrar umas fotos aí da área do mapa novo da expansão, né? Da região nova. Não fala nada do herói novo, da classe nova, nada vezes nada. E só explicar aí como vai ser os eventos. E explicar... Os novos eventos vão vir. E mostrar os anéis. Praticamente só fizeram isso. Praticamente a live de hoje foram isso. 2 horas. Para eles mostrarem os anéis novos que vão chegar dia 7. Foi só 1 hora de Campfire, Christmas? Então eu perdi o horário, então. Não sei, Dani, se vai ter mais Diablo. Tá marcado como 2 horas e 15. Hoje. Tá marcado como 2 horas e 15. É, então foi só 1 hora mesmo, Christmas. Talvez venha mais coisa agora, então. Vamos ver. Vamos ver, mano. Tomara, hein? Tomara que o Christmas esteja certo. Realmente, vamos ver. Porque o Ferguson não apareceu, né? Talvez ele apareça agora. Pois é, mano. Eles podiam fazer 1 hora só falando da classe nova, né, cara? Porque, mano, eles falaram muito pouquinho, cara. Pelo amor de Deus. 1 hora foi só pra mostrar os anéis, né? Quem consegue mostrar os anéis em 1 hora? Tu mostra o seu anel em 1 hora? 1 hora dá pra mostrar o teu anel, o anel do outro, o anel do teu tio, do teu irmão. Dá pra mostrar 100 anéis. Em 1 hora eles mostraram 5 anéis, só e acabou. Let's do this. Lá ele 1000 vezes. I didn't intentionally pursue leadership. I'm gonna punch ya! Candle butt slider. Eu espero que tenha outra parte, Cláudio. Deus te ouça, mano. Que tenha outra parte, galera. Vamos aguardar. Tomara que venha a segunda parte agora. Porque até o momento, basicamente, eles fizeram isso. Eles mostraram 5 anéis. Mostraram a vaca maldita lá do gorro vermelho, a vaca Papai Noel. Mostraram como vai ser o leaderboard da temporada 3. Mostraram... Falaram por alto do evento agora, no dia 5. Mas não mostraram o evento, só falaram a recompensa, que é o glifo único. E mostraram um pouquinho aí da área verde, da área verde não, do mapa da floresta da expansão. Só isso. Responderam umas perguntas. Então, eles encerraram com perguntas e respostas, mas pode ser que tenha, sim, o Ferguson chegando e fazendo outra parte. A parte deles foi encerrada com perguntas e respostas. Mas pode ser, sim, que tenha mais uma parte. Tomara que tenha, mano. Mas, sinceramente, eu acho que já acabou. Tomara que eu esteja errado. Porque tá marcado que vão ser 2 horas de Diablo no cronograma. Só fizeram 1 hora. You're here to tell me we don't get to hide.
Será que vai ter mais uma hora de Diablo? É pra ter. Vai ter ou não é outra história, mas é pra ter. We stayed away. But time by itself heals nothing. Ó, o Cláudio falou que 8h15 começa a próxima parte. Então vamos aguardar 7 minutinhos. A hora é essa, galera. A hora é essa. You didn't just come here for me. It's the visions. You've seen them. I suspect many have lately. Something. Someone. Tem 40 minutos, tem a noite da comunidade. E 10h15 a apresentação de uma trombeta lá. Something dark is coming, Anduin. The world. Então, se daqui 40 minutos vai ter a noite da comunidade, tu acha que vão ser 40 minutos de propaganda, mano? Eles não são malucos, não, mano. Eles não são malucos, não. I am not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what Vendo, pra I've matar a done. Lady só preciso da carta Tibalt. Aonde eu posso dropar ela sem ser Duriel? Cara, fica fazendo área verde que nem um condenado que cai. You are not your past, Anduin. Conta uma mentira pra nós até começar a próxima parte? I trust you. Uma mentira? Uma mentira. Quer ver uma mentira das boas? Eu sei que vocês olham pra mim e pensam, caraca, esse cara é muito lindão. Mas quando eu era novinho, eu era muito... Não, eu tô falando a verdade, tô falando mentira. Não serve como mentira, falei errado. Quando eu era pequenininho, era muito feio. Isso não é mentira não, isso é verdade. Eu era feio quando era novinho e quando eu cresci fiquei bonitão. Isso é verdade, não pode, não vale, falei errado. É a melhor build, Ângelo. Essa é a melhor build. We were drawn here by the voice. Who is it, Thrawn? Who's calling out to us? Só o veneno causa muito dano, 2 milhões pra cima, isso é foda. Eu era bonito quando era novinho, agora parece um mamute. Was aimed at someone. Uma mentira boa, expansão de graça. É só se tatuar, porque tatuar fica bonito? Não entendi. Ah, tá, agora entendi. Uma mentira boa, expansão de graça, agora entendi. Quando você mata um boss Vachan Gregori que outra pessoa summonou, não dropa material, não dropa. Esconde a feiura nada, Gui. Tu vai tatuar tua cara? Só se tu tatuar a cara, né? Se tu é feio, mano, tu só resolve com plástica. Quer ver um conselho pra quem é muito feio? Fica rico e forte. Mano, se você é feio, mas ficar rico e sarado ou sarada, caso seja mulher, já era, não interessa a sua cara. Não interessa. Tu pode ser o cão chupando manga. Se tu tiver muita grana e tiver um corpo razoável, acabou. Resolve todos os problemas da humanidade. Dinheiro e ser maromba.
Precisa ter papo nada, cara. Quem é rico precisa de papo não, mano. O papo é é abrir a carteira. O papo é aparecer com uma Lamborghini na porta do hotel. Isso é papo. Tô completando as missões secundárias, os pontos de excelência não tá vindo pra mim. Os 4A, por quê? Completou as missões secundárias, tem que completar, não é só missão secundária, tem que completar todo o renome daquela área pra chegar nos 600 pontos. Aí tu ganha. Área verde, tu fez a colheita sanguínea, né? Tem que matar exclusivamente os caçadores de sangue? Não, só fica fazendo área verde e invocando o boss toda hora naquele trio de 50, 50, 50. Fica fazendo lá direto que tu vai ver que vai cair. Isso aí, Nunes. Chega de Lamborghini, mano. Que na hora resolve todos os seus problemas. Uma Lamborghini traz sua mulher no mesmo instante. Não é nem 7 dias, é no instante que ela te vê na Lamborghini. No instante que ela vê tua Lamborghini, resolve o teu problema. Vai dar certo, Kai, vai dar certo. When it comes to power, performance, and style, you can't do better than an MSI monitor. Rapid IPS Amor à primeira vista, exatamente, cara. displays provide gamers with the quickest response time on the market, giving you a competitive edge. Exatamente. HDR400 technology provides a more immersive experience. E aí, galera, 8h15. É agora? 8h16. Não chegou ainda, não. Eu acho que é só 8h30 que vai voltar o evento, cara. Check out the latest MSI monitors to give you the advantages you Qual conhecido meu, aluga uma Ferrari por um dia, pagando 2.500 o dia e vai dar uma volta em Copacabana. Pra pagar 2.500 pra dar uma volta de um dia em Copacabana, tá maluco. Completei todos os pontos, 600 lá, não tá vindo ponto de excelência. Cara, fecha o jogo e abre de novo, vê se resolve. Cada vez esse comercial impagável. Tem alguma coisa depois do Diablo? Como assim? Não entendi a pergunta. Ah, deve ser por algumas horas, Nunes. Deve ser por algumas horas. Ah, na Blizzcon? Cara, de acordo com o cronograma, vão ser 2h15, tá? De conversa na fogueira com o Diablo 4. Depois vem Noite da Comunidade e finaliza com a apresentação de Le Serafim. Se começar já de cara a Noite da Comunidade, a gente sabe que acabou a parte de Diablo 4.
Aí, galera, chegou aqui, ó. Acabou de sair. Caraca, saiu tudo, galera. Saiu tudo, gente. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vamos esperar. Se o próximo evento não for Diablo 4, a gente já para e lê isso aqui tudo. Tá bom? Se o próximo evento agora não for Diablo 4, a gente sabe que acabou e eles são sacanas e pularam 1 hora. E a gente já lê isso tudo, já faz vídeo. Já faz vídeo. E encerra por hoje. Fechado? Me siga no Instagram, galera. Me siga no Instagram, Elton Venom, tudo junto, tá bom? Então, Christopher, falaram que eu fazia 2 horas. Fizeram 1 hora só. Não sei se realmente acabou, se tem mais 1 hora pra fazer. Vamos ver. Whatever you can do. We thank you. Will you save Tô achando que eles sacanearam a gente. Tô achando só que eles sacanearam a gente, mano. Minha orelha tá doendo já. Can your shadow be our light? Quanto tempo de live? 7h30 de live já, galera. Em troca, tudo que eu peço é vocês deixarem o like de vocês, ativarem o sininho, se inscrever no canal, dar essa moral. E é claro, você pode, quer ajudar esse canal, vire membro que faz toda a diferença. Please, Emmett. In the beginning, I was all alone, trying my best to do some good out there. But it didn't take long to realize that, with the right friends, everything would change. Step aside. You don't know who you're messing with. They knew the townsfolk were up to something sinister. Let's move! Right behind you! And it was like a powder keg, waiting to explode. We did it! No. Oh, nuts. As it turned out, I had the right backup waiting for me. Just when I needed it. Let's do this. You got it, partner. I didn't intentionally pursue leadership. É, galera, será que vai ter mais nada, mano, de Diablo 4? Eles vão sacanear a gente mesmo? Tô achando que sim, hein? Tô achando que eles vão sacanear a gente. Let's show these fine folks some Badlands.
Pelo menos tem material pra ler, pelo menos. It's against me. Pelo menos temos material pra dar uma olhada. Mano, vai tomar no cu, mano. Propaganda, meia hora de propaganda, mano. É muita sacanagem, cara. Caralho, é meia hora de propaganda. Os caras não podiam estar falando por mais meia hora, esses filha da puta, cara. Podia botar esses caras do Diablo 4 pra falar por mais meia hora, não. Tira os caras e deixa meia hora de propaganda, mano. Vai pra porra. Podia ser meia hora dos caras falando a mais, cara. Que bosta, mano. E a propaganda repetida ainda. Essa bosta. Eles querem ganhar mais e trabalhar menos. Uma hora de informação sobre o Diablo, mais uma hora de propaganda. Acabou a parte de Diablo 4. Pois é. 2 horas e 15. 1 hora de informação, 1 hora e 15 de propaganda. Lamentável isso. Lamentável. Lamentável. You're here to tell me we don't get to hide. 5 minutos, esperamos até agora, mas 5 minutos, galera. You needed time. Esperamos até agora, o que são 5 minutos, não é não? But time by itself heals nothing. Não, vai ter mais coisa assim, Eduardo. Pode não ser de Diablo 4, mas vai ter mais coisa assim. Eles não vão passar meia hora de propaganda pra encerrar assim do nada. Vai ter mais coisa assim. Cara, mano, eu pensei que eles seriam muita filha da puta de fazer meia hora de propaganda. Os caras fizeram meia hora de propaganda, mano. E nós é mais trouxa ainda, que tá aqui assistindo os caras. Eu e vocês. Tudo trouxa. Tudo trouxa. Lamento dizer. Vocês e eu. Somos todos trouxas. Vera, na sua build de bárbaro, se o cara pegar aquela espada do avô, é melhor colocar ela ou deixar com o aspecto? Coloca a espada, cara. Coloca a espada. O cara colocou a espada com essa minha build. Ele falou que tá batendo 5 milhões por hit, mano. De 5 a 20 milhões por hit. I'm not that person anymore. Como é que vai ser o drop dos Anéis Malignos? Não falaram ainda isso, ô Cristiano. Eu posso até ver o link aqui se tem alguma coisa falando do drop. You are not your past, Anduin. I trust you. Hear me. They're getting worse. Não fala. Talvez atualize
no Maxi Roll da vida. Whatever's coming, I'll stand. Ah, difícil ter atualizado já, né? Mas talvez atualize no Maxi Roll da vida. But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrawn? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Porque tá no Diablo 4 viajando. Aí entraria aqui os itens que dropam. Aqui, ó. Entraria aqui, né? Talvez, não sei se o anel vai cair com Duriel. Tem que ver depois se vai atualizar essa bosta. Só tem que faltar 1 minuto, galera, pra 8h30. Não mostraram a classe nova, ô Randall. Tá jogando, Cristian? Você sugere alguma mudança da Blood Surge? Os seguintes de um site aqui, porém, tô achando fraco. Cara, eu não sei o que você tá fazendo pra sugerir o que você vai mudar. Não tem como, pô. Eu fiz a minha build de Blood Surge. Só você seguir a minha build do meu site. E aí pronto. Se tiver seguindo a do cara e tá achando fraco, segue a minha, pô. This one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire him both... Tô com a build completa do Bárbaro. Só falta as pés da bota, porém tô level 63. O que aconselho a fazer pra pegar level e ajudar na build? Conselho pra pegar level? É só fazer sigilo, pô. Faz sigilo sem parar que tu pega. Tell me that's it. Both hearts pumping. 8h30, galera. I got your back. Tinha que ser no Varchan, Ricardo. Ia ser da hora se fosse no Varchan, cara. Here I come. Mano, meia hora de propaganda, cara. Tá de sacanagem. Literalmente 30 minutos de propaganda. Será que não vai ter mais nada mesmo? Deep Dive, Panels, Serafim and more. Isso aqui é novo, hein? Não, não é não. Sim, Dani. De novo isso. É, cara, acho que deu... Acho que eles só sacanearam a gente mesmo. Eles só sacanearam a gente. E aí, leio as novidades ou a gente encerra? Fui atrás de ouro da colheita sanguínea e achei diamante. Acabei de dropar o elmo. Presas de Jorge. Parabéns, mano. Aí sim. Eu falei que lá cai bagulho top, pô.
When it comes to power, performance, and style, you can't do better than an MSI monitor. Eu espero que a próxima temporada já venha com esse filtro, Yoguedes. Provide gamers with the quickest response time on the market, giving you a competitive edge. HDR400 technology provides more immersive experience for creators with crystal clear images. Falou literalmente meia hora de propaganda e a boneca do vídeo falou Check out the latest MSI monitors to give you the advantages you need. Ai, senhor. É agora, vai começar. Não. Inacreditável. Caraca, nunca tomei tanto AD na minha vida. E esperei ainda. Essa parte é muito boa, mano. Essa parte é muito boa. Vendo a cabeça... Tá mais fácil pegar level 100 no hardcore do que esse comercial acabar. Puta que pariu. Já tinha lido todo o material, cara. Tô com medo de começar a ler o material quando começar o bagulho começar, sabia? Com medo disso, de começar a ler o material, quando eu penso começar, o bagulho acaba. Começa alguma coisa. Ninguém foi embora, 19 mil pessoas, mano. Vai ter mais coisa ainda. Vai ter mais coisa, não é inadmissível. Ó, as recompensas desse evento de 5 de dezembro é só pra essa temporada. Então esse glifo único, ele vai ficar só até o final da temporada. Ele não vai pro eterno, tá bom? O glifo único. Whatever you can do. Mais propaganda! We thank you. Will you save us? Will you make them suffer? Vamos gravar isso aqui rapidinho, então. Vou gravar isso aqui rapidinho, galera. Can your shadow be our light?
Vou deixar baixinho o som. Aí se eu ouvir alguma coisa eu paro. E aí galera, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Venom, esse é mais um vídeo Diablo 4. E galera, todas as novidades do segundo dia da Blizzcon chegando aqui pra vocês. Mas antes de tudo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Vamos embora pro vídeo. E olha as novidades, galera. Mergulhe no bate-papo do desenvolvimento Campfire da Blizzcon 2023, dia 4. Então esse é o segundo dia. E galera, pra ser muito sincero com vocês, esperava mais. Afinal, prometeram 2 horas e 15 de Diablo 4. Ainda tá rolando aqui, como vocês podem ver, tá na propaganda. E só fizeram 1 hora. E basicamente eles não trouxeram muitas novidades. O que eles trouxeram foi literalmente explicar o que eles já falaram no primeiro dia. Como assim? Eles mostraram mais imagens da expansão que eles tinham mostrado no primeiro dia. Eles falaram um pouquinho mais do evento que vai acontecer dia 5. Falaram dos anéis que eles falaram no primeiro dia. Falaram do evento que vai acontecer dia 12. E falaram um pouquinho da temporada 3 da Leaderboards. E botaram um fluxograma. É só isso. Mas vamos dar uma lida para vocês em todo o material. Então fica ligado. O Santuário acena para você. Andarilho, na Blizzcon 2023, o diretor associado do jogo. Bom, esses caras todos aqui, tá? Perto do final do Campfire, a equipe respondeu às perguntas da comunidade coletadas de jogadores da Blizzcon e de outros lugares para assistir o Devil Campfire, beleza. Ah, vale lembrar uma coisa que eles falaram que pra mim foi o mais legal disso aqui, porque eles falaram que agora não, né? Não sei ainda quando, provavelmente na próxima temporada, os seus aspectos não vão ficar mais no inventário, eles vão pro códice. Como eles vão fazer exatamente com isso, eu não sei, mas os aspectos deles vão pro códice, dando uma qualidade de vida melhor pra gente. Então vai poder ter mais aspectos dessa vez? Vai ser limitado a quantidade de aspectos que pode recolher? Não sei como é que vai ser exatamente, mas tomara que seja dessa forma. E tomara que você não gaste quando você pega o aspecto igual é o códice atualmente. Assim você só vai melhorando, depois que chega o aspecto no máximo, você pode ficar tirando ele, botando toda hora sem gastar. Seria da hora, né? E aí, vamos lá. Primeira expansão de Diablo 4, Recipiente do Ódio. E aqui eles mostraram só as imagens, eles falam que eles estão trazendo pela primeira vez, desde Diablo 2, os jogadores poderão retornar à Terra de Naranto. Vessel Rated, da primeira expansão de Diablo 4, continua de onde deixamos a história principal, descendo profundamente nas selvas de Naranto. Neireri luta para controlar talvez o pior companheiro de viagem possível, o primeiro Evil, Mephisto. E aí a história vai se passar no próximo continente, que vai ser todo aí da região de Naranto. A gente vai lá para Kurash, etc. Temporada de Sangue, os Anéis Malignos Únicos. Aqui ele mostra quais são os anéis, tá legal? Eu postei agora já um vídeo no patch mostrando quais são os anéis. Então não vou entrar em muitos detalhes, porque o vídeo que eu postei agora, ele mostra exatamente todos os anéis na íntegra. Então, só para deixar claro, mas esse evento só vai estar liberado dia 7 de novembro. São 5 anéis. Acredito que esses anéis você vai poder coletar eles aleatoriamente, não são anéis Uber, mas você vai poder coletar também matando o boss. Qual boss vai ser específico do anel? Acredito que é o Duriel. Seria legal se fosse o Varshan, mas vamos esperar para descobrir. E continuando, durante a temporada de sangue, com base no feedback da comunidade, o ocultista agora exibirá uma prévia de quais possíveis afixos estão disponíveis antes que o item selecionado seja encantado, combinando com as mudanças de custo em itens encantados feitas anteriormente. Isso deve ajudar os jogadores a otimizar seus itens no final do jogo. Basicamente, agora você vai numa bota para tirar alguma coisa para tentar botar move speed. Mas você não sabe o que pode vir. Agora você pode clicar no botãozinho e ver todos os afixos que podem vir no lugar do que você está tirando. E assim você sabe, por exemplo, que é impossível você pegar crítico numa bota. É impossível você pegar, sei lá, recuperação de recurso numa armadura. E assim vai, tá bom? Andarilhos corajosos do reino sazonal podem passar por um teste exaustivo no Matadouro de Zi do evento dia 5 de dezembro. O evento agora acontece dia 5 de dezembro. Agora não, né? Daqui a um mês. Vai acompanhar até após completar o nível final da jornada da temporada entre o canal visceral para levar seus poderes vampíricos a um limite máximo
com este evento sazonal. A Battle of Z é um desafio final. É recomendado usar apenas suas melhores construções de personagens que estejam no auge de seu poder no nível 100. Tem dois problemas, tá? Na verdade, tem um problema. O principal problema é que você precisa estar level 100, né? Mas não adianta, porque quando acabar a temporada, esse item, o que você ganhar nesse evento, ele não vai virar eterno, ele não vai para o reino eterno. Então, o que você pegar aqui, ó, ele não vai para o reino eterno, ó. Observe que todas as recompensas ganhas do Battle of Z duram até o final da temporada. Tem uma recompensa muito quebrada, muito forte, que é isso aqui, galera. Isso aqui, galera. Esse glifo único. Literalmente, você vai ganhar fazendo esse evento, a Battle of Z. Mano, é um evento, é um glifo pica das galáxias, é o único glifo único que existe. Eu não sei até que level ele vai, mas no level 50 ele aumenta o radius dele. Então ele provavelmente vai até level 100, não sei. E olha isso, no level 1 ele já te dá 2% de increase damage multiplicador para cada 5 do atributo principal. Vamos supor, eu sou necromante. Eu consigo pôr 10 vezes 5 pontos de inteligência naquele lugar. Eu já tenho 20% de dano aumentado para tudo que eu tenho multiplicador. Level 1. Imagina essa porra level 50. Quantos de multiplicador de dano que eu vou ganhar, mano? E não para por aí. Além disso, ele dá 50% de bônus para todos os meus nódulos raros no lugar. E, além disso, eu ganho mais 10% para cada 10 levels. Se essa parada vai até o level 50, por exemplo, eu já vou ganhar mais 50%, vai para 100 levels. E isso aqui dos 20 deve ir para mais 100% de dano multiplicador para qualquer coisa da minha build. Bem quebrado, gente. Bem quebrado. Não sei até que level vai isso. Acho que deve ir até o level 100. Não tem lugar nenhum que fala até onde o glifo vai. Aqui diz que no level 15, né? Level 50, ele vai aumentar de tamanho. Tá? Se for usar os outros glifos como opção, por exemplo, vai até o 20, no 15 muda de tamanho. Então, em teoria, iria até o 75, né? Já que no 50 já muda de tamanho, no 75 acabaria. Pode ser só que ele só vai até o 50, no 50 já acaba. Duvido que ele seja muito grande, porque se no level 1 dá 20%, level 100 essa porra vai dar 200%, né? E aí imagina. Então vamos continuar. Mas o problema é que esse glifo só vai até o final da temporada. Um cava-frio desce sobre o santuário com a praga do solstício de inverno. Cascas frígidas espalham-se pelos picos fraturados como tributos sombrios do terror da capa vermelha. É um evento de 5 a 21 de dezembro. Elimine os demônios amaldiçoados e fique vigilante caso receba uma visita prematura de Red Coquioro, que é esse bicho aqui, galera. Essa cabra vermelha, esse minotauro doido que usa o capu. Você vai ficar numas áreas aí de Fractured Peak, se não me engano, vou estar nevando. Nessas áreas vão ter vários eventos pra você fazer, vários eventos novos. Vai ter umas cabras rezando e tal. Você vai lá destruir tudo, meter a porrada e vai aparecer essa cabra gigante que é muito forte e vai usar magias de gelo poderosas, vai ter que se livrar dela, tá bom? O evento é esse. E para finalizar, a tabela de classificações semanais de Gauntlet, que é o evento da temporada 3. Eu vou postar um vídeo amanhã sobre tudo que eu acho que vai ter na temporada 3. Mas tudo que eles falaram na live é que a temporada 3 vai ter o sistema aí de leaderboards, tá bom? De leaderboard, tabela de classificação. E aqui eles falam: chegando com a nossa primeira temporada em janeiro, The Gauntlet testará suas habilidades no reino sazonal contra outros jogadores em um layout definido, masmorra não linear, onde uma poderosa combinação de maestria e habilidades alcança pontuações altas. Os jogadores precisarão coletar provas de poder para contribuir para sua pontuação geral, que pode ser obtida matando monstros e destruindo itens dentro do desafio. Basicamente, vai valer a pena você jogar somente com um personagem, deixar ele muito forte para poder botar ele no ranking alto. Aqui tem um fluxograma para você ver mais ou menos como é que vai funcionar, né? Aqui, ó, tá vendo? Season Blood, a Battle of Z, seu jornal, vocês podem pegar esse fluxograma. Vou deixar o link do site na descrição depois.
E as tabelas de classificação semanais monitoram as pontuações entre os personagens hardcore, normal, tamanho de grupo e classe. Então deve ter assim, tipo, para quem joga solo, para quem joga em dupla, em trio, em quadra, para quem joga no modo eterno ou no modo hardcore e por cada classe que você joga. Os melhores jogadores da tabela de classificação de cada semana serão exibidos em uma tabela de classificação permanente chamada Hall of the Ancient. Claro que a gente vai tentar entrar lá, óbvio. Com a redefinição da tabela de classificação de cada semana, o layout fixo do The Gauntlet também muda. Refine sua construção mais confiável para sair vitorioso. Com certeza, a próxima temporada a gente vai com a build que a gente achar mais confiável para rushar, ser o primeiro brasileiro de novo a pegar level 100 e tentar aí entrar nos ranks. Molezinha, vai dar certo. Para uma referência útil para tudo que está por vir, nosso reino imediato pode ser visto na íntegra aqui. E aí mostra. Obrigado a todos pela incrível Blizzcon 2023. Afiem suas lâminas e fortaleça sua determinação para a jornada que temos pela frente. E essas foram todas as novidades do segundo dia de Blizzcon, galera. Infelizmente, como eu falei, esperava muito mais, já que prometeram 2 horas e 15 e fizeram somente 1 hora. Mas pelo menos deu pra gente ver algumas coisinhas. O que eu mais gostei foi o lance dos afixos dos aspectos irem pro código. Como é que eles vão fazer, realmente não sei. Mas tá legal. Esse evento é muito da hora. Começa dia 5 de dezembro. Eu quero muito esse item único, galera. Esse glifo único, mano, vai ser sensacional. Gostaram do vídeo? Gostaram? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Eu sou o Venom. Valeu, falou, tamo junto. É nóis. Perdi alguma coisa, galera? O que tá rolando aqui? Tem a mulher com... Smoke or robotic elements and more. Que merda é essa, mano? The fourth category is dynamic duos, honoring 2 outstanding contestants who have paired up to represent best friends, heroes, or ancient rivals from across our Blizzard lore. And finally, best in Desculpa show. sair do tema. Sabe por que a atualização do D4 sobe e de repente cai pra 30 KB? Ô, Lucas, você tem que alterar, cara. Vai em configuração da taxa de downloads e bota lá ilimitado, que tu consegue resolver esse problema. Se não me engano, o Imp falou que dava pra upar 200 vezes o glifo. Eu queria muito saber da onde que o Mano Imp tira essas ideias, cara. Outro dia alguém veio aqui e falou assim, o Mano Imp falou que os glifos de renome do softcore passam pro hardcore. Mano, da onde que ele tirou isso? Da onde? Eles disseram no vídeo isso? Mano, se for 200 vezes, fudeu, cara. Cara, se for 200 vezes, fudeu. É, acabou o Diablo. Se leve 1. Se leve 1 dá 2% por cada 5 pontos de inteligência. Olha só, presta atenção. Vamos entrar aqui no jogo. Alguém mais ouviu eles falarem isso no vídeo? Alguém mais ouviu eles falarem isso? Que vai até level 200? Agora que eu vi, Evrock, muito obrigado, cara. Valeu pelas 10 assinaturas do canal. Muito obrigado, Evrock. Valeu mesmo. Desculpa aí, tava fazendo vídeo, eu não vi, mano. Tamo junto, viu? Muito obrigado pela moral. Parabéns, Eve Slayer. Parabéns, Ziedric, Afana, Masterplan, Johnny, DMXE, Alex Julian, Thiago Batista, MDA Kain e Ravenous. Parabéns aí, mano. Tamo junto, tamo junto. Achei o evento top, então todos merecem. Valeu, Evrock. Muito bom, muito bom. Na minha opinião, sim, tem muito conteúdo. Mesmo pulando a história, você não fica
na desvantagem. Ó, vamos lá, eu vou abrir aqui o negócio pra vocês verem. Tô com o Bárbaro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Chris has been a fan of Anduin since he broke her piece for Mr. Pandaria because a true warrior. Bosta, mano. Tá gerando ainda não? Gerou. Olha só, galera. Olha isso, tá? Esse glifo eu acho que tá 21, não sei. Ó. Para cada 5 de força, eu ganho 5.3 de dano aumentado durante o Berserker. Tá? Para cada 5 de força. Eu tenho 60 de força aqui. 60 nesse quadro. 60. Imagina agora que isso fosse aquele glifo único. Para cada 5 de força, eu ganhasse 2 de dano aumentado de qualquer coisa. 2 de dano aumentado para cada 5 de força. Com 60, eu já ganharia 24%, não é isso? Eu ganharia 24% de bônus de dano. Mano, no level 1. No level 1. Tá? Isso aqui no level 20. Vamos ver pegar um glifo level 1 aqui, ó. Que dá bônus de dano assim. Aqui, ó. Para cada 5 de força no alcance, você causa 1.3 de dano aumentado. Para cada 5 de força, você causa 1.3 de dano aumentado. Lá já começa com 2%. Level 20. Aquela merda já vai estar dando a mesma coisa que isso aqui, pelo menos. Pelo menos, level 20 já vai estar dando 60% de dano, pelo menos. Você acha que level 100, quanto de dano vai dar, mano? Level 100. Agora imagina level 200. Se level 20 dá 50%, level 100... Não, level 10 daria 10%, level 100 daria 1000%, level 200 daria 2000% de dano, mano. 2000%! Se for pensar uma média. Vendo, se for pra você ficar 30 horas jogando sem parar, eu recomendo para a próxima temporada usar uma meia de compressão para reduzir a chance de algum problema de saúde. Problema vascular. Aliás, mesmo com a meia ainda é arriscado ficar todo tempo sentado. Então, mas o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Na próxima temporada que eu vou fazer essa concorrer de novo, né? Pegar level 100 e tal. Eu não vou ficar direto sentado, né? Me deram até uma ideia. Eu vou botar tipo assim, quando eu receber tanto de superchat, eu paro e faço uns polichinelo. Eu vou marcar sempre tipo um cronômetro. A cada meia hora eu levanto, vou fazer não sei o que lá, volto. Passo pelo menos uns 2 minutinhos em pé, entendeu? Pra sempre ficar nessa. O que me fudeu foi que eu passei, mano, 20 horas direto sentado sem parar, entendeu? Agora se eu levantar a cada meia hora, fazer uma paradinha, voltar, entendeu? Já consigo melhorar. No minuto 47 que teve ele falando. Mas teve isso mesmo? Ele falou que é 200? Mas vai vendo quanto vai ser o trabalho de botar level 100 ou 50. Sim, não, com certeza, com certeza. Desculpa a pergunta, mas o que aconteceu em relação ao quê, ô Kalim? O que aconteceu em relação ao quê, mano? Compensa comprar Diablo 4 ainda, mano? O jogo tá muito bom, cara. O jogo tá muito bom, só cresce. Só cresce, mano, o jogo. Pra mim tá compensando demais. Ah, não, é porque eu fiz a live de umas 30 horas, né? E nessa live de 30 horas, eu simplesmente... foram 37 horas de live e eu levei
34 horas pra pegar level 100. Foi o primeiro brasileiro a pegar level 100. E aí, nessas 34 horas direto, dessas 37 horas direto sentado jogando, eu tive um problema vascular no pé. Meus pés incharam quando eu terminei a live, ficou doendo. Chegou a ficar roxo no outro dia, uma parte do pé. E isso foi uma merda, entendeu? Eu cheguei a pesquisar, teve um cara que morreu fazendo 42 horas, parada dessa. 42 horas direto de live de Diablo 3, quando o Diablo 3 não lançou. Entendeu? E aí, tipo assim, levou mais de uma semana pra poder passar 100% e eu não sentir mais nada no meu pé, entendeu? Mas por quê? Porque eu ficava sentado diretão sem parar. E isso acabou me prejudicando. Essa é a questão. Salve, salve! 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 Como é que vocês estão? Tudo bem. Agora Tudo tô bem. o retorno da TV aí, ô De Silva. Não apareceu um filho da puta de vocês aí pra me ajudar a traduzir, hein? A traduzir? Eu É. tô pedindo conselho pro Da Silva aqui Baixar agora de um a TV. aspecto. O De Silva e o Nando aí fugiram quando eu pedi pra me ajudar a traduzir aí, ó. Queria que me ajudasse a traduzir os conteúdos aí do Diablo. E nada, sumiram. Mano, eu tava dormindo até agora há pouco, velho. Teve alguma coisa de decente na live ou foi a mesma coisa de ontem? Na live, na Blizzcon. Mesma coisa de ontem, só que só explicaram o que falaram ontem. Ah, tá. Vocês estão jogando? Tamo. Tem espaço na parte aí? Tem, sempre tem, cara. Cara, eu tô acabado, Aqui sempre então... tem. Eu literalmente tô acabado. Minha live ó, já tá durando 8 horas. Caralho. Então, eu só quero Eita. entrar pra upar e vocês me upem enquanto eu vou postar o vídeo aqui. Vocês podem me upar? Eu posso te upar, mas tu não tinha mudado de ideia pode, como ué. upar depois de 60? Não, depois eu faço isso. Hoje não. Ainda mais que é rogue, eu não gosto da rogue, só me upa. Depois eu faço a Lilith e tá bom. Ah, como é que é? Peraí, Oi? repete. Eu falei que a rogue é uma classe maravilhosa Vamos e eu quero gravar, chegar a vamos rogue level gravar. 100. Entendi. Agora Entendeu? eu te upo. Olha bem o que vai falar da minha rogue. Manda aí pedido de grupo aí. Vou entrar no grupo. Vou ter que ficar com essa porra dessa luva aqui mesmo por enquanto. Aí o Washington tava perguntando pra mim, essa fale. passiva aqui de terra aqui, fala que essa passiva se aplica em todas as suas habilidades de tempestade. Ah, então tem que dropar Eu isso não aí. sei que habilidade é essa do druida, porque eu não joguei com druida direito. E Silva e o Nando vai jogar não? O Nando ia, Eu só vou, queria pô. comer. Ele já se esqueceu Então, do horário. então entra aí de Silva na parte. Já Já aconteceu isso com meu avô, mano. Por viajar de ônibus por muito tempo e de avião também. Tanto ficar em pé quanto sentado tempo demais faz muito mal, Cadê sim. tu, Da Silva? Uma excelente solução que te sugeriram no chat para realizar atividades. Sim, aquela meia de compressão que falaram, né? Depois eu vou ver, ainda mais eu que sou muito competitivo. Aí, eu aceitei esse senhor destino aí também, tá, gente? Beleza. Pegar um pedaço de pizza. Usar uma potezinha. Eu tô fazendo sigilo 54, tá? Eu vou fazer isso, cara. E eu tô pensando em fazer até fora da live. Tá ligado? Botar alguma meta assim, tipo, a cada vintão eu faço 10 polichinelo. Sei lá, coisa assim, entendeu? Que aí me ajuda também a realizar atividades, que eu realmente tô muito... Cara, eu não aguento subir escada direita do meu prédio, mano. Eu moro no terceiro andar. Eu subo a escada e fico morto. Que isso? É sério. Sedentário. Tá sedentário assim, Ah, vendo? caralho, mano. Não sai de casa, mano. 8 horas de live por dia, mais Faz uma vídeos. Quando que eu saio academiazinha, de pô. casa? Eu não saio de casa nem pra comprar pão, Cara. pô, mas ainda pra fazer academia. Então sai pra Vou comprar te pão, falar porra. que eu não sou sedentário por causa do meu trabalho, senão eu seria também. Já é o contrário, eu sou sedentário por causa do meu trabalho. Eu vou fazer o quê? 8 horas de live. Mais
mais os vídeos. Entra na DG. Tô procurando aqui. Só dá TP em mim. Tá Aí bom, vou fazer tá bom. isso. Será que vintão é uma meta boa? A cada vintão 10 polichinelo? Só pra fazer uns exercícios? Não precisa ser vintão de uma vez, né? Pode ser tipo assim, o cara mandou 5, tu mandou 5, tu mandou 10. Pronto, deu vintão. A hora que der 20 pila, Isso aí. faz polichinelo. Mas vai ter algum filho da puta que vai falar, tá bom então, faz 50 de uma vez aí. Vai. Sempre tem. Aí tu tá fudido. Se acontecer, fodeu. Polichinelo é tranquilo. Pô, mas 50? Direto assim? Pra quem não faz nada? Mano, tu não aguenta mais levantar o braço, cara. Eu dei uma mexidinha na build do baluarte aqui, ô, Venom. Tá dando 115k em cada ataque básico. 15 mil? Aham. Ah, tá, achei que era milhões. Caralho, não, tá maluco? Calmou, não é pra tanto. Caralho, entrei na confusão aqui comendo uma pizza e morri. Cuidado com o Ricardão, isso é perigoso? Não entendi. Por que cuidado com o Ricardão? Ah, não é aquele que dá um monte de sub? Ah, tem o Ricardo que todo dia ele manda um superchat de vez em quando, né? Verdade. Não sei se é isso não que estão falando. Do jeito que ele falou Ricardão, pode ser também outra coisa, né? Pode ser na malícia também, né? É. Provavelmente é na malícia. Aquela luva de 1 a 300% de dano é golpe de sorte? É golpe de sorte. Interessante. Vou arrumar minha build pra golpe de sorte. Não, assim, o dano de 1 a 300 não é golpe de sorte. Todo o seu dano é de 1 a 300. O que é golpe de sorte é as outras coisas, porque ela dá mais um monte de coisa, entendeu? Ela tem tipo assim... Sim, das passivas dela, né? É. Não, pensei que era de 1 a 300. Então não me interessa, eu vou trocar essa luva. Não, 1 a 300 é sempre o seu dano normal. Todo o seu dano vai ser de 1 a 300. O foda é que literalmente é contar com a sorte. Porque você pode dar 1% várias vezes, pode dar 20%, 30%, como pode dar 250%, 300% toda hora. Eu só tô usando ela porque eu não dropei uma luva decente e o aspecto certo ainda. Que é esse aspecto que eu tava perguntando pro De Silva. Tu pode fazer 10 polichinelo a cada morte. Então, mas se for fazer isso não vai adiantar nada, cara. Não que eu seja um exímio jogador, mas eu não morro direto, pô. Ainda mais jogando corrida, que eu fico fazendo as paradas mais tranquilas, porque eu quero fazer não o que é mais difícil, assim, o que é mais rápido. O que é mais rápido são coisas que não me dão um desafio. Então na corrida eu faço um bagulho que não vai me matar, entendeu? Porque se eu morrer eu perco tempo. Na Lilith isso aí rende. Na Lilith rende. Voltei e vi que o Veno tava bravo com a gente aí por causa de tradução. Pô. Chamei 3 vezes você, não invoquei Beetlejuice, você não apareceu. Invoquei o Beetlejuice, tu não veio. Boa noite, Gilson, tudo bom, mano? Você não me mandou mensagem, isso não te ajudava. Aí, ó. Achei que você tá indo da minha live, no mínimo, né? No mínimo. Qual a sua desculpa pra estar na minha live? Eu estava na live, só que eu assisti, depois comecei a assistir o jogo. Aí, tá vendo? Abandonou. Ah, tá bom. Deu bom, acabou que não tive que traduzir muita coisa. Quando eu traduzir muita coisa, deixa eu postar o vídeo que eu fiz. Acabou que no final, a melhor parte foi uma pergunta que eles responderam. No final do bagulho, depois de tudo. O que era? Sobre qualidade de vida no jogo, eles falaram que para melhorar um pouco a qualidade de vida, os aspectos vão pro códice. Nossa, aleluia, senhor. Mas não sei como é que eles vão fazer. Então, não sei. No mínimo, né? Vai ter 2 abas de códice, né? Certeza. Eu acho, se eles quiserem mesmo... se eles quiserem mesmo melhorar a qualidade de vida, eles fazem igual o Diablo Immortal. Como funciona o Diablo Immortal?
No Diablo Immortal, você tem o códice de poder, só que é tudo no máximo. Não existe mínimo e médio lá, é tudo no máximo, do Diablo Immortal. Atualmente, o nosso códice é como? É tudo no mínimo e só tem de alguns. Se conforme a gente vai coletando aspectos e extraindo, eles vão para o códice, eu acho que deveria ser assim. Tipo assim, por exemplo, peguei, enquanto ficar parado, aumenta meu dano de 5 a 10% por 3 segundos, é 30%. Peguei de 6%. Eu tinha do códice de 5. No momento que eu peguei o de 6, o do códice vira 6. Ah, tá, pode ser. É uma Entendeu? boa. Se pegar uma Peguei vez só o no de máximo, 7. vai descer pra sempre. O do códice vira 7. Peguei um do máximo, pronto, o do códice vira máximo. Posso tirar e colocar quantas vezes eu quiser que eu já tenho ele no máximo. E aí fica guardado pra sempre. Isso sim seria uma puta de uma qualidade de vida. Porque eu nunca mais... Porque é um saco, né? Ter que ficar pegando o máximo, aí ficar com medo de usar num item, porque tu sabe que vai trocar daqui a pouco de item, aí tu desperdiça, bota na arma, tem que trocar de arma, tem que pegar de novo. É um saco. É um saco. Pô, tem um brutamonte aqui. Cuidado aí. Onde Desse jeito, você pega uma vez um, item, elite. um aspecto 100%, extrai ele e nunca mais se preocupa com isso durante a temporada. Seria perfeito. Glória, 500 slots de baú é real? Alguém mais viu essa informação? 500 slots de baú? Eu não vi isso, não. 500 slots de baú, 500 doll. Foi 500 slots. Vendo qual build pro mago tá melhor? Mago elétrico. Arc Slash ou Ball Light? Da Silva caiu? A Silva tá aí? Caiu. Ele saiu do Discord e tá parado lá na puta que pariu. A pizza dele caiu no teclado e desligou. Ele já anda com uns probleminhas já faz tempo já. Esse dia eu tentei duo com ele também, não consegui. Ô, Venom, ativa o... Pote XP, né? Pote XP. Ah, não acredito, eu ainda avisei. Não. Tu avisou? Não. Eu entrei só pra falar isso mesmo. Obrigado. Ô, galera, eu tenho TDAH, galera. Eu vou ter um vilão. Não. Vocês não respeitam, eu sou doente, cara. Vocês não respeitam. Não, mas... É justamente por te respeitar que a gente não te trata com diferença. Entendi. Dos outros. Igual a hora que você falou na live, pediram pra contar uma mentira que você começou a falar, que você era bonito e tal. Falei, meu Deus. Não, falei que quando eu era mais novinho eu era feio, mas depois eu percebi que não era mentira, era verdade. Quando eu era novinho eu era feio. Caramba, mano, eu quero ficar atacando parado enquanto eu tô comendo e esse bicho fica dando TP. É difícil acreditar, eu sei que você olha pra mim e fala, caraca, mas você é tão bonitão, como é que você foi feio um dia? Sabe? Eu sei, é difícil acreditar. É que nem quando você vê, sei lá, por exemplo, a Gisele Bündchen. Tu não imagina que ela um dia foi feia, entendeu? É que nem eu, tu olha pra mim e fala, tu não imagina que um dia eu fui feio. Eu sei como é que é a situação. Dá TP em mim, ô Venom. Olha ver. Sai da DG e dá TP em mim. Fazer isso. Agora, as telas que eles mostraram, na moral, as telas que eles mostraram da expansão, mano, na área da floresta, caraca, só lugar lindo. Só lugar lindo, mano. CGI ou de jogo? Não, mostraram tipo produção de tela, sabe? Ah, tá. Eu quero ver do jogo. Vendo o jogo, mano. Muita coisa, muito lugar lindo, mano. Nostalgia fodida, porque é igualzinho Diablo 2, só que, pô, um gráfico muito melhor, né? Mas a região da floresta de Diablo 2. Pode puxar outra aí. Tu veio pegar aqui a coisa? Peguei, tô aí já. Ah, tá, é tu aqui. Tô moscando. Olha o que o Runes falou. Quando tu era pequeno, tu era feio. Agora parece que tu é pequeno. Caralho. Até que enfim alguém aí falou certo. Ai. Ô, Quintil, tem gente falando que Baulight dá mais dano. Eu usei Arc Slash e não tenho o que reclamar. Eu derreti a Lilith. Level 93. Então assim, eu não tenho o que reclamar. No final as duas são muito parecidas, a verdade é essa.
Só que uma não gasta mana nenhuma e é mais prático de fazer, que é o Arc Flash. O Baulight acho que é um pouco mais complicado, porque tem que ter regeneração de mana, né? Tem que refinar melhor os itens aí. Eu tô ligado, Nunes, tô ligado. Eu levo na esportiva todas as brincadeiras de vocês, se preocupa não, gente. Vera, ia falar que tu parece o Jukes do LoL, já falaram? Cara, umas 1000 vezes já, mano. Umas 1000 vezes. Hoje em dia não falam tanto, mas quando eu jogava Diablo Immortal, toda live alguém aparecia só falava isso. Hoje em dia não falam tanto não, mas antigamente falavam toda hora. Valeu, Evrock, muito obrigado, boa noite, valeu pela moral, fica com Deus, mano, até a próxima, viu? Hoje tô vendo só jogador RPG Nutella, que é tudo fácil. Cara, a verdade, ô Roberto, não é ser Nutella. Querer coisa fácil, todo mundo quer. Ué, eu tô na DG. Ah, tá. Falta outro aí. Tô Destino. Ah, não, ele tá comigo parado aqui. Tá só na sua aba também, Destino. Tem que upar também, Destino. Querer coisa fácil, todo mundo quer. A questão é precisar, entendeu? Eu, por exemplo, eu quero as facilidades, óbvio que eu quero. Mas não sei que não é o que eu preciso. Todo mundo quer facilidade, mas no fundo não precisa disso, porque sem desafio você não cresce. Se não tem desafio, você não evolui, né? Como jogador, como nada. Só que o casual, ele não tá preocupado em evoluir. O casual, ele não tá preocupado em ser um jogador melhor. Tá preocupado em conseguir o que ele quer, ficar forte e se divertir. A diversão dele é ficar forte e matar bicho. O jogador competitivo, que é o meu caso, eu quero não só ficar forte, como eu quero evoluir, eu quero aprender as coisas, eu quero, sabe, me desafiar e alcançar objetivos que pouca gente consegue no mesma velocidade que eu. Entendeu? Eu quero ser o melhor em alguma coisa. Eu quero conquistar coisas que ninguém conseguiu. Porque eu sou jogador hardcore, competitivo. Entende? Então o que eu preciso é de desafios. Mas a grande maioria é casual. Elas não precisam de desafio, elas precisam só de diversão. Se ficar muito fácil, tira a diversão. Mas enquanto tá na medida, tá valendo pra elas. Fala, Astro. Não, eu que tomei um hit kill aqui, não sei do que. Ah, tá. Peguei Tibalt, vendo. Você é meu salvador. Pegou na área verde, não foi? Mano, em uma horinha, pegando na área verde, já resolveu. Eu tenho... Na área verde ele pegou 2 itens únicos. O Tibalt e aquele outro capacete, aquele que ele falou, Crisonde, sei lá. Aqui, ó, foi atrás de ouro e na colheita sanguínea e achei diamante. Acabei de dropar o Elmos presas de Joritz. Ele pegou os 2 na área verde. E isso em papo de 1 hora jogando. Ele falou, pô, tô jogando o dia inteiro, todo dia, direto, não consigo pegar minha Tibalt. O que eu faço? Sem ser fazer Duriel. Aí eu falei, mano, vai na verde, vai pegar. 1 hora, pegou tudo. Peguei na primeira, a Tibalt. Primeiro Doriel. Eu tenho uma maldição não, mas não sei o que é, mas as pessoas que jogam comigo ou assistem minhas lives, elas têm sorte, cara. Pra mim não, mas pros outros eu dou sorte. Outro dia o cara tava reclamando, poxa, Veno, já fiz 800 de fera de gelo e não consegui pegar meu machado, não aguento mais, meu hammer, sei lá o que, não aguento mais, mano. Eu falei, cara, vou te ajudar, eu tenho algumas aqui, é um dos membros do canal. Eu tenho algumas aqui, vou te ajudar. Vamos fazer depois. Eu marquei um dia com ele, um dia depois, de noite, fui lá e fiz. Na primeira caiu. Mano, na primeira, eu separei os 8 pra fazer com o cara. Na primeira caiu. Aí ele, caralho, mano, muito obrigado. Bizarro, bizarro. E PVP? Puxa, PVP é muito louco e é bom pra quem é competitivo. Então, depende do tipo de competição que você tem, entendeu? A minha competição é mais de ranking, não de PVP. Mas o PVP desse jogo, ele é meio morto. O PVP desse jogo, meio não, completamente morto. Ele é só pra quando você joga com o seu time, com o seu grupo. Tipo, pega você mais 3 amigos, vai pra área PVP e todo mundo começa a se bater. Esse é o PVP do jogo, entendeu? Dificilmente você vai pra área PVP e vai ter um monte de gente lá, sabe? Não.
Eu nem queria coisa fácil, não, mano. Mas agora o conforto, por exemplo, ter 500 slots no baú de os aspectos ser igual ao Immortal, velho, meio que coisas básicas. Olha a parada das pedrinhas de encantamento, a maravilha que foi, questão de zelo pelo game, sim. É a Sim. qualidade de vida do game, né? Sim. Realmente. Ah, então eu vou falar com minha amiga pra ver a live. Que ela só falta dropar o Harlequin. Já dropou tudo. O Zuber fez 10 do Uriel só. Ah, essa ver a live vai cair o Harlequin fácil. Tem que ver depois o meu negócio qual que é aqui. Ai, tô acabado. Vou até 10 horas e vou encerrar. Vou só ser upado um pouquinho. E vou encerrar que eu tô cansado. Estamos aqui a 9 horas de live, galera. 9 horas. Ah, eu terminei de mandar o vídeo não. Calma aí. Eu nem vi qual que é o anel do druida que vai vir. Mano, é muito quebrado, mano. Muito quebrado. Do O druida? anel do... É. O anel do druida, quando você usa o ultimate, 5 segundos depois, você puxa todos os inimigos. Só que não é só isso. Só que... Quebrado não. É, sabe por quê? Ah, o capacete faz isso, pô. Não, vou te falar por que é quebrado. Porque você puxa todos os inimigos e ainda aumenta o dano que você causa nessa puxada. Ela causa um dano de 50 a 100% do seu dano físico, até razoável, e você ganha um aumento de 1% para cada ponto de determinação que você tiver na sua build. Quanto de determinação tem o druida level 100? O meu, no momento, tem 492 e tá level 83. O Parabéns, meu tem seria... 673. Tem quantos, Caverna? 673, mas eu diminuí pra aumentar a armadura. Então, você ganharia uma skill que, com 100% de dano, mais um aumento de 673% de bônus de dano desse dano dela. Uma puxada só. O dano que vai dar disso. Tem que ver qual que é a chance de puxar, né? Porque o do capacete não é direto que Não, puxa. esse é garantido. É Os na hora ultimates, em 5 segundos você puxa todos os inimigos. É, quando tu tava. É literalmente isso. Quando tava de urso. Quando tava de urso era uma maravilha. Pra mim vai ser maravilhoso, porque eu tô com a botinha que reduz a ultimate. Imagina, mano. Cada ultimate que você usar, você ganhar uma skill que dá 1000% de dano. Ai, já vou ter que botar o do urso lá vira lobisomem. O meu já é lobisomem já. É. Tu bota aquela bota que vai reduzindo o cooldown quando você dá dash nos inimigos. Porra! Cara, deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Pelo visto eu não vou fazer necro não, vou ter que refinar todas as builds dos outros de novo. Não, dá tempo, pô. É só dia 5 que vai começar o evento novo. Dos anel não é agora dia 7? Não, do anel é dia 7. Mas então. o evento que é importante. Do anel não vai mudar muita coisa, não. O que vai mudar mesmo é o evento. Não, o anel só vai ajudar, mas... Já, tipo, botar o anel no personagem que não precisa mais ficar forte, a diferença faz. Vai ter mais variações de build. Eu achei o anel do Bárbaro meio meme. Também não gostei, achei só muita pra coisa quem não. usa o chute lá, vai ser bom. Também não achei grande coisa não, esse anel do Bárbaro. Porque você tem que acabar com a tua mana toda pra ganhar crítico da próxima skill. Tipo, e é uma skill só. A tua build de ataque básico não gasta... Eu gasto a minha mana com chute.
mas ela dá tantos por cento de dano pra próxima habilidade específica. E é uma habilidade principal, eu não uso a habilidade principal. Pro meu bárbaro não serve. Outro ponto pode fazer rota também. Mudar pra rota. Aí serve. Não, sim, pra rota o PA veio o golpe duplo. Mas, por exemplo, pra redemoinho não vai servir, entendeu? Mas Essas skills não vão é um servir. personagem que não precisa de tanto dano. Na verdade, meu bárbaro já faz tier 100 Elite, tô cagando, não precisa mais de nada. Cara, mano, tem algum bicho aqui que tá me destruindo. O da Rogue é maneiro. O chafariz. Que ela vai deixar. Que dia vem os anéis? Dia 7 agora. O de mana é qual? O de mago, você quer dizer? O de mago é aquele de tal racha, que ganha 15% por elemento diferente que você usa. Extremamente quebrada aquela merda. Vai bater 45% a mais o tempo inteiro no seu mago. Porra. Eu tô imaginando o meu mago elétrico com essa merda, mano. Vai bater muito, caralho. E é multiplicador ainda. Porra. Olha. Eu já fazia a lead com aquilo ali. Sem esse anel, imagina com esse anel, mano. Vai ser ridículo. Vai ser ridículo botar esse anel no meu mago elétrico. Vai ser ridículo. Pera aí que eu te resto. Mano, você ganha 15% por cada elemento. Meu mago usa escudo de fogo o tempo inteiro, teleporte o tempo inteiro, usa, quer dizer, skill de raio o tempo inteiro, e usa espadas de gelo sem cooldown toda hora. Resumindo, eu vou estar sempre com 45% ligado o tempo inteiro. Pelo menos com 30%, né? Que é a espada de gelo e magia elétrica. E sempre que eu soltar o escudo de fogo, eu vou estar ligando 45%. Então assim, esquece. O tempo inteiro não, você vai ficar 4 segundos e vai gastar mais uns 2 pra ativar de novo. Não, 30% vai ficar ligado o tempo inteiro. Porque é skill de raio com espada de gelo. Toda vez que eu uso skill de cooldown, eu ativo uma espadinha de gelo. Então eu tô sempre com a espadinha de gelo e sempre com skill de raio, porque meu ataque base sai magia de raio. Então eu tô sempre com o bagulho ligado. Os 45 que não, porque 45 eu preciso usar o escudo de fogo. O escudo de fogo, às vezes ele ativa 2 vezes seguidas, porque eu uso, aí dá o próprio Lucky Hit já reseta e eu posso usar de novo, ou tem que esperar alguns segundinhos. Mas com a minha espadinha de gelo, reseta o cooldown das paradas, tá. Não, só ia comentar que isso aí é uma das características que vem do Diablo 3. Diablo 3, quando você joga lá com o mago lá, você tinha que usar os elementos para ativar também esse buff. Já tem coisas vindas já de outros Diablo, entendeu? Sim. Tem eu vi aqui também um aspecto que fica rodando os elementos, aí você dá um dano maior quando tá no elemento que é o seu ataque, também é do Diablo 3. Tá muita build com aquilo. Boa noite, Vênus. Cheguei agora, o anel exclusivo do mago, já falei o que faz. Desceu não voltou mais, né? Sacanagem. Acho que ele caiu. Acho que ele falou, nossa, a pizza tá boa demais, eu vou comer ela e vou jogar. Eu queria que esteja bem, cara. Não, só caiu a internet, eu acho. Ele anda com problema na internet. Ele deve estar bem enroscado numa pizza lá, que ele tava comendo. Ontem eu Vendo comprei pizza puto por causa da internet. Falando em comprei pizza, uma comeu? pizza, o frango veio amarelo, cara. Tipo, bem amarelo. Eita. Então, é porque eles não botaram color, eles não botaram o coloral, né? Não, mas tava amarelo, tipo, parecia mostarda. Ô, mostardinha é bom, velho. Não, mas não tava com gosto de mostarda, esse era o Mas problema. então, mas eu não passei mal, tipo, eu comi ela e... Sabe aquele amarelo que não é saudável? É esse amarelo que eu tô falando. Parecia que eles temperaram com um pozinho de miojo. Você tá doido? Caralho. É o que parecia. Caralho, veneninho bom. Mas a de atum tava boa. Caraca, a build tá legalzinho, hein? Fazendo 30 levels acima. Ó, vou mandar PT pra vocês aí. Tem uma vaga aí? Cadê? Tá vendo, Astro? Não tá legalzinho? Tô olhando tu matar aí. O filho da mãe do Atila tá on. Posso matar? Pode, claro. Deixa eu ver se eles estão... Ah, pô, fiquei feliz, cara. Uma build completamente diferente, de armadilhazinha.
Mano, de straps, tô fazendo terror aqui, cara. Só falta refinar? Falta pegar a luva única e o capacete único. De resto tá completo. Que luva? Luva não, desculpa. Arma única e capacete único. Ah, tá. A arma é aquela de velocidade de ataque? Não. A arma é a que puxa, né? Todos os ataques de uma vez pra matar boss. É porque eu uso o combo, tá ligado? Testar Fazer o bug do T-Bout. Ah, para, tu vai chegar aqui dando hit nos bichos. Não, mexi no capacete, mexi um monte de coisa aqui, cara. Não muda. Ah, alguma coisa explodiu e me matou. Não, mano. Eu tô pegando vingança. Uma coisa explodiu feio e me explodiu mesmo. Do nada, assim, ó. Hit kill. Ah, já coisa. Pô, nasci mais perto agora. Que milagre. Será que eles mudaram isso? Mudaram nada. Nasci pertinho agora. Foi sorte? Só deu sorte. Isso eles têm que mudar também. Eles precisam mudar o jeito. Spawnar no lugar que morre, velho. Mano, é só entrar no jogo de vocês, eu fico lagado. Impressionante. É por causa de troca de servidor, né? É, servidor. Quem manda morar fora. Nem sei pra onde eu vou aqui. Acho que é pra cá, né? Ah, esse druida tá voando, mano. Tu é o azul? Ah, pode ir reto. O druida tá muito rápido. O meu? Não, só tá Não. com... Bota aí o colar no máximo de move speed só. Porra. Calma, não dá. Muito rápido, mano. Se não botar, ele fica muito lento, velho. Só tem que trocar a luva e botar uma de attack speed. Tô usando aquela build que reseta tudo? Tô usando aquela. A de baluarte, só que eu dei uma mexida. Então, eu testei ela, só que eu tava tomando hit kill de quase todo mundo. Aí eu mudei, eu troquei um monte de coisa. Eu tô só com as gavinhas e tornado e armadura ciclônica. É, a minha tá com a armadura, o furacão, o uivo, o meu druida, o baluarte e o cataclismo. O meu druida eu devo fazer esse de baluarte, só que com as trepadeiras de terremoto. É, eu tirei as trepadeiras de terremoto e coloquei outra coisa. Ah, mano, eu não consegui jogar com aquela build. O aspecto de tempestade. Cada crítico que eu dou dá um dano em área. Não, eu vou jogar com essa trepadeira de terremoto. Testou essa build? Testei, mas não tava bem refinada, mas parecia que ela limpava as waves rápido, mas o boss eu não dava dano, não tem? Pô, o vídeo que eu postei lá, o cara derrete o boss. É, então, sim, mas a que eu quero mesmo é a que precisa do colar. Eu tô na dúvida se eu faço essa das trepadeiras de druida, ou se eu faço do Abre aqui, pedregulho girando em volta de mim, tá ligado? É, eu quero aquela do colar, velho. Aquela parece muito gostosa. A do pedregulho? Só falta o colar pra mim fazer essa build. A do pedregulho parece da hora. É, eu nem vi o que precisa, só vou ver ela depois que eu começar a fazer Durial. Eu tô com uma paciência boa pra fazer Real Tight. Basicamente é o colar. É Domain Stone o nome do colar. O bom é que ele não é Uber, né? Ele é o único só. Amanhã volta a jogar normal. Fazer esses horários doidos de live, mano. Deixa doido. Radagon mandou 10 reais. Opa! Toma 10 aí do meu dinheiro suado, kkk zoeira. Abraço, irmão. Obrigado pelos 10 anos do seu dinheiro suado, mano. Tamo junto. Na próxima manda 10 anos sem ser suado, cara. Que fica nojento, né? Ficar pegando dinheiro suado. Pera aí que meu telefone tá tocando aqui. Casa Alberto de Nóbrega? Pô, deve ter. Imagina, trabalha vendendo bala. Aí o cara vai comprar tua bala, tu recebe o dinheiro, dinheiro todo suadão. Mas é nojento, pô.
A única coisa que eu espero dessa DG aqui é eu chegar no boss e o boss morrer. Num tapa de alguém aí. Pô, quem nunca pegou aqueles R$2 todo molhado de suor? Pois não, né? Minha mãe trabalhava. Minha mãe tinha uma barraca de roupa, né? Tipo feirinha, né? Quando era mais novo. E aí, mano. E era aí? aquelas notas rasgadas, tá ligado? Olha ele aí, ó. Eu? Aquelas notas rasgadas, absurdo, mano. Toda remendada com durex. É, isso aí. Remendar com durex é, mano. É o normal já. Eita. Tem nem como dar o dano, não tá no máximo. Bora, Bom, bora. Tem vez Sem que erra, desculpa. né? Sem Não, desculpa, Nando. Não, Sem não, desculpa, Nando. não Boss tem. de DG não é tem. fraco. Ó. Ô, não vai ficar não, só de não. bárbaro direto? Vai mudar de classe, não? Eu tô refinando, deixando em 100%. O que vocês estão fazendo? Aí, ó. Só porque você falou. Pera aí. Tem um detalhe aqui também que eu esqueci de mudar. Eu tô sem o Fúria de Berserker, tem que colocar. Tá fazendo aquela área verde, eu tirei. Tu tá com... Caralho, meu Deus que eu dei! Tu tá com aquele dashzinho que... Tô. É porque aqui, ó, vou ter que colocar uma skill aqui que eu tirei. Eu coloquei os pontos de Fúria de Berserker nos gritos. Vocês têm B? Você tem a Fera de Gelo? Tem, acho que eu tenho. Vou fazer o bug, Dani. Vou fazer o bug nessa build. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Já fiz, só falta a adaga única para o bug ficar pronto. Pra a build ficar pronta, falta a adaga única e falta o capacete, né? Vai me ajudar, mas a build já tá pronta, praticamente. Eu tenho... Olha o 14. Bomberman. Tem algum aí? Eu tenho 14, só dá pra fazer um. Build de Bomberman. mais 5. É o... Qual sangue que é dos dois? Não, 4. É aquele pretinho. Tem uma habilidade que você usa, Medo destilado, ela né? sobe Isso. mudando a habilidade principal. É 9 cada, eu tenho 40. Dá Nossa, pra fazer... dropa pra mim aí, já vamos fazer tudo. Daqui. Dropa no chão aí. Dropa no chão que eu já pego e já faço Tá, eu acho que é o ataque básico, né? Quando você dá ataque básico, você vai cidade aumentando eu o não dano dropo, da sua não. próxima habilidade principal. então. Não é isso? Aqui, ó. Não, convidar para a negociação. Ele dropa porque pra todo mundo no chão? Eu achei que era só pra PT. não quero arriscar, não. Eu já vi cara pegando um item terrível. Quente, eu acho que você tá falando, sabe do quê? Da velocidade de ataque. Tem um aspecto que quando você usa uma habilidade principal e dá crítico, você ganha 25% ataque speed direto. Só que no site, conta como habilidade básica. Mas na verdade é a habilidade principal, tá bom? Eu travar eles aqui. Que a tradução é escrota mesmo. Ui. Quando eu falo escrota, eu falo com sotaque de carioca? Não, machina. Não, ele botou um X, tá ligado? Escrota. Olha lá, isqueiro e chiqueiro aí, ó, vendo? Isqueiro e chiqueiro. Nossa, mesma coisa. Mesma coisa? Aceita aí, Venom. Eu já aceitei, não sou eu não. Não sou eu. Não é o Venom. É algo estranho. É o Senhor Destino aí, ó. Tô pensando em botar essa bota aqui, cara. Essa bota aqui pode dar mais dano. Os inimigos vão ficar imparáveis direto. Aceita aí, Mr. Destiny. Destino. Miss Destiny. Mr. Destiny, let's go. Dormiu. Onde é que ele tá? Ele vai... Quem é o Destino, Ele tá lá na cara? DG ainda, velho. Tá FK, mano. Tá FK. Tira ele, depois ele entra de novo, a hora que ele voltar. Vou tentar mais uma. Ele não mandou mensagem avisando que ele ia sair, não, rapidinho? Não, pra mim não tem nenhum sussurro, nada aqui. Aí pode mesmo, cara. Aí pode mesmo. Aí tu nos atrasa. Aí não, talvez ele tenha caído, sei lá. Remover membro do grupo. Chama o Nhonho aí, ó. O Nhonho aí, ó. Como é que é, Nhonho? Olha ele! Igualzinho, velho. Só me adiciona na PT aí, velho. Eu não vou achar, nunca recebi tanto convite, cara. E em vez de mandarem pro Venom, mandam pra mim. Nossa, tá todo excitado ele, hein? Nossa! Eu quero andar com quem tem o avô e o Sharp. Não ando com outras pessoas, Menino requisitado. Que homem requisitado, né?
Nem dá pra botar essas bags. O Astron falou assim: eu vou fazer Duriel até dropar o Harlequin. A gente fez uma só. O cara é tão brabo que ele dropou ela ruim. A Blizzard foi lá e falou: vamos deixar tudo no máximo, porque não é justo ele ter um capacete no mínimo. Aí, o Coringa falou. Boa noite, Eve Slayer. Vera, me tira uma dúvida. Eu devo para os glifos pro 21 ou colocar todos no 15? Todos no 15, depois coloca no 21. Mas alguém recebeu promoção do Diablo 4 Ultimate por 270? Cara, eles estavam dando desconto de 25% aí, cara. Pode ser isso. Tinha uma promoção, não lembro onde é que era, que os caras estavam falando que tava por 200 pila, não tava 190 Esse e desconto pouco. tá até barato. 270, tá até ruim esse desconto aí. 270? 350 para 370 não é muito desconto não, mas... Ontem eu tinha ouvido falar que tava 200 mano, e olha alguma esse aqui, coisa, olha ou esse 100 aqui. e alguma coisa. Quase Tô 200. travado numa parede invisível. Mano, o meu também de vez em quando ele para, o meu boneco trava, fica travado, tu não consegue andar com ele. Se você passar em cima de um baú, dá esses erros também. Essa aqui é o quê? A fera de gelo? É. Ah, aqui tem que pegar os itens aqui, pode vir 925. Dos mob? Também. Sério? Tá de Certeza? brinks. Que isso, velho? É um mentiroso, é um mentiroso, é um mentiroso. Acabei de pegar a espada 805. Mentiroso! 805. 925 é o poder da sua mentira, aí, ó. Tá aprendendo com sapinho. Seu grau de boiolagem já passou de 925. Falando nisso, eu nem vi o sapinho hoje, ele tava no A Uber já é a mentira do cara. Cadê o sapinho? Se ele tá na live, ele vai 800, aparecer daqui a pouco pra dar Ah, um o oi. sapinho tá no Word, eu acho. Aí tá jogando pra creme e aparece na live algumas vezes. Ah, tá no World of Warcraft. Mano, falando do World of Warcraft, o Warcraft 3, velho, foi o primeiro jogo que eu joguei, velho, da Blizzard. Saudades. Eu também, comecei no Warcraft 3, aí depois fui pro Frozen Throne, aí joguei Diablo 1, aí fiquei no Dota e... Ih, vai só 146, não tá lado não. Vocês já estão matando o boss, eu nem entrei, é isso mesmo. Isso mesmo. Vai. Mata, morreu. Não. Aí, só. Tem que esperar. Caraca, foi só eu chegar pra dar o hit kill, tá vendo? Teste sorte, te esperamos. Não, falei bem. Quase que eu dei nele, se eu tivesse dado ele tinha morrido. Um arquinho único. Dropei um anel. Também dropei um arco. Ó, dropei o avô, hein? Dropei o avô, hein? Zenith do caçador, eu não tenho esse anel. Ah, porque ele é só do Mas juízo, pode dropar né? mesmo o avô aí, sabia? Ai, será que a montaria sumiu? Ah, vai pro baú. Vai pro baú, cara, calma. Caralho, que susto, velho. Calmou, né? Caralho. Nossa, bichinho. velho. É umas coisinhas que eu mais curto, é montaria, esses trem, velho. Fui lá, foi. Não, é engraçado. Ai, não veio não veio não. Finalmente eu peguei a bota certa. Não veio não, caramba. Vai aparecer, relaxa. Sai e volta, vai aparecer. 2 evasão. Não, eu vou vender o jogo, não vou jogar isso mais não. Caramba, veio a bota. Ah, tá aqui. Ai, ufa. Mas quando a resistência chegar a 70, ter mais resistência desse atributo no item não muda, né? Mais ou menos. O problema é chegar a 70 assim. No geral é só 70 mesmo, né? No geral é só 70. No geral é só 70, mas tu pode chegar até 85 algumas coisas. Nossa, 100 mil passos, mano. Tem uma calça que dá, única, que dá 10 ponto alguma coisa de resistência pra todos os elementos e Alguém mais fazendo 10 60 na mais? passiva pra o elemento que tu toma dentro da DG. Tá fazendo fera de gelo agora. Ah, então é barato, pô. É Ultimate 270, cara, a versão. Então vale muito a pena, mano. Aceitei, seus putos. Ultimate 270 e padrão por 190? Caraca, a padrão por 190, Ultimate por 270, mano, muito bom, cara. Ah, falei, ó, padrão 190, né? É, sabia que tava uma promoção boa. Boa Não, noite, Ultimate não compensa, cavalo né? do Compra Duriel, padrão e seja demora feliz. pra dropar. Né? 50 runs aqui, Agora não nada é compensa sorte, mais, cara. Eu fiz menos de 50 e caiu. Agora que o jogo já lançou, já não... Pra upar do 90 pro 100, Antônio. Só se viesse, tipo, incluso as expansões. Aí valia a pena.
Vem, Corinthians. Vem, Corinthians. É DG de sigilo, cara. DG de sigilo que você faz de boa. E esse gordão aí? Vou te deixar pra trás. Pode ir, vai lá. Aí, ó. Vou matar tudo. Tudo. Mata tudo. Ó, açougueiro. Onde? Não. Ah, queria testar meu dano nele. O açougueiro ele não aparece nas DGs que eu tô, não, cara. É, né? Ele só gosta de carne fresca, né? Nossa, essa pegou pesada, hein? Essa pegou pesada. Me chamou de podre. Me chamou de podre. Não, você só é fresca. Eu não gosto de necromante. Me chamou de podre. Olha, falou que é sem sal, então não tem... Caraca, Nando me chamou de podre, mano. Não, eu falei que você só é fresca, ele gosta de carne fresca. Mas qual o contrário de fresco? Podre. Fresco é Enzo, né? Enzo é fresco. Depende do sentido de fresco. Né? Depende do sentido de fresco, realmente. Agora apelou. Então, se eu não sou fresco, eu sou macho pra caralho, né? Você é macho pra caralho, Nando? Né? Depende de quem sentido, né? Você é, Nando, macho pra caralho? Ué, Nando, responde não? Você não viu não? Respondi, pô. Eu não vi não. Macho até debaixo de outro macho. Bate. Pediu pra bater ainda. Ai. Tropecei no Venom que eu vou achar de agora. Sério, System? Tava comigo lá? Ah, mano, foi... Tá tentando dar hit kill antes de chegar, cara? Eu não, jamais. Pô, espera de chegar, cara. É sério mesmo. Não consegui carregar, não. Espera aí, Nando. O Nando que é ignorante, eu não sou. Não, mas eu não carreguei, não. Ele que é o bárbaro, não eu. Tá todo mundo aí? Sim. Tá, vou matar. Já matei, relaxa. Olha um anelzinho Machado. único. Ah, eu acho que é o do Bud, anelzinho né? único veio. Anel pra mim também. Abraço da Não é mãe. o do Bud. Qual que é esse aqui? Recebe furtividade por 2 segundos ao matar inimigos com retalhar. Ah, mano, eu quero a adaga, cara. Uma de emboscada que garante acertos críticos. Eu quero é a adaga. Esse machado único que eu acho que é melhor. Eu quero é interessante. a adaga. Dá tempo de fazer mais uma, hein? Mais 10 uma, horas dá eu- tempo de fazer mais um monte, tem 6 aqui. Ó, caiu aquela calça que você falou pra mim lá, De resistência? escarcelas do amanhecer lá. A de resistência? É. Tem mais 4 pra fazer, velho. Então tá, então faça as 4 depois eu paro. Bora. Volte se precisar do Seu fraco. Oi. Tá quantas horas jogando aí, Nando? Eu tô desde das 8 da manhã. Puta Tá merda. jogando? Uhum. E trabalhando? Só parei pra... Hoje não trabalho, né? Só parei pra instalar meu monitor quando chegou aqui o outro. Aí sim. Agora eu consigo te ver em 32 polegadas. Ó. Tá te vendo cada vez mais feio. É, agora a feiura tá cada vez maior pra mim. A questão não é o tamanho, a questão é o pixel. Quanto Até mais botei a pixels, resolução pra ver se realmente era bonito, mas não deu não. quanto mais pixel, mais você consegue ver a beldade que eu sou. Vai ter que censurar a face do cara. velho. Aí. Eu sei que tudo que vocês sentem por mim em relação à minha beleza é inveja. É. As pessoas hoje em dia são muito iludidas, né? O feio é a nova moda, né? Ele vai falar igual aquele carinha da prata lá. Eu sou belíssimo. Sonhar, deixa ele sonhar.
Aproveita que ainda não tá pagando imposto, né? Espera aí, galera, espera aí. Caralho, eu não acho mob pra carregar o trem. Ah, eu também, querendo estacar, vocês não chegam. Peguei um Nossa, aqui tem uma com resistência galera dano que fala que físico não aqui, eu não tem dou mob. dano. Pior que eu usei o Berserker, velho, que bosta. Aí, alguém upou aí, hein? Eu, 85. Amuletinho, vamos pegar. Pô, deixa um bicho pra trás que ele dá ataque básico, mano. Não consigo dar um ataque básico. Os caras limpam tudo, velho. Não, eu não quero matar os bichos, mas eles vêm aqui, né? Aí fica meio difícil. Aí. Meio que. Eu quero dar um ataque básico pra carregar meus combos, não consigo, mano. Venham, 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 venham. O dano, respeita. Deixa quieto, né, Aston? Deixa ele acreditar, né? É, eu fico quieto, né? É, deixa ele acreditar, deixa ele sonhar. Essa DG aqui sempre ganhando, tudo bom? Peitoral Sempre. do... Olha só, bom saber. Peitoral do urso, agora só forma verdadeira. Veio o machado que eu não quero, eu quero o porrete. Não é aqui que cai, né? O martelo não cai desse, né? Cai do... O verde não, cai do vampiro. Do vampiro. O punho do destino. Aqui caiu do Uphill, o vermelho. 290%. Como é que é, Jorge? Quem está aqui com você na parte é puto, filho do Burgão? Puto, filho do Burgão. Eu tenho filho do Burgão aqui, não. Filho do Burgão é mó novinho. Não deu tempo de estar nessa idade aqui, não. Filho do Burgão não tá aqui jogando comigo, não. Pode levar as sobras. 915 não serve. Mano, onde é que eu vou botar esses itens, velho? Põe no ferreiro. Vai ter que ser... Qual a adaga? A adaga é aquela que tem 30% de chance de ao acertar e encher o seu bônus de combo de uma vez só. Essa adaga que eu quero pegar, que não vem. Opa, veio um aspecto aqui que eu precisava muito dele. Pronto. Agora, puxa mais uma. Tá felizinho, hein? Eu tô. Eu dormi à tarde. Tirei meu cochilinho da tarde. Senta aí vendo, senta aí vendo. Senta aí vendo. Sou eu não, cara. Tô vendo. Não fui eu, não. É o Coringa. O Coringa tá empolgado com os itens lá. Esqueceu de... Vai, Coringa. Vai, Corinthians. Coringa. Mas... Vai, Corinthians. É o outro que vai ficar. Ó, mais uma oportunidade. Última chance. Última chance. O último Última já chance. dançou. Se não for dessa vez... Isso que tá no Discord. E tá no Discord. É, tá no Discord. Tá no Discord. Certeza que não, Ih, caiu, mais tá um que mais. caiu. Bem na hora. Ou o Venom fica derrubando os caras, velho. Derrubou o De Silva, agora derrubou o Coringa. Quer vir, Caveira? Eu tô level 100. Não dá nada, o Nando também, a gente só tá fazendo DG do gelo. Faz mais essa voz aí que falou que tá feliz. Ah, voltou. Falaram que você, o Astron, tem a voz do filho do Burgão. Filho do Burgão? Não conheço o filho do Burgão. O Burgão eu conheço, filho não. Não, mas você não conhece, você é ele. Ué, ai, cara, eu tô com poder vampírico. Não. Voltei. Manda então PT de novo, Coringa. Peraí, velho, eu tô logando. Nossa, mano, por isso que tá desse jeito. Tô com poder sem estar ativado. Eu troquei o elmo. Eu tô falando, tava demorando pra dar golpe brutal. Tô me TDAH, sentindo, é o TDAH. tô me sentindo Venom aqui agora. Olha só, agora zoou, hein? Tô me sentindo Tá sentindo bonito uma vez na vida? Ó, Caralho. tô me sentindo vendo. Ó, tá vindo. Fala, galera! Falaram que tem um carinha aí que tem a voz dele. Aí E eu começou a falar que era ele na sala. E os caras falando pra ele falar umas frases aí. E não entrou na onda, mano. Ele zoando nós aí. Pô, eu entrei aí, na galera? sala. E aí, galera, alguém falou: caraca, esse maluco tem a vozinha do Venom, igualzinho. Aí eu já pensei, pô, vou zoar esses caras então.
zoando nós aí na escolha, velho. Aí eles perguntam, não, pô, fala de novo. Aí eu, e aí, galera? E, caraca, é muito idêntico. Caralho. Ah, mano, nessas horas eu não tô junto, velho. Quando eu fazia o exército, tinha um cara lá que imitava o sargento, velho. Igualzinho, mano. Nossa, mas trollava. Meu Deus. Não tem energia suficiente. Eita, me meti no meio de 5 elite aqui. Eu acredito, hein? Deixa o bicho pra trás pra matar o bicho. Só umzinho só. Deixei 5 aí, 6, Esse 7, 8, agora, 9, 10. esse agora, Pronto. vou deixar o Veno matar esse, hein? Eu não vou Os matar, bichos tá me não. seguindo, velho. Vou deixar, vamos ver se você tem dano mesmo, igual ele falou. Deixei uma par de bicho aí pra trás aí. Aqui no Vou matar boss. do outro lado aqui. Tô matando os bichos só no teleporte. Que eu não posso gastar o tapa aqui agora. Carreguei meu golpe agora, carreguei meu golpe. Carregou? Então bora. Bora, então. A galera aqui, ó, vamos ver. Bora, vou deixar, ó, vai lá, Veno, mata. Aí, Faz sua história, Veno. Olé. Vamos, vem, Veno. Tô tentando chegar, cara. Já tô no boss, Nossa, vem, Veno, vem, Veno. Eles largaram esses mobs aqui pra trás Vai, só pra Veno. deixar você. Vai, Veno. Vai, Veno, vai, Tá Veno. jogando pedra em mim aqui, Caraca, olha o dano que eu tirei dele. Vai, Veno. Olha, explodi ele, mano. Explodi 10% da vida dele. Olha isso. Tá muito forte, tá muito forte. Pronto. Até o Coringa morreu. Não, eu não, tava revivendo ele, tá doido? Não morro pra esse bicho aqui. Olha que era assim. Não vem minha adaga, mano. Não vem. Quanto anel, velho. A não ser no abraço da Ah, mãe. agora é o da mãe lá. De novo. Abraço da mãe é uma bosta, né? Não serve pra nada, eu acho. O drop desse anel aí deve tá 9,9. Não é possível. Qual que é o glifo aqui? O glifo aqui... Rapaz, soa tão mal, né? Falar que pegou no anel da mãe. Não, você que é sujo, você que é sujo. Abraço da mãe. Explorador. Tá certo? Isso tá errado. Ô, toma chato. Deixa eu aproveitar aqui. Acho que eu botei a página errada, hein. Peraí, catar um cafezinho, peraí. Não, calma aí. Olha, peraí, não puxa dele não. Pelo menos, botei a pelo página menos os... errada. Tem mais 2 pra fazer. Não, deixa ele arrumar lá, ó. Ah, tá. Cancela. Ele Então. tá lá dentro, lá ainda. Cancelei. Bom que eu já posso quebrar esse escultor aqui, ó. Olha, veio um peitoral único que eu não peguei, não. Caiu no meio da DG. Compensa ancestral. Deixa eu aproveitar e arrumar esse aqui. É qual? Cara. É o... Esse era o truque de comércio. Botei errado. Era pra ser truque de comércio. Nossa, tudo errado isso aqui. Pronto, poderes vampíricos corrigidos com sucesso. Nossa, meus poderes vampíricos não tá no 3 ainda. Mais um no 3. Ah, eu botei a última como se fosse agora, tá explicado. Porra, eu botei como se fosse a última já. Será que é a quarta ainda essa? O que já fiz? É essa aqui.
É isso aqui, ó. Esse aqui, porra. Aí aqui é o... Explorar fraqueza. Isso aqui. E agora... Tem esse. Depois sobe com tudo. Pega aqui. E é isso. Aí eu venho pra cá, vem. Isso, pode ir. Por isso que eu não tava dando hit kill nesse bicho, tá vendo? Ah, entendi. Agora é espera de diferente. novo agora. Agora eu entendi! Ah, é verdade, eu não mudei, né, o tema da live. Esqueci. Agora tudo faz sentido. Agora todas as peças encaixaram. Vários caras igualzinho. Ai, cara. Pera aí que tá fartando gente pra ganhar XP aí, ó. Quem Aqui tá eu lá acho que já? nem tá dando mais tanta XP, eu acho. Deve Como é que é 85 essa build do bicho. tiro múltiplo? Ah, é Tem vários 31, mano, o nível, pô. Falta quantos pra acabar? Essa e mais uma. Beleza. Tô Tá cansado. cansadinho, tá? Tá Tá cansado? cansadinho. Eu tô um pouquinho. Mas você não fez nada. É. Desse jeito. Você ficou sentado o dia inteiro. Literalmente. É. Literalmente fiquei sentado o dia inteiro. Começou o quê? 3 horas, 4 horas? Cara, eu fiz... Se não for contar os vídeos, eu comecei 2h30. Eu abri a live meio-dia e meia. Não, eu abri a live... Abri a live 1h e deixei lá. Começa 2h30. Deixei a live direto, mas só entrei 2h30. É, isso aí eu vi 1 hora. Daí eu peguei e fui deitar, porque eu tava morrendo de sono. Isso, abri a live 1h. Aí quando foi 2h15, por aí, eu já comecei e tamo direto. Caralho. É muita coisa, velho. Caraca. Preciso de um jogo novo, velho. Só Diablo já tá me saturando. Tem um December. Cara, então, é legal que eu não gosto de jogar o mesmo estilo toda hora que enjoa. Eu faço o quê? Agora eu não tenho tanto porque eu tô jogando só Diablo. Mas eu fazia o seguinte, eu jogava 3 jogos, só 3 jogos. Eu jogava Diablo, eu jogava Dota e CS. Só fazia isso. Quando eu queria jogar RPG, Diablo. Quando eu queria dar tiro nos outros, CS. E quando eu queria um MOBA, Dota. Eu tinha um tipo pra cada jogo, Eu acho entendeu? que eu vou voltar a jogar um pouquinho de Vavá. Ah, nem fudeu. Não. Isso aí. Outra coisa que eu jogava também era GTA Vice City na época. Nossa, saudades. Vai ser só pra ficar matando os outros na rua, atropelando os outros, fugindo da polícia, era muito maneiro, mano. É, seu marginalzinho. Ser um vândalo. Fudeu, não entra. E agora? Morre. Ah, não dá pra entrar, não? Tá, só entrar. Não dá, ó. Tá falando que só pode... Pera aí, então. Recua pra trás aí, deixa eu passar. Vocês não deixam eu passar, sai da porta. Tem ninguém na porta. Tem ninguém na porta aí. Você vai ter que morrer pra ele. Calma. Mano, me trancaram de novo, velho. Teleporta pra cidade, Calma aí. Vai dar agora. Ah, não, o Vero tá de sacanagem, velho. Volta pra cidade e entra num dos nossos Não, cara, é portais. só esperar, ninguém vem na porta aí. Aí. Caralho, bicho, boneco, burro. Bugou. Pera aí, deixa eu morrer aqui. Morre pro boss aí, pronto. Ah, é mais fácil ele voltar pra City e entrar no portal Não, da só o gente. boss não. Ah, ele não volta, que estranho. É que tá todo mundo na porta, cara. Sai todo mundo da porta, sai. Tá todo mundo fora, ele não sai não. Só sai se morrer. Ah, ele buga, ele vai sair e trava na porta. Mas é pra gente conseguir entrar, cara. Por que a gente tá conseguindo entrar? Deixa eu ver se eu chamar ele. É, se pá, dá. Agora, chama ele.
Aí, agora entrou. Agora foi. Errou feio, mas errou muito. Não, tá no inferno. Ah, mano, eu nunca ouvi falar pra errar o golpe brutal, é brincadeira. Ué, tá diferente esse, mano. O que é isso? São mobs, são bichos. Nossa, é mecânica. São inimigos. Sou inimigo Você nunca fez, Você você não fez esse boss aqui ainda não? Nunca. Deixa fazer a mecânica pra você ver como é que é gostoso sair pra fora da arena. Até porque sair pra dentro não tem como também, né? Ah, pronto. Eu sabia que ele não ia perdoar essa, velho. Ele não ia perdoar essa. Ah, mano, eu sou o fiscal do pleonasmo, mano. Mano, Nossa, eu vou um desse, velho. Subir pra cima, descer pra baixo, mordia de sangue, mulher burra. É bom. Suicidar-se a si mesmo. É. Morreu, mas passa bem. Ele fica puxando o saco do Burgão no Imortal. Fica puxando o saco do Burgão, Astro? O Burgão? Eu nem conheço o Burgão, velho. Tô falando, mas o saco dele você conhece, né? Aí, ó, isso aí é de que ele não pegou pra cima, né? tem essa, né? Não pegou pra cima. Seu safadinho. É um puxador de saco profissional. É complicado. Oi, galerinha. Renegar, tem alguma build para já? Falei que não sei. Que build é essa? Aí não dá pra saber. Eu tô cansado, viado. Tô cansado. Vou beber uma água. Vou ver uns videozinhos de xadrez. Umas jogadas de xadrez. Você gosta de jogar xadrez? Não. Nem sei jogar. Não sabe nem as regras? Não. Caramba. Eu também nunca me interessei por xadrez. Pô, da hora, filho. A única coisa que eu gosto é dama. Dama, eu tenho um tio que ele já foi vice-campeão estadual de dama, sabia? E o damo? Nunca ganhei na minha vida. Eu, de vez em quando, na minha cidade que eu morava, tinha uns banquinhos que tinha. Aí os velhos ficavam jogando, eu sentava lá pra jogar com eles. Mano, eu nunca ganhei esse meu tio na minha vida, mano. Aqui na praça, aqui perto de casa, aqui também tem. Porque filho da puta é competitivo pra caralho, nunca me deixou ganhar. É o que eles jogam mais é dominó. Uma coisa que eu não sei jogar, filho, é isso daí, velho. Eu só saio tacando as pedrinhas na mesa, mas aí acabo matando a pedrinha do parceiro. Ih, não dá muito Mas você tá certo, confundindo o jogo, cara. O quê? Tacar a pedrinha na mesa e quebra e mata a pedrinha do parceiro. Não, mata a pedra do parceiro, por exemplo, ele tá com uma... É dominó, eu acho que tá sabe? Pô, Ele dominó tá é com uma maneiro. pedra lá. Ah, tá dominó que você tá falando. falando. Achei que você tava falando de dama, porra. Dama nem dupla, caralho. Então, dominó, mas só que eu não sei jogar direito. Não sei quando eu vou matar ou não a pedra do parceiro. Aí eu jogo na mesa, aí pronto. Ele mostra a pedra na mão. Tem que aprender a contar pedra, Coringa. Mata! Pô, eu não tenho esse esquema aí, mano. Mata! Vai, gordão! Fica fácil a partir do momento que tu aprende a contar pedra. Preciso de Vai, gordão! Contar pedra. Contar eu sei, mas vamos saber qual pedra que tá na Carregar mão um do cara. caminhão de brita, então, na porta da sua casa pra você sair contando. Ó, do outro, já tela, né? Falta um. Quem que não veio? Tentamos, tem um monte de bicho no caminho aqui me procurando. Ah, não, o Venom, velho. Coitado, o bicho pra caralho pra trás, gente. Fala, galera. Eu tô fazendo a mecânica aqui, o Coringa disse que nunca viu. Vai, Coringa, ó. Vai, Corinthians. Tu vai conhecer a mecânica agora. Vai agora, a mecânica. Vai, Coringa. Não mata ele no próximo, Nando. Deixa ele fazer mais uma mecânica. Tô chegando, cadê vocês? Ixi, não dá pra entrar. Cheguei, vai, Coringa. Bate só tu, velho. Nando não vai bater. Bate, foi morrer. Ah, tá bom. Vai, mano. Faz carinho não, bate, mano. Metade da vida dele fui eu que tirei, pô.
Taca ali pau nesse carrinho. Me revive aí, minha resistência tá baixa, cara. Não mexi na resistência ainda não. Ah, não. Ué, não é tu que tava tirando vida dele? Ai, não! Não, Nando, não! Não. Eu tiro vida, mas não quer dizer que eu fico vivo. Essa foi a última? Veio a daga! É, foi a última. Caralho, veio a daga! Na última vez. E fala de Veio. mim ainda. Cadê? Fala de mim ainda. 38% de chance de ativar ainda. De 38 de 40, mano. Veio. Caralho. Aí, ó, viu? E Na última chance, mano. Só dropa quando morre, ó. Nossa, peguei a que reseta as habilidades no talo. E o amuleto e a adaga aqui. Ah, veio a massa pra mim, ó. E qual lugar que eu vou botar agora? Como é que você conseguiu esse sigilo aqui dessa DG? Só fazer sigilo 31 mais. Não. Tem que pegar o sangue lá e criar, ué. É, então, daí tu faz 31 mais, dropa o sangue, depois aonde tu faz o sigilo. Veio a daga, galera. Veio a daga. Aí, o Vendo ficou tão empolgado que veio a daga que falou que vou jogar mais umas 3 horas de jogo. Vou até dormir. Tô empolgado. Ah, duvido. Tô empolgado, vou até dormir. Tem que testar a daga, velho. Tem que testar a daga, velho. Vendo, você tá com Vamos lá matar o 42 vampirão? pessoas no YouTube querendo te assistir, velho. Depois que você pega a adaga e dormir, os caras Dorme ficam amanhã, muito até meio-dia. É, amanhã é dia de dormir. É, Aí, amanhã é velho. domingo, pô. Mais 62 Faz um cafezinho aí, Twitch, velho. velho. Aí amanhã é domingo, é Mais, verdade. mais de 100 É, faz um pessoas cafezinho querendo aí, te pô. assistir, velho. Tá com um cafezinho pra dentro aí. Vou acabar, já tô desde 2 Sábado horas é- da tarde, sábado- galera. Não, a Sábado é gente tá dia aqui de... pra reforçar, pô. Pô, A gente mas- te deixa acordado e ficar falando contigo. Não deixa É, tu dormir, ué. relaxa. Quem que vai bancar o X-Tudo dele? Ele é movido a X-Tudo. Aí, ó, Aí, essa galera rocha do toda chat fica mais aí, um ó. tempo, hein? Olha aí, galera. Ó. Aí, Olha ó. lá, ó. É o Aí, galera, combustível. vamos dar um X-Tudo pro Veno. Esse buraco negro aí, ó. Acerto crítico. Tá só o Chance de capacete acerto agora. crítico. Caramba, veio tudo que eu não preciso. Pô, queria Vendo, usar esse martelo, Nando, mano. deixa a live e vai pro show do Red Hot. Show do Red Ó, Hot? sim. É, Tá tendo show? do Red Hot. É onde esse show? Chili Peppers. Lance da natureza. Qual Vai no lance da palco, né? natureza? Não posso reciclar isso. É o que? No palco? É, ué. Não, pô, pode ser aqueles shows que nem pandemia, né? Que o cara faz na casa dele. É, nós estamos na pandemia, né, velho? Selvagem, É pós-pandemia, alcance da né? natureza. Tem gente que usa máscara ainda? Da natureza. Foi o Coringa aí que mandou falar pra você, te zoar. Ah, né? É uma bosta. Falei nada, não me envolve no seu meio, não. Não. Assume. Assume teus BO aí, ô Coringa. Assume, Coringa. Aí O manda... cara é mó bico sujo, né, velho? Eu já É, mandei contar 10 nada. e ainda desdenhou. O show do Red Hot tá tendo no estádio do Botafogo. Desdei nada, Radagão. Fiz brincadeira com você, que você falou que o dinheiro era suado. Eu falei que eu não gostava de dinheiro suado, eu gostava de dinheiro sem suor, mas foi mal, não brinco mais. E do Botafogo é muito longe pra mim. Eu sou carioca, mas eu moro em Cabo Frio agora, galera. O cara Tô mora na longe. praia, o cara mora na praia. Boizão. Tô Acorda longe. de manhã, ele acorda de manhã, abre a janela do quarto, tá aquele mar gigante na frente dele. Parece até novela da Globo. Estou longe. Ah, eu consigo trocar isso aqui? Nossa. Interessante. Que alergia é essa? Alergia a XP? O que é? Alergia a item 1? Habilidade de tempestade, geração de barreira, vida máxima. Aí, velho. Não vai espirrar mais, não. Morreu, acabou. Nunca tive tanto elixir na minha vida, velho. Caramba. Habilidade específica de causa. Eu tenho uma aba de baú só de elixir, cara. É muito elixir. Eu gosto desse aqui, ó. Golpe brutal. Os caras não vão entrar hoje, não, pô.
Vai, puxa mais uma aí pra gente testar aqui. Ah, agora a gente vendeu. Eu dei Radagon, também tô zoando, pô, relaxa. Vendemos no Ferreira, hein. Já estão no Ferreiro, vocês? Tá? Você falou que não ia mais, a gente vendeu no Ferreira o sigilo. Ah, tá. Já estão puxando, DG? Eu tenho aquele sangue, são 9, né? Tem só 6. Eu tenho aqui pra fazer o... Eu tenho 15, eu acho. Dá pra fazer 2, tô indo lá. 15, querem fazer o quê? 20, vai dar 21, dá pra fazer 3. Não. 3 não. O Nando pegou... O Nando recebeu várias... O que tá fazendo aí, Nando? E o Nando que recebeu... Nem quem vai perder, vai ganhar e perder. Mas o Nando pediu pra eu dar várias cabeçadas nele e não me devolveu. Ô, louco. Tu quer que ele devolva as cabeçadas? Ué. Se quiser cabeçada, manda seu endereço aí, velho. É isso, William. Olha isso aí. Que papinho é esse, velho? Ai, nada. Ai. Foi 7 cabeçadas que eu dei no Nando outro dia, não foi, Nando? Quanto você quer de volta? Aí vira troca-troca, se eu te devolver a cabeçada. Que rosca é esse aí, gente? Aí a amizade aí tá em dia. Então, Jaime vale a pena para até que nível? Até aí pra dificuldade 3. Depois de lá, fica fazendo área verde. E depois... Certeza que essa temporada foi feita pro brasileiro, mano. Só pode. Da TPM. www. Cadê vocês? Não tô vendo. É só da TP? Tá todo mundo na cidade? Tem 2 na cidade? Não, eu não. Só tô falando pra dar TPM. Mano, dá pra... Eu posso criar 5 fundas dessa aí, velho. Posso criar aqui. Vou jogar no chão. Meu amigo, admiro seus talentos e espero ter a oportunidade de me tornar um parceiro cooperativo com você. Te envio o e-mail aguardando sua resposta, ó. Eita, laguei. www.fvs. Tamo junto, mano. Vou dar uma olhada, valeu? Tamo junto, amanhã mesmo. Sai da live, eu já olho tudo, tá bom? Coringa? Esse sigilo aqui, ó. Onda glacial. Não dá pra criar um maior? Não, Fenda Glacial é só... É esse nível mesmo, é aquele nível mesmo. Tudo bem aí, galera? Dá pra criar 5. Salve. Vou criar aqui, pode? Não, a gente tá fazendo outra DG. Dá TP na gente aí. Salve, Beowulf. Tudo bom, mano? E aí, mano, como é que tá? Melhor agora com a sua presença. Eu puxo sacozinho. A gente ele não recebe assim, né, Nando? Pra gente não sente prazer, não. Eu recebo todo mundo assim, cara. Não, a gente aí, seus curtos. Tá cobrando até a cabeça da gente aí, ó. Só pros mais chegados, né, cara? Que isso. O que vocês estão fazendo aí, pô? Também. Dá TP aí, vendo? Dá TP, calma aí. Deixa o... Já tô na DG já. É o Venom que tá atrasado, segure aí. Venom, tô na DG. Venha. Tem que matar os bichos da DG, não? Não entendi. Não. Esse aí não precisa, esses aí são fracos. Não dá chance. Venha. Mas eu tô fraco ainda, galera. Tô level 78. Venha. Não, veio matar o boss aqui de 80. Alguém aqui de me largar no Só faltou o oi sumido. Oi sumido. Eu do boss aqui, velho. Nunca duvidei, hein, Venha. Vai lá. Quem tá mais forte, Mago ou Renegado? Renegado. Eu sou suspeito pra falar, pra mim é o Renegado. Renegado é God. Ué, não tá contando a minha daga? Tá. Eu tô viajando também, mano. Taca aí, velho. Bora. Dá os hits básicos até estacar. Não, eu tô errado. Por que tu tá errado? É pra matar, então? Não, calma aí. Eu tenho que botar... Eu tô usando skill de arco, tem que ser o skill de adaga. Isso. No negócio. É a skill básica lá. Skill básica de adaga. Você não tá eu tô dando uma voltinha com ele aqui. O que vocês estão aprontando aí no jogo agora? Esperando o Venom matar o boss. Esperando o Venom matar um boss aqui. Já tem 30 minutos, mas vai matar. A gente acredita nele. Saiu uns 6% da vida só. Mas caiu. Mano, olha esse sanguezinho dele no chão. Dá dano, hein? Tá, é dano de que isso aqui? Dano de sangue. Deve ser. É gélido, não é? Esse boss é um oferecimento de sempre livre. Mantenha-se sempre livre. Sim, é. Ai. Uma foto, viu? E aí, galera, aqui é o Venom.
Nossa, mas tomou só uma azada dele. Vai vindo, vai vindo. É, tá funcionando agora. A posição que o boss fica pra atacar, isso aí é muito engraçado. Pô, alguém que tiver de bobeira e quer me ajudar a subir de tier? Pior que tá tudo aqui fazendo os boss. Ah, vocês já estão outro patamar. Ixi. Também. E chega de conversa. Você tá no clã? Eu não. Não. No clã não. Caiu uma adaga aqui, ó. Ah, não caiu nenhum lendário. Nenhum único, quer dizer, só lendário. Agora caiu a do... A Chara. Olha, 5.5, 27. Dá pra fazer outro, tá? Bora, então Bora. resetar. Arruma aí, Venom. Arruma aí as tuas coisas aí. Arruma aí, Venom. Tentando. Ah, vai lá molar a daga, tá molada não, ué. Tá mais 4 também. Foda. Passa ela no molador lá. A daga é a faquinha de cortar pão, pô. É Tramontina. Dá, faquinha Tramontina. Tá boa a faca. E outra, tá 79, tá batendo bem até. Ó, agora veio uma boa aqui. Quero ver vocês falarem isso aí quando tiver no 90 a mais. Aí. É isso aí. Eu acredito vendo. Só acredito no Venom. Qual que vocês acham que vai ser a nova classe? Olha lá, ele vendeu a adaga única no ferreiro. Imagina. Hein, rapaz? Que classe que vocês acham que vai vir aí na... Sei lá, é coisa nova, né? Eles falaram que parece que tivesse um xamã. Xamã é daorinha. Não, vai vir um que nunca teve, né? É, cara. Nunca foi visto. Na imagem lá parecia um tipo de monge feiticeiro, mas falaram que não é o feiticeiro, então... Ah, tomara que não venha monge, pelo amor de Deus. Vamos trazer um orc. Ah, o monge é legal, pô. Não, vai ser humano, cara. Vai ser humano com alguma coisa. Humano? É, deve ser humano com alguma coisa. Então vai ser lá do morro, vai vir um humano. Vender meus itens aqui até arrumarem aí. O Pablo V. Tá. Bora, galera. Bora, peraí. Só deixa eu dar aqui o bagulho que eu reciclei aqui. Me gankar ninguém quer, né? Ah, eu não faço lá. Você tem que pôr speed nesse rogue seu, tá muito lento. Tá, tô sem move speed, sem nada. Tem que fazer uma arena infernal pra lapidar a build, cara. Nossa. Haja paciência. Haja paciência. Tá explodindo! Qual é a build de rogue aí que tá top? Qualquer uma com a calça de Tibalt. Tibot, calça do Tibot. E aí, do TP não em quem? resetou a DG ainda não, né? Tem que resetar a DG. Eu falei pra esperar, né? Mas... Cara, sou precoce. Cavalo. Precoce. Vai. E a nova classe por carioca vai ser massa? Como assim carioca? Aí tu vai passar por um amiguinho e vai pegar o gold dele. Nossa, não, aí pegou pesado, hein? Aí pegou pesado, hein? Caraca, aí... É de Osasco. Pensei que tu não ia ouvir, pô. Caralho. A Ultimate é Drop Ninja. Aí, mano. Carioca é ladino agora. É. Cara, se for carioca vai ser malandro, né? Vai ser malandro, vai ter as paulistas tudo atrás deles. Devolve meu celular, pega ladrão. Vai ter os paulistas com inveja. Faltou alguém? Não tem inveja, não tem não. Eu sou paranaense agora, não sou mais Pode paulista. bater agora. Aí, ó. Bate aí, velho. Vamos ver, agora vai, hein, velho. Deixa eu ver se vai entrar o negócio, vamos ver. Agora vai, hein. Dois hits, ó. Armadilha. Aê, pô, uai. Não entrou não, tô entrando esse 18, não entrou não. Boa. Não tá entrando não, cara. Ó, hora que entrar, então você me avisa. Ah, agora entrou, vamos ver, entrou. Rapaz. Deixa eu gastar os 300 de mana aqui. Vai. Xananá.
Pronto, agora... Agora... Ó, tô com 18 agora, vamos lá. Vamos ver agora. Agora, vamos ver. Dando legal, pô, dando legal. Tem que lapidar ainda, ficar mais forte, mas... Que é isso aí que você vê? Aquele anelzinho da borboleta? Deixa eu ver se o meu também vai, peraí. Deixa eu ver se o meu também funciona. Deixa eu ver. Ó, uma... Ah, tomando. Porra, rapaz. olha, procou, velho. Quem diria, hein? Ah, mano, essa luva não. Essa luva não. Eu vou falar pra mim o que é, mano. Cara, eu acho que a nova classe pode ser o que eu falei, da Valkyria, sabia? Ó, esse é massa. Esse é legal. Ai, aí ia ser top, hein? Uma Valkyria da hora, né? Porra. Porque, pelo que diz as paradas, falaram que a classe, ela tem asas e usa lança. Mano, Valkyria, caralho. Tem tudo a ver. E a Valkyria, ela já existe no Diablo 2 como ultimate da Amazônia, quem lembra? Tá, e tu já fez um vídeo sobre isso? Dá bastante views, hein? Então, mas aí seria só minha palavra ao vento, né? Mas Hazar? Ué, cara. Palavras ao vento? Isso aí é top, tá? Todo mundo quer saber qual vai ser. De repente tu lança essa, a braba. Será? Mas claro, é uma só que tu tem que trazer um contexto pra falar isso aí que tu disse, né? Foi a ultimate e tal. Ah, teria toda a ideia, né? Eu faria final isso. Deixa bem esclarecido que acha. É. Sim. Se não... É top, hein? Vai falar que é fake, é informação falsa, sei lá. Mesmo ele avisando, ainda vai ter gente que... Com certeza, é normal, né? Sempre vai ter. Vendo do céu, hoje cedo dropou o Tibalt da Fenda do Pesadelo e agora dropei o amuleto do Lorde Banido. Matando o mob, gastei tudo minha sorte, caraca. Não, eu cheguei a comentar que eu achava que podia ser a Amazona. Eu cheguei a comentar que eu achava que ia ser a... Tem um Gregory aqui, alguém quer fazer Gregory? A Valkyria, né, e tal, porque era o ultimate da Amazônia, não sei o que, tinha asa. Aí teve um cara que comentou assim, nossa, velho, isso não tem nada a ver, não faz parte da lore do jogo, porque tem a ver com as Amazonas, e a Amazônia não tem nada a ver com o Diablo. Então por que tinha Amazônia no Diablo 2? Sim. Aí o cara não respondeu não. Cara, simplesmente eles podem botar qualquer cara ali sem lore também, sem nada, não sei. Depois eles inventam alguma coisa. Não, é mero de personagem, não tem lore mesmo não, cara. O que tem lore é o jogo, a história, mas a classe não tem lore nenhuma, pô. Então, Por que eles se apegam a isso? Talvez o Bárbaro tenha, né? Aí, você faz uma, eu faço outra, aí a gente faz mais 2 ovos e vamos fazer. Eu tenho os ovos, acho. Tenho 6 ovos. Quer? Uai, credo, então você é mutante? Você Dá TP em mim. Quase matei ali com uma maluco de 4 milhões de dano no fim da vida, caraca, aí sim. Caralho! Querendo 2 ovos meus, eu te dou, não tem problema. Eu não, sai fora. Lá ele. Bora vendo, fazer o Gregorian. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Tô vendo? Ai, cara, hoje é sábado, não, velho. Sei lá, velho. Não do que esses caras compram essa verba, velho. Bora, Coringa, dá TP aí. Tá pra botar esses franguinhos na Air Fryer, hein? Já resetou a DG? Já tá fazendo Gregório. Você tá teleportando ainda, doido. Ele TP do cara na porta da... esquece. Com sono. Com sono. O franguinho na Air Fryer também é top. Cheguei! Depois daquele colarzinho monstruoso. Como é que eu vou saber que eu gastei 300 de energia aqui, velho? Vou fazer isso aí que tu quer fazer. Só hora que vier a conta de luz, mano, pra você saber se você gastou. Ah? Pera aí que eu vou ter que... eu vou procar aqui já. Cadê o grupo aqui? Mais um? Aí, deu. Cadê? Eu vou mandar o bagulho. Cadê? Olha lá, eu tenho esse colarzinho aqui, ó. Como é que eu sabia que gastei 300 de bagulho aqui? Baca, bora de postar aqui, ó.
Suposta nova personagem, Valkyrie. O vídeo. Ele aparece em cima ali do teu bagulho de XP. Tá 31 ali. Vai vendo. Olha, esse aí tá matando bem, hein? Ou tem mais gente batendo? Só eu batendo, só tu que não. Ah, tá. Nossa, só lendário, nada Nossa, mano, veio o avô. Veio o avô? Não veio nada. 30 não é. Nunca. Fazer mais um aqui, que aí a gente faz. Caraca, o meu veio a bisavó, mano. Duriel. A bisavó. O meu não veio nem Mandei mais 15 pro Bugo. Aí, só que acho que não apareceu. Por causa do avô, vou ter que fazer o necro, não acredito. Não entendi, Radagon. Sabe o que você faz? Derrete o avô no ferreiro. Aí você não... tá, tu mandou dinheiro pro Burgão, mas acho que não apareceu. Será que dá 700 almas? Se der 700 almas, eu dou ele na hora. Qual a classe que vocês mais odeiam? Necro. Necro. Necro é meio torto. Tirando o Bárbaro, todas. Tem que eu fiz mago, velho. O mago me deu um desespero. Eu odiava o druida, mas agora... Eu não curto muito necro também, não. Necro é muito apelão, você é doido. Não é por isso não, eu não gosto, sei lá, não gosto. Eu não gosto da filosofia esquelética dele. Mas estiloso. Eu acho maneiro. Eu não gostava do druida, agora tô jogando com ele. Mas o druida também só presta de lobisomem. Entendo, mano. Isso tá louco, parece que tá sempre de ré. Agora sim. Eu não gosto do necro porque na hora que foi aparecer na história já tava morto. Entendi. Nem lutou. Ó o estilão, andando, ó. Bum, baba, gordão. Já colocou? Eu ia colocar, pô. Mas não era pra cada um colocar um? Eu coloquei um da outra vez. Foi tu? Então foi ele. E aí, posso bater nele? Não posso nem bater. Pode, bate aí. Chuta o corpo dele. Pô, velho. Bate aí, velho. Pô, velho. Você não era assim, velho. Eu tenho um bagulhinho aqui e 6 ovos. Ovo não tem, não. Daí tu tem um também? Ah, não, Venom que tem, né? Tem um aí, né, Venom? Vamos lá pro Duriel? Vamos lá fazer o Dudu. Dudu. Tá, tu mandou 15 pra mim agora. Ué, mas não apareceu. Manda de novo pra ver se tá bugado. Não, mas verifica a tua conta, mano. Não, verifica a tua conta, cara. Vê se realmente você mandou, porque pode ter... Ou pode ter bugado, porque... Tu mandou como? Superchat, Live Pix, mandou como? Não tá esperando compartilhar. Tem que compartilhar às vezes. Posso verificar aqui, cara. Se for Live Pix, eu consigo verificar aqui. Ih, mandaram o X-Tudo. Já era. Vendo até meia-noite. X do Moita. Eu não entendo, o X-Tudo do Venom lá custa R$80, né? Que Caralho, isso? né, mano? Pior que o mais barato que eu vi é 35. X-Tudo lá vai até o chapeiro junto. Esporrada. Só pode, dá na boquinha. Chapeiro vai na casa do Venom e faz o X-Tudo lá. X-porrada. O cara mora na praia, né, mano? Tudo na praia é mais caro mesmo. Eu moro na praia, mas o X aqui não é caro. Ih, é o golpe, então. Descobri, hein, velho? Caiu a casa, hein? X-Gold. O X aqui é ruim. X bom é do Rio Grande do Sul, pô. Não. X bom é que é ganhado, que você não paga nada. Tá aqui, ó, mesmo. Radagon, vou aparecer aqui. Aqui a notificação, ó. Radagon. Só dá TP aí no Dudu. Aqui só não tu mata, foi, cara. Aqui é hit kill em todo mundo. Agora foi, ó. Deixa eu destacar. Aí, ó. Aí passou. Já mandei 10. Tu joga no controle? Tu joga no controle, é mais fácil destacar. destacar. Comprar um burgor de não linguiça. Pô, agora sim, mano. Obrigado por avisar, já resolvi já. Foi mal, viu? Não ter visto aí. Então não bugou não, tá certinho. Aí. Obrigado mesmo pela moral, viu? Tamo junto, Radagon. Ativa todos os... Valeu! 15, só que esses 15 apareceu aqui na live, dá pra comprar. E
Marreta na cabeça do Fogão bicho. de linguiça e até mais Espera aí tarde, que tá porque amanhã é faltando domingo. É verdade, né? Vendo? Amanhã é domingo. Tô chegando aí. Tem que passar os itens, ó. Tem que passar os itens. Tá fazendo o quê, Ah, é? gente? Eu tenho 3 mucos. A gente vai pra onde agora, gente? Só dá Do TP, a gente tá no Duriel. Dudu. Pô, eu tava no Gregório, cara. De novo? De novo? Ah, Nós estamos não. sacaneando. Não, não tô sacaneando não. Vai vir. Eu vou dropar Tem que dropar pra o... ele, né? Ele que o tem muco. bagulho. Você não Só tá tem um vendo. Você Eu não tenho tá um vendo. muco. Se tu tiver um estilhaço, melhor. Eu tenho um só. Ixi, moiou, deixa eu ver. Não tem. É, então é o que tá com o Venom. Eu tenho, deixa eu ver aqui. Eu tenho 4 ovos e um estilhaço. Um estilhaço, né? É. É, eu tenho outro aqui. Vem cá pegar o outro ovo aqui. O outro ovo. Vai me dar seu estilhaço? Vem cá pegar o outro estilhaço. Não, vou pegar o estilhaço, pegar ovo nenhum não. Ele esquisito, mais um pouquinho aí, ó. Eu só vou pegar o estilhaço, nada de pegar nos ovos de ninguém. Caralho. Ah, bom, você não quer partir pro ovo, parte pra outras partes então, pô. Salve, Josão. Boa noite. Ai, caralho. Vai, joga aí o estilhaço no chão. Ô, Vence, se você quiser, eu tenho ferro aqui, cara. Aí, ó, tá no chão. Olha lá o estilhaço. Dá até agonista, hein? Meu Deus, o Butcher. Tá tomando ferro, é isso, ô Nando? Como é que é, Nando? Nando tá tomando ferro. Se você quiser ferro, eu tenho ferro aqui, pô. Não, deixa eu tentar bater no Vai lá, bicho aí Veno. quando ele aparecer. É, a gente Vai, tem que vai, fazer um bichinho pra ele dar hit kill. Eu vou... O grandão. Eu quero ver, Vou morrer agora pro veneno, morrer veneno. Eu quero ver se o... Eu não mexi, vai cara, não aumentar lapidei nada. Eu Vai tô lá, vai lá, zero vai lá. Tá, agora resistência. mata. Só matar o Nando. O resto Eu não lapidei nada, minha resistência tá zero. Não Vou peguei matar nem... então? Não teria que mais 5 Deixa eu ainda. bater, deixa eu bater. Ah, agora já foi. Eu queria ver quanto é que eu vou Aí, ó. tirar, velho. Errou. Vai lá. Preciso de mais tempo. Ele não para quieto, esse bicho. Uai, mas você os quer... bichinhos, hein? Vai botar com os bichinhos, eu errei o golpe brutal mesmo. Ah, não, esse aqui é o outro. Vai lá, bate lá. Aí, ó. É do Veneno é hit Vence, kill. Veneno é hit kill em mim. Ah, não saiu muito. Eita minha resistência, deixa eu ver. Vamos ver. 70, de 40, novo, 40, velho. 50, Ah, uma mano, bosta. nem pra cair meu amuleto, velho. Só um elmo, cara. Cadê dois É elmos? É um anel. Caralho, velho. mais Caiu um o X-Pal, mano. Mais velho. um É, só X-Pal. cai essa bosta. É só o Tem mais décimo que eu Gregor aí pra peguei, nós só. fazer e fazer mais um? É, se me dá os estilhaços, eu abro mais um. Tem 2 ovos. Ovo eu tenho Então, bastante também. dá pra fazer 2 Gregon lá, eu faço. Então bora. 2 Greg. 2 Greguinho. Aí, agora era da hora do vento tá lá, pra gente só dar TP nele, ó. É, culpa desse velho incompetente. vai vendo. Stream. Vai vendo. Esse streamer aí, ó. O que é mesmo? Ah, é lá em cima, né? Ah, eu já fui da última vez. Vai alguém, eu vou dar TP. Eu só tô pondo os itens no baú, porque aqui esses Preguiça. itens tem que olhar. É, tem que olhar todos os Aproveitar pra botar minhas coisas no 125, baú. É, que é foda. Caramba, é só clicar o mouse, o cara tá com preguiça. Eu não jogo de mouse. Eu até jogo na hora que for pra fazer coisa com item. Vai aí lotando o baú de novo. Aí não dá pra ser no controle, é muito ruim. Vai, puxa. Pera aí que eu tô indo lá. Puxa pra mim. Tá fácil assim, né? Streamer danadinho, só. Ah, é, tem que fazer maré infernal, que é um saco. Nem me fala. É um inferno. Cara, tô travando, mano. Que doideira. No invisível, mano. Ai, ai. Na hora que for pra dar TP, avisa. Alright. Tá TP em quem? Portal de Vai sangue. ser. Portal Vai de ser em sangue. mim. Entra em você? Tô entrando. Pera aí, não vai não. E já era. E entrou no cara errado ainda, ele entrou no. É no Coringa. vermelho. Não, entrei É no no Elliot. vermelho.
Entrasse no Coringa, que eu vi tu entrando no Coringa. Entrei no Nando, cara. Não, É fetiche não, teu me ver não, entrando no sei não. Coringa? Aí, agora pode dar TP. Não, tá indisponível, tu tá no TP. Aí, foi. Não, já deu. É fetiche teu me ver entrando no Coringa? Não espalha não espalha não. Tararara. Ai. É feitiço. Mano, esse cavalo Pô, rapidão amanhã ficou já- muito bom, cara. Nossa, amanhã já é domingo, velho. Esse cavalo rapidão ficou muito bom, já. Cavalão? Deixa eu bater nele. Não, e o tamanho do cavalo que é o do Você Durial. não tá nem aqui. Ah, tá. É 250 aqui. Não invocaram não, né? Não, estamos esperando o atrasadinho. Aí. Tem move speed nenhum, cara. Tô me arrastando. É o primeiro Rogue com motor 1.0 que eu tô vendo nessa defensiva. Sem mobilidade nenhuma. Tá vindo de patinete, cara? Vai lá, Coringa. Vai lá, Coringa, mostra teu dano aí, Coringa. Tu já tá 100, já era pra tá refinado essa build aí, hein. Vai, danado! Vixe, mas... Pera aí. Deus, é duas Calma aí, Rogue. 300. Ai, Pô, mano, essas rogues Não tá tá meio vendo. capenga, não tão, não? Tá broxa, né? Não foi, velho? Eu bato então. Pronto. Olha lá. Parece que tá fazendo macumba, velho. Olha lá. Vai lá de novo. Olha lá, parece que tá fazendo macumba, velho. O quê? A Rogue batendo de adaga ali, ó. Chega, vai. Bota de Não. novo? Mais um anel. Quer ver que é outros que falam? Não. Caramba, só vem bota. É eu na tô solada da foda. bota. Eu só vi o machado, não, vai. Pera aí. machado da carne fresca. Fazer mais um. Mais um não. Reseta aí, reseta. Exceto, tô dando TP na porta. Reseta. Ó, ficou massa essa tela de loading agora. Mais bonitinha. Level 80 já vai liberar pra pegar os itens que estão guardados. Aí vai melhorar os itens, eu acho. Aí vai ficar mais danado. Falta pouco. Tá quase aí? Que? Tô. Falta o Venom. Vou pegar agora. Falta 2%. Ah, então... Tem que dormir Level 80 80. hoje. Só dá TP. Tô indo. Agora deixa Tá só as Chablau! rogue, deixa só as rogue matar. Só as rogue matar. Então vai, então. Então tá. Tá faltando um. Não, eu até posso bater, eu não tenho dano ainda pra boss. Então deixa só a gente Tá matar, falta- sem o Bárbaro, vai. Tá faltando um. Nossa, me senti excluído, hein? É a vida Tu de tira a graça do Bárbaro, jogo, né? né? Isso é bullying, hein? Tira a graça do jogo. Ah! Isso é bullying. Ó. O que aconteceu aí? Bugou? Não, é eu que tô dando 700 mil aqui. Ah, tá. Tá, eu não posso bater também. Tava saindo 3 vermes ali, mas não é só isso. Tem que aumentar essa porra aqui. Ai, caralho. Pronto, Isso agora é é tudo- Dudu. Agora é o Dudu. Matei praticamente sozinho esse Gregório. Olha. Ah. Eu quero ver esses dois renegados aí matando a Lili. Vou fazer, eu solava aí, tá ligado, né? Só questão de tempo. Level 80, o renegado já mata a Lili, tá? A minha é level 100. A minha ali só trabalha com level 100. Eita, pô. Tudo level 100 a gente nem conversa. O cara é brabo. Ô, o Venom podia dropar o Harlequin, né, cara? O Charco lá pra
Que aí dá pra ele usar em todos os char que eu for fazer. Sim, sim. Ou o anel, né? Também, céu sem estrela que dá pra usar. Podias, né, velho, não dropar o anel, né? Você gosta de dropar o anel? Não, tô falando pra gente dropar o anel. Eu acho que se. Eu não lembro, não vi falar de nenhuma live que dropou um Uber ao vivo assim. Teve, pô. Do Hobby caiu. Ah, mas brasileiro, o Hobby tá brasileiro. Falou assim, mas o seres brasileiro humanos. Os outros caras não jogam, mano. Os outros caras não jogam. Vai dropar o quê? O Rob não para de jogar, é o contrário, né? Os brasileiros que vocês conhecem não jogam, mano. Seres orgânicos que eu tô falando. Me diz que outro BR streamer. Me diz que outro BR streamer tá botando o quarto personagem level 100. Tô vendo. Além de mim. BR. 3P DG. Nossa, o Nando já tá lá na DG. Tá lá no boss. Nossa, vocês estão na outra DG, caralho. Os BR começaram a jogar. Vai pra cidade e pode dar TP no meu portal. Os streamers mais famosos começaram a jogar, sabe quando? Quando eles foram convocados pela Diablo pra poder fazer aquele sorteio lá, lembra? Do Halloween. Aí apareceu os maiores jogadores de Diablo 4, aqui, ó, mais famosos. Vou te passar os estilhaços aqui, ó. Passa aqui, eu já chamo. Passa pra mim que eu já pego e já chamo. Ah, então tá no chão. Você quer meus ovos? Toma meus ovos, pode usar. Passando os estilhaços. Aí, ó. Pegou? Pode pegar os teus ovos de volta aí, ninguém quer teus ovos. Vocês vão querer matar esse aqui ou eu posso matar? Não, pode matar. Eu vou morrer com 2 segundos aqui, pode matar. Não, mata esses dois pequenininhos então, hein. Ah, deu TP, velho. Aí, não é ele mesmo já. Pode dar. Nossa, tirei bastante agora, hein. Geralmente é 2. Errou a primeira. Ai. Ah, bota, velho. Nossa, mano. Caiu 2 únicos, um elmo e um anel. Eu te boto de novo. Não deu bom. Vamos ver o que veio. Olha, 10 mil de posta. Não, aqui vem TP Soror. Tinha esquecido. Vai, galera, puxa aí mais um. Poça, viu? Como é que é o nome do anel que é único mesmo lá, aquele Uber? É, céu sem estrela. Ah, tá. Então foi esse que eu dropei. Metido você. Só se linkar, só acredita linkando. Acredita linkando? Ah, tá. Pera aí. Link aí. Ele vai pôr um outro que ele já tem aí, ó. Vai no baú, pegar o que ele já tem. Não, aqui, ó. Já toma aí o link aí, ó. Tá, vai, reseta aí. Não é um item que o cara costuma deixar no baú, não. Ó, igual o meu. 2 convencidos. Eu ia falar... O que a gente vai fazer agora? Eu não tenho mais nada de boa. Tutorial não? Capaz de DG aí. Ô, Aço, tu tem aço vivo aí? Alguém tem aço vivo? Deixa eu ver. Nossa. Eu tenho um aço vivo. A hora que você upar ele vai ficar desse jeito aí, ó. Deixa eu ver. Tem acerto crítico, dano de acerto. Pior que ele é bom pra mim também, a habilidade principal. Eu só tenho... Eu não uso mais a golpe de sorte, só não uso a habilidade principal daí. Eu só tenho 5. Vai precisar de mais 5. Alguém tem? Não tem. Então não dá pra fazer não. Só tem 5 aqui. Ninguém tem. Precisa de 4 na real, porque eu tenho 1. Bora lá caçar. A realidade tá ativa. 13 minutos a gente caça um. Vamos lá. Bora. 13 minutinhos de Helltide não é nada. Cadê? Bora, Venom. Helltide. Vou fazer um evento aqui, calma aí. 13 minutinhos de Helltide. 10 minutinhos a gente farma um 300, eu acho. Se não tiver bugado, né? Esse detalhe. Já vamos começar por aqui já. Vamos ver como é que tá aqui. Não, pra mim não tá bugado, tá dropando. Nossa, tá dropando pra caramba. Matei um grupinho aqui, já veio 8. Ô Nando, aproveita que tu tem 2 monitores aí, já olha pra nós onde é que é o baú e já marca. Pera aí.
A gente não vai ter muito tempo. Ai, ai. Nossa, tô explodindo, né? Tudo. Ainda mais nesse finalzinho que os bichos minam. Minha irmã mandou mensagem falando que lembrou de mim, fui ver o que que era. Tá assistindo aquele filme, como é que chama? Aquele que o Brad Pitt faz lá, o Aquiles. Ah, eu tô achando que ela lembrou de você. Você é aquele cara, aquele gordão que morre no começo, né? Que ele vai enfrentar. Aí Não, ele vai enfrentar parte da um... cena, a parte Tô da cena achando que que ela viu o filme do Brook, desse lá o que lá. A parte da cena que ela falou que lembrou de mim é aquela que tá dentro da... O Brad Pitt tá dentro da tenda lá com aquela troiana lá que ele pega. Olha, tem um mini boss aqui, gente, corre! Aquele lagartão cheio de vida. Um beijo pra tirar que porra que é. Pô, esse filme Troia é muito bom, mano. Vem cá, gente. Aí pelo menos vocês catam também. Fala 300. Esse filme Troia é muito bom, mano. Fala 300. Bora. Cadê vocês viram no bolado? Eu vou matar. Você tá confundindo de filme aí, né? Você fala 300 vou matar. Acho que não é mesmo filme, não. É que eu vi o cara chutando aqui, velho. Tinha um bárbaro por mim aqui chutando. Ó, gente, ele vai morrer, gente. Ó. Qual que é tu, Coringa? Tu é Tá. o verde. Nossa, Coringa, tu tá longe, velho. É aquele bichão de vida. É, Tá marcado aí no mapa o baú de 300 aí. Fala 300, fala 300. Lá em cima na direita, tá. Vocês vão Tô vir? tentando chegar no Coringa aqui, mas eu vou ter que passar pelo meio da cidade, velho. Daí o cavalo fica com uma chave. Não vou fazer 300 até lá, não. Faz. Tá bem de boa. 10 minutos. Nossa, eu já tô com quase... Já tô com 80. Ah, é? É, faz de boa, pode vir. Eu parei Pra um no baú a gente 50. faz. Pô, se Eu cada um aqui parei no- fizer um de 300, dá... Não vai dar, mesmo assim. É, agora eu mato. Matei. Ah, morreu já. Tá, porra. Ah, eu queria colar pra mudar a build. Cara, dropa anel, o único Uber que tá reclamando que não queria o colar. Não, eu não tô reclamando, eu tô falando que eu queria o colar pra fazer outra O cara já pegou build. 10 itens Uber, mano. Tá reclamando. Ah, nem vem, tá só 3. É, só 3. Eu não peguei nenhum ainda. Primeiro. Eu não sei nem a cor dele quando tá no chão. Calango. Colou aí, ó. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Salve. Alguém me ajuda a fazer o Vartan, cara? Vartan? O Vartan? Tá que level, Cara, Calango? eu tô aqui único. Level 80? Não, tu tá zoando? Ué, tu tá no level 80 não faz Varchan? Não, eu não tentei ainda, ué. Pô, então tenta primeiro, né? Se não conseguir, a gente vai te ajudar, cacete. É, não, é porque ele é o mais fácil, mano. Ele é easy. Ele é fácil demais de fazer. Se você vê que tá difícil, tu não vai perder material. Eu logo te ajudo, tá bom? Mas tenta fazer primeiro sozinho. Eu ajudo vou ele. tentar aqui, vamos ver. Posso ajudar ele também. Ah, e outra ajuda também, pô. O Terminando uma Varchan, ele é o mais fácil. Ele é o primeiro boss, né? Não, o primeiro boss é o Ward Z, né? Não conta o da Lord Z do evento, né? sei. Só depois que tu for fazer ele, eu acho que ele é mais difícil que o É Varchan. mais difícil, Varchan? Eu acho que ele é. Aí eu quero fazer Vartan pra poder fazer o Duriel. Então, mas tu não faz nem o Varchan, também tá fazendo o Duriel. É, Ah, não, mas aí tem um caminho maiorzinho aí. Não, Temos um... A hora que você for fazer o Duriel, você não precisa nem te procurar, não. Só manda assim, ó. Preciso de alguém pra me ajudar a fazer o Duriel. É verdade. Pra ajudar. Você vai poder escolher qual classe, o nível, o build. Se tu quer pode fazer escolher. rápido, se tu quer demorar um É. pouquinho. Vamos lá. Questão de tempo, né? Ah, eu não vou conseguir 300, não. Agora que eu tô com 90, agora que eu vim pra cá. Eu tô com 60 também.
Tô com 180. Eu também. Ah, então a gente vai conseguir pelo menos 2 baús, relaxa. E olha que eu demorei ali, porque eu fiquei rodeando o bichinho ainda. É, o boss ali. É. Acho que ali a gente farmou bastante também ali. Ele dropa bastante. Mas tá dropando pra caramba? É. Tá bom. Essa Helltide aqui eu vou até decorar. Qual é essa aqui? Ah, essa aqui é a de Zarbizet. Ah, é que quando o tempo tá quase acabando, começa a minar, bicho. E fora os que eu tô deixando pra trás aqui. Foi. Os kamikaze, em me cercar e me matar, vão ficar muito. Não, esses kamikaze aí é foda. Esses gordinhos é bolado quando eles tomam. Ó, vai nascer um boss aí. Nossa. Nossa senhora, só. Não tenho nem chance pro boss Nem nascer. levantou. O problema não é matar o gordinho, o problema é quando morre. Da puta. Opa. Silva. Eu tô fazendo baixão com o cara aqui, velho. É, faz, é easy. É easy. Quem você tá chamando aí, ô Eliote? Não, é que eu passei perto de uma É só não clicar, é só não clicar em nada. Ixi, onde eu marquei aqui não tem baú não, deve ter resetado. Ixi, agora tudo pra lá. Vou olhar de 5 novo. minutos e eu e o coisa aqui estamos com 250 quase já. 270 já. 270? Caramba, eu tô 247. É porque é Rogue, bate de longe, né? De longe, sai. Não estranha não, filho. Ai, travei, voltou. Nossa, não me assusta não, jogo. Capacete único. Por um. Cara, agora que eu tô com 5% de vida. Não mataram? Eu não matei. Só treinar mais um pouquinho que tu mata, pô. 5% de vida tu consegue. É questão de detalhe aí. Lá, ó. Aonde? Ah, tá aqui embaixo, beleza. É, 290. A Onde gente é vai que indo tá pra o... ali e já pega. É ali onde ele marcou? Já vou voar lá. Em Já. azul ali. Preciso de mais tempo. Azul ou verde? É, azulzinho claro ali. Quer vir com a gente aqui? Manda game tag aí que eu... É pra ir aonde? Tá fazendo comigo aqui no baixando. Pra ir aonde, galera? Ali Lá onde embaixo. eu marquei lá, ó. Tem Você 3 é quem? marcação lá embaixo. Tem 3 Não, marcação mas- juntas. Tem nada aqui não, gente. Não também? Então tá bugado aí. É, tem que resetar então. Vai ter que todo mundo sair do grupo, dar TP na cidade, voltar. Pera aí, faz a cobertura aí que eu vou dar uma olhadinha. Aproveita que no tu, site aproveita que já pegou 300 por enquanto. Eu vou chegar agora em 300. aqui. Vou dar uma olhadinha. Aí, no 300. site aqui. Daí a gente dá TP em ti. É o... Side. E a distância que a gente tá bugada. Cobre eu aí, velho. Vou ficar parado aqui. Cobre hoje. É, eu não vou ficar esperando por Coringa não, vou ter que dar TP logo. Aí alguém me chama pro PT. Nossa, tem um lá em cima e um ali embaixo. Se os dois tiver bugado, a gente vai ter que ficar rodeando o mapa aqui até achar. Não é teleportar pra cidade que desbuga? É. Às vezes. Fica... É, tá bugado. Bom, a gente vai ter que ficar rushando o mapa agora. Viu? Eu tô... Olha esse piscina aqui. É só vocês mesmos, já era pra estar dormindo há 1 hora atrás, caindo de sono aqui. Calmou, calmou. Conteúdo. Conteúdo. Cara, o pior é que minha live do YouTube nem vai monetizar, Dá TP mano. em mim, dá TP em mim, dá TP em mim. Como que você é? O Astro, o Astro. A live do YouTube nem vai monetizar. O Astro, só dá TP no Astro. Mas se eu sair daqui não some a cinza, cara? Preciso de mais tempo. Mas só tá eu e o Venom no grupo, cara. Então, sai do grupo. Chama PT em mim, que eu que tô no baú. Se eu entrar em vocês aí vai dar. Vai Ah, manda pedido pra eu entrar no grupo aí. Ah, cadê?
Calma aí, mas eu vou perder minhas coisas? Pra entrar Entrando no seu grupo? Aceitar. Cadê o Elton? Eu não perco minhas coisas entrando no seu grupo, não? Não. Não. Só você deslogar. Ah, eu tava aí, filho. O baú não tinha aparecido aí, não. É, mas porque mudou a distância. tá no mundo dele, né? Mudou a distância. Já vou abrir aqui logo que falta 2 minutos. Preciso de mais energia. Ô, meu pai, vai estar no 6 aí. Matei. Aí, boa! Boa. Eu não tô com os itens prontos ainda também. Tô com 180 aqui só. Então abre qualquer baú só pra te pegar as almas, Venom. A de boss tu não vai conseguir em 1 minuto e 40. Peguei 3 estilhaços aqui, ó. Aço vivo. Peguei 3 aço vivo. Deixa eu ver quantos eu peguei. Eu peguei 3 também. Tô com 4 agora. Nós tem 7. Tu tinha 4, né, meu? Não tem energia suficiente. 3? 1, 0. 5. Ah, tu tem 5? Ah, então fechou, já dá 2 então. Aqui. Vamos dar uma puxada, ver esse lagartinho Deixa eu tá só aqui. ir fazer agora então. A gente dropa tudo pro nano. Vai fora, bicho, para não bater. Tá, Gregory é lá em cima. Eu chamei o Venom pro grupo, não aceitou. Não chegou nada não, cara. Não? Então bugou então, pera aí. Ô, velho, tem um cara perguntando no YouTube. Daniel. Perguntando o Tá quê? com uma dúvida lá. Tá com uma dúvida lá, se você pode ajudar ele. Não sou eu, beleza. não. Daniel Rapace. Deve ser como é que faz pra ser tão bonito assim. Não é não. Será que é? Muita gente me pergunta isso, cara. Tem coisas que não dá pra responder, né, cara? É verdade. Como é que seus cabelos são tão sedosos? Como é que sua pele é tão bonita? Como é que você faz pra ser tão gatão? Essas coisas todas me pergunta direto. Fico até constrangido, né? Mas fazer o quê? É a vida. Pode dar TP em mim. Daniel Roberri, muito obrigado aí pelo superchat, mano. Valeu pela moral. Dúvida: segundo o Ministério da Saúde, 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que possuem a doença. Mas se elas não sabem que possuem a doença, como que o Ministério da Saúde sabe? E por que não avisa as pessoas? Caralho, mano. É que nem aquele ditado, né, cara? Ninguém tem AIDS. As pessoas só descobrem quando tem AIDS quando vão no médico. Resumindo, se você nunca vai no médico, você não pega AIDS. Você só vem depois que você pesquisa. Já ouviram esse ditado? Só tem AIDS que vai no médico pra verificar? Se você nunca foi no médico, você não pega AIDS. É tipo isso. Essa é a maior live da desinformação que existe. Desmontou fácil. Ai, ai. Vai fazer o que? Mais Duriel agora, galera? Primeiro Bora Gregory, lá. 2 Gregory e depois um Duriel. 2 Gregory e um... Fala, Venom, me dá uma ajuda rapidão. A habilidade vampírica metamorfose está bugada. Ela diz que evadir fica e parar por 4 segundos. Mas mesmo implacável, eu ainda tomo dano. Não, você tá confundindo, Daniel. Implacável não é invulnerável. Implacável te deixa imune a controle de grupo. Controle de grupo significa alguém te atordoar, congelar, imobilizar, dar slow. Isso é controle de grupo. Implacável não é invulnerável. Implacável é somente você não toma controle de grupo, tá legal? Caramba, esse anel único da existência de todos os elementos, 16% sem upar. O Céu Sem Estrela? É. Eu falei isso pra você mais cedo aí, que ele te dá... Ele dá 2 vezes, né? Eu achei que ele dava 2 uma. vezes. Caramba. Deixa eu ver o teu que tá upado. Nossa, 24% de resistência. 48 tudo. 48. 24, hein? E aí, falta o que Não, pra é gente... 12. Ah, tá. Você falou 12. Não querem farmar, não? Farmar o quê?
farmar o que, ô Venom? Level. Uai, vamos aí, mas a gente tá fazendo boss, você não quer um Uber, não? Ah, não vem essa merda? Ah, se não claro, tem que tentar, fazer pra vir, né? tem que fazer, né? Então vamos Pode fazer, até pra vai. mim que eu já tô no boss. Ah, já tá no boss. Outrora um Mas eu membro tô na frente promissor da e devoto dos Cavaleiros Penitentes, o herege Sanlina, renunciou à luz e agora vive na escuridão. Os fiéis devem evitar o platô de Kisik, onde ela foi vista mais recentemente. Vamos evitar esse platô então. Bora ver. Eu vou dropar aí no chão pra ti, ô Nando. Vocês querem que eu drope meus ovos pra vocês? Tá fácil assim. Pode ser, pode ser, pode ser. Tá bom, vou te dar meus ovos, não. Ok, ok. Mas dá dos 2 ovos mesmo? Só piora. Dá os dois, dá os dois. Tem ferro também? Tá meio guloso também, né? Quer ferro também, eu quero. Eu dropei. Ferro, Tem cabeça? Tem cabeça? ferro? Tem cabeça? Cabeça tem 4. Caraca, filho. Então fica com essas 4 aí e desconta no que eu te devo. Por quê? Tu não me deu nada? Cada uma. Ela não me dá nada e usa o que eu tenho pra descontar. Velho. Que bicho liso. Tá me tirando de burro agora. Vai faltar um ferro, me deram só 4. É o que tá com o Coringa. Eu tenho 3. Só eu Então, bato mas dessa deixa eu vez? dar É isso? Só eu bato? Ah, tu quer bater? Então vai, bate aí. Eu não posso bater, vou dar 700. Agora tá dando dano aí. Mas pelo veneno ali eu acho que é o Coringa. Agora eu já não sei quem que era que tava dando dano. Tem que revezar aí e ver quem que tá dando dano e quem não tá. Olha. Lord Zira tá no tier 4, alguém sabe? Eu acho que é, né? Lord Zira não. Todos os boss eu acho que é no... Não, tem boss que é no tier 3 Tier já. 3 eu acho. O Lord Zero eu acho que tá fazendo tier 3. Eu acho que só do Uriel que é tier 4, cara. O Varchan tá fazendo 3 também, não dá? É. Ah, o Varchan dá. Varchan, o Gregório. Só a Lilith e o Duriel que não. Vamos lá, até 11h30 então, Aí eu galera. que Até reseto. 11h30 a gente vai. Eu tenho que só deixar essas paradas no baú. Mais que isso eu não consigo não, gente. De novo nesse ou no outro? De novo nesse. De novo nesse. Só vou deixar essas paradinhas no baú aqui. Eu vou só upar esse anel aqui. Vou adicionar Isso. um engate. Engate, mas qual tipo de engate? Foi mal. 17% sobrecarregar o alvo. Imita uma cabra agora. Que porco você tá nota 10. E foi vacilo, hein, mano? Aí vacilar, hein? É vacilão, hein? Vai matar o Berlilith hoje? Não, tá doido, só level 100. Hoje não vai chamar Uber nenhum, gente. Chloe. Ah, vai sim, vai sim. No máximo, dropar um. Ô, Chloe, eu já tô com 10 horas e 9 de live, mano. Eu tô no limite quem já. fez 30, 36, é ficha. Tá easy ainda. Tá fraquinho, hein? Já foi mais fortinho. É verdade, já Eu foi, preciso já de foi melhor. Preciso de um ferro, Coringa. Coringa? Peraí, cadê? Dá ferro no Nando aí. Tá com soninho, mas tá bom pra zoar, né? Eu falo 1 dá 3. Tudo bagunçado. Cadê o vento? Tá aqui? Quase summonei. Eu tô aqui, só eu vou bater dessa vez ou não? Tá. Só tu pra bater, velho. Sai daí, Coringa. Mete o pé, Coringa. Deixa só o vento, deixa só o vento. Vem cá pro cantinho aqui, ó, que aqui não toma dano. A hora que ele morrer, a hora que ele morrer, nós vai lá e mata. Alguém vai ter que arrumar a build. E aí, galera? Aqui é a build e essa é mais uma live de Venom. Ó! Eu acho que o boss tropeçou e bateu a cabeça nesse pilar aí e tomou um choque, hein? Eu tô achando também. Vai virar a primeira setinha. Olha no lance, virou a setinha. Eu acho que vai acabar as pilhas desse boss, vai sem morrer.
Não tá nem dando stag, é mais rápido. Pois é, né? Não deu stag nenhum. Vai ter que refazer a build, hein. Tem que ajeitar, tem que mexer nas coisas. do destino. Foi do destino já compensa os valores. Eu vou aí testar meu anel. Ô louco, ô louco. O boss ganhou. Vai ter um dano legal, tu viu? Preciso de mais tempo. Oxi, deu TP. Achei que ele tinha morrido. Bota, só vem bota. Bota. Eu mexi em tudo ainda na minha build dos desafios, tá tudo errado. Só me falta aquele Dudu. Veio lendário, nossa. Eu tô com um golpe de sorte das armas, tá bizarro. Vida em anel, tá bem bizarro. Tem que guerrar tudo. Tá dando retorno aí, Daniel. Eu vou mutar aqui. Não, de boa já. Só mutar a live, pô. Apesar de me ouvir pelo Discord. Desliga a TV e me escuta pelo telefone. Caralho. TV Globinho, pô. Ai, gente, tô cansado pra caralho. Vou nessa. Não, falta o Duriel. Tu vai sair no Duriel? Pô? Falta só um Duriel. Então vamos lá, último Duriel então. Oxi. Ó o cara, mano. 10 horinhas de live, gente. 10 horinhas de live. O cara fez 36 horas de live, 10 horas não tá tancando mais. O cara fez 36. É que depois dos 40, né, gente? Tô velho já pra essas coisas. Tô velho. Queria ver se a Blizzard Brasil entrasse na sua live, se você ia dormir. Ainda tá dando retorno, Daniel. Nossa senhora. Eu ia acordar na hora. Fala, galera, tô de volta. Queria puxar o tá dando retorno, de retorno aí, Daniel. É, tá retornão, mano. Tá indo e voltando. Obrigado. Senhor! Caraca. Meu Deus. Daniel. Alô? Acho que ele mutou. Muta ele na sua... Seu Discord, não? Ele se botou já, Aí, tá fartando quem? Adivinha. Os atrasadinhos do Enem. Não, velho, era só dar TP, velho. Agora vem. Eu tô na dele, cacete. Era só dar TP, a gente já tá no grosso. Preciso de mais cavalo. Depois que vai função, eu quero ser educação. Cavalo. Ih, jogou um monte de caco de vidro no chão aqui. Vai. O boss passar aí, ele morre. É bad na hora. Muito Fura os dano, pneus. né? Vai furar os pneus do carro tudo. Nossa. Bárbaro. Esqueci de dar o dash nele. Amuleto. Eu quero amuleto. Só uma espada. Descida. Mais um amuleto igual ao meu. Nossa, outro amuleto desse. Por hoje é o que temos. Olha, fica dando igual brutal no máximo. E veio com mais recurso, vai ser melhor que a minha, né? Ó, Fúria do Urso agora transforma você em Ah, não, a geração de recursos que bug é a calça, não é o amuleto. Acho que eu vou dirigir um pouco. É isso, gente. Agradeço. Euro Truck. Mas eu cheguei um pouquinho no meu limite, galera. Depois de 10 horas de live, eu tô um pouquinho cansado. Alguém no HC pra ajudar a pegar level 50 no bar? Tô no nível 40 já.
Fica na dificuldade 1 que você não morre. Fica na dificuldade 1 fazendo a mesma DG a vida toda do Online que você não morre. Você é só pegar level 50 e só fazer isso. O que você perguntou? É quanto tá o Aerotruck aí? Deixa eu ver. Você consegue pegar a versão demo dele primeiro. Fiquei com Deus. Opa. Amanhã estaremos presente novamente. Já voltei. Com mais vídeos, mais lives. E é isso aí. Muito obrigado por tudo, pela ajuda de todo mundo aí. Se não fossem vocês, meu canal nem existia. Então, muito obrigado. Até amanhã. Eu sou o Venom. Valeu. Falou. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. É nóis. É nóis.